O programa a seguir é livre para todos os públicos. As apostas online, conhecidas como bets, têm provocado uma verdadeira epidemia de endividamento e de gastos compulsivos em famílias brasileiras. O problema atinge principalmente famílias e pessoas em vulnerabilidade financeira, idosos e até adolescentes. Regras sobre apostas online é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o advogado e professor de Direito, Pietro Lorenzoni. Pietro, muito bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Obrigado pela sua presença em nosso programa. Muito obrigado, Marcelo. É um prazer, é uma honra estar aqui participando do Cidadania. Então, vamos contextualizar primeiro esse assunto, né? Bets, muita gente preocupada com isso, muitas famílias enfrentando problemas de endividamento, como eu coloquei aqui, gastos compulsivos. Mas a gente precisa diferenciar aqui o que são as bets, essas apostas online, apostas esportivas, por exemplo, diferenciando até das apostas que são muito conhecidas como as apostas da loteria, das loterias da Caixa Econômica Federal. Queria que você explicasse um pouco para a gente primeiro esse contexto do que estamos falando. Perfeito, Marcelo. A Lei 13.756 de 2018 foi a lei que regulamentou o setor, ela dispunha sobre o Fundo de Segurança Pública e ela estruturou essas apostas de cota fixa, que são as apostas esportivas que nós conhecemos hoje, numa modalidade lotérica, enquanto serviço público. O que isso significa? E o que isso significa na prática? Que é um grande gênero de loterias, como as loterias da Caixa, como a Telecena, concursos de prognósticos e assim por diante, e há também essa loteria na modalidade de aposta de cota fixa. São espécies desse gênero loteria que foi legalizado em 2018 e com isso permitiu que ao longo do tempo diversas empresas internacionais começassem a se estruturar no Brasil e explorar esse serviço de apostas de cota fixa, no ambiente no qual essa aposta era lícita, mas ainda não regulada. A lei trouxe um comando legal determinando, na época, 2018, o Ministério da Economia, ainda sob gestão do governo Temer, de que haveriam 2 anos para se estudar e se regulamentar o setor. Prorrogáveis por mais 2 anos, prazo final, então, até 2022. Isso não foi feito na gestão passada. Em 2023, com a gestão atual do governo federal sob presidência do presidente Lula, fez a regulamentação do Ministério da Fazenda já, que iniciou um trabalho de elaboração em 2023 e está finalizando esse trabalho hoje em 2024. Em 2023, a gente teve a promulgação da chamada Lei das Bets, né? A Lei 14.790. Essa legislação agora já está com... Nós temos já 2 projetos de lei, vamos falar sobre isso aqui. Na verdade, 3 projetos de lei para modificar as regras dessa lei. Eu te pergunto, o que essa legislação, a Lei das Bets, trouxe como regras? Que tipo de apostas passaram a ser permitidas? E se essa legislação já protege, de alguma forma, os apostadores? Excelente, Marcelo. E aqui nós entramos num ponto importantíssimo, talvez, para o nosso espectador, que é o seguinte: a Lei 14.790 de 2023, ela aperfeiçoou esse arcabouço normativo sobre qual que é a forma que se pode explorar as bets, que é o que nós conhecemos hoje como as apostas esportivas, jogos online e assim por diante. O que é extremamente relevante de se pontuar é que a lei deixou muito claro 2 pontos essenciais. Primeiro, essas apostas apenas podem ser exploradas no formato de entretenimento, elas não são uma forma de investimento, elas não são uma forma de ganhar dinheiro, elas não são uma forma de proveito econômico, elas são entretenimento. Esse é um ponto chave nesse marco regulatório legal, assim como há uma estruturação da legislação seguindo as melhores práticas internacionais, o que significa, na prática, uma intensa supervisão do poder público e uma preocupação relevante com o consumidor. A regulamentação ela trouxe isso em diversas portarias do Ministério da Fazenda. Primeiro, a primeira delas, a 1330, promulgada pelo próprio ministro da Fazenda, e a partir de 2024, criada a Secretaria de Prêmios e Apostas, portarias da própria SPA, que é o regulador nacional, preocupados justamente com isso, que é vamos cuidar do apostador e vamos controlar e fiscalizar essas empresas. Por um motivo muito simples. Essas empresas cresceram muito
sem regulamentação. Então, era lícito, mas não tinha supervisão estatal. E isso acabou gerando diversas disfuncionalidades do Estado, como tu muito bem pontuou, como a questão de superendividamento, questão de vulnerabilidade social e assim por diante. Bom, essa legislação, publicada há menos de um ano do momento em que fazemos essa entrevista, nós estamos gravando em outubro de 2024, quer dizer, pouco antes dessa lei das bets completar um ano, já possui agora 3 projetos de lei no Senado Federal buscando regular um pouco mais esse setor, né? Fato é que, apesar dessa legislação, com todos esses objetivos que você coloca aqui, não foi suficiente para proteger a sociedade desse problema que nós temos hoje, que é um superendividamento, pessoas usando o cartão do Bolsa Família para apostar, adolescentes apostando, há casos relatados de depressão, até de suicídio por conta de endividamento com jogos, enfim. Parece que a população não está realmente, de fato, protegida com relação a essas regras, né? Uma das questões colocadas nesses projetos de lei é a limitação à publicidade, né? Existe hoje algum mecanismo legal dentro da regulação que já está posta que, de alguma forma, limite essa publicidade? Muitos têm, né, os especialistas, inclusive aqui dentro do Senado Federal, alguns parlamentares têm defendido uma postura mais rígida nessa publicidade, equiparando, por exemplo, a publicidade do cigarro, que faz ali uma advertência. Ó, se você consumir esse produto, você pode ter câncer, pode ter uma série de doenças, efisema pulmonar e outros problemas graves de saúde, que foi uma política bem sucedida, né, do Estado brasileiro no combate ao tabagismo. A gente tem regras para a limitação da publicidade das bets. O que você entende que seria o caminho para coibir a publicidade ostensiva desse tipo de jogo? Excelente questionamento, Marcelo. Eu acho que esse é um ponto importante até de, em algum grau, informação do público em geral dessas questões. E se tu me permitires, eu vou gentilmente voltar um passo atrás, no sentido de quem que é o grande responsável, talvez, por esses problemas que percebemos hoje relacionados com superendividamento, vulnerabilidade social e assim por diante. Não me parece que seja a legislação aprovada em 2023, a Lei Geral das Bets, mas sim a omissão. Por que a omissão? Porque se permitiu a atividade, e ela é uma atividade que é a melhor prática internacional. Modelos como Grécia, Portugal, Alemanha, Dinamarca, dentre outros, sempre entenderam que é uma atividade que precisa ser intensamente regulada, intensamente controlada e supervisionada pelo Estado. Por um motivo muito simples. O fenômeno do jogo, ele é dinâmico, ele, sem dúvida nenhuma, entretém, mas ele pode gerar uma compulsão, que é esse vício em jogo. E isso é um problema relevante, isso está no CID e assim por diante. Então, é uma doença mental grave que precisa ser cuidada disso. Então, todos os países legalizam e regulam rápido. A velocidade aqui é um fator importante para proteger o cidadão. No Brasil, nós tivemos uma omissão. Não se regulou por 4 anos. Na medida em que não se regulou, esse setor foi crescendo sem regras. Se calcula que hoje tenha de 2 a 4 mil sites de bets no Brasil. Desses 4 mil sites, e apenas como um título de complementação, apenas 113 pediram autorização no Ministério da Fazenda. Ou seja, nem 10%. Então, isso percebe que a maior parte está se desenvolvendo à margem dessa regulamentação. Mas as empresas que estão na regulamentação e que seguem a Lei 14.790, por exemplo, elas estão vinculadas pelo anexo 10 do CONAR. O CONAR é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Ele que criou as regras da publicidade de cigarro e de bebida alcoólica no Brasil, que foram muito bem sucedidas. O Brasil acho que um grande exemplo sobre como tratar o problema do tabagismo a partir de restrições publicitárias. E o anexo X, do CONAR, foi feito com base nos anexos sobre regulamentação publicitária, por exemplo, do alcoolismo. Então, as empresas que pediram e estão tentando se regulamentar sob o Ministério da Fazenda trazem avisos de jogo responsável, apenas para maiores de 18 anos, algo que nós chamamos daquele aviso quando você entra no site, olha, tu precisa ser maior de 18 anos para acessar, tem que concordar e declarar que é maior de 18 anos.
Essas empresas estão preparando reconhecimento facial, que é algo que veio previsto na Lei 14.790, como uma forma de impedir que menores possam jogar e, com isso, não acessar esses menores. O anexo 10 do CONAR tem uma orientação extremamente interessante, que é todos aqueles que planejam campanhas publicitárias e de marketing precisam preparar e planejar a campanha de forma a só atuar e agir em público maior de idade. Caso haja em público menor de idade, é um descumprimento da lei sujeito a sanções intensas, sanções que podem chegar a 2 bilhões de reais, segundo, por exemplo, a Lei 14.790. Qual que é a dificuldade? São 93 empresas hoje, 93 empresas que estão participando do regime de transição, sim, ao todo um pouquinho mais, pode chegar a 120, que estão cumprindo essas normas. A grande maioria, 1.800, 1.850, estão seguindo a margem. Pietro, essas regras, essa legislação, você comentou também no começo da entrevista sobre as empresas estrangeiras que começaram, né, à luz da regulação de 2018, a atuar no Brasil, se estruturar no país. A gente teve também, recentemente, o Ministério da Fazenda proibindo um número grande de sites e autorizando essas 93, que podem chegar a 120 ou 100 e poucas empresas legalmente atuando no Brasil. Mas dentro do país também nós tivemos o caso do Rio de Janeiro, de sim, empresas que foram autorizadas, apesar de não serem autorizadas pelo Ministério da Fazenda, foram autorizadas agora a atuar dentro dos limites do Rio de Janeiro. Daí fica uma pergunta. Primeiro, como essas empresas estrangeiras vão seguir as regras brasileiras? Se existe algum mecanismo para isso? E outra, como é que fica essa situação? Quer dizer, qual é o poder de regulamentação que o Ministério da Fazenda tem, uma vez que um Estado define que uma empresa que não está autorizada pelo Ministério da Fazenda pode atuar no Rio de Janeiro? E sendo uma empresa online, me parece difícil limitar a atuação dela ao Estado. Perfeito. Tua pergunta é excelente, Marcelo, e talvez ela vá no cerne, num dos pontos técnicos mais interessantes de toda essa regulamentação, que é o seguinte. Tivemos a DPF, talvez me falhe a memória, mas se não me engano, 793, relatoria do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, que decidiu o seguinte: a competência para legislar é da União Federal, então pertence ao Congresso, contudo, se pode explorar administrativamente loterias pelos estados. A exemplo da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, que é uma loteria muito tradicional na nossa história institucional brasileira. Essa Loteria do Estado do Rio de Janeiro, ela percebeu, inclusive, que a regulamentação era o caminho para um mercado saudável. Então, ela tentou acelerar e, no próprio ano de 2023, em junho, se eu não me engano, já apresentou seu sistema de regulamentação. O Ministério da Fazenda foi produzindo, talvez, com um pouco mais de calma e aperfeiçoando essas normas internas e talvez, quiçá, com uma regulamentação mais robusta. Mas o Rio de Janeiro fez essa regulamentação própria e surge hoje um dos grandes pontos de debate que já está no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai precisar dar uma resposta para a gente, que é a seguinte: quanto que a regulamentação do Ministério da Fazenda vincula as empresas do Estado do Rio de Janeiro? É uma questão de divergência interpretativa sobre as normas, é um caso difícil de se solucionar. Isso já está indo em vários formatos diferentes, tanto para o Superior Tribunal de Justiça como para o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida que em um curto espaço de tempo teremos uma decisão clara sobre isso. Mas até lá, tu tens razão, fica um pouco essa dúvida no ar, em que pese as regras de publicidade devam se aplicar às empresas autorizadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Então, quanto à publicidade, elas continuam vinculadas. Um dos problemas que tem sido apontados nessa grande questão sobre endividamento, apostas online, é a manipulação de resultados. Nós temos, inclusive, uma CPI dentro do Congresso Nacional que trata justamente sobre isso. Como a legislação previne situações como essa, né? A manipulação de resultados, inclusive, há algum debate também, né? O debate, ele chega a um ponto dessas apostas que dizem respeito especialmente, por exemplo, aos jogos de futebol, no caso brasileiro, procurando limitar apostas, por exemplo, em cartão amarelo.
se um jogador vai receber cartão amarelo no primeiro ou no segundo tempo, quer dizer, começa a entrar num ponto que não é mais a aposta no resultado do jogo. Perfeito. E isso me parece que possibilita um aumento das formas de manipulação de resultados. Existem mecanismos para proteger os apostadores, a proteger esses jogos desse tipo de manipulação? E completando a pergunta, atletas podem participar das apostas também? Excelente questionamento, Marcelo. Alguns pontos interessantes aqui. A Lei 14.790 proibiu que atletas, familiares, dirigentes de clube de futebol, árbitros, donos de empresas de apostas, reguladores, apostassem. Então, eles estão proibidos hoje, eles não podem apostar. E num segundo ponto, no âmbito da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, foi feita a Portaria 827 de 2024. E ela preveu a obrigatoriedade de que todas essas empresas de apostas esportivas autorizadas fizessem parte de um mecanismo de integridade esportiva. Isso são organizações internacionais ou nacionais que, a partir do contato com as empresas de aposta esportiva, funcionam como uma ponte entre essas empresas de aposta esportiva e polícia, Ministério Público e entidades esportivas. CBF, por exemplo, NBA nos Estados Unidos e assim por diante. Por quê? Elas tentam ter uma visão holística do mercado, entender quais são as suspeitas e informar o mais rápido possível as autoridades competentes. Mais uma vez, esse é um problema dessa falta de regulamentação nos últimos 4 anos. Mas desde que a legislação foi aprovada e desde essa portaria 827, nós temos observado, por exemplo, trabalhos relevantes do Ministério Público, principalmente a partir dos seus GAECos, que são grupos especializados em persecução penal de criminalidade organizada. Por exemplo, Polícia Federal, uma atuação extremamente relevante da Polícia Federal e das polícias civis também na repressão desses crimes e na prevenção desses crimes, em algum grau. Então, o problema, me parece, específico à manipulação de apostas esportivas foi o atraso na obrigatoriedade. Mas isso já está criado e eu não tenho nenhuma dúvida que nós veremos nos próximos 1, 2, 3 anos uma melhoria significativa com a diminuição de suspeitas de manipulação de resultado esportivo. Porque essas regras já são válidas e já estão produzindo efeitos. Mas elas demoram algum tempo para sanar esse atraso que nós tivemos. Bom, um dos projetos de lei que tramita hoje no Senado Federal, buscando regular um pouco mais essas apostas online, prevê a limitação da quantidade, dos valores apostados. A gente falava um pouco antes de começar a entrevista sobre, por exemplo, valores difíceis até para um cidadão comum imaginar, em 3 bilhões de reais em apostas só de beneficiários do Bolsa Família. Então, esses grupos, que normalmente são os grupos mais vulneráveis e que têm sido mais atingidos pelo problema desse vício da compulsão em apostas, teriam uma limitação legal, no caso, por exemplo, desse projeto de lei, se aprovado, como a limitação do uso de cartão de crédito, cruzamento de dados para saber se aquela família não está comprometendo uma parte expressiva da renda em apostas, limitação de transferências por Pix e até de créditos em sites de apostas. A legislação hoje traz mecanismos já para esse tipo de limitação e dentro do seu entendimento, do seu conhecimento em direito, propostas como essa têm legalidade, eu digo, teria como serem cumpridas, por exemplo, é possível limitar o quanto um cidadão decide que vai apostar ou não? Excelente questão também, Marcelo, e se me permitir, eu vou responder ela em 2 pontos. Sim, primeiro, claro, um pouco mais informativo e talvez para o público em geral, especialmente, que é o ponto-chave nessa exploração e, eventualmente, até no uso dessas apostas esportivas, ela sempre precisa ser entretenimento. Aqui a gente tem um conceito geral da forma saudável sobre como se relacionar com essas empresas. Essas empresas, elas são grandes empresas internacionais, elas prestam um serviço de entretenimento. É impossível ficar rico com apostas. É impossível ganhar dinheiro com as apostas. Existe uma ferramenta que ela é mundialmente divulgada, que é RTP. RTP significa o retorno ao jogador.
Essas empresas calculam para que o RTP seja entre 93% e 97%, ou seja, cada R$100 gastos, volta na média 93, 97. É impossível se ganhar dinheiro com isso. Não é uma fonte de renda. Esse é o ponto-chave para o sucesso da regulamentação e para a relação com essas empresas para o público em geral. Num segundo ponto essa proposta vem num momento, me parece extremamente relevante e importante. Por quê? Porque se percebe uma certa relação, ainda um pouco duvidosa, a gente precisa detalhar ela, mas de um certo superendividamento com essas apostas. Isso precisa ser proibido. Não se pode usar crédito para apostar. Se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado, está tirando crédito no banco ou em qualquer formato para apostas esportivas, isso é um erro, isso precisa ser proibido pela legislação. Nós já temos uma proibição genérica na Lei 14.790, mas me parece que aperfeiçoar a legislação sobre esse tema é um ponto relevantíssimo, especialmente nas formas não de uso de cartão de crédito, porque essas empresas, por experiência internacional, já não usam. Mas, por exemplo, o crédito Pix que nós temos no Brasil, onde eu recebo dinheiro em conta e eu uso esse Pix do crédito nas empresas de aposta esportiva. E esse me parece que é um ponto extremamente vulnerável da regulamentação, que é um problema brasileiro que tem surgido e que precisa ser proibido. E projetos de lei como esse vêm em bom momento para isso. Uma questão aqui mais de ordem ética, talvez, né? Sobre esse assunto, o sociólogo e professor aposentado da USP, José Pastore, em entrevista ao jornalista William Vac, da CNN, ele defendeu um ponto de vista que me parece bastante polêmico. Ele equipara o vício dos jogos, eu coloco como um vício já antigo, essa compulsão por jogos, aos vícios em entorpecentes. E defendeu nessa entrevista que a publicidade, especialmente, e até a regulação do uso, né, da possibilidade de apostas em bets, em jogos online, seja equiparada à regulação do uso de entorpecentes. Gostaria que você dissesse o que você pensa sobre esse ponto de vista do sociólogo José Pastore. O sociólogo é uma referência na sociologia brasileira, acho que esse é o primeiro ponto que merece reconhecimento. E o segundo é que existe um ponto de conexão entre dois ambientes interessantes, que é o ambiente entre entretenimento, que é quando o cidadão e o consumidor se relacionam de forma saudável com essas empresas de aposta esportiva, tem o seu time do coração, gosta de assistir o Brasileirão, aposta uma vez na semana, 2 vezes na semana, valores que não influenciam a sua saúde financeira, por exemplo, e não causam ansiedade, não causam depressão, que é o modelo que precisa ser explorado, é o modelo que a população e as empresas em geral precisam incentivar. E num segundo, sim, me parece que é o problema, por exemplo, desse vício e do jogo compulsivo. E isso precisa ser absolutamente cuidado pelo poder público. E restrições na publicidade, como, por exemplo, cláusulas de advertência, jogue responsável, apenas para maiores de 18 anos, são mecanismos relevantes, proibição de associar o jogo com sucesso financeiro, por exemplo, com sucesso profissional, são pontos importantes e que se precisam ser tutelados e precisam ser obrigados para as empresas que sigam esses padrões. Tenho dúvidas sobre a possibilidade de proibição geral. Por exemplo, empresas de aposta esportiva não podem publicizar nada no Brasil, até por uma questão talvez de debate de constitucionalidade, porque a Constituição prevê quais são as áreas e os setores que possam ter esse tipo de proibição. E apostas esportivas, loterias não está lá. Mas me parece que restrições, seja através de projetos de lei, ou através do próprio anexo 10 do CONAR, ou pelas portarias dos órgãos reguladores, é uma boa prática internacional para se combater esse jogo compulsivo, que é um problema relevante que precisa ser tratado no Brasil. Bom, como eu falei no começo da entrevista, regras sobre apostas, especialmente apostas online, é assunto de cidadania. E agora, nosso entrevistado vai dizer para vocês o que é cidadania. Pergunta maravilhosa, Marcelo, e muito pessoal também. Me parece que é um conceito interpretativo muito próprio de cada um de nós, difícil de colocar numa resposta curta, mas uma parcela é o que nós estamos fazendo aqui, acho que levar informação para o público em geral, tentar trazer boas informações técnicas e responsáveis para tratar problemas que estão acontecendo no Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma demonstração de cidadania. E já aproveito para parabenizar o senhor pelo programa e pelo trabalho que presta, que eu não tenho dúvida que agrega valor para a cidadania brasileira. Agradeço da mesma forma e parabenizo
pelas informações trazidas aqui de forma muito clara, muito didática, como um bom professor para a nossa audiência. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O eleitor que estiver fora da sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar sua ausência. Nas eleições municipais não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por formulário nas sessões de votação, tribunais e cartórios eleitorais. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação
de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O plástico foi inventado para facilitar a vida do ser humano, só que a gente escolheu usar ele em alguns negócios que não fazem sentido. O canudo agora é o grande vilão. Mas será que o canudo é o problema ou como a gente usa o plástico que é um problema? O canudo ele conseguiu assim ser um exemplo bem concreto de toda essa complexidade que é a gente não conseguir lidar hoje em dia com o plástico que a gente produz e o descarte inadequado dos países, da cidade. Enfim. Entre o discurso e a mudança efetiva existe um tempo, não é imediato. Uma pessoa pode dizer, me chocou ver tantos animais sufocados por causa do uso do canudinho, mas a pessoa não vai mudar a sua prática imediatamente. As mudanças serão virais. As mudanças não serão a partir de grandes decretos. Bom dia, hoje é terça-feira, 22 de outubro e o Senado Notícias está no ar. No último domingo, 9 integrantes de um time de remo de Pelotas, Rio Grande do Sul, morreram em um acidente de carro na BR-376, na cidade de Guaratuba, no Paraná. Eles estavam retornando da disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes em São Paulo, quando foram atingidos por uma carreta container. Apenas uma pessoa sobreviveu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade às vítimas por meio de uma nota de pesar. Abre aspas, com tristeza, presto minha solidariedade às famílias e aos amigos das 9 vítimas, a maioria formada por adolescentes, do acidente ocorrido neste domingo no Paraná. A tragédia interrompe sonhos de jovens cuja trajetória de vida tinha como um dos objetivos a dedicação ao esporte. Fecha aspas. Vamos ver agora as atividades que estão programadas aqui no Senado para hoje. Às 10 horas da manhã, a Comissão de Infraestrutura vota o projeto que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Econômicos faz reunião deliberativa. Na pauta, um dos projetos garante o fornecimento de alimentos a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Às 14h, nova reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, desta vez para discutir o projeto de lei sobre o perdão de dívidas da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. E o plenário realizou nesta segunda-feira uma sessão especial para celebrar o Outubro Rosa, mês destinado à prevenção do câncer de mama. Foram discutidas as dificuldades de acesso ao SUS e o receio de muitas mulheres em procurar o diagnóstico. As estatísticas alertam. A cada ano, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama serão diagnosticados no Brasil. E o Outubro Rosa é um mês dedicado a lembrar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. A incidência do câncer de mama no Brasil, ela gira entre um caso a cada 12 mulheres e um caso a cada 8 mulheres em algumas outras regiões. Então, fatalmente, todos nós vamos conviver com mulheres que estão passando ou vão passar por um tratamento de um câncer de mama. É uma incidência muito alta e existe muito a ser feito. Durante a sessão, a líder da bancada feminina lembrou diversas leis aprovadas pelo Congresso Nacional para garantir tratamento para as mulheres com câncer de mama, além de exames periódicos. A lei dos 30 dias, essa lei que estabeleceu que todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, com suspeita de câncer, devem realizar os exames necessários no prazo de até 30 dias a partir da solicitação médica. O objetivo é acelerar o processo de diagnóstico, garantindo que o tratamento comece o mais rápido possível. A representante do Ministério da Saúde lembrou que é importante garantir os recursos para o cumprimento dessas leis. Não é possível aumentar os exames, aumentar toda a parte de contratação de pessoal sem aumentar
dar também o aporte financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, que, como todos nós sabemos, é subfinanciado. É nítido que existem muitas mulheres que ainda não estão tendo acesso ao tratamento. E isso se dá por fatores interseccionais, de mulheres negras, pretas, indígenas, né? Então, eu acho que esses momentos de celebração, e eu creio que um dos grandes desafios de negação da ciência é que a gente teria que ter processos mais eficientes que, de fato, tragam uma conscientização, que é o tema dessa sessão de hoje, como um aspecto de emancipação. A diretora-geral do Senado contou que o câncer de mama foi a causa da morte da mãe dela e que tentou ensinar a filha, que herdou o nome da avó, a importância do autocuidado. Ensinar para ela como os seios são importantes, esses seios que estão no nosso hino nacional, né? Esse seio que significa a liberdade, que o hino quer dizer, esse seio que significa a primeira alimentação da criança, e aqui foram falados nos fatores, né, que podem diminuir a incidência do câncer de mama, e a amamentação é um importante fator para falar da importância do autocuidado, do toque. A maioria das mulheres, ao fazerem exames de mama, ficam ansiosas aguardando o resultado. Essa apreensão está relacionada ao estigma do diagnóstico do câncer de mama. Para algumas mulheres, o diagnóstico é como se fosse uma sentença de morte, e a maioria delas acredita que os tratamentos sempre serão mutiladores. Infelizmente, baseado neste conceito, neste pensamento, algumas mulheres preferem não fazer exames, para não terem que lidar com o resultado, caso ele seja de malignidade. É aquele velho conceito popular de que quem procura acha. Ora, então, eu não vou procurar. Mas eu garanto que a evolução tecnológica dos aparelhos, os equipamentos radiológicos hoje, produzem imagens mais detalhadas, com uma resolução maior, o que facilita sobremaneira o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce do câncer de mama traz tratamentos cirúrgicos menos agressivos, mais conservadores, e propõe uma cura de até 90%. A gente deixa aqui uma provocação para os parlamentares. A senadora Leila já ficou interessada no assunto, é que seja criado um projeto de lei que determine que haja centro diagnóstico do câncer com resultado no mesmo dia em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes. São cidades que já dispõem de mamógrafo. A Comissão de Educação realizou nesta segunda-feira a 9ª audiência pública para debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. As metas para o Plano Nacional de Educação, que termina este ano, previam que o Brasil teria a metade de suas crianças estudando em creches. Mas o país só conseguiu alcançar pouco mais de 37%. Era também para que todas as crianças brasileiras em idade de pré-escola estivessem matriculadas. Mas o país estagnou em 93% delas. É desastroso nós chegarmos ao final da vigência de um plano e constatarmos que ele não foi cumprido. Ou seja, nós temos que ter mecanismos intermediários que permitam corrigir metas, corrigir implantação, né? Essa ideia de uma CONAI intermediária que faz um balanço da aplicação do plano e ajusta rumos é muito importante. A proposta de um plano decenal de educação tem como objetivo dotar o país de uma política mais constante para o setor, criando uma proteção contra questões político-ideológicas. Que essas questões relativas ao PNE nos coloca diante dos desafios que é de avançarmos de um cenário de políticas de governo para um cenário de políticas de Estado para a educação, tendo o PNE, como eu já disse, como epicentro dessas políticas. Como é que nós vamos fazer para que
os pontos centrais do plano, e aí eu diria financiamento e gestão, sejam de fato cumpridos, que eles não estejam à mercê de uma mudança de governo, porque a essência da ideia de plano é que nós construamos uma estabilidade, uma espinha dorsal da política educacional que transcenda os limites de um governo. E a nossa experiência tem sido, às vezes até o próprio governo que aprova o plano não cumpre, né? Quanto que nós temos que investir na creche, na pré-escola, no ensino médio, para que seja de qualidade, né? A creche, qual que é o tamanho da sala, tamanho da escola, equipamentos, materiais, água, luz, professor, profissionais da educação, carreira. A Comissão de Comunicação e Direito Digital realizou uma audiência pública nesta segunda-feira para debater um projeto que estabelece diretrizes para a divulgação de crimes violentos em escolas. O debate contou com a participação das empresas de redes sociais e de representantes da sociedade civil. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou infelizmente em casos de violência, essa matéria sempre irá passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. A necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo eficaz, ágil, e a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão
melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível. Amanhã deve ser apresentado o plano de trabalho para o principal projeto de regulamentação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. O texto já recebeu mais de 1.400 emendas. A regulamentação da reforma tributária está em debate no Congresso Nacional. O projeto mais importante está em análise no Senado e já recebeu mais de 1.400 emendas. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, deve apresentar o plano de trabalho para análise do texto na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A reforma prevê a substituição de 5 tributos por 3. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. O projeto de regulamentação traz uma longa lista de exceções e alíquotas especiais. Em evento em Roma, na Itália, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que ainda não há consenso sobre a proposta, mas adiantou que o texto deve ser aprovado ainda em 2024. Nós estamos otimistas de que tenhamos a aprovação até o final do ano desse projeto de lei complementar e possamos virar essa página, aguardar o período de transição e fazer valer um sistema tributário melhor do que o anterior, que é nisso que verdadeiramente nós acreditamos. Eu creio que até o final do ano a gente quer ver pelo menos essa parte da regulamentação, lembrando que é 108, esse é o PL 168. 108 ainda está na Câmara, portanto esse dificilmente será aprovado até o final do ano. Mas a parte mais consistente que está concentrada no 68, eu creio que nós acabaremos dentro desse ano. A Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho que realizou 21 audiências públicas para debater a proposta. O senador Exalci Lucas, que coordena o grupo, defendeu que o projeto seja votado também na CAI e não apenas na CCJ, como está previsto. Mas eu entrei com requerimento para a gente oficialmente tramitar pela CAI. A CAI é a Comissão de Assuntos Econômicos, é de mérito. A CCJ é constitucionalidade. Não tem sentido o governo e o presidente Rodrigo insistir em que essa matéria só tramite na CCJ. Então nós vamos botar esse requerimento em votação. O texto tramitava em regime de urgência constitucional e chegou a trancar a pauta de votações do plenário do Senado, mas o governo decidiu retirar a urgência. Nós tiramos, mas isso não pode ser lido como vamos deixar para quando quiser. Nós queremos votar a reforma e o senador Rodrigo Pacheco tem esse compromisso com ele próprio, com o governo e com o país, porque a reforma é boa para todo mundo, de a gente terminar essa votação até dezembro. Lembrando que, como ela iniciou na Câmara, ela volta para a Câmara. Alguns pontos de destaque da reforma tributária. Cesta básica. A lei complementar vai definir a lista de produtos que terão alíquota zero. Remédios para doenças graves, como câncer, devem ter alíquota zero. Medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual terão desconto de 60% no imposto. Combustíveis e lubrificantes terão tratamento diferenciado. A cobrança será monofásica, quer dizer, em uma única etapa da cadeia produtiva. Passarão a pagar IPVA os veículos aquáticos e aéreos, como jatos, helicópteros, iates e jet skis. O imposto será progressivo conforme o impacto ambiental do veículo, ou seja, quem polui mais, paga mais. Profissionais liberais pagarão 70% da alíquota padrão do IVA. Nós precisamos facilitar a vida de quem trabalha no Brasil, principalmente dos exportadores, do empresariado brasileiro. É muito importante a aprovação da reforma tributária brasileira, criando novos conceitos de tributos no Brasil. Dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado.
No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da instituição fiscal independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do produto interno bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então, esses dois principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1% e em 2026 chegue ao patamar de 84,1%. Agora vamos falar das eleições municipais. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, nós somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas, a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, que temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje, na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher, e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios.
O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ensejar a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. Quem, por algum motivo, não votou no primeiro turno das eleições, será que pode votar no segundo turno? Pode sim, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. Em 51 municípios brasileiros, as eleições ainda não acabaram. No dia 27 de outubro, os eleitores vão voltar às urnas nesses locais para escolher o prefeito entre os 2 candidatos mais bem votados no primeiro turno. As orientações para o segundo turno são as mesmas do primeiro. Depois de se informar sobre os candidatos e decidir para quem você vai dar seu voto, confirme seu local de votação e compareça entre 8 e 17 horas pelo horário de Brasília, levando um documento oficial com foto. Quem estava viajando ou por qualquer motivo não participou do primeiro turno, também pode votar, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência. O prazo para justificar é de até 60 dias após cada turno. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo para celular e-Título ou apresentando um formulário de requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser impresso a partir do site do Tribunal Superior Eleitoral ou dos tribunais regionais ou obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral, além dos próprios locais de votação. Quem não votar nem justificar pode pagar uma multa de cerca de R$ 4,00 e regularizar a situação. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A educação ficou pequena dentro da criatividade que a criança tem, que o jovem tem. O jovem ele é muito maior do que a educação que está posta aí. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a Festa da Humanidade de Produção de Conhecimento Contemporâneo. Eu acho que a escola está aí querendo formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente está vivendo. A gente aprende a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação para a prova, para passar na prova, um vestibular, e esquece do lado humano, daquelas coisas que você vai ter que aprender socializar, aprender o natural. A moçada hoje diz, não é isso, né? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2, a consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Olhando para trás, o senhor acredita que as críticas direcionadas ao presidente do Roberto Campos foram justas? Pesando esses ataques, o senhor avalia que a permanência do presidente foi o melhor para a economia brasileira? Com o senhor na presidência do Banco Central, o que mais podemos ter de colaboração para
chegarmos ao mesmo patamar de 2008, com Lula. O que mais pode ser feito com o senhor no Banco Central? O senhor é um homem equilibrado, mas como o senhor vai lidar quando figuras históricas do PT não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas? Como o senhor vai lidar com isso? Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que, ao entrar no Banco Central, fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente ao tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de duas plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral, ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos, então, de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente, a gente tem basicamente duas vias de tratamento para a depressão: farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado, e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então é aí um ponto que a gente chega
né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio então a ideia de da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia então de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então, que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias. O paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia. No dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão o psiquiatra fazia algumas avaliações. Depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca, né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia após a sessão. E esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo, que o uso tradicional foi o que veio antes.
né? É o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões, elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né? Desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios, o fogo começa por causa de raios, se alastra na vegetação que está seca ainda, porque isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra. E o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela. Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. Começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates
e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Olá, são 9h17 e nós voltamos à nossa transmissão ao vivo, porque nesse momento está começando a reunião da Comissão de Infraestrutura. Os senadores devem votar o projeto que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, o PATEM. Acompanhe. O projeto de autoria do senador Paulo Paim, que é uma questão de emergência para a aplicação de recursos em costas e áreas danificadas. E que talvez as Vossas Excelências pudessem até relatar. Perfeito. Porque é um projeto pacificado que atende às questões lá do Rio Grande do Sul e depois passariam para o item 1 da pauta. Perfeito. Se tiver concordância aí dos outros. Perfeito. Os senhores senadores e senadoras que concordam com a inclusão extra-pauta desse projeto apresentado pelo senador Otto Alencar, permaneçam como se encontram. Está aprovado. A presente reunião é destinada à deliberação de matéria apresentada à comissão. Ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade dos senadores votarem por meio de aplicativo Senado Digital, em caso de deliberações nominais. Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo serão chamados para que declarem votos verbalmente. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio de recursos levantando a mão no chat da ferramenta para os senadores que participam remotamente. Conforme o pedido do senador Otto Alencar, ele pediu uma inversão de pauta com a concordância do senador Laércio. Então, eu solicito que o senador Otto Alencar assuma aqui a presidência enquanto eu faço a leitura do projeto de lei. Agradeço ao nosso presidente, o senador Confúcio, a compreensão. O projeto do senador Paulo Paim é um projeto de alto alcance social e passo a palavra ao senador para que possa fazer a relatoria em condição extra-pauta nesse momento. Perfeitamente. Esse projeto, o objetivo dele é fazer uma alteração no marco geral da Lei de Saneamento Básico, justamente visando atender os casos de calamidade que não estava previsto na lei, e o governo tem necessidade de fazer um desembolso de recursos para o Rio Grande do Sul, neste momento, e assim nós vamos direto à análise,
que o senador já explicou devido à urgência. De acordo com o artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Infraestrutura opinar sobre matérias pertinentes a obras públicas. Tendo em vista a decisão da Câmara, a decisão dessa comissão tem caráter terminativo. Serão analisados preliminarmente os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição. Entendemos que o PL 3875/2024 atende aos preceitos constitucionais de formais concernentes à competência da União para instituir diretrizes para saneamento básico, artigo 21, inciso 20º, para legislar sobre defesa civil. Do ponto de vista material, o projeto contribui para a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 3º, bem como para garantir o desenvolvimento nacional, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos. Objetivos fundamentais do país, explicitados nos incisos 2, 3 e 4. A proposição se revela adequada também quanto à juridicidade, meio escolhido é apropriado ao objetivo pretendido, o conteúdo possui generalidade e se mostra harmônico com os princípios gerais do direito. Consideramos o projeto adequado também nos aspectos regimentais e técnica legislativa. Assim, eu vou saltar alguns parágrafos, que são mais citações legislativas, e vou entrar já na página 4, na página 4, o último parágrafo. Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, o Brasil teve em 2023 maior número de desastres, eventos adversos, que provocam significativas perdas humanas, materiais, econômicas e ambientais. Do registro histórico, 1.161 eventos. Desses, 716 foram associados a eventos hidrológicos, como enchentes e inundações. A evidência mais marcante disso é a devastação causada a partir de abril de 2024 pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O último boletim, divulgado em 20 de agosto pelo governo estadual, informa que 478 dos 497 municípios gaúchos foram atingidos, olha bem a quantidade, 478 municípios dos 497 foram atingidos. Cerca de 2,4 milhões de pessoas foram diretamente afetadas. Para além das graves perdas econômicas e sociais experimentadas pelos gaúchos, 183 pessoas perderam a vida, 806 ficaram feridas, 27 permanecem desaparecidas. A reconstrução do Estado levará décadas e custará bilhões de reais. Esses indicadores apontam para a escala e a magnitude do desafio que a sociedade brasileira tem pela frente, que tende a agravar-se em razão dos efeitos das mudanças climáticas, que tornarão os eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos. Outro agravante é, como salientado na justificação do projeto, a baixa organização e institucionalização do componente de drenagem de águas fluviais urbanas pelas prefeituras, pelos prestadores de serviços e pelos órgãos reguladores. Ao dispensar alguma das condicionantes para a alocação de recursos federais, o projeto torna mais inclusivo o acesso ao financiamento público. A medida visa facilitar o acesso a recursos financeiros por municípios em situação de emergência e ou calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo Federal, ou que sejam suscetíveis a eventos extremos, como enxurradas e inundações. Destina, deste modo, a localidades que enfrentam condições críticas de infraestrutura, garantindo maior flexibilidade nas implementação de obras que mitiguem os efeitos dos desastres naturais e beneficiando os municípios menores e menos estruturados, que frequentemente têm dificuldade de cumprir todas as exigências burocráticas. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 3.875 de 2024. Esse é o relatório, senhor presidente.
Quero agradecer ao nobre senador Confúcio Moura e perguntar à mesa, à secretaria, se existe quórum para apreciação da matéria. Acabamos de ter, senador. Acabou de chegar o completador. Me informa aqui o nosso assessor que acabou de ter quórum suficiente para apreciação da matéria, que é terminativa nessa comissão. Sendo terminativa, eu coloco em votação. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Votação nominal. É votação nominal? Temos que abrir a votação. Então, votação nominal. Pensei que era... Bom. Então, os senadores que estão presentes no sistema remoto podem votar a matéria. Votação nominal, sendo necessário o quórum suficiente de votação nominal. Então, eu peço à mesa que abra a votação para que todos os senadores possam votar. Essa matéria é muito importante. É um projeto encaminhado pelo nobre senador Paulo Paim e vai atender vítimas dessas tragédias ambientais que têm acontecido no nosso país, em várias áreas, pelas alterações climáticas completamente causadas, na maioria das vezes, pelo próprio homem, não só o desmatamento, como a questão dos incêndios florestais e várias outras ações que são nefastas ao clima e também alterações climáticas que ocorrem no nosso país. Eu vou passar a presidência para o nosso amigo e querido presidente, senador Confúcio, para que ele continue presidindo, enquanto eu posso proceder à votação da matéria. Obrigado. De nada. Bem, está aberto o processo de votação. Eu solicito a nossa secretaria que acione todos os senadores que já registraram presença e mesmo aqueles que não registraram presença, para que a gente possa fazer essa votação o mais rapidamente possível. Marcelo Castro já votou. Vamos, assim, acionar os gabinetes. Nós temos ainda um projeto de lei que será ainda será debatido. Então, nós temos, assim, uma certa urgência nessa votação. Muito bem. Então, enquanto o pessoal vai votando, eu passo a palavra para o senador Esperidião Amin, que está aguardando remotamente. Com a palavra, o senador Esperidião Amin. Presidente, bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, relatar a Vossa Excelência muito rapidamente que a nossa sessão, que Vossa Excelência me concedeu o privilégio de presidir na terça-feira passada, versando sobre combustível marítimo, foi realmente muito proveitosa, e deixar consignado que eu apresentei um requerimento para que em abril do ano que vem, nós realizemos uma sessão de atualização das informações e das questões que foram levantadas na sessão de terça-feira passada. Uma rápida explicação. Em março do ano que vem, nós teremos deliberação da Organização Marítima Internacional a respeito de combustível marítimo e como é que este novo combustível marítimo vai se configurar. Em resumida colocação ainda, a Europa pretende dinamizar o hidrogênio verde, cuja tecnologia de produção hoje envolve grande consumo de energia elétrica para transformar o hidrogênio em hidrogênio verde, usando assim uma linguagem bem simples. Enquanto que nós, que somos pioneiros no biocombustível, o etanol no Brasil é coisa da década de 70. Somos pioneiros nisto. Este combustível também é de baixo carbono, de baixa emissão. E, portanto, há um conflito de interesses. De qualquer maneira, para saber qual foi a deliberação e o que nós devemos fazer para evitar
uma redução da nossa competitividade na exportação, porque mesmo que a exportação seja da Bahia, ou do Ceará, ou de Santa Catarina, as nossas rotas marítimas são as mais longas. Portanto, se houver a criação de uma multa por uso de combustível considerado inadequado, nós seremos os mais penalizados, reduzindo, portanto, a nossa competitividade no comércio internacional. Isso é a prestação de contas. Segundo, quero dizer que votarei a favor deste projeto, bem relatado por Vossa Excelência, em boa hora pedida prioridade pelo senador Otto Alencar, mas quero deixar consignado o meu pedido. Desde já, estou me inscrevendo para discutir o projeto, o item número 1 da pauta, para defender a emenda 2 de minha autoria. Muito obrigado. Obrigado, senador Paulo Esperidião Amin. Eu quero ver o painel para saber a evolução da votação. Ainda está muito longe. Vamos precisar telefonar mesmo. Um a um, que o pessoal estava todo mundo desmobilizado, né? Todos desmobilizados, que não estava previsto esta sessão de hoje, mas devido a 2 projetos extremamente interessantes e urgentes, tivemos necessidade de fazer essa convocação extraordinária. Então, o pessoal ainda está senhor presidente, movimentando, né? O nosso assessor informa que, embora não esteja presente aí presidindo, eu continuo presidente. Verdade. E não posso votar. A Vossa Excelência pode votar e ainda não votou. Já votei. Já votou agora? Mas não votei, não? Eu não votou, não. Que negócio é esse? Interessante, viu? Se eu tivesse votado. 867. 45. E agora? Rapaz. Pronto? Está votado. 7, 8. Faltam 4. O Cajuru está sempre... É só dar um toquezinho, Cajuru vota. Né? Jaime Campos também é só acessar que ele vota rapidinho. Senador Amin pede uso da palavra novamente. Senador Amin, Vossa Excelência pode usar a palavra. Está com a palavra, senador Esperidião. Senador Esperidião, está à sua disposição. Eu gostaria apenas de discutir, defender a minha emenda. Já é oportuno isso? Porque na realidade quem está na presidente. Já que a discussão do projeto do senador Laércio? Eu não sei se assim... Pode mesmo sem ser lido? Se ele não leu ainda. Ou se o senhor quiser, passa a palavra para o senador Laércio fazendo a leitura. Eu vou fazer o seguinte, Esperidião. O senador Laércio, ele quer fazer a leitura primeiro? E logo após ele fazer a leitura, Vossa Excelência é o primeiro a falar. Tá bem? Tá feito. Muito obrigado. Combinado. Senador Laércio, para ele ganhar tempo, enquanto a gente atinge o quórum aqui, Vossa Excelência pode iniciar a leitura. Daqui a pouco o senador Otto vem aqui fechar essa votação, tá, senador Otto? Fechar a votação. Tá bem. Eu vou passar a palavra para o senador Laércio de Oliveira para fazer a leitura do seu projeto, o projeto de lei 327/2021, que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, chamado abreviadamente de PATEM, que altera as leis 13.938, de 14 de abril de 2020, a lei 11.484, de maio de 2007, e a lei 9.991, de 24 de julho de 2000. Com a palavra, senador Laércio. Enquanto isso, vamos votando. Bom dia, senador Confúcio Moura. Agradecer demais a sua gentileza, a sua presteza,
a sua atenção com as conversas que tivemos nos últimos dias. Como sempre, o senhor se portando de uma forma muito generosa, muito atenciosa para com todos nós, mas representando todos que fazem essa comissão, eu queria externar os meus sinceros agradecimentos à Vossa Excelência. Quero cumprimentar o senador Otto Alencar, líder do governo, presente aqui nesta comissão, os nossos colegas que participam através do sistema remoto, cumprimentar toda a imprensa que está aqui presente, todos os assessores que estão participando também dessa comissão e todos que participam aqui da equipe de apoio dessa comissão. Vou ao relatório, senhor presidente, vou fazer um relatório completo, porque é um tema extremamente importante nesse momento que o Brasil atravessa, e com a sua autorização farei o relatório na íntegra. Venho ao exame desta Comissão de Serviços de Infraestrutura o projeto de Lei 327 de 2021, que institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, PATEM. O PL possui 4 capítulos. O capítulo número 1 abrange os artigos 1º ao 4º. O artigo 1º institui o Programa de Aceleração da Transição Energética, PATEM, e define que o Poder Executivo indicará os órgãos responsáveis pela regulamentação, supervisão e execução do PATEM. O artigo 2º estabelece os objetivos do PATEM, que incluem o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável, a aproximação entre financiadores e empresas interessadas, a utilização de créditos detidos por pessoas jurídicas de direito privado junto à União como forma de financiamento e a promoção da geração e do uso eficiente da energia de baixo carbono por meio de projetos sustentáveis, alinhados aos compromissos de redução da emissão de gases de efeito estufa assumidos pelo Brasil. O artigo 3º define os projetos de desenvolvimento sustentável como aqueles destinados a obras de infraestrutura, pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica que proporcionem benefícios socioambientais ou mitiguem impactos ao meio ambiente. Também identifica os setores prioritários para esses projetos. O artigo 4º estabelece que o PATEM será composto pelo Fundo de Garantia para o Desenvolvimento Sustentável, chamado de Fundo Verde, e pela transação tributária condicionada ao investimento em desenvolvimento sustentável. O capítulo 2º do Fundo de Garantia para o Desenvolvimento Sustentável, Fundo Verde, artigos 5º a 14º, cria o Fundo Verde, a ser administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com o propósito de garantir, total ou parcialmente, o risco dos financiamentos concedidos por instituições financeiras para o desenvolvimento de projetos no âmbito do PATEM. Os créditos detidos por pessoas jurídicas de direito privado perante a União serão utilizados para compor o Fundo Verde. O capítulo 3º da transação tributária condicionada ao investimento em desenvolvimento sustentável, artigos 15 e 16, permite que pessoas jurídicas com projetos de desenvolvimento sustentável aprovados submetam propostas de transação individual de débito perante a União, suas autarquias e fundações públicas. O capítulo 4º promove alterações na Lei 11.484 para incluir acumuladores elétricos e seus separadores no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e na Lei 9.991 de 2000 para permitir que as distribuidoras de energia possam aplicar recursos de eficiência energética para instalar sistemas de geração de energia renovável em edificações pertencentes a associações comunitárias de natureza jurídica de direito privado sem fins lucrativos para atendimento a beneficiários da tarifa social de energia elétrica, bem como atender objetivos do PATEM. O artigo 19º determina a vigência na data de sua publicação.
Na sua essência, o PATEM busca incentivar o desenvolvimento de projetos sustentáveis relacionados a fontes de energia renovável, de tecnologias limpas e de ações que beneficiem o meio ambiente, por meio de instrumentos como Fundo Verde, Fundo de Garantia administrado pelo BNDES e a transação tributária condicionada a investimentos em desenvolvimento sustentável. Essas medidas têm o objetivo de promover a transição energética e a sustentabilidade ambiental. Após recebimento pela mesa, a proposição foi encaminhada para apreciação desta comissão, seguindo posteriormente para o plenário do Senado Federal. No dia 5 de setembro do exercício corrente, realizamos audiência pública para debater o PL aqui nesta comissão e recebemos todos os agentes interessados na matéria. Foram apresentadas 12 emendas ao projeto de lei, conforme relato a seguir. A emenda número 1, do senador Zequinha Marinho, busca estabelecer obrigatoriedade de contratação da energia elétrica das usinas de recuperação energética de resíduos sólidos pela compra direta realizadas pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica. A emenda número 2, do senador Esperidião Amin, visa permitir a utilização dos instrumentos propostos para, na região carbonífera e no carvão mineral, sob denominação de carbono sustentável. A emenda número 3, do senador Irajá, altera a Lei 14.300 de 2022, que trata da micro-região e mini-geração distribuída, para estender o prazo de 12 para 30 meses, para o início da injeção de energia por mini-geradores de fonte solar e, consequentemente, manter a isenção de pagamento pelo custo das redes de transmissões e distribuição de energia até 2045. A emenda número 4, do senador Zequinha Marinho, altera a Lei 9.991 de 2002 para permitir a utilização de recursos de eficiência energética em edificações de associações comunitárias e em comunidades populares de baixa renda, sob determinados condicionantes. A emenda número 5, do senador Fernando Farias, busca ampliação dos créditos que podem ser utilizados, considerando os prejuízos fiscais como parte dos que seriam elegíveis ao PATEM. A emenda número 6, do senador Eduardo Gomes, visa permitir a transferência de cotas do Fundo Verde entre empresas com a mesma raiz de CNPJ, desde que não tenham sido dadas como garantia. A emenda número 7, do senador Eduardo Gomes, foi retirada pelo autor. A emenda número 8, do senador Eduardo Gomes, e a emenda número 10, do senador Fernando Farias, buscam ampliar a possibilidade de serem elegíveis aos instrumentos do PATEM as usinas hidrelétricas acima de 50 MW de capacidade instalada e consideram a execução de obras de modernização de parques de produção energética de matriz sustentável como projetos de desenvolvimento sustentável. A emenda número 9, da senadora Daniela Ribeiro, e a emenda número 11, do senador Rogério Carvalho, acrescentam novo inciso 5 ao artigo 3º, parágrafo 1º, para que sejam elegíveis ao PATEM infraestrutura, serviço e sistema de transporte público ou de interesse público que promovam descarbonização e eficiência energética. A emenda número 12, da senadora Rosana Martinelli, de forma similar à emenda número 1, busca estabelecer a compra de energia elétrica a partir de usinas de biodigestão anaeróbica ou de recuperação energética de resíduos sólidos, por meio de contratação antecipada e vinculada ao contrato de concessão. Para tanto, traz como instrumento de organização o uso de consórcios públicos, mas que, igualmente ao que se observou anteriormente, ancora os custos no consumidor de energia elétrica. Passemos à análise, senhor presidente. Compete à Comissão de Serviços de Infraestrutura, nos termos do artigo 104, analisar as matérias que lhes são submetidas. Sob a nossa ótica,
não acreditamos haver óbice quanto à constitucionalidade formal ao PL 327 de 2021. É competência privativa da União legislar sobre energia e sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, conforme artigo 22, inciso 4 e 7 da Constituição Federal de 88. Uma vez que a matéria está de acordo com o disposto no regimento interno do Senado Federal, consideramos que atende ao requisito da regimentalidade. Também atende aos requisitos de boa técnica legislativa que preceitua a Lei Complementar 95 de 1998. O PL 327 de 2021 também atende aos critérios de inovação do ordenamento jurídico vigente, é compatível e alinhado ao ordenamento legal, bem como observa atributo. Passemos ao mérito. O Congresso Nacional, assim como este colegiado, tem se dedicado às pautas voltadas para a emergência climática, a transição energética e a economia de baixo carbono. Aprovamos recentemente os marcos legais do hidrogênio verde e de baixo carbono e do combustível do futuro, e estamos nos debruçando sobre o marco legal da geração de energia eólica offshore e do mercado de carbono. Trata-se de um grande esforço para permitir os investimentos na infraestrutura para a transição energética profunda no Brasil, para além dos passos que já demos e concluímos, e que nos tornou uma referência em economia de baixo carbono. A proposta do PATEM visa auxiliar em um dos entraves da economia verde. Os projetos de energia e de descarbonização em diversos setores industriais são intrinsecamente intensivos em capital, demandando esforço significativo dos agentes para que possam viabilizar seus projetos. O mecanismo de fundo de aval proposto poderá ser utilizado para a redução dos riscos e da incerteza e, assim, fazer com que mais projetos se tornem viáveis. Portanto, a proposta busca combater os impactos adversos causados pelas mudanças do clima e contribui para o protagonismo do Brasil no fortalecimento de matriz energética de baixo carbono. Foram apresentadas 12 emendas, sendo uma delas retirada pelo autor. A despeito de serem notadamente meritórias, fazem-se necessárias algumas considerações. A proposta de compra compulsória de energia elétrica, prevista nas emendas número 1 e 12, pode ser considerada uma intervenção demasiadamente danosa para o outro lado. Os consumidores de energia elétrica do mercado regulado, atendidos por uma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica que implemente essa modalidade de compra de energia. Atualmente, há mecanismos que podem ser utilizados para incentivar a fonte elencada pela emenda. A Lei 13.203, de 2015, prevê o valor máximo entre valor anual de referência e o valor anual de referência específica a ser utilizado na contratação de empreendimentos, como o que se busca incentivar. A coluna dorsal do PATEM, vale registrar, está na economia verde e de baixo carbono. Em relação à emenda número 2, a previsão de geração de fontes de baixo carbono é suficiente para atender ao anseio que o parlamentar busca, desde que seja descarbonizada a geração a partir do carvão mineral. O PL originalmente já prevê a utilização do PATEM para descarbonização, portanto, suficiente para permitir que ativos hoje poluentes busquem a realização de captura e armazenamento geológico de dióxido de carbono, se tornando fontes limpas. Dessa forma, a emenda, caso acatada, poderia abrir caminho para greenwash, o que se pretende evitar nos projetos sob instrumentos do PATEM. Por força do que estabelece o artigo 7º, inciso 2º da Lei Complementar 95, de 1998,
Consideramos que a emenda número 3 não pode ser acatada pelo fato de ter sido recentemente deliberada no plenário do Senado Federal por meio do projeto de lei 528 de 2020. A emenda número 4 anseia utilização de recursos para finalidade nobre, mas cujos efeitos não parecem ser efetivos quanto à eficiência energética. A emenda número 5 pode ter impacto fiscal significativo. Dessa forma, careceria de adequação quanto a despesas e receitas. A emenda número 6 pode ter complexidade demasiada para implementação, fator pelo qual mantenho o texto tal qual remetido pelo plenário da Câmara dos Deputados nesses quesitos. A emenda número 8 e a emenda número 10 são meritórias, acatadas na forma de emenda de relator, para que possa abranger a geração por fonte hidrelétrica entre os projetos prioritários elegíveis ao PATEM. Conforme as emendas número 9 e número 11, o setor de transporte também é objeto da pauta verde. Consideramos que projetos de infraestrutura, serviço e sistema de transporte público ou de interesse público que promovam descarbonização e eficiência energética possam ser prioritários, portanto, acatadas na forma de emenda do relator. Adicionalmente, fruto de audiência pública por nós realizada nesta Comissão de Serviços de Infraestrutura, estamos propondo emenda de relator para que a geração de energia nuclear seja incluída dentre os projetos de desenvolvimento sustentável. Com relação à geração de energia nuclear, não é preciso muito esforço para se concluir que é uma das alternativas mais eficientes de se gerar grandes quantidades de energia sem a emissão de gases de carbono. Ainda sobre a transição energética, podemos destacar o relevante papel do gás natural na substituição de outras fontes fósseis mais poluentes, com custos competitivos para toda a cadeia. Dada a sua capacidade de substituir o baixo custo, Dada a sua capacidade de substituir a baixo custo outras fontes, o gás natural consegue reduzir a pegada de carbono no ciclo de vida dos setores em que ele é utilizado e, assim, permitindo acelerar a redução da emissão de dióxido de carbono, sobretudo nos processos industriais e no segmento de transporte. Por isso, o gás natural é apontado como um dos combustíveis da transição energética no curto e médio prazo e com efeitos positivos nos elos adjacentes que precisam manter competitividade frente aos pares internacionais. Como já citamos, o marco legal do hidrogênio podemos aqui reprisá-lo como importante e, para além, a sinergia que ele apresenta com a indústria do gás natural. O hidrogênio usado atualmente é aquele produzido a partir da reforma a vapor de gás natural ou outros hidrocarbonetos. Com a utilização de sequestro geológico de carbono prevista no combustível do futuro, teremos um hidrogênio de baixo carbono produzido a partir do gás natural e capaz de auxiliar na descarbonização de indústrias energointensivas e poluidoras. Além disso, o gás natural constitui insumo básico de diversos processos industriais e o aumento da sua oferta poderá contribuir para o desenvolvimento econômico e social através da instalação de novas indústrias que o utilizam como matéria-prima ou fonte de calor em processos industriais. Bom dia, senhor. Uma das primeiras modificações está na alteração da redação do artigo 3º, deixando claro que projetos que tenham como objeto o aumento da oferta de gás natural e da infraestrutura necessária para a comercialização de gás natural serão também considerados projetos de desenvolvimento sustentável.
Estamos também propondo a inclusão do novo capítulo com diversas medidas destinadas a fomentar o mercado do gás natural. Como agente do setor de energia e que milito para seu aperfeiçoamento ao longo das últimas décadas, fui procurado por diversos agentes que salientaram a necessidade de medidas legais complementares à nova Lei do Gás para a obtenção de um mercado interno competitivo e de maior dimensão no segmento do gás natural. Em consequência, dirigimos correspondência aos agentes públicos e privados, solicitando sugestões de medidas que incentivem a expansão dos sistemas de escoamento do gás natural e de outros mecanismos que confiram maior flexibilidade e dinamismo ao mercado do gás natural. As contribuições recebidas foram bastante úteis. Haverá aumento da produção de gás natural associado ao petróleo em campos marítimos situados na região do pré-sal, para lograr a otimização do seu aproveitamento, sem a qual não será possível reduzir os elevados níveis de reinjeção de gás natural nesses campos de petróleo. É preciso ação decisiva do governo. Em diversos casos, a reinjeção do gás natural se apresenta como a melhor alternativa para o país, pela impossibilidade de ser comercializado quando existe nível elevado de contaminante, que torna economicamente viável a sua movimentação e processamento. Há casos, contudo, que a reinjeção do gás natural ocorre pela falta de infraestrutura necessária à sua comercialização ou pela falta de mercado para a sua comercialização, em termos competitivos com outros energéticos concorrentes. Dessa forma, vislumbramos que há uma falha de mercado que não permite o melhor aproveitamento dos recursos naturais nacionais, destacadamente o gás natural conhecido e produzido, porém reinjetado por conta da ausência de condições que favoreçam a sua disponibilidade ao mercado brasileiro. Dentre essas medidas, deve ser exigido que as unidades marítimas empregadas na produção de petróleo tenham capacidade para fazer o escoamento do gás natural, desde que essa solução seja técnica e economicamente viável a critério da ANP, ainda que também possua equipamentos para fazer a sua reinjeção no reservatório. Outra questão que precisa ser endereçada para facilitar o aproveitamento do gás natural produzido no país está no desenvolvimento de instalações de estocagem subterrânea de gás natural. O gás natural produzido no Brasil vem geralmente associado ao petróleo. Isso impede que o fluxo do gás natural produzido possa ser controlado em função do aumento ou diminuição do seu consumo, o que dificulta a sua comercialização. Esse problema é geralmente resolvido com o emprego de instalação de estocagem subterrânea de gás natural. Contudo, uma das dificuldades que se desenvolver essas instalações no Brasil está no custo de transportar o gás natural até essas instalações e depois até a unidade consumidora. Por esse motivo, está sendo proposta a criação do regime tarifário especial para o transporte do gás natural em gasoduto que tenha como origem ou destino instalação de estocagem subterrânea de gás natural ou que envolva percurso de curta distância dentro de um mesmo estado. Para o caso de empreendimentos consumidores localizados dentro do mesmo estado, no qual se encontra a fonte supridora de gás natural, está sendo proposto que a remuneração do serviço de transporte passe a guardar maior proporcionalidade com a distância ou fator locacional, reduzindo o peso do total da base regulatória de ativos na determinação da tarifa, o fator postal. Em sendo a distância inferior a 5 quilômetros, penso que a remuneração do transporte seja integralmente baseado no fator locacional, expurgando o segundo componente,
o fator postal em sua totalidade. Essa proposta visa estimular a ligação ao sistema de transporte de empreendimentos que poderiam facilmente não ser conectados pela via de gasodutos dedicados de distribuição. A não conexão ao sistema de transporte de empreendimentos que consomem gás natural deve ser evitada porque reduz a quantidade de usuários do sistema de transporte e aumenta o custo do uso desse sistema pelos usuários que não possuem igual alternativa. Além disso, empreendimentos não ligados ao sistema de transporte ficam restritos a uma única fonte de suprimento, estando mais sujeitos a risco de falha de fornecimento de gás natural e de oportunidades de contratação de outras fontes que possam ter menor custo, o que também deve ser evitado. Considero importante que haja atenção aos demais modais de transporte de gás natural, que não apenas o gasoduto. Trata-se do modal rodoviário de gás natural na forma comprimida, GNC, ou liquefeita, GNL, com o emprego de carretas adequadas para tanto. Uma das dificuldades existentes é a incerteza jurídica sobre a possibilidade de as unidades de compressão ou de liquefação de gás natural serem ligadas por duto próprio a qualquer fonte de suprimento. Assim, proponho que o titular da unidade de compressão ou liquefação passe a ter o direito de construir gasoduto dedicado para ligar a sua instalação a qualquer fonte de suprimento de gás natural, limitando a uma distância de 5 quilômetros, ressalvado o poder da ANP de autorizar extensões mais longas. De forma um tanto semelhante, os produtores de biometano, que enfrentam incertezas jurídicas para construir gasodutos próprios destinados a movimentar o biometano até unidades de compressão ou liquefação, bem como a gasodutos de transporte ou de distribuição. Por esse motivo, estamos propondo dar a esses agentes o direito de construir os próprios gasodutos para essa finalidade. No caso da ligação a gasodutos de transporte ou de distribuição, estamos propondo que esse direito fique condicionado a que o produtor de biometano e a empresa titular do gasoduto de transporte ou de distribuição, com o qual se pretenda fazer a conexão, não cheguem a um acordo no prazo de 180 dias sobre as condições comerciais da construção e uso do gasoduto a ser construído. Ainda, como forma de fomentar a comercialização de GNC e GNL, está sendo proposta, de forma temporária, a redução a zero da alíquota dos tributos federais incidentes na importação ou aquisição do mercado interno de insumos, bens, partes, peças e produtos intermediários destinados à fabricação de ônibus, caminhões, tratores e escavadeiras movidos a esses combustíveis. Isso permitirá substituir a importação de diesel consumido por esses veículos por gás natural produzido no Brasil. Trata-se de mais uma demanda importante para estimular o aumento da oferta de gás natural. Segundo algumas projeções, a demanda de gás natural para consumo em veículos pode chegar a 40 milhões de metros cúbicos por dia, com substancial redução do nível de emissão de CO2 e particulados, comparados com a situação baseada em consumo. De outro lado, reconhecemos hoje a necessidade de aumentar a concorrência no mercado de gás natural. Ativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data de 22 de outubro. A aprovação da ata. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas números 57, 58 e 59, realizadas em 15 e 16 de outubro. As senhoras e senhores
Senadoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial. Eu gostaria de prestar aqui alguns esclarecimentos. No dia de ontem, senador Exalci, eu conversei com o senador Vanderlan, que então me solicitou que presidisse essa reunião em parceria com Vossa Excelência para darmos curso às deliberações que faríamos no dia de hoje, inclusive sobre um requerimento de autoria da senadora Damares e pedindo que eu conversasse com a senadora Damares, inclusive para que transformássemos o requerimento de convocação em convite, o que a senadora Damares imediatamente concordou, porque na Comissão de Assuntos Econômicos essa transformação de convocação para convite em caso de ministros. E, ao mesmo tempo, acabei de tomar ciência que outra senadora entrou também com um requerimento em igual sentido, mas já como convite. Portanto, vamos votar conjuntamente os dois requerimentos. Entendo também que a pauta estabelecida para o dia de hoje, portanto, será o item 1 de autoria do senador Esperidião Amin, Jorge Seife e senadora Ivete Silveira, relatado pelo senador Laércio Oliveira, e eu farei uma inversão da pauta, se o senador Exalci concorda, para que eu possa relatar o projeto de minha autoria no item 2, já que ele não é terminativo, e logo a seguir, então, daremos curso à pauta, fazendo com que o item 2 se torne o item 3, o item 3 se torne o item 4, o item 5 se torne o item 2 e o item 6 se torne, permaneça como o item 6, que é exatamente o requerimento da eminente senadora Damares e da outra senadora Augusta Brito. Dos objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião é destinada à deliberação destas matérias e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre que de modo semipresencial e contará com a possibilidade de senadores, e aqui eu vejo que a própria senadora Damares já está conosco aqui remotamente, o senador Esperidião Amin já está também conosco remotamente, já está com a mão levantada, e logo a seguir passarei a palavra ao senador Esperidião Amin. Com as possibilidades de votarem por meio de aplicativos do Senado Digital em caso de deliberações nominais. Aqueles que não conseguirem registrar seu voto no aplicativo serão chamados para que declarem verbalmente sua preferência e seu voto. As inscrições para uso da palavra podem ser realizadas por meio de recurso de levantar a mão, como fez já o eminente senador Esperidião Amin, ou no chat da ferramenta para os senadores que participam remotamente. Então, eu passo inicialmente a palavra ao senador Esperidião Amin. As especificidades. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de apenas pedir um esclarecimento. O item 1, que está apenas em caráter de turno suplementar, uma vez que houve acordo, será votado logo depois do primeiro, que foi o seu pedido? Perdão, o primeiro item, que é o item exatamente do PL 6012, será o item 1. A inversão que fizemos é com relação ao item 2. Pois não.
O item 1 nós vamos votar normalmente, como está pautado. Aí no item 2 faremos a inversão com o projeto da senadora Damares, para que o senador Exauci assuma a presidência e eu possa relatar, e aí eu volto a assumir a presidência para poder dar curso à sessão de hoje. Muito obrigado, está esclarecido. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Presidente. Com a palavra, senador Exauci. Gostaria de fazer aqui algumas observações. Bem, primeiro, quero aqui registrar que no plano de trabalho que nós elaboramos, do grupo de trabalho da reforma tributária, aqui na CAI, nós estabelecemos, inclusive, a leitura do relatório do grupo hoje, dia 22. Mas a pedido do presidente Vanderlan, em função da questão remota, que as pessoas estão ainda no segundo turno das eleições, pediu que eu adiasse a leitura para a próxima semana. Então, na terça-feira, nós faremos aqui a apresentação. Foram 21 audiências públicas, das quais muitas observações importantes, né, que nós vamos colocar no relatório, algumas propostas, inclusive, de mudança. Então, para alertar os membros da CAI, que na terça-feira, então, nós faremos a leitura de todo o relatório do grupo de trabalho. Mas também quero informar, presidente, e pedir o apoio de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é membro da CAI, inclusive, né? Poderia também ser o relator aqui sem nenhuma dificuldade. Mas eu fiz um requerimento e devo colocar em votação também na terça-feira. Vou pedir o presidente Rodrigo para votar. Porque é o seguinte, essa matéria tributária, o PLP 68... Aqui no regimento do Senado, o artigo 99 diz assim: a Comissão de Assuntos Econômicos compete opinar sobre proposições pertinentes a seguintes assuntos. Tem vários itens. O item 4 diz assim: tributos, tarifas, empréstimos, compulsório, finanças públicas, normas sobre direito tributário, financeiro, econômico, orçamentário, juntas comerciais, conflito de competência entre o Distrito Federal, dívida pública, fiscalização e tal. Então, é uma coisa assim muito importante, em termos de mérito, passar por essa comissão. Eu sei do interesse, né, de votar essa matéria com muita urgência, e nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, não é postergar ou dificultar a aprovação, muito pelo contrário, mas acho que Vossa Excelência poderia, nessa comissão, inclusive, conversando lá com o presidente, relatar aqui também. Por mais que a gente tenha feito 21 audiências públicas, são tantas observações que essa comissão precisaria deliberar sobre elas. Assuntos assim, e Vossa Excelência deve ter acompanhado algumas das audiências. Eu sempre fiz questão de pedir para todos os segmentos, olha só, foram 21 audiências, em média 12 segmentos que apresentaram, então dá o quê? 21, mais quase 400 segmentos foram ouvidos aqui. Então, a gente vai apresentar um relatório bem consistente. Eu pedi que todo mundo apresentasse a emenda, colocando no texto da Câmara a sugestão e uma justificativa muito óbvia e didática, que qualquer parlamentar pudesse entender sobre isso, porque a gente sabe que é uma matéria complexa, né? Nem todo mundo é especialista nisso, mas na prática mexe no bolso de todo mundo. Então, só pedindo a Vossa Excelência, né, o apoio, porque eu vou pedir para votar, mas eu acho que é uma coisa tão óbvia que deveria passar aqui. E assim, aproveitando todas as audiências, né? Então, só para dizer a Vossa Excelência que eu apresentei esse requerimento e dia 29, terça-feira, a gente faz a leitura do relatório. Senador Exauci, eu vou fazer o comentário não na qualidade de presidente da CAI, porque este comentário cabe ao nosso eminente senador e presidente efetivo da CAI, o senador Vanderlan. Primeiro, reconhecer o belíssimo trabalho que sempre foi feito pela CAI, seja sob a coordenação do senador Efraim Filho, quando da emenda constitucional, seja agora sob a sua coordenação enquanto regulamentação da reforma tributária.
No entanto, Vossa Excelência, tanto quanto eu, sabe que cabe ao presidente Rodrigo Pacheco, no seu despacho, definir a tramitação das matérias nas comissões, de acordo com o entendimento da mesa. À época, o senador Rodrigo Pacheco fez um despacho para tramitação exclusiva na Comissão de Constituição e Justiça, dando à CAI a mesma formatação que foi dada na emenda constitucional, que performou muito bem. Eu acho que o trabalho que a CAI desempenhou sob a coordenação do senador Efraim fez importantíssimas e relevantes recomendações à emenda constitucional. Muitas das propostas oriundas da CAI foram absolvidas pela CCJ, entraram no texto do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, foram aprovadas na CCJ e depois confirmadas no plenário, numa ampla negociação com os partidos, com as lideranças e com os senadores e senadoras do nosso plenário, o que acabou viabilizando o voto majoritário que aprovou a emenda constitucional. No processo de emenda constitucional, como nós sabemos, funciona o sistema de peso e contrapeso no sistema bicameral entre Senado e Câmara, ou seja, apenas aquilo que for convergente pode ser promulgado. Portanto, acabou havendo uma ampla negociação pelo presidente do Senado com o presidente da Câmara para que houvesse entendimento sobre o texto e que pudéssemos votar a matéria. Pois bem, assim foi feito e assim foi votada a emenda constitucional na Câmara, acordada com o Senado da República, o que viabilizou a promulgação da PEC. Neste caso do PLP, nós funcionaremos um pouco diferente, porque nós somos aí, no caso, a casa revisora. Nós teremos que negociar o nosso texto com a Câmara e com o Executivo. Por quê? Porque restará à Câmara a palavra final sobre o PLP. Diante da seguinte hipótese: o texto que veio da Câmara versus o texto que sairá do Senado, e a Câmara poderá optar ou por um ou por outro, de acordo com a maioria do entendimento do plenário da Câmara dos Deputados. E aí vai a sanção do senhor presidente da República, que sancionará com vetos ou sem vetos o projeto de lei de regulamentação que irá à sanção do presidente da República. Em função disso, o presidente Rodrigo chamou a si a negociação com todos esses poderes envolvidos, o Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Poder Executivo, Ministério da Fazenda, etc., e está na construção desse entendimento, para que as mudanças que, porventura, venham a acontecer no Senado sejam efetivas. Mas eu acolho a indicação de Vossa Excelência, semana repassada ou retrasada, no plenário, Vossa Excelência já se manifestou sobre o tema. O presidente Rodrigo Pacheco acolheu a posição de Vossa Excelência, mas não definiu sobre a matéria. Eu ainda não estive com o senador Rodrigo Pacheco, tendo em vista que sofri uma cirurgia de emergência na coluna para a remoção de uma hérnia de disco e um cisto, e eu estou com exatamente 13 dias de operado, mas já estou aqui, graças a Deus, bem melhor, e já podendo exercer as funções agora que estou efetivamente indicado e designado relator na CCJ. Tanto é
que aproveito aqui até para dizer em antemão que hoje à tarde devo estar entregando à CCJ o plano de trabalho da reforma, da regulamentação da reforma tributária, para que amanhã, na sessão da CCJ, ele possa constar em pauta. Estarei hoje com o presidente Rodrigo Pacheco tratando da matéria e vou ser, inclusive, portador da fala que Vossa Excelência executou ainda há pouco, para mais uma vez dizer ao presidente da sua pretensão. Mas recebo, acolho o registro e quero aqui destacar o importante trabalho que Vossa Excelência vem fazendo à frente como articulador aqui da Comissão de Assuntos Econômicos. Presidente, só um detalhezinho importante. Veja bem, na medida que um tema como este, de tamanha importância, e Vossa Excelência tem noção da importância da reforma tributária, mas o que acontece? Nem todo mundo está na CCJ. Nós temos diversos parlamentares que não são da CCJ. Não tem sentido uma matéria de tamanha importância ser votada em plenário, sem um debate maior. É evidente que quem participa da CAI, grande parte dos senadores tem uma tendência, conhece do meio, entende um pouco das matérias econômicas e financeiras e tal. Aqui é uma comissão de mérito. Então, o mérito da reforma tributária, ela precisa ser discutida na CAI, e não na... mas foi feito várias audiências. Foi. A gente conclui aqui, mas eu acho que os parlamentares da CAI precisam se manifestar sobre isso. Vou colocar 2 pontos aqui que talvez a gente não tenha observado na emenda constitucional, né? Porque um espírito da reforma não é quebrar ninguém, nem desativar qualquer atividade econômica. Mas eu posso dizer a Vossa Excelência que na área de terceirizados, vou dar um exemplo aqui no caso dos condomínios, só em Brasília tem milhares de condomínios. Essas empresas não vão mais prestar serviço para os condomínios, porque como não tem crédito de serviço, elas terão aí um aumento de 26% ou 25%, e na prática os condomínios passarão a contratar as pessoas diretamente e que não seja mais através de empresa. O simples, nós temos um problema sério, porque nós não podemos descaracterizar o simples. Se uma emenda constitucional proíbe qualquer incentivo ou até crédito presumido, fica difícil de você encontrar algumas soluções. Mas eu digo assim, é importante, em função da importância da matéria, que mais parlamentares participem. Então é só o apelo que eu faço. Vossa Excelência já se comprometeu a concordando que cada vez mais todos os parlamentares participem. Aliás, o plenário é a última instância no Senado, exatamente porque os 81 senadores lá estão representados e o plenário tem, de acordo com o regimento da Casa, espaço para os senadores apresentarem as suas emendas em tempo próprio. Isso, inclusive, gera a necessidade de que a matéria retorne à comissão para receber parecer de emendas apresentadas em plenário. Portanto, eu acolho a colocação de Vossa Excelência. O presidente Rodrigo Pacheco já está informado da pretensão de Vossa Excelência, mas, repito, nós estamos às vésperas do início do mês de novembro. O Senado da República anunciou, desde quando chegou esta matéria, em agosto, de que faria um esforço para fazer a votação desta importante matéria logo após o segundo turno das eleições, por entender de que é uma matéria exatamente que precisa da participação efetiva dos senhores senadores e senhoras senadoras, que não o faria em período eleitoral em função das ausências. O faria no regime de urgência, emergência, da necessidade que o país tem de poder receber essa regulamentação, mas, ao mesmo tempo, com a cautela e a responsabilidade de quem tem que entregar uma regulamentação que faça sentido e que esteja comprometida com os fundamentos de uma reforma que seja simplificadora, que seja neutra do ponto de vista tributário, que respeite a questão
da segurança jurídica da matéria, da transparência e da questão federativa. Tanto é que no nosso plano de trabalho nós estamos estabelecendo 2 reuniões temáticas no plenário, a pedido do presidente Rodrigo Pacheco, uma para ouvirmos os governadores que representam os estados e uma para ouvir representantes dos municípios através das suas entidades, com um número de representantes tanto para a federação quanto para a frente dos municípios, para atendermos os grandes, os médios e os pequenos municípios, com representação numa audiência pública em plenário, onde todos os senadores também participarão. Portanto, o presidente Rodrigo está com essa preocupação presente, mas, mais uma vez, acolho as palavras de Vossa Excelência. Mais uma vez quero aqui reconhecer o belíssimo trabalho que a CAI sempre tem trazido para a questão tributária, e nós estaremos aqui em sintonia com o presidente Vanderlan, com Vossa Excelência e com todos os membros da CAI, para que possamos aproveitar não só a sapiência, a sabedoria, o conhecimento, a experiência de vida dos senhores e senhoras senadores em relação à questão tributária. Eu, entendendo da matéria, vamos ao item 1, líder Otton, para podermos dar início à pauta deliberativa. O item 1 é um turno suplementar do substitutivo oferecido no projeto de lei número 6012 de 2023, que altera a Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, que institui o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios e da outras providências. E a Lei 14.161, de 2 de junho de 2021, que institui e regulamenta o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, para assegurar que os recursos do PRONAMP sejam permanentes. A autoria são de diversos senadores, senador Esperidião Amin, senador Jorge Seife, senadora Ivete Silveira. Observação: até o momento não foram apresentadas emendas em turno suplementar. Portanto, a matéria ainda está em discussão. Esclareço que poderão ser ofertadas emendas ao substitutivo até o encerramento dessa discussão, vedada a apresentação de novo substitutivo integral. Com algum senador deseja fazer uso da palavra, senador Esperidião Amin está com a mão levantada para fazer uso na discussão. Não é isso, senador Amin? O senhor pede a palavra para discutir a matéria. Com a palavra o senador Esperidião Amin para discutir a matéria. Senhor presidente, na verdade, em primeiro lugar, quero agradecer pelas observações que Vossa Excelência fez. O projeto realmente está absolutamente pacificado e, salvo a apresentação de alguma emenda, eu creio que posso considerar que o governo, que tinha algumas questões a discutir, concordou. E o que nós podemos dizer, em resumo, é o seguinte: o PRONAMP foi uma extraordinária proposta apresentada na época da pandemia. O governo investiu quase 41 bilhões de reais para formar uma garantia de empréstimo à micro e pequena empresa. Com a baixa alavancagem, os bancos emprestaram 41,5, ou seja, emprestaram o dinheiro da garantia. Esse dinheiro está retornando. E a proposta original é que o retorno do dinheiro, ou seja, o pagamento dos empréstimos, que podem ser prorrogados em alguns casos,
seria utilizado, esse valor seria utilizado para amortizar a dívida pública. Ou seja, esterilizaria o programa. E o próprio governo, com medo dessa esterilização, tomou iniciativa, senador Eduardo Braga, de destinar partes desse retorno para o Pé de Meia, que é um programa meritório, muito meritório, especialmente com vistas à profissionalização no ensino médio da nossa juventude. Ensino médio que hoje é alvo dos maiores percentuais de evasão. O que nós conseguimos fazer em acordo com o nosso líder, agora afastado e muito bem substituído pelo senador Otto Alencar, que deve ser também o cirurgião do tornozelo do senador Jacques Wagner. O meu receio é que o cirurgião possa prolongar por prazo indefinido, como muitas vezes mencionou Tarso Genro. O senhor lembra do que ele falava? Dos dotes de cirurgião do senador Otto Alencar. Eu sempre me coloquei em defesa do senador Otto Alencar, mas não posso deixar de registrar esse temor. Mas o que eu quero dizer, o acordo é o seguinte, coisa de Rio Jordão, né? Lado A e lado B do Rio Jordão. Pois é. 50% para o Pé de Meia e 50% para o microcrédito. Ou seja, foi feito esse acordo e eu espero que o senador Otto Alencar não questione o acordo que foi celebrado margens do Rio Jordão. E, sem dúvida alguma, muito necessário, haja vista, para concluir, que até nesse incidente de São Paulo, são recursos do Pronamp que serão utilizados para mitigar os prejuízos dos comerciantes com aquela queda de energia elétrica. Como no Rio Grande do Sul, então é um programa vivo, e mantê-lo vivo com esses recursos eu acho que é de interesse de todo o Brasil, repito, porque todos nós sabemos que o microempresário, o microcrédito, que se falam, afinal, um abastece o outro, são grandes geradores e mantenedores de emprego. Então, eu supondo que vai haver acordo, a começar pela atitude do senador Otto Alencar, que certamente vai preservar esse acordo feito com a liderança do governo, eu quero agradecer. E se por acaso houver alguma surpresa, eu vou procurar defender. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o senador Otto, eu queria fazer também um comentário. O Pronamp foi um programa aprovado aqui por esta casa para que tivéssemos um fundo garantidor que pudesse ser alavancado pelos bancos. Qual foi o grande equívoco do governo passado? O governo passado, em vez de usar o fundo garantidor como fundo alavancador de empréstimos e fazendo com que o fundo fosse apenas a alavanca do percentual de inadimplência, o que potencializaria e muito o tamanho do financiamento e o número de micro e pequenas empresas que fossem beneficiadas, permitiu que o fundo passasse a ser o fundo financiador. E aí o empréstimo passou a ser equivalente a R$1 que era representado no fundo garantidor. Ora, isso tornou o Pronamp efetivo, mas muito menor do que ele poderia ter sido. Agora, quando estamos restabelecendo o novo Pronamp, é fundamental, senador Otto, que o governo chame os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, BASA, e faça com que esses fundos sejam efetivamente fundo garantidores. Ora, se a inadimplência no setor de micro e pequenas empresas representam 10% do fundo,
Portanto, ele pode ser multiplicado por 10. E aí, os 50% que será destinado ao pé de meia não fará nenhuma diferença para os micro e pequenos empresários, porque o fundo será multiplicado por 10. Portanto, 50 multiplicado por 10 equivale a 500% do que nós financiávamos no Pronamp original. Então, é apenas para dizer a Vossa Excelência que, neste momento, substitui o sempre competente líder Jacques Wagner, mas com não menos competência e não menos brilhantismo e com uma larga experiência nesta casa, de que é preciso conversar tanto com o ministro da Fazenda como com o novo presidente do Banco Central, para que este fundo garantidor seja efetivamente garantidor e que seja alavancador, e que os bancos oficiais tenham prioridade na aplicação, porque o que aconteceu no fundo originário, no Pronamp, é que quem teve prioridade para aplicar o recurso foi o Banco Itaú, foi o Banco Bradesco, foram os bancos privados, nada contra os bancos privados, só que eles não usaram o fundo, senadora Margarete, como fundo garantidor, e sim como fundo financiador. É esse o reparo, porque acho que existem milhões de brasileiros, milhares de brasileiros que querem empreender, que sonham em poder realizar uma vida no empreendedorismo e que dependem de uma linha de crédito que possa dar suporte a essa iniciativa. Eu ouço o eminente líder Otto Alencar. Senhor presidente, meu estimado e querido amigo senador Eduardo Braga, a explicação, a explanação de Vossa Excelência é professoral. Realmente, naquele momento, houve esse equívoco. E agora, com a nova lei aprovada, e vamos aprovar, e o senador Espírito Amin foi um grande defensor disso, deve-se fazer também justiça ao hoje governador Jorginho Melo, que foi ele, naquela época, que levantou essa questão e nós aprovamos aqui. Eu acho que o fundo garantidor ele tem que ser o garantidor desses empréstimos todos e realmente essa questão da micro e pequena empresa, que tem uma inadimplência muito pequena, vai ter recurso suficiente para financiar o pé de meia. O programa Pé de Meia é um grande programa. No meu estado, o programa Pé de Meia vai dar condição a 416 mil estudantes da rede básica que não precisam mais fazer bico ou trabalhar e deixar a escola. É um programa de uma sensibilidade muito grande. E no caso da assunção agora da liderança do governo, o nosso querido ex-governador e senador Jacques Wagner teve que fazer uma cirurgia no retropé. E o Espiridião Amin, como sempre, agudo e querer desqualificar a minha condição de médica, de ortopedista, da área do quadril e da bacia, eu não poderia nunca operar o pé do Wagner. Eu me especializei em prótese do quadril. Se o Espiridião Amin tiver algum problema na articulação do quadril, eu posso atender, inclusive fazer a intervenção cirúrgica, como já fiz em várias pessoas. E ele tema permanentemente, senador Eduardo Braga, senadores e senadoras estão aqui, a qualquer pessoa que chega ali no túnel do tempo, eu vou ao lado dele andando, e essa pessoa tem uma claudicação, manca um pouquinho, ele diz que foi eu que operei, que é uma injustiça com alguém que foi professor concursado da Universidade Federal da Bahia, que dei 20 anos aula, que operei centenas de pessoas com ótimos resultados. Então, eu quero rebater o Espiridião Amin, dizer que vou me esforçar para suprir a ausência do líder do governo, senador Jacques Wagner, que fez um trabalho meritório, e nesses 2 anos o governo federal, o governo da União, o governo do presidente Lula, a quem eu agradeço também a distinção de me indicar, me convidar para ficar no lugar do Wagner,
nesses 2 anos, tanto na Câmara como no Senado, aprovou todas as matérias de relevo e de interesse do governo e também do nosso país. Então, eu acho que o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, deu resposta a tudo aquilo que foi enviado. E uma dessas matérias, ela foi relatada, a PEC, por Vossa Excelência. A PEC da reforma tributária, agora Vossa Excelência vai relatar a lei complementar da reforma tributária. Eu quero dizer da minha admiração, Vossa Excelência, pela sua competência, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de trabalho e de conseguir dar forma ao que veio para apreciação no Senado Federal. O senador Exalci fala sobre a questão de levar essa lei complementar à Comissão de Assuntos Econômicos. Várias audiências foram feitas, discutidas. Eu acho que na Comissão de Constituição e Justiça, estando sob a relatoria de Vossa Excelência, contempla perfeitamente e nós vamos discutir e provavelmente aprovar ainda esse ano essa lei complementar, claro, com uma evidente negociação com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, com o relator da Câmara, para que as alterações que foram feitas aqui, com possibilidade de melhorar, inclusive, a letra da lei que veio da Câmara, seja acatada lá e não modificada e alterada, deixando da mesma forma como foi encaminhada para o Senado. Que essa é a grande questão que está em discussão. Portanto, quero agradecer a oportunidade de rebater o Espiridião a mim e dizer a ele que isso não vai absolutamente deslustrar a minha imagem de cirurgião e professor da Universidade Federal da Bahia. Eu quero dizer que Vossa Excelência não precisa rebater, porque a intenção do senador Espiridião Amin é de que tamanha é a sua competência na cirurgia do quadril, na cirurgia das áreas lombares, etc., que ele está querendo estender a sua atuação para a área de tornozelos, sem que isso implique, obviamente, em nenhuma complicação para o nosso queridíssimo Jacques Wagner, que nós queremos que esteja o mais rápido possível restabelecido e de volta à nossa casa, porque ele é um craque, não é? E fará muita falta a seleção que joga aqui no Senado em favor do povo brasileiro. Quem mais torce pela volta imediata dele sou eu, porque é muito trabalho. E obrigado pelas palavras sobre a minha pessoa. Eu passo a palavra pela ordem de inscrição ao senador Exalci. Então, com a permissão do senador Exalci, passo a palavra ao nosso sempre competente, sempre muito atuante senador Nelsinho Trade. Senador Eduardo Braga, minha consideração aqui é como médico. Ao lado da nossa referência médica aqui no Senado, todo mundo que tem um problema sempre pergunta para o Otto. Como Vossa Excelência está substituindo o líder Jacques Wagner, a minha recomendação, apesar do pouco tempo, menos de experiência que Vossa Excelência tem, é que Vossa Excelência passe longe do centro cirúrgico. Por quê? Qualquer complicação que, porventura, e Deus queira que não tenha, possa vir a ter, vão imputar isso à vossa presença, porque Vossa Excelência está substituindo Jacques Wagner. E qualquer situação que venha retardar o retorno dele, vão falar que foi Vossa Excelência que fez. Senador Nelson, qual é a especialidade de Vossa Excelência? Eu sou urologista. Urologista. E ortopedista. Quando a gente foi atender o senador Cid Gomes, ele lá no torpor do seu desmaio perguntou pra gente qual era a especialidade nossa. Eu estava do lado quando disse urologista, não. Quando ele ouviu que eu era urologista e ortopedista, ele levantou na hora e foi embora. Ficou bom, não precisou nós fazermos nada, não é isso? Mas deixa eles falar, né, Otto? Era isso. Com a palavra o senador Exalci. Obrigado, presidente. Bem, eu ia falar sobre esse projeto, mas antes de falar sobre o projeto, como o senador líder agora do governo, Otto Alencar, colocou a questão da reforma tributária, eu quero dizer a Vossa Excelência, né, como líder do governo,
e gostaria que Vossa Excelência fosse mais flexível, não é? Vossa Excelência precisa ser bastante flexível. Nós precisamos votar essa matéria, mas precisamos de dar a todos os parlamentares, principalmente o pessoal da CAI, a possibilidade de decidir essa matéria. O mérito da matéria é CAI, né? A Comissão de Assuntos Econômicos, então a área tributária está aqui. Então eu vou, como pedir ao presidente aqui, pedir a Vossa Excelência, que ponderasse um pouco essa questão da tramitação aqui na CAI. Ninguém quer postergar ou dificultar a aprovação, muito pelo contrário, somos todos aqui favoráveis à reforma. Mas são muitos ajustes e o pessoal da CAI precisa entender realmente as propostas. Nós vamos apresentar dia 29 o relatório, a pedido do presidente Vanderlan, que a data seria hoje. Ele me pediu que ia apresentar só dia 29 com a presença dos parlamentares. Então, eu tenho um requerimento que vou pedir ao presidente Pacheco para colocar em votação, no pedido de passar para cá e também a discussão. E pode ser, óbvio, o ideal é que o próprio Eduardo Braga, que também é da CAI, pudesse ser o relator, sem nenhuma dificuldade, para a gente poder realmente esgotar essa matéria e entregar realmente para a Câmara um texto compatível. Mas eu queria aqui reforçar com o relator essa matéria. Vossa Excelência já sabe da emenda que apresentei. Essa matéria do Pronamp trata de empresa, de microempresa. Eu sou defensor do pé de meia, mas acho que pé de meia não resolve nada, muito pelo contrário. Ninguém segura um aluno do ensino médio por causa de R$200. O que falta no ensino médio é internet, é laboratório, é esporte, é cultura, é uma educação que seja atrativa realmente para o aluno ficar na escola. Hoje não é. Vossa Excelência do setor empresarial sabe das dificuldades hoje de mão de obra qualificada. A área de tecnologia, nós temos mais de 500 mil vagas. Em Brasília, só em Brasília, nós precisamos de 100 mil vagas de tecnologia. Não tem mão de obra, né? Então, a área de indústria, saiu agora o relatório, precisar de não sei quantos milhões aí de técnico, não temos. E nós não conseguimos chegar a 10% ainda dos jovens fazendo curso técnico, porque equivocadamente interpretaram a reforma do ensino médio de forma equivocada. Então, a minha emenda que eu apresentei para o senador Leste, achei que ele ia acatar assim tranquilamente, porque ele é do setor empresarial e produtivo, é que esse pé de meia fosse destinado aos alunos da educação profissional, tendo em vista que são recursos das pequenas e microempresas, do Pronamp. Mas foi rejeitado, evidente que não é, eu faço aqui mais uma vez o apelo para que Vossa Excelência pudesse resolver, porque nós precisamos fortalecer a qualificação profissional. Esse é o grande gargalo do Brasil hoje, mão de obra qualificada. Então, era o comentário que eu faço desse relatório. Acho que não vai ser votado hoje, né? Eu queria prestar um esclarecimento. A emenda que Vossa Excelência apresentou, ela já foi prejudicada com a votação do substitutivo que aconteceu sobre essa matéria, portanto, essa emenda é uma matéria vencida. Se Vossa Excelência... E como não apresentou-se emenda no turno suplementar, o que faremos encerrando a discussão, nós vamos declarar de que não houve apresentação de emendas e o substituído é dado como definitivamente adotado no turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284, e a matéria será a Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Portanto, não há emenda apresentada. A emenda que o eminente senador Isalci faz menção já foi deliberada em reunião anterior e prejudicada quando apresentado o substitutivo, que será, daqui a poucos minutos, dado como adotado pela CAI, portanto aprovado, porque não houve nenhuma emenda, e será encaminhado para a Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis a serem adotadas, que obviamente é colocar em pauta e levar a matéria à votação do plenário. Se Vossa Excelência quer concluir? Eu gosto de sempre, independente de acatar ou não a emenda, me posicionar, porque realmente é o grande gargalo no país e a gente precisa ter atenção especial para isso. Não é dando dinheiro somente para aluno que vai resolver a questão da educação no Brasil, muito pelo contrário. Mas tem lá realmente os motivos. Realmente a educação básica também precisa de apoio, a evasão é muito grande. Não só a evasão, mas hoje 70% dos alunos saem do ensino médio sem saber matemática, 60% saem sem saber português.
Na realidade, essa é a educação brasileira de hoje, mas agradeço as ponderações. Eu achei que quando o Espírito a mim colocou, eu achei que seria adiada a discussão, mas sem nenhuma dificuldade. Não, ao contrário. Tá. Então, encerrada a discussão, eu gostaria apenas, antes de encerrar a discussão, senador Laércio, destacar novamente o que falei ainda há pouco, até para ficar muito claro depois da colocação do senador Isalci. Mesmo ficando 50% do fundo garantidor do Pronamp, se o fundo garantidor for alavancado em função da baixa inadimplência que acontece para o financiamento de micro e pequenas empresas, isto significará que nós estaremos aumentando e não diminuindo o recurso para as micro e pequenas empresas, podendo inclusive alcançar 500% de aumento. Para isso, é importante, líder Otton, que o ministro da Fazenda, que o ministro chefe da Casa Civil, que o presidente do Banco Central possam atuar junto ao Banco do Brasil, junto à Caixa Econômica Federal, junto ao Banco do Nordeste, junto ao Banco da Amazônia, que são bancos públicos, para que eles possam funcionar como fundo garantidor junto a esses bancos, o Pronamp possa funcionar, e com uma alavancagem de 5, 6, 7, 8, 10 vezes na proporção do tamanho da sua inadimplência, para que os micro e pequenos empresários tenham um aumento na linha de crédito e, ao mesmo tempo, os 50% do recurso originário possa atender uma demanda e uma carência gravíssima do povo brasileiro, que é o abandono do ensino médio, tá certo? Por parte de alunos que se desinteressam pela necessidade de poder trabalhar para ajudar no sustento da sua família. O Pé de Meia vem exatamente nesse sentido, para garantir a presença e a participação desse jovem na conclusão do ensino médio, a fim de que ele possa ingressar numa universidade e ter uma profissão que o possa levar ao mercado de trabalho, seja até como um microempreendedor individual, se for o caso. Dito isso, encerrada a discussão, então, proclamo o resultado. Não tendo sido oferecidas emendas ao substitutivo, é dado como definitivamente adotado em turno suplementar, sem votação, de acordo com o artigo 284 do Regimento Interno do Senado da República. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências. Eu peço a inversão da pauta aqui neste item, como nós combinamos no início, para que eu possa relatar. Eu passo, então, a presidência ao eminente senador Isalci, para que eu possa funcionar como relator nesta matéria. Bem, item 5, projeto de lei 1765/2019, não terminativo. Altera a Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, para prorrogar o prazo de vigência da não incidência do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, a FRMM, previsto no artigo 17, Lei 9.432, de 8 de janeiro de 97. Autoria da Câmara dos Deputados, a relatoria do senador Eduardo Braga. Relatório favorável ao projeto com 2 emendas que apresenta, e pela rejeição das emendas 1, 2 e 3 da CI. Observação: a matéria foi apreciada na Comissão de Infraestrutura, com parecer favorável ao projeto com as emendas 1 a 3 da CI. Concedo, então, a palavra ao relator, senador Eduardo Braga, para a leitura do relatório. Eminente presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a necessidade, a importância e a urgência desse relatório é exatamente em função de que a Amazônia brasileira, nesse momento, uma grande seca, uma estiagem, que agora veio uma notícia alvissareira de que nas últimas 2 semanas, finalmente, o Rio Negro, o Rio Solimões e o Rio Madeira sustentaram
uma elevação da sua cota ainda muito modesta, apenas alguns centímetros, mas é um indicador de que nós estamos saindo do fundo do poço ou do fundo da estiagem com o início das chuvas e com o início da elevação. No entanto, como 95% da logística naquela região, e o senador Laércio conhece bem, depende da navegação fluvial, o Fundo da Marinha Mercante é essencial para o financiamento de equipamentos mais modernos que consigam navegar mesmo nos rios com menos água e com maior quantidade de carga, fazendo com que a produtividade e a logística não seja penalizada. Em função disso, apresento um relatório que diz o seguinte: vem a exame a esta comissão o projeto de lei número 1765 de 2019, de iniciativa do deputado Júnior Ferrari, que visa prorrogar o prazo de não incidência do adicional do frete para renovação da Marinha Mercante, o AFREM, sobre as cargas com origem ou destino nas regiões Norte e Nordeste do país, até 8 de janeiro de 27, nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre. Apresentada em 26 de março de 19, a proposta foi aprovada pela Câmara e remetida ao Senado em 7 de julho de 22. Nesta casa, a matéria foi despachada para análise na Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde foi aprovada, vindo em seguida o exame desta Comissão de Assuntos Econômicos. Não cabe aqui a decisão terminativa. A matéria está estruturada em 3 artigos, sendo que o primeiro deles veicula o seu objetivo. O segundo altera a lei, artigo 11 da Lei 11.482 de 2007, que trata de matérias tributárias diversas, e o terceiro é a cláusula de vigência imediata. A alteração promovida pelo PL prorroga até 8 de janeiro de 27 o benefício que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário. O texto, aprovado pela Câmara, inclui um parágrafo para criar uma regra de transição. O montante do benefício será reduzido em pelo menos 10% ao ano a partir de 8 de janeiro de 2022. A Comissão de Infraestrutura foi aprovada com 3 emendas, uma emenda de mérito e 2 emendas de redação, na forma do relatório do senador Lucas Barreto, designado relator ad hoc. A emenda número 1 da Comissão de Infraestrutura altera o artigo 2 do projeto para prever que até 31 de dezembro de 2031 não incidirá o adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante sobre as mercadorias cuja origem ou destino final seja porto localizado na região norte e nordeste do país, elevando o prazo de isenção em 4 anos, em função de que a tramitação do projeto retardou exatamente os próprios 4 anos. Então, repondo apenas o prazo originário do projeto, porque o projeto, lamentavelmente, ficou parado no período da pandemia. Nós perdemos quase 1 ano e meio com o projeto parado e isso acabou retardando o prazo. As emendas 2 e 3 da Comissão de Infraestrutura trazem alterações meramente redacionais. Nesta comissão, não foram apresentadas outras emendas nos termos regimentais. Da análise, nesta Comissão de Assuntos Econômicos, consoante ao artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, analisaremos os aspectos econômicos e financeiros da proposição, bem como os seus demais aspectos. O histórico da intervenção econômica com vistas à obtenção de recursos para a Marinha Mercante Brasileira é longo.
o Fundo da Marinha Mercante e a taxa de renovação da Marinha Mercante, mais tarde rebatizada Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante, foram criados em 1958 e tiveram suas regras revistas diversas vezes. Em 21, como dito, após inúmeras alterações, em vez de ser prorrogado mais uma vez o prazo de isenção da medida provisória, o AFREM entrou nas discussões no âmbito do projeto do BR do Mar, governo passado, o que resultou na lei que instituiu o programa de estímulo ao transporte por cabotagem. Na ocasião, estendeu-se de 8 de janeiro de 27 a isenção para as regiões norte e nordeste do país. O projeto de lei, em análise, portanto, nova isenção de tributo até a data já contemplada pela lei do BR do Mar, com a ressalva de que este benefício será reduzido em pelo menos 10% a partir de 2022. Nós já estamos em 24. Contudo, como se pode notar, o prazo do benefício tem sido prorrogado, sempre faltando poucos dias para o seu fim, o que gera uma sensação de insegurança jurídica e econômica no mercado de transporte das regiões Norte e Nordeste, podendo evitar que isso se repita, antecipando desde já o prazo para a continuidade da isenção tributária com as cláusulas previstas. Ao analisar a matéria, a CI entendeu pelo mérito da propositura, atendendo a atitude que endossamos, uma vez que o Norte e o Nordeste do Brasil possuem baixa representatividade na indústria naval. Afinal, os estaleiros se concentram na região Sudeste, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Além do mais, o Norte e o Nordeste já sofrem com custos logísticos maiores devido ao seu afastamento geográfico dos pontos de maior oferta e demanda de diversos produtos. Assim, de fato, parece apropriado que os habitantes e empresas dessas regiões não sofram o encargo de financiar o Fundo da Marinha Mercante, e em especial em função das estiagens que têm alcançado essas regiões de forma repetida em 2023 e em 2024, as duas maiores estiagens da história dos últimos 150 anos da Amazônia. Quanto ao impacto deste projeto sobre o Fundo da Marinha Mercante, FMM, o fundo continua a oferir mais receita com os recursos já empregados no passado, ou seja, amortizações e juros de empréstimo, do que com a arrecadação presente do adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante, AFREM. A título de exemplo, no primeiro trimestre de 2023, foram repassados 500 milhões e 900 mil ao Fundo da Marinha Mercante, que, por sua vez, recebeu 875 milhões de financiamentos já contratados, dos quais 147 milhões e meio de juros. Assim, ratificamos que os recursos necessários para o desenvolvimento da indústria naval podem ser obtidos por outras vias, mormente pela boa gestão do dinheiro já disponível no Fundo de Marinha Mercante. Finalmente, considerando que o prazo de 8 de janeiro de 27, intento do PL original, já foi alcançado pelo artigo 24 da Lei do BR do Mar, entendemos oportuno rejeitar todas as emendas na Comissão de Infraestrutura, a fim de que o prazo seja de pronto prorrogado para 31 de dezembro de 2031, em ampliação ao prazo vigente, mantendo as remissões às leis 11.482 de 2007 e também, por isso, propomos a revogação explícita do artigo 24 da Lei 14.301, que é a BR do Mar, que foi instituída em 7 de janeiro de 2022. Diante do exposto, votamos pela rejeição das emendas 1, 2 e 3 da CI
e pela aprovação do PL número 1765 de 2019 e das seguintes emendas. Desse ao artigo 2º do projeto de lei 1765 de 2019, a seguinte redação. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. Artigo 11 da Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 11. O prazo previsto para o artigo 17 da Lei 9.432, de 8 de janeiro de 1997, fica prorrogado até 31 de dezembro de 2031 nas navegações de cabotagem, interior fluvial, longo curso e lacustre, desde que a origem ou destino final seja porto localizado na região norte ou nordeste do país. Emenda cai. Insira-se o artigo 3º ao projeto de lei 1765 de 2019, renumerando o atual artigo 4º como artigo 3º, fica revogado o artigo 24 da lei número 14.301, de 7 de janeiro de 2022. É esse o voto, senhor presidente, é esse o parecer. A matéria está em discussão. Com a palavra, nosso líder. Parabenizar aí o senador Eduardo Braga pelo relatório. Na verdade, essa não incidência, ela, no caso aí, amplia até 2031, que seria até 2027. Mas nós concordamos com o relatório e nós encaminhamos a posição favorável ao projeto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, então encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas 4 e 5 da CAI. A matéria vai ao plenário. Devolvo a presidência ao senador Eduardo Braga. Bem, amigos, item 3. Agradecendo aos senhores e senhoras senadores, agradecendo ao líder Otto pelo apoiamento. O item 3 é não terminativo. Projeto de lei 2241 de 2022. Acrescenta dispositivo ao artigo 18 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, para condicionar o recebimento de recursos públicos a compromisso de adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra abuso sexual. Câmara dos Deputados, senadora Damares, a relatora. Parecer favorável ao projeto com uma emenda de sua autoria. Passo a palavra à eminente relatora, senadora Damares. Qual é esse? Ele tá esse aqui, ó. Era o item 2. Não estou lhe ouvindo, tem que apertar o botãozinho do microfone. Ok, está ouvindo agora? Agora sim. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Estou longe. Estou participando da festa da democracia, indo a diversos estados nesse segundo turno. E aqui, presidente, um destaque: muitas mulheres concorrendo no segundo turno, inclusive em capitais. Estou muito feliz, mas vou levar depois a minha preocupação com episódios de violência política contra a mulher, jamais vista no Brasil, o que nós estamos vendo nesse pleito. Eu terei essa conversa com os senhores assim que possível. Presidente, eu tenho a honra de relatar o projeto de lei 2241 de 2022, que é de autoria da nossa deputada do Distrito Federal, a Érica Cocai, do PT. E eu quero lembrar aos senhores que esse projeto de lei ele é de 2018. Não é mais? E nós temos urgência que essa matéria seja aprovada. Fiz questão de relatar e quero agradecer ao senador Vanderlan por ter me designado relatora. Num breve relato, a proposta, ela quer estabelecer que as entidades sem fins lucrativos, componentes do Sistema Nacional do Desporto, somente possam receber recursos
abusos da administração pública federal, direta e indiretamente, caso assinem e garantam o compromisso de adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra abusos e quaisquer formas de violência sexual. Eu vou direto à análise, presidente, mas sem antes dizer que o que deveria ser de uma forma natural, todas as instituições que recebem recursos públicos, especialmente recursos federais, deveriam estar naturalmente conosco no enfrentamento à violência contra a criança, mas infelizmente temos que estabelecer isso por força de lei. Então, por força de lei, vamos estabelecer, e eu peço aos demais colegas que votem a favor do projeto de lei para que a gente possa, de fato, proteger crianças no Brasil. O projeto de lei 2241 de 2002 atende, presidente, ao requisito de juridicidade por ser dotado de abstratividade, coercitividade, generalidade e imperatividade, bem como por inovar o ordenamento jurídico. Também atende ao requisito de técnica legislativa por estar de acordo com as regras da Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a alteração, elaboração, redação e consolidação das leis em cumprimento ao artigo 59 da Constituição Federal. No que diz respeito ao mérito, já tão bem esclarecido na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, devemos destacar que o esporte tem o poder de transformar vidas, promovendo saúde física, desenvolvimento social e valores positivos. No entanto, essa esfera também pode ser palco de violações de direitos, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes. Infelizmente, presidente, nós nos deparamos muito com situações e episódios como pequenas escolinhas de esportes no Brasil inteiro, em que levam crianças e adolescentes para treinarem, para aprenderem a jogar, mas infelizmente são vítimas de abuso sexual, e a gente sabe que esta é uma realidade, e esse projeto de lei vem nessa linha da gente proibir, inibir e a gente punir também com não repasse de recursos públicos para instituições que foram coniventes ou então que foram sede do abuso sexual de crianças e adolescentes em nome do esporte. A proposição se altera a lei. A proposição de alteração legal do artigo 18 da Lei 9615 de 98, que institui o Sistema Nacional do Desporto, surge como um passo crucial na garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes nesse contexto. Infelizmente, a realidade do esporte no Brasil ainda apresenta diversos desafios na proteção de crianças e adolescentes. Abusos sexuais, exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de atletas são apenas alguns dos exemplos de violações que exigem medidas mais rigorosas e abrangentes. A proposta em questão visa a inibição de crimes aqui citados. No que tange a competência dessa comissão, não existe óbices que possam vir a impor qualquer restrição à aprovação da matéria, estando obedecidos os princípios de economicidade, respeito às normas orçamentárias e financeiras, bem como de fiscalização e controle. Por fim, apresentamos emenda de redação para adequar a linha F do inciso 6 do artigo 18 da Lei 9615 de 98, na forma do artigo 2º do projeto de Lei 2241 de 2022, ao prescrito no parágrafo 1º do artigo 90 da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, substituindo tão somente o termo conselhos tutelares por conselhos municipais e distrital dos direitos da criança e adolescente, e para suprimir o termo conselhos tutelares na linha H do inciso 6 do artigo 18 da Lei 9615 de 98.
porque o recebimento da prestação de contas das entidades referidas no artigo 90 do ECA não é atribuição dos conselhos tutelares e sim dos conselhos de direitos. O voto, presidente, diante do exposto, considerando-se a inexistência de óbices de natureza constitucional, legal e regimental, bem como inegável mérito da matéria, voto pela aprovação do projeto de lei 2241 de 2022, com as emendas já citadas e que foram devidamente publicadas. Este é o voto e eu peço o apoio dos demais pares desta comissão. Agradecendo a eminente senadora Damares, eu informo que a matéria foi apreciada já na Direitos Humanos com parecer favorável ao projeto. Senadora Damares também apresenta parecer favorável. Eu indago para discutir se alguns dos senhores, senador Otton, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senador Eduardo Braga. Apenas para parabenizar a relatora, a senadora Damares. Realmente, esse projeto, na forma que está e como ela relatou, ela vem preencher um vácuo legislativo nesse sentido. Portanto, nós do governo, além de aplaudirmos a relatoria, concordamos pela aprovação do projeto. Margarete. Obrigada, presidente. Parabenizar a senadora Damares e dizer a ela que esse projeto vem de encontro ao que está nessa casa, que é de minha autoria, que já foi votado aqui, já foi para a Câmara, mas na Câmara a gente achou que precisava de um ajuste. E de comum acordo foi feito o ajuste, então voltou a essa casa, que permite tirar o sigilo do nome de um pedófilo ou de um estuprador, a partir da condenação em primeira instância. Porque o STF julgou que, fez um julgamento que só transitar de julgado. Ora, nós prendemos um agressor, como a senadora Damares falou, de uma escolinha de futebol lá em Mato Grosso, que abusou de inúmeras crianças. Imagina se nós ficarmos esperando transitar e julgar em julgado quantas crianças poderão ser abusadas. Então, a partir da primeira instância, vai ser possível ter o nome e CPF desse pedófilo para consulta, para que a sociedade possa se proteger. Parabéns, senadora Damares, sou totalmente favorável, porque nós precisamos realmente nos unir na proteção das nossas crianças. Obrigado, presidente. Eu que agradeço a Vossa Excelência, também parabenizando a senadora Damares, senador Laércio. Não havendo mais senadores inscritos para discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAI. A matéria vai ao plenário. Senhores senadores, senhoras senadoras, a senadora Damares está pedindo uma inversão de pauta e houve um entendimento da presidência com a senadora Damares. Desde ontem, a pedido do senador Vanderlan, venho conversando com a senadora Damares, que apresentou um requerimento de convocação do senador Camilo Santana, eminente ministro de Estado de Educação. Para propor à senadora que, ao invés de convocação, formulássemos um convite, como tem sido de praxe na CAI, sob a direção do senador Vanderlan, e de praxe na CAI, sob a direção do senador Otton Alencar, senador Omar, e de vários senadores que já presidiram a Comissão de Assuntos Econômicos. Essa é a tradição da Comissão de Assuntos Econômicos. E a senadora imediatamente concordou, portanto,
fez a adequação do requerimento para que fosse transformada a convocação em convite. Ao mesmo tempo, a senadora Augusta Brito ingressou com outro requerimento no mesmo sentido, no sentido de fazer audiência similar e em conjunto com a Comissão de Educação com o senador Camilo Santana para tratar do mesmo assunto. Portanto, eu coloco em votação os dois requerimentos. O requerimento de autoria da senadora Damares, que requer a convite, o requerimento a convite, o senhor Camilo Santana, ministro da Educação, para prestar informações sobre execução do programa Pé de Meia, instituído pela Lei número 14.818, de 16 de janeiro de 24, e regulamentado pelo decreto 11.901, de 26 de janeiro. E houve também o requerimento da senadora Augusta Brito, que convida o senador para que, ao vir a CAI, o faça conjuntamente com a Comissão de Educação para tratar do mesmo programa, o programa Pé de Meia, e poder discutir com os senadores não apenas a lei, mas a regulamentação do programa. Eu coloco em discussão os dois requerimentos, da senadora Damares e da senadora Augusto Brito. Com a palavra, o líder Otto Alencar. Senhor presidente, senador Eduardo Braga, Vossa Excelência pontuou de forma correta. Historicamente, na Comissão de Assuntos Econômicos, eu presidi essa comissão, como presidiu também o senador Omar Aziz, nunca houve votação de convocação. No momento talvez mais agudo do presidente Jair Bolsonaro, Vossa Excelência deve se lembrar, teve aquela denúncia de que havia recursos aplicados em paraísos fiscais pelo então ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo presidente do Banco Central, Campos Neto. Eu era o presidente, realmente se identificou que não houve a declaração que deveria ser dada e publicada no Diário Oficial desses recursos offshore dessas duas autoridades, e existia uma pressão muito grande pela convocação de ambos. Eu, presidente, não aceitei a convocação e aprovamos aqui um convite. O atual ministro da Educação, Camilo Santana, e senador da República, se coloca à disposição, sendo convidado e aprovado o requerimento, e, na minha opinião, deve-se aprovar a participação também dos membros da Comissão de Educação e de Assuntos Econômicos. Ele virá aqui para expor esse programa que eu acho meritório, um programa muito importante, de que dá a condição de que os estudantes do ensino básico possam permanecer na escola, ao contrário de sair para empregos ou até para fazer qualquer tipo de atividade para um ganho para a sua subsistência. Então, eu acho que é importante a vinda do ministro, e a opção realmente seria, como é praxe aqui da Comissão de Assuntos Econômicos, fazer o convite, e o ministro já se colocou à disposição para comparecer e apresentar as suas razões a respeito desse programa Pé de Meia. Eu apenas aditando, estamos colocando em votação os dois requerimentos, ou seja, aprovado os requerimentos, nós teremos, portanto, uma sessão conjunta, CAI, Comissão de Educação, com o ministro da Educação, para debatermos, discutirmos o projeto de lei que cria o Pé de Meia e a regulamentação do referido projeto. Pergunto se alguém ainda mais quer discutir. Encerrada a discussão, coloco em votação simbólica os dois requerimentos. Aprovado por unanimidade os dois requerimentos. Vamos... Senhor presidente. Pois não. Queria a sua compreensão para fazer 3 breves registros.
primeiro deles, vai retirar. Eu fiquei muito preocupado com o projeto que Vossa Excelência relatou aqui na manhã de hoje. A gravidade que vive a Amazônia, e o projeto apresentado aqui é um projeto meritório. Agradeço demais a compreensão de todos os pares pela sua aprovação também. Mas eu queria, presidente, colocar aqui um pedido a Vossa Excelência para que a gente votasse aqui a urgência para que esse projeto fosse direto para o plenário. Pleno acordo. A gente precisa avançar com esse assunto e eu acho que se houver a concordância de todos e a gente puder já levar para o plenário, eu acho que seria muito bom para resolver esse problema que a Marinha Mercante vive. A prorrogação é indispensável e quanto antes a gente correr com esse tema, seria muito interessante. Eu agradeço bastante. Eu submeto à apreciação dos senhores senadores e senadoras o pedido de urgência apresentado pelo senador Laércio. Não havendo quem queira discutir, aprovado, vai à mesa do plenário o regime de urgência aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Vossa Excelência tem outro assunto? Tem outro assunto. Brevemente, senhor presidente. Eu queria aproveitar a presença do senador Exalci aqui e dizer que eu comungo totalmente com ele, e nós somos defensores do Sistema S. O país passa por um problema seríssimo de mão de obra qualificada, pertinente, louvável a iniciativa dele e a preocupação dele. Infelizmente, a gente não conseguiu inserir no PRONAMP o pedido que ele fez, ao qual eu sou 100% adébito, mas na construção do relatório final não foi possível. Por quê, presidente? Queria chamar a atenção dos meus pares aqui. As micro e pequenas empresas no Brasil vivem um problema seríssimo. Felizmente, a gente conseguiu aprovar o PRONAMP. Melhor seria os 100% dos recursos do Fundo Garantidor para o PRONAMP. E o senhor discorreu muito bem sobre a importância do Fundo Garantidor, principalmente a sua aplicação. Mas 50% e 50% já desequilibrou um pouco a necessidade que as micro e pequenas empresas têm. Colocando mais uma parte desses recursos para a formação profissional, a minha preocupação é que as micro e pequenas empresas fossem mais prejudicadas do que já são hoje. Então, é uma justificativa e eu quero me somar a Vossa Excelência, aliado que sou seu nessa pauta, para que a gente encontre uma fórmula urgente de pensar a qualificação dos jovens, das pessoas e dos brasileiros como um todo. Então, é uma justificativa que eu gostaria de fazer e quero chamar a atenção aqui sobre o grave problema que as micro e pequenas empresas vivem com referência ao seu teto de faturamento. Congelado desde 2018, acho que o país não tem um olhar, precisa voltar o seu olhar para as micro e pequenas empresas, por serem pessoas que em alguma época acreditou no país, saiu da informalidade, foi para a formalidade e hoje não consegue crescer os seus negócios porque o limite de faturamento está congelado esses anos todos. Não é justo com as micro e pequenas empresas. Então, esse era o segundo registro que eu queria fazer. E, finalmente, presidente, eu apresentei um requerimento 165, e eu gostaria de saber se era possível a gente votá-lo extra pauta na manhã de hoje aqui. Requerimento? 165. Para poder fazer um relatório. Senador Laércio, me informa o secretário de que esse requerimento trata-se de uma audiência pública sobre reforma tributária. Me parece que o calendário das audiências públicas da CAI sobre reforma tributária já foi concluído, tanto é que o senador Exalci está propondo na próxima reunião apresentar o relatório do trabalho realizado pela CAI sobre a regulamentação da reforma tributária. Se Vossa Excelência entender oportuno, eu posso acolher aqui o requerimento e levar
para colocar no plano de trabalho que estamos fazendo para apresentar na CCJ. E já fica como audiência na CCJ, na regulamentação da reforma, numa complementação ao trabalho brilhantemente conduzido pelo senador Exalci aqui na CAI. Pois não. O requerimento trata de qual segmento? Audiência? A audiência que eu pedi, o requerimento 165. Pois é, de audiência aqui na CAI? Sim, para debater o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o novo modelo de desenvolvimento regional, após a emenda constitucional 132. Mas concordo. Fazemos no plano de trabalho. Mas eu já vou aproveitar mais uma vez, que eu acho que o senador estava aqui, mas eu estou reforçando. O que aqui já conversei com o líder, espero que tenha convencido, e Vossa Excelência também ficou de colocar, para que essa matéria viesse para cá de fato, porque realmente Vossa Excelência tem razão. A gente precisa discutir aqui, e eu ainda gostaria muito que o presidente indicasse Vossa Excelência como relator aqui na CAI também. Como eu disse a Vossa Excelência, é uma matéria que o presidente Rodrigo Pacheco conduz e conduz com amplo diálogo. Vossa Excelência já apresentou um requerimento em plenário, já fez a colocação em plenário, inclusive, sobre o tema. O presidente Rodrigo manifestou o acolhimento da fala de Vossa Excelência e ficou de deliberar sobre o tema. Eu ainda não falei com o presidente Rodrigo, vou conversar com ele e vou dizer que Vossa Excelência, no dia de hoje, fez mais uma fala nessa direção na CAI no dia de hoje. Eu queria, com a permissão dos colegas senadores e senadoras, registrar aqui a presença do doutor Cláudio Dreves, que aqui está, procurador da República, membro do Grupo de Inclusão da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos do Ministério Público Federal e membro do Comitê de Inclusão do CNJ, que veio acompanhar a nossa sessão de hoje, prestigiá-la em função do projeto aqui relatado pela eminente senadora Damares, que pede o uso da palavra. Eu passo a palavra a eminente senadora. Presidente, eu quero agradecer os colegas por terem apoiado a proposta, mas eu queria fazer um requerimento, presidente, trazer um requerimento de urgência à matéria. Presidente, nós estamos no mês da criança e no mês que antecede a construção do orçamento da União. Nós não podemos, como Comissão de Assuntos Econômicos, presidente, permitir a indicação de emendas parlamentares para instituições que estão sendo sede de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, meu pedido de urgência na matéria, para que isso já se transforme em lei e já na construção deste orçamento da União, esse cuidado seja trazido, esse critério seja trazido na formulação do orçamento e na indicação de emendas. Não podemos permitir que pedófilos, abusadores de crianças, abusem de crianças usando recursos públicos. Então, meu pedido é de urgência à matéria. Presidente, no mês da criança, vamos dar esse presente para as crianças no Brasil. Senadora Damares, acolho o requerimento de Vossa Excelência, submeto a apreciação dos senhores senadores e senhoras senadoras, encerro a discussão em votação. Aqueles que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado o pedido de urgência apresentado pela senadora Damares. Item 3, que agora passa a ser o item 4 da pauta da CAI no dia de hoje, é o projeto de lei número 1227 de 2019, de autoria da senadora Mara Gabrilli, relatado pelo senador Hilder Moraes. A pedido do senador Hilder Moraes, o senador Exalci passa a relatar ad hoc a matéria, que a matéria pela aprovação do projeto das emendas número 1 a 3 na Comissão de Direitos Humanos, com uma subemenda de sua autoria. Passo a palavra ao senador Exalci na qualidade de relator ad hoc. Presidente, é sempre bom
reforçar aqui minha admiração pela senadora Mara Gabrilli, que foi colega minha durante muitos anos como deputada e também aqui como senadora, né, pela defesa realmente que ela faz brilhantemente de todos os temas, né, com relação à deficiência, dependência. Esse projeto em especial aqui, isentando o imposto de renda da pessoa física, não é, com as pessoas com doenças graves. Eu tive o privilégio agora de receber do senador Wilder a incumbência de relatar a DOC, mas o governo aqui, o senador Otto Alencar, né, pediu que a gente discutisse um pouco melhor esse projeto, tendo em vista os impactos, e para não prejudicar a votação aqui, a gente vai buscar um entendimento. Então, eu vou pedir para retirar, vou conversar com o senador Wilder, para a gente poder conversar com o líder do governo, para buscar um entendimento sobre essa matéria. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência para retirar de pauta, mas assim, retirar não, suspender, porque deixar na pauta para outro momento, para que a gente possa negociar com o governo a aprovação do projeto. Acatando, portanto, o apelo do líder do governo e acatando a solicitação do relator ADOC, nós sobrestamos o item 4 na pauta, deixando para ulterior deliberação por parte do presidente Vanderlan. Item 4 da matéria, que agora passa a ser o item 5, que se trata do PL 996 de 2023, de autoria da senadora Tereza Leitão, relatado pela senadora Augusta Brito. A senadora não está presente. Está presente, desculpa, não tinha visto remotamente. Passo a palavra, então, à senadora Augusta Brito para apresentar a matéria, informando que a matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos com parecer favorável ao projeto e com a emenda número 1 da Comissão de Direitos Humanos, da CDH. Concedo a palavra à senadora Augusta Brito para a leitura do seu relatório. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os senadores e senadoras, a todos os assessores que aí estão, a imprensa. Com muita felicidade que eu quero aqui pedir para Vossa Excelência para que eu possa fazer a leitura já iniciando pela análise. Primeiro, gostaria de agradecer a designação dessa relatoria, desse PL 996 de 2023, da senadora Tereza Leitão, que tem como objetivo incluir entre os destinatários do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional os locais de acolhida e apoio à mulher vítima de violência doméstica e familiar e seus dependentes. Especialmente o Centro de Atendimento Integral e casas-abrigos previstos nos incisos de lei de número 11.340, do dia 7 de agosto de 2006, que se trata da Lei Maria da Penha. Se o presidente permitir, eu já posso iniciar aqui fazendo a leitura a partir da análise. Claro, com toda a certeza, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI analisar os aspectos econômicos financeiros das matérias que lhes são enviadas para deliberação. Como se trata de proposição que deverá ser decidida de forma terminativa por esta comissão, é necessário também avaliar os aspectos constitucionais, de juridicidade e de técnica legislativa. Pode-se concluir que o projeto de lei está em conformidade com os ditames constitucionais e não invade as competências privativas do presidente da República, previsto no artigo 61, parágrafo 1º e artigo 84 da Constituição. No tocante à juridicidade, não se enxerga impedimentos ao projeto, que está em conformidade com os princípios do sistema jurídico nacional. Em se tratando da técnica legislativa empregada, também não há óbice à sua aprovação. Do ponto de vista do mérito, a matéria vista dar maior efetividade à política de combate à violência contra nós mulheres, criada pela Lei Maria da Penha.
de acordo com a 10ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra Nós Mulheres, organizada pelo Instituto de Pesquisa do Data Censo, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, de 2023. Então, nós temos um dado de 30% de mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. Para piorar, foi também observado que esta proporção aumenta à medida que a renda dessa mulher diminui. Nós temos aqui um dado no estado do Ceará que 65% das mulheres que sofreram violência doméstica e familiar voltam a morar com seu agressor exatamente pela dependência financeira. Assim como há uma grande proporção de vítimas de violência doméstica em condições de vulnerabilidade social, é fundamental que o Estado ofereça o suporte necessário a estas mulheres na busca de no mínimo, a dignidade e a chance de reconstruir as suas vidas. Nesse sentido, é muito bem-vinda a alteração promovida pela Lei 996 de 2023, de iniciativa da senadora Tereza Leitão, pois permite que haja a integração de uma importante política no amparo social, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, com a Lei Maria da Penha, promovendo desta forma o maior alcance à intervenção estatal. No que concerne a emenda de número 1 da CDH, proposta pela senadora Zenaide Maia, considero que as mudanças sugeridas vão ao encontro do espírito do PL e devem ser acatadas. Então, é pertinente ressaltar que, com a mudança da proposta, apenas redireciona os recursos empregados atualmente no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. A aprovação da proposição não possui impacto orçamentário e financeiro e é neutra do ponto de vista das contas públicas. Vou ao voto. Sendo assim, voto pela aprovação do projeto de lei 996 de 2023 e também da sua emenda de número 1, que veio da Comissão de Direitos Humanos. Era esse o voto, senhor presidente. Muito obrigada. Queria aqui agradecer também a aprovação do requerimento junto com a senadora Damares, que também transformou em convite ao nosso ministro da Educação. Eu que agradeço a Vossa Excelência, registrando que o requerimento de Vossa Excelência também foi aprovado ainda há pouco, tornando, portanto, a reunião com o ministro Camilo, uma reunião conjunta da CAI e da Comissão de Educação para debatermos o programa Pede Meia. Cumprimentando Vossa Excelência, portanto, pela pertinência do requerimento apresentado. A matéria está em discussão. A senadora Tereza Leitão remotamente participa da discussão. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. Muito obrigada, senhor presidente. Quero fazer um breve registro de agradecimento e de realce do brilhante relatório sobre o meu projeto de lei, destacando que é mais uma forma de garantir apoio, acolhimento às mulheres vítimas de violência. Essa é uma luta grande que precisa ser travada em todas as frentes. Quero agradecer à senadora Augusta e a todos os senadores e, evidentemente, pedir o apoio de todos para esse PL. Muito obrigada, senhor presidente. Que eu vou apresentar hoje o plano de trabalho. Já vai indo também? Eu agradeço à senadora Tereza Leitão, parabenizo pela iniciativa do projeto e encerro a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, portanto, encerrada a discussão, a votação será nominal. Esse projeto tem votação nominal, nos termos do relatório apresentado. Os senadores que votam com a relatoria da senadora Augusta votam sim. Os senadores que já podem votar, obviamente, aqueles que discordam votam não. Os que concordam votam sim. Os senadores já podem votar pelo sistema remoto de votação. Portanto, a matéria exige
Quórum mínimo de votação. Eu tenho que votar. Eu voto onde agora que mudou o computador? Eu sou o presidente. A minha presença tem que ser registrada. Mas a gente já registrou? Já está computando. Esse 1 é o do senhor. Eu tenho que colocar ali. Eu vou registrar ali. Estamos em processo de votação nominal. Eu peço aos senhores senadores que estejam nos acompanhando remotamente que proceda a votação. Os que apoiam votando sim e os que não apoiam votando não. Nós precisamos de quantos? A gente precisa de 14. Esse é o último, é? É o último. Aí depois a gente encerra. Tomara que tenha quórum. Demora um pouco para as assessorias avisarem, mas a gente consegue geralmente. Falta metade. A gente está ligando para as assessorias para ver que os senadores registraram a presença para levantar.
alcançando, portanto, o quórum de 16 votos. Vou encerrar a votação, pedindo que a secretaria abra o painel. Sim, 15, nenhum não, 0 de abstenção, 1 presidente, portanto, aprovada por unanimidade a matéria na CAI. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro a presente reunião encerrada, convocando a próxima reunião para a próxima terça-feira, dia 29. Muito obrigado. Nada. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses.
Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso?
Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O capitalismo é um bicho matreiro. É um modelo básico de linha de produção, de consumo, de descarte, de esgotamento de recurso. É uma produção de lixo absurda, que a gente não dá conta de absorver. Como toda megalópole do planeta, a cidade de São Paulo é uma prova viva de todos os vícios e virtudes do modelo econômico atual, conhecido como economia linear. A quantidade de resíduos que você gera no processo de transformação é muito maior do que no âmbito do consumo do produto. Esse sistema, evidentemente, é um sistema suicida. Você pode fazer isso enquanto você tem uma escala mínima, quando você chega numa escala como a atual, ele não é mais sustentável, é absolutamente catastrófico. O programa a seguir é livre para todos os públicos. É imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética. Não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Quais são as ameaças? Uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Seja bem-vindo, senador Sérgio Moro. Muito obrigada pela presença. Senador, estima-se que em 2024 o crime cibernético custa ao mundo impressionantes 9 trilhões e meio de dólares. Se fosse um país, seria uma das maiores economias do planeta. O senhor faz parte da Subcomissão de Defesa Cibernética e, além disso, o senhor teve uma experiência pessoal de ter sido vítima de um crime cibernético de grande repercussão nacional. O que mudou para o senhor, a partir dessa experiência, no cuidado que o senhor tem com os seus dados e os dados da sua família? Renata, é um grande prazer estar falando aqui nesse programa do Senado. Olha, em 2019 houve de fato, enquanto eu era ministro da Justiça, um ataque hacker ao meu telefone celular. Não conseguiram o que queriam, mas havia uma vulnerabilidade no sistema de telefonia que era explorado por esses criminosos para invadir vários dispositivos. Como nos meus sistemas eu usava aquele fator de dupla proteção, eu não cheguei a ser atingido, mas outras pessoas, né, foram atingidas e aquilo gerou toda aquela polêmica, toda aquela situação. Existe uma migração, assim como nós começamos a fazer cada vez mais nossas atividades no mundo virtual, no mundo cibernético, nossas atividades econômicas, nossas atividades sociais, nosso lazer, também os criminosos migram as suas atividades do mundo real para o mundo virtual. Então, o crime cibernético hoje, por exemplo, fraudes bancárias, gera muito mais prejuízo do que o roubo a banco. No Brasil, nós estamos despreparados para essa realidade. Nós temos que avançar muito em matéria de proteção de cibersegurança e de organização e governança dessa matéria. Senador, o Brasil é considerado um alvo preferencial para ataques cibernéticos, né? Numa lista de países mais visados do mundo, o Brasil fica em segundo lugar há mais de 10 anos.
O senhor pode explicar por que isso acontece? Olha, talvez pelo fato da digitalização já avançada entre nós, especialmente no sistema financeiro. Então, por exemplo, nós temos os meios de pagamento Pix, que acabou se popularizando. Nós temos uma utilização frequente dos meios digitais para a prática de diversos atos da atividade econômica. E, claro, o Brasil tem uma larga população, então é natural que seja também um dos alvos preferenciais desse mercado. O que nós temos que fazer, e a meu ver isso que é importante, é ter uma organização melhor em relação a esse tema. Eu tenho, por exemplo, tentado estimular o setor privado para se auto-organizar para compartilhamento de dados e informações. Vou te colocar aqui uma questão, Renata. Quem faz um cyberataque, por exemplo, num e-commerce, como a Magalu, às vezes é o mesmo que vai fazer no Mercado Livre. Magalu e Mercado Livre investem em cibersegurança. Isoladamente, né? Isoladamente. Mas a ameaça, muitas vezes, é a mesma. Se unissem esforços, se compartilhassem dados, compartilhassem inteligência, isso propiciaria um grande avanço. Então, uma experiência que nós visitamos, com comitiva de senadores, que é extremamente interessante. Só para contextualizar, o senhor viajou com uma comitiva de senadores da Subcomissão de Cibersegurança do Senado aos Estados Unidos. Exatamente. Não é isso? E aí liderada pelo senador Esperidião Amin, foram vários senadores. Senador Esperidião Amin, que é o relator da subcomissão, né? Exatamente. Então, existe essa entidade lá, por exemplo, em Pittsburgh, que é o NCFTA, que é um centro, uma ONG, que surgiu a partir do setor privado. Eles têm mais ou menos 200 membros do setor privado e depois se chamaram também do setor público. E o que eles fazem? Um compartilhamento de informações em tempo permanente e real, seja com presença física no centro, ou seja através da presença virtual. Então é mais ou menos como se a Magalu e o Mercado Livre, se essa experiência fosse aqui, tivessem representantes no mesmo local da área cibernética e, por exemplo, olha, sofremos um ataque, são essas as características, alguém mais sofreu esse mesmo ataque? Aí eles colhem todas as informações, compartilham esses dados e repassam para a área de law enforcement. Até é interessante que, embora tenha nascido no setor privado, hoje você tem lá também representantes do setor público. Nós tivemos a oportunidade de falar com a equipe do FBI presente naquele centro. Então veja como é uma dinâmica interessante, porque permite, né, que as empresas compartilhem informações, dados, às vezes de ataques e ameaças comuns, e rapidamente passe esses dados também para as autoridades encarregadas da investigação e perseguição e repressão desses atos. Além de compartilharem soluções para essas cyberameaças, porque você não está totalmente seguro. Você pode até investir em proteger, por exemplo, os dados dos seus clientes, mas às vezes os dados dos seus clientes também estão com outra entidade dentro do mercado. E essa entidade pode estar vulnerável, e se eles conseguirem os dados lá, eles podem utilizar esses dados contra você. Até porque as pessoas às vezes repetem as senhas, repetem os dados em sites diferentes. E essa experiência, o senhor acredita que ela é replicável? Essa experiência que o senhor observou nos Estados Unidos, o senhor acredita que ela é replicável no Brasil? Certamente, até porque... Com adaptações igual? Como que o senhor imagina que isso pode acontecer? Certamente, até porque um ponto importante é que ela nasceu de uma iniciativa do setor privado. Depois veio o setor público. E o custo, já que ele é diluído entre várias empresas, não é um custo significativo. No fundo, mesmo que você aumente o investimento ao máximo, você não consegue resolver o problema da ameaça da cibersegurança se você não tiver compartilhamento de informações e compartilhamento de dados. Por isso que as empresas brasileiras do setor privado têm que se auto-organizar. Nós queremos ser um estímulo a essa auto-organização. Temos falado já, né, com algumas entidades do setor privado representativas, como a FEBRABAN, e vamos tentar construir um embrião. Agora, é importante também que o poder público, seja o governo federal, seja os governos estaduais, também tenham a disposição de participar dessa experiência. E isso vai ser via projeto de lei ou é uma mobilização? Olha, isso é necessário mais uma ação material do que propriamente uma ação legislativa.
Do ponto de vista legislativo, o que é essencial para o Brasil, isso tem que ser de uma demanda também do GSI, a criação de uma Agência Nacional de Cibersegurança, com foco mais em questões relacionadas à segurança nacional e proteção de dados, e principalmente infraestrutura crítica. Porque essa entidade privada, essa organização do setor privado que nós estamos defendendo, o objetivo é mais fazer face aos crimes cibernéticos. Por exemplo, fraudes, estelionatos bancários, roubo de propriedade intelectual, ransomware, grande ameaça dos tempos atuais. Enquanto que uma agência, a meu ver, de cibersegurança nacional, o objetivo dela é mais vinculado a questões de soberania nacional, de proteção contra ameaças externas e principalmente questões de infraestrutura crítica. É claro que existe uma certa intersecção nesses temas em determinados momentos. Porque, por exemplo, um ataque maciço ao setor bancário, ainda que seja com o objetivo de obter ganhos econômicos, cybercriminosos, pode levar a uma afetação de questões relacionadas à segurança nacional. Então, existe uma intersecção entre esses dois temas. E quando o senhor fala de infraestrutura crítica, quais são as ameaças? Por exemplo, você pode ter ataques a distribuidoras de energia elétrica, né? Você pode ter ataques maciços a empresas fornecedoras de água, né? Então, esse tipo, aeroportos. Olha, você teve, por exemplo, recentemente, não foi um cyberataque, mas você teve um problema mundial por uma deficiência de um programa de antivírus que paralisou diversos aeroportos no mundo inteiro. Não foi um ataque cibernético, foi uma falha, né, de um sistema operacional, mas é ilustrativo do que pode acontecer se nós ficarmos vulneráveis a esse tipo de ameaça. Por exemplo, um ataque aos aeroportos brasileiros que paralise os sistemas de controle de voos, né? Você imagina o caos que isso gera para o país naquele determinado momento. Hoje, em matéria de investimentos em defesa, né, investimentos militares, é imprescindível que se tenha investimento em defesa cibernética, porque uma das formas de você subjugar um país militarmente é você atacar a parte cibernética e paralisar os equipamentos militares. Todos os equipamentos militares hoje dependem de sistemas cibernéticos de certa sofisticação para funcionarem. Então, infelizmente, né, eu creio que nós estamos ainda vulneráveis, embora também temos ciência de que as Forças Armadas têm programas nessa área que são relevantes. E qual a contribuição do Congresso nessa área, o senhor acredita? Para a Agência Nacional de Cibersegurança, precisa de legislação, né? Nós precisamos providenciar uma legislação. Agora, como é a criação de um órgão vinculado ao Poder Executivo, a iniciativa é do Poder Executivo. Então, nós temos que esperar o governo federal atual. Não sei se essa é uma prioridade, me parece que não. Embora existam pessoas dentro do governo federal, especialmente ali no GSI, que estão muito entusiasmadas em apresentar, veem a necessidade da criação dessa agência, né? Mas o governo federal como um todo tem minhas dúvidas se é prioridade. Se tiver a apresentação desse projeto, é importante que o Congresso se debruce sobre ele rapidamente, né, para que a gente possa ter essa agência criada. Não, aqui nós temos que ser muito parcimoniosos na criação ou da expansão da máquina pública, já que, infelizmente, Renato, nós temos um problema fiscal. Mas para essa matéria realmente é imprescindível, porque não fazer nada, não se organizar, os custos vão ser muito grandes no futuro. Essa é uma das críticas dos especialistas, né? Que pequenos negócios, governos locais, muitas vezes olham para a cibersegurança como um gasto a mais e não como um investimento em proteção, né, dos seus dados. Como o senhor vê a questão? É imprescindível fazer esses investimentos. Nós tivemos também, nessas reuniões que fomos aos Estados Unidos, tivemos reuniões interessantes, bastante interessantes em Washington, e tivemos uma exposição lá que foi bastante estarrecedora sobre o problema do ransomware, que é o sequestro de dados. Inclusive, eles têm uma força-tarefa anti-ransomware que eles organizaram nos Estados Unidos, também o setor privado, para lidar com esse problema. E um relato que foi bastante perturbador foi ouvir que hospitais, né, norte-americanos estavam sofrendo ataques
para captura dos dados dos clientes, dos pacientes, e aí só devolve mediante pagamento de um resgate, né? O sequestro que tinha antigamente, lembra? Mas agora sendo feito de maneira cibernética. E você imagina um hospital paralisado com os dados dos seus pacientes nas mãos de criminosos. De que dados o senhor está falando? Resultados de exames, prescrições? Tudo, né? Normalmente essa prática do ransomware vai pegar os dados dos clientes e deixar fora do alcance das autoridades, dos agentes do hospital. Então se perde o histórico do paciente. Esse histórico pode gerar o prejuízo primeiro de você não saber exatamente como dar continuidade ao tratamento, mas do outro lado também pode ser utilizado para expor dados privados do paciente publicamente. Você imagina dados sensíveis muitas vezes, né? De uma pessoa pública, de uma pessoa privada, que não quer que esses dados entrem no domínio público. Então o problema é preocupante, nós precisamos nos organizar e nesse ponto temos que fazer justiça aqui aos Estados Unidos, que eles estão muito mais avançados. Inclusive existem outras organizações que reúnem setores, do setor privado mesmo, setores, né, específicos, para enfrentar essas ameaças. Tudo naquela ideia, se a ameaça é geral, não adianta só eu me proteger, todos têm que estar a salvo. De certa maneira, a gente pode fazer um paralelo que a gente teve na pandemia. Não adianta só você se proteger, se você não tiver numa pandemia de uma nova doença, se você não tiver as pessoas em geral imunizadas, o vírus continua a se replicar e se espalhar. Por isso que é preciso, frente às ameaças cibernéticas, proteger de uma maneira geral todo o setor. Por isso que o compartilhamento é essencial. O senhor fala em uma agência central ou o senhor fala em centros distribuídos pelo país? Não, nós precisamos ter uma agência central que coordene esforços do país inteiro nessa área de cibersegurança. Porque hoje você tem, por exemplo, você tem um órgão, você tem um setor no Ministério da Justiça que trata de crimes cibernéticos. Inclusive, eu passei por lá, tinha uma equipe que cuidava de determinados crimes. Você tem uma equipe de combate aos cybercrimes na Polícia Federal. Você tem nas diversas polícias estaduais, normalmente delegacias relacionadas a enfrentamento de cybercrimes. Mas você não tem uma coordenação geral. E como eu disse, aí aqui até tem uma questão interessante, porque às vezes o cybercriminoso pode estar fazendo ataques de Fortaleza para São Paulo, ou vice-versa, de Porto Alegre para o Macapá e vice-versa. Então a questão territorial em relação a esse crime, ela praticamente não conta. Se você não tem esforços conjuntos e coordenação, como é que você vai proceder, né? E a expectativa de punição, né, senador? Porque o número de crimes cibernéticos é elevadíssimo. Eu recebo 4, 5 ligações telefônicas por dia, simulando que são telefonemas do banco, por exemplo. E isso, milhões de brasileiros recebem todos os dias ligações. Qual a expectativa que a gente pode ter em relação à punição para esse tipo de crime? Penso que nós devíamos também rever a legislação para ter penas mais severas para desestimular esse tipo de crime. Mas eu sou daqueles que acreditam que o mais importante é a certeza da punição do que a severidade da punição. No fundo, precisamos dos dois. Então tem uma instrumentação. Mas a parte de enforcement, de investigação, de aplicação, ainda ela precisa avançar muito no Brasil. Vamos reconhecer que esse tipo de crime é difícil, de ser apurado, porque exige um rastreamento com quebras de sigilo virtual. É bastante complicado. E hoje nós temos o problema da inteligência artificial. Renata, esses dias, 1 mês, 2 meses atrás, eles estavam aplicando um golpe utilizando um vídeo com a minha pessoa, que foi manipulado. Mas o vídeo mais ou menos dizia que tinha um prêmio. Todo brasileiro tinha obtido um crédito no Serasa por conta de uma cobrança indevida. E aparecia eu, falando, um vídeo deturpado, manipulado,
desse crédito aos brasileiros. E muita gente me procurou perguntando se o vídeo era real. Eu nem estava sabendo disso, depois fui ver, nossa, que absurdo. Mas aí a pessoa entrava no link que tinha que entrar e tinha que dar os seus dados, né? Então era um golpe, um phishing, né? Phishing, desculpe, que eles tratam, e as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Senador, durante a audiência pública que o Senado fez com vários especialistas em cibersegurança, o Rafael Gonçalves, da Trellix, que é uma empresa privada de segurança cibernética, ele apontou a falta de mão de obra qualificada como um dos principais. Que medidas o senhor imagina que podem ser feitas para lidar com a questão? Olha, uma das possibilidades, esse centro em Pittsburgh que a gente visitou, isso é interessante. Um dos objetivos dele não é só coordenar esses esforços de compartilhamento de informação de inteligência, mas também de promover treinamentos. Então, nós até chegamos lá e pudemos assistir lá salas de aula na qual estavam sendo ministrados, né, cursos e aulas, treinamento de cibersegurança para pessoas do setor privado. Então, nós precisamos ter isso mais aqui no Brasil. De fato, é uma mão de obra muito qualificada e muito rara no Brasil. Então, a criação dessa agência nacional ou a criação de uma entidade do setor privado podem também ter, entre as suas atribuições, promover esse treinamento especializado. E, claro, também nós deveríamos buscar incentivar e estimular que as faculdades, né, que as universidades tenham também cursos específicos de cibersegurança dentro ali dos seus currículos, seja nos cursos de informática, ou seja em cursos que tenham alguma relação com essa área específica. Essa colaboração ela já é feita de certa forma, né? Ainda de maneira muito, como se diz, precária e não numa base permanente. Então, houve um acordo com o NCFTA de enviar um agente lá, que passa um tempo, mas nós temos que aprofundar, né? Não tem a formalidade necessária. Até tem um acordo formal, mas ainda isso foi uma iniciativa voluntariosa que depende da permanência dessa vontade para que as coisas prossigam. O ideal é que nós criemos órgãos próprios que tenham essa presença permanente, esse compartilhamento permanente de informações. Senador, e que propostas de suporte a pequenos negócios e governos locais, por exemplo? A partir dessa agência nacional, a partir dessa entidade, né, que a gente defende a criação, você pode ter aí uma rede de comunicações, naquela ideia de que todo mundo precisa estar protegido. E se você tem calcanhares de Aquiles aí espalhados, de certa maneira você também está vulnerável. Aquele exemplo que eu coloquei, você imagina assim, ó, Banco X tem um sistema de cibersegurança excelente, tá? Então os dados dos seus clientes estão protegidos. O Banco Y nem tanto. Só que o indivíduo tem conta tanto no Banco X como no Banco Y. Utiliza os mesmos dados e as mesmas senhas. Aí o Banco X, o cybercriminoso não consegue, mas no Banco Y ele consegue todos os dados. Aí com aqueles dados, ele consegue acessar os dados do cliente no Banco X. Então acaba não resolvendo. Por isso que esse compartilhamento de informações, né, de soluções, é extremamente importante. Por isso que as pessoas às vezes recomendam, olha, utilize senhas diferentes para os sites. Claro que a vida das pessoas vira um inferno, porque é tanta senha que tem que, né, decorar e tudo, e as pessoas chegam uma hora que cansam, né? É impossível. Mas, por exemplo, alertas de vazamento de informações. Volta e meia a gente recebe alertas, né? Talvez tenha recebido já, Renato, dentro do seu smartphone, na rede de computador. Olha, essa sua senha apareceu no vazamento de dados, né? Esses sistemas de alertas também são importantes, né? Muitas vezes eles estão sendo feitos pela própria companhia, se for um smartphone, por exemplo, a Apple, ou Samsung, se for a outra, mas é importante que você tenha gente responsável por fazer esse tipo de comunicado ao mercado de usuários. Senador, e falta uma campanha educativa mais robusta também? Sim, a primeira proteção para esses cyberataques é o próprio indivíduo, né? Então precisa ter muito cuidado as pessoas que lidam com isso, mas é claro que o grande problema muitas vezes é a utilização desses mecanismos. Os fraudadores são muito hábeis, né? Os estelionatários são muito hábeis para enganar as pessoas. Então existe uma série de técnicas que eles utilizam
né, para burlar esses mecanismos de controle. E acontece até de gente preparada, muito preparada, cair nesses golpes, né? Uma das coisas comuns que eles fazem é simular uma situação de urgência. Lembro no passado, não sei se chegou a acontecer com você, Renata, mas tinha uma época que um golpe de telefone era ligar para alguém e dizer, olha, tua filha, teu filho, tua mãe foi sequestrada e não sei o quê. Ou colocava alguém para gritar, né? Mãe, pai, para quem estava atendendo o telefone. Exatamente, aí a pessoa ficava ali num desespero, não pensava, né, com serenidade o que estava acontecendo e acabava muitas vezes caindo no golpe. É o equivalente hoje que você recebe um e-mail lá, urgente, né? Entre em contato imediatamente com não sei quem, com não sei o quê, clique aqui para não sei o quê, não sei o quê. Né? Quando tem qualquer comunicado para você urgente em letras garrafais, tem que desconfiar. Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os cidadãos sobre a importância da conscientização em relação à cibersegurança e a necessidade de uma abordagem coletiva para enfrentar essa ameaça? Bem, primeiro, né, para o cidadão, tem que se proteger, tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto e duvidar, né, muitas vezes, de contatos ou mensagens recebidas, sem que até o cidadão tenha tomado a sua própria iniciativa. Preservar os seus dados com segurança, utilizar muitas vezes aqueles mecanismos de dupla proteção para aplicativos, que isso acaba sendo uma camada extra de cuidado. Para as empresas, né, tem que investir, proteger os dados dos seus clientes de maus usos e tem que principalmente se auto-organizar. Claro que a gente gostaria que o governo, que o Estado resolvesse todos os problemas dos indivíduos e, de certa maneira, o combate aos cybercrimes faz parte das atribuições do Estado, mas não espere as ações do governo para se proteger, porque a vítima é você. Então você tem que investir e, do outro lado, o importante é compartilhar informações. A gente tem muitas vezes receio, a empresa tem receio de comunicar uma ocorrência, que acha que pode ferir a sua reputação e ela perder clientes ou até valor de mercado, mas se não criar um ambiente seguro de compartilhamento de dados e informações, isso vai ficar muito difícil, porque você está favorecendo o surgimento de outras vítimas e o fortalecimento dos criminosos. E para o governo, né, chegou a hora do governo, e isso que o governo tem que fazer, encaminhar um projeto de lei para uma Agência Nacional de Cibersegurança. Eu sou oposição a esse governo atual, mas claro que causas republicanas, causas que sejam do interesse público, nós colocamos toda a questão de oposição de lado. O que importa aí é trabalhar para o bem do país. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, foi um prazer aqui. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei.
O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de mama é uma das doenças que mais preocupam as mulheres. São mais de 73 mil novos casos por ano no Brasil e com altas taxas de mortalidade. Para falar sobre prevenção, autocuidado, acolhimento psicológico, eu converso agora com a psicóloga Luciana Holtz, presidente e fundadora do Oncoguia, e Emanuele Valente, chefe de mastologia do Hospital do Câncer, do Instituto Nacional do Câncer. A jornalista Sara Reis está com vocês, trazendo nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem com a gente e acompanhem a entrevista. Bom dia, Sara. Bom dia, Luciana. Bom dia, Emanuele. Muito obrigado pela presença de vocês no Senado Live. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar com a Emanuele, começar pelo começo, né? Emanuele, quando, a partir de que idade, em que fase as mulheres devem começar a se preocupar com o câncer de mama, começarem a fazer as medidas de autocuidado, de autodiagnóstico, de acompanhamento para prevenir a doença? Prazer estar aqui, Marcelo. Muito bom estar participando e poder tirar a dúvida da população. Câncer de mama tem uma fase que é mais esperada que a gente o encontre, que é a partir de 50 a 69 anos, quando a gente vai falar de prevenção, né, de fazer mamografia para rastrear e a gente poder fazer diagnóstico precoce. Mas a mulher que esteja na fase reprodutiva, né, que ela já tenha ciclos, o ideal que hoje a gente propõe é que ela se autoconheça, que ela se veja, que ela se perceba, que ela entenda como funciona a mama dela nos diversos momentos que ela passa ao longo do mês. A gente não propõe mais um exame regular que tenha uma certa dinâmica para que seja executado. Na verdade, ela tem que se autoconhecer para que, ao mínimo de diferença em seu exame físico, ela, acenda um sinal de alerta, ela procure ajuda para que a gente possa, então, transcorrer com toda a investigação, caso seja necessário. E isso a gente está falando para quem não tem sintoma algum. A paciente, independente da idade, que note, né, a mulher que note qualquer alteração, ela deve procurar ajuda e esclarecimento médico. Luciana, eu gostaria de perguntar para você sobre os sentimentos que as mulheres têm quando recebem o diagnóstico positivo, né? Existe um sentimento inicial de negação. Como é que fica essa parte psicológica, que é tão importante, já que a gente está falando aqui sobre uma doença que abala questões muito sensíveis das mulheres? Bom, enorme prazer estar aqui, Marcelo, Emanuele, Sara. Obrigada pelo convite. Pois é, Marcelo, infelizmente a gente está falando de uma doença ainda muito temida por toda a nossa população. Falar de câncer de mama, falar de câncer ainda, né, remete para a grande maioria das pessoas a percepções muito cercadas de estigma, né? Todo mundo pensa em morte, em sofrimento, em dor, e isso também impacta na forma como eu me cuido, né? Tanto que a gente ainda escuta pessoas que falam, eu não faço a mamografia porque quem procura acha, e existe uma grande parcela disso que o culpado é o medo.
né? Assim, que é o medo, é o preconceito, né? É esse estigma de que se eu adoecer, eu vou morrer, né? E aí a gente está falando aí de um outro desafio muito grande, que é discutir finitude. E o que acontece, Marcelo, é que na hora que esse diagnóstico se materializa, tudo isso vem junto, né? Tudo isso vem junto. Então, sem dúvida nenhuma, né? É um momento de muita dor, é um momento de paralisia, né? É um momento de muita insegurança. Então, acho que realmente sempre ali, né? Numa fase do comecinho, né? Do você tá com câncer, a gente costuma até dizer que a paciente quase que não consegue escutar nada, né? Depois do que o médico fala, da notícia realmente do diagnóstico, existe ali quase que um apagão geral, que é uma fase mesmo que ela precisa ficar muito introspectiva com ela mesma, né? Minimamente ter um tempinho para assimilar o que está acontecendo, porque óbvio, né? Assim, isso precisa ter um tempo, essa fase precisa ter um começo, meio e fim, porque ela também precisa se preparar, inclusive emocionalmente, para tudo que vem pela frente. Sara, traga para a gente as perguntas das redes sociais. Olá, Marcela, olá, Emanuele, olá, Luciana, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, a gente foi assim, né, a gente trouxe esse tema durante a semana aí nas nossas redes sociais, fizemos algumas perguntas para os nossos internautas e uma delas foi se eles conheciam alguém, né, que já tivesse tido câncer de mama. 21% disseram que sim, uma pessoa da família, 21% uma amiga ou um colega de trabalho, uma pessoa próxima, e 58% disseram que não conhecem. E lá de São Paulo, a gente já tem uma dúvida da Carla, ela mandou pelo portal E-Cidadania, ela pergunta quais os sinais e sintomas devem levar uma mulher a procurar avaliação médica para o câncer de mama. Então, Emanuele, você estava falando aí muito dessa importância da gente se autoconhecer, né, da gente fazer nosso autoexame, mas então, o que a gente pode identificar que a gente tem sim que se preocupar e ir, né, até o médico? Sara, é uma pergunta bem frequente e muito importante realmente. O que a gente tem que observar? O achado mais comum é um nódulo ou uma massa na mama, geralmente indolor, mas ela pode se apresentar como alteração na textura da pele, que a gente fala até que é uma pele tipo casca de laranja, mais espessa. Alteração do mamilo, aquele mamilo que retrai, que entra, né? Ele fica mais fundinho. Secreção saindo do mamilo, principalmente se ela parece ter coloração de sangue ou coloração de água mesmo, bem translúcidazinha, bem transparente. Inchaço, edema na mama, modificação do formato, modificação do tamanho da mama, e aí ela realmente precisa procurar. E esses são os principais achados que a gente vai encontrar habitualmente. E aí acende o primeiro sinal de alerta para que a gente comece a investigar. Luciana, como todas as outras variações do câncer, o câncer de mama, quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura. Agora, a gente está tratando aqui também de uma questão muito importante, que é esse apoio psicológico, que tem um papel importante, inclusive na recuperação, né, no fortalecimento do sistema imunológico das pacientes. Quando esse tratamento psicológico, esse acompanhamento psicológico deve começar? Ele deve ser também o mais cedo possível, assim como a questão do diagnóstico precoce, e a participação deve ser, esse apoio psicológico deve ser voltado para a mulher especificamente, ou deve ser feito já em família, em casal? O que você traz para a gente sobre essa questão? Muito bom, Marcelo. Eu acho que assim, né? O ideal é que comece o mais cedo possível, né? Se toda um paciente pudesse, logo após o diagnóstico, passar pelo menos por uma avaliação, porque assim, é todo mundo que precisa de um acompanhamento contínuo? Não, não.
Mas tem mulheres que sim, né, que podem passar por um período mais prolongado de sofrimento, e isso requer um monitoramento mais ativo, até para que a coisa não complique, né? Porque a gente pode estar falando simplesmente de um sentimento de tristeza, né, de um momento aí de muito impacto mesmo por conta do diagnóstico, mas isso precisa ser muito cuidado para que, por exemplo, a gente não veja de fato uma depressão se instalar. Né? Então, a gente tem que agir preventivamente, para que, claro, a gente não tenha que um quadro se complique. Tem como cuidar de uma depressão também? Tem como cuidar de uma depressão. A gente pode, né, abrir mão de acompanhamento com psiquiatra, entrar com medicação. Nada disso, né, a gente tem que tratar como tabu. O bom é que a gente tem como lidar, e eu acho que o pior cenário é a gente negligenciar a presença do sentimento. Esse é sempre o pior cenário, né? Então, o ideal é que todas as pacientes pudessem passar por uma avaliação diante do diagnóstico, e aí sim, né, mediante essa avaliação, o acompanhamento ser contínuo ou ele ser interrompido, e a paciente poder procurar por esse profissional toda vez que ela sentir necessidade. Sara? Bom, a gente também perguntou sobre a questão do autoexame, né? Será que as nossas internautas fizeram o autoexame recentemente? Vamos dar uma olhada? Olha só, a gente perguntou, você já fez autoexame de mama este ano? 47%, não está aí na tela, mas eu vou falar para vocês. Chegou. Apareceu. 47% disseram que sim, 38% disseram que não e 15% disseram que nunca fizeram. O que ainda é um dado, apesar de menor, ele é alarmante, né? Porque é importante que a gente faça sempre, né? E a gente tem outra dúvida aqui de São Paulo, é da Letícia. Ela pergunta sobre o diagnóstico de uma paciente jovem, né, com câncer de mama metastático. Como cuidar da saúde mental num caso como esse? Porque é uma mudança, né, que vai afetar todas as áreas da vida, né, dessa pessoa. Emanuele. Como a Luciana já falou algumas vezes, Sara, esse acompanhamento psicológico é muito importante. Cerca de mais ou menos 10% das pacientes que vão fazer diagnóstico, elas já vão fazer diagnóstico como pacientes metastáticas, né? Uma paciente metastática é aquela que tem doença em outro local que não seja a mama e os linfonodos. Dessa forma, abre-se uma gavetinha. Eu costumo brincar que a gente abre uma gaveta que é a da finitude, e de uma forma muito exacerbada, né? Porque a primeira coisa que elas vão pensar é que a gente não tem o que fazer. Mas hoje a gente tem muito o que fazer, né? A gente tem muitas terapias, a gente sabe que é uma paciente que ainda não foi tratada em nenhum quesito, e que hoje a gente tem drogas que em algumas situações podem trazer respostas boas e muito prolongadas, e que aí o suporte tanto da parte médica, com um bom diagnóstico e uma boa avaliação de como a gente vai tratar essa paciente, vai ser fundamental em conjunto com a psicologia. Aí eu acho que não só o suporte médico vai ser necessário, ele vai ser muito necessário, mas desde o início essa pessoa vai ter que ter um suporte muito bom, e não necessariamente por ter tido esse diagnóstico de que ela não tem mais uma doença restrita à mama, isso seja necessariamente a curto ou a médio prazo uma sentença de que algo ruim vai acontecer. Luciana, eu comentei sobre alguns aspectos sensíveis que essa doença, que o câncer de mama tem para as mulheres, né? Isso envolve questões relacionadas à maternidade, à própria feminilidade, à sexualidade das mulheres. Como ficam esses sentimentos, né? Como é que trabalhar as emoções das mulheres que passam pelas fases, né? A gente falou da fase inicial ali, quando tem muitas vezes a negação, depende da reação de cada uma. Depois vem a fase da aceitação, que é uma fase difícil. Mas passado o tratamento, qual é o encaminhamento psicológico? Como é que você encara essa reação das mulheres superada a doença? Olha, Marcelo, eu acho que hoje, né, assim, a forma como a gente
batalha para que essa paciente seja, inclusive, bem cuidada, é que o olhar para ela tem que ser muito além do que olhar só para o câncer. Né? É uma mulher que está recebendo um diagnóstico de uma doença que, sem dúvida nenhuma, tem que ser muito, muito bem tratada, mas ela segue tendo todos os outros aspectos da vida dela. Né? E, claro, por conta do câncer, são todos esses outros aspectos que acabam sendo muito bagunçados. Né? A vida realmente vira muito de ponta cabeça por conta desse foco maior nesse momento da vida dela ser tratar muito bem o câncer. Então, claro, assim, quanto mais a gente conseguir de novo agir preventivamente, menores serão esses impactos. Hoje, né, assim, tem que fazer parte do checklist inicial, muitas vezes até antes de começar o tratamento, essa conversa sobre fertilidade, sobre muitas vezes até mesmo relacionado a entender um pouquinho mais como é que está a vida afetiva dela, conversar muito bem sobre essa questão da autoestima, se ela vai para uma cirurgia, existe a retirada da mama, que é um órgão absurdamente, né, importante para nós mulheres, então precisa compreender muito bem do que é que a gente está falando, como é que vai ser esse processo de retirada da mama, porque depois, Marcelo, tudo é processo de reconstrução, literalmente. É uma volta depois do tratamento, né, para uma nova vida que a gente nem fala, né, assim, não dá para falar para a paciente, bora, né, volte à sua vida normal. Não tem mais nada de normal. Virou tudo de ponta cabeça, a ponto da gente ouvir das pacientes assim, eu não me reconheço. Né? Eu sou de verdade uma outra mulher. E aí sim, a gente está falando de aspectos físicos, que são muito concretos, e de aspectos emocionais também. Que aí sim, né, muitas vezes nesse momento, até a gente é muito comum a gente ouvir das pacientes, foi depois que eu terminei tudo que eu precisei de apoio psicológico, porque eu estava com muita dificuldade de recomeçar uma nova vida com tantas cicatrizes, né, com tantas mudanças e tantas coisas complicadas que eu passei durante o tratamento do câncer. Então, temos coisas muito importantes aí para serem muito bem olhadas. As cicatrizes são emocionais, físicas, espirituais, enfim, é uma questão realmente muito sensível. Sara, com você. Marcelo, a gente recebeu também mais algumas dúvidas em relação a essa questão do acolhimento, né, dessas mulheres. A Juliana, lá do Mato Grosso do Sul, ela pergunta onde é que essas mulheres podem buscar apoio psicológico. E aqui do Distrito Federal, a Bárbara pergunta como realizar um acolhimento mais humanizado no momento do diagnóstico. Eu vou mandar essas perguntas para a Luciana, porque, Luciana, assim, além do hospital, além, né, da família, existem grupos, existem movimentos hoje no Brasil que estão organizados para dar esse suporte também? Sim. É muito importante, né, que diante do câncer as pacientes também procurem buscar ajuda nas ONGs, né, nas associações de paciente. Falo aqui pelo Oncoguia, né? Então, hoje no Oncoguia a gente tem tanto nossa plataforma multicanal, que é um 0800 que atende nacionalmente, né? Então, é o 0800 773 1666, que funciona todos os dias. E, claro, é um canal de esclarecimento de dúvida, um canal de esclarecimento, de ajuda, né, caso a paciente esteja enfrentando algum problema, mas também é um canal de acolhimento, né? As nossas atendentes estão completamente à disposição e é com muita frequência que as pessoas ligam e agradecem muito por esse espaço para poder ser ouvida, né, minimamente ouvida. E outro serviço que a gente também oferece para qualquer paciente que estiver precisando são as nossas rodas de conversa, que são moderadas pelo nosso Comitê de Saúde Emocional, todos são psico-oncologistas, e que acontecem toda quinta-feira, é só se inscrever, que aí é uma terapia em grupo, né? É um espaço de psicoterapia, de apoio, para troca de experiência entre as pacientes. Muitas ONGs pelo Brasil oferecem, muitas ONGs, inclusive possibilidades de apoio psicológico individual também. Tá certo, Luciana, a gente vai colocar esse número, pessoal, aqui na tarja daqui a pouquinho e deixar também os contatos aí do Instituto, tá bom, Marcelo? Isso. Então, agora vamos falar sobre fatores de risco. Daí eu vou aqui para a Emanuele. Quais são, Emanuele, os fatores de risco que podem
dar sinais de que uma pessoa tem a possibilidade de, no futuro, desenvolver o câncer de mama, ou aquelas pessoas que já estão na idade do autoexame, que devem ter cuidados para evitar a doença? Essa pergunta é maravilhosa, Marcelo. O que a gente sabe hoje? A maioria dos tumores de mama, na verdade, não tem uma relação hereditária. Apenas 10 a 15% são genéticos de fato e que vão passar nas gerações familiares. Então, a gente está diante de um tumor onde o primeiro fator de risco, mas não direcionado apenas à mulher, é o gênero, né? Mulheres são mais acometidas, mas 1% dos tumores de mama vai acontecer em homens, tá? O segundo principal fator de risco é a idade. Quanto mais idosa a pessoa esteja, maior a chance dela desenvolver um câncer. Qualquer um deles, né? Não só de mama. E aí a gente vai entrar em outros fatores, como exposição hormonal, principalmente a terapia de reposição hormonal nas pacientes pós-menopausa. A gente vai entrar na questão de menstruação precoce, menopausa tardia. Além disso, exposições, a gente já sabe que algumas exposições aumentam o risco de câncer de mama, né? Exposição a substâncias que são carcinogênicas, né? Que predispõem ao câncer, né? Alguns solventes, cargas de trabalho. Alguns trabalhos hoje em dia mostram associação com o trabalho noturno. A gente também tem associação em ingestão de álcool, tabagismo, obesidade, que hoje é um problema de saúde pública. Então, atualmente, para a gente falar para o paciente o que ele poderia falar para diminuir a chance dele ter câncer um dia e para diminuir a chance de quem já tem esse diagnóstico que essa doença retorne, a gente foca basicamente em modificação de estilo de vida. O que é isso? Alimentação saudável, né? A gente fala muito de desembrulhar menos, comer mais saudável, legumes, verduras. Ingestão de álcool, se possível nenhuma, mas que seja a menor possível, não fumar, um peso adequado, né, o mais próximo do que deveria ser o seu, e exercício físico, que é um modificador muito importante. Então, essa associação toda, de todas dessas possibilidades modificáveis, pode gerar uma redução de até 30% na chance da gente ter câncer, o que é muito importante. Só para completar, uma perguntinha pinga-fogo. Prótese também é um fator de risco? Não, não é um fator de risco. Então, eu tenho até um tumor relacionado à prótese, mas que não é o câncer de mama que a gente fala de outubro, né? Que é basicamente um tumor da mama mesmo. Esse tumor é relacionado propriamente à prótese e ele é bem raro. Então, assim, a prótese não dificulta o diagnóstico, a prótese não aumenta a chance de ter câncer e a gente não precisa alardear quanto a isso. Um ótimo esclarecimento. Sara, com você agora. Tá certo, porque vou emendar aqui, porque foi justamente uma das perguntas que a gente fez para os nossos internautas, né? O que eles achavam que era mais importante para a prevenção do câncer de mama. Vou puxar aqui, ver se a arte sai. Bom, eu vou falando. Aí, saiu. O que você acha que é mais importante para a prevenção, né? Então, 31% disseram sobre alimentação equilibrada e exercícios físicos, 15% sobre evitar álcool e cigarro e 54% sobre os exames preventivos. Emanuele, essa é justamente a dúvida da Clarice, porque ela pergunta, né? Além de toda a parte do diagnóstico, como que essas mulheres podem estabelecer em suas vidas, né, ter medidas preventivas? Então, é ter alimentação saudável, é fazer o exercício físico de forma mais regular. A gente pode estar, então, se prevenindo desse câncer? Isso é uma verdade, realmente, Sara. Cada vez mais a linha que a gente tem estudado tem trazido esse tipo de resposta, né? Realmente, o que a gente pode acrescentar, já que algumas partes, né, do que aumenta o nosso risco a gente não consegue alterar, e uma delas é a idade,
a gente tem medidas que vão levar com que a gente diminua esse risco. Outras duas coisas que a gente tem que fazer e que você já disse se eu sou frequentemente avaliada e se eu frequentemente sou submetida a exames de rotina, eu vou conseguir fazer um diagnóstico precoce, que é crucial para que eu mude o que vai acontecer comigo. Eu aumento muito a chance de que eu tenha uma boa evolução e que eu tenha sido tratada para ser curada. Então, agora, Emanuele, desculpa, rapidamente, qual que é essa idade? Tem a idade da mulher se preocupar ou uma menina já tem que estar se fazendo o seu autoexame, tem que estar conhecendo o seu corpo? Tem que estar conhecendo o seu corpo desde o início, para que ele saiba, como eu falei no início, que ela saiba como é a mama dela, perto do período menstrual, fora dele, porque a mama fica mais túrgida com essa exposição hormonal natural da mulher, né? Então ela precisa ter esse conhecimento. A gente tem uma faixa etária onde o diagnóstico é mais comum, que é na pós-menopausa, entre 50 e 69 anos, mas existe um aumento, né, que ainda não se prova em números estatísticos, mas que a gente observa que vem aumentando o número de diagnósticos em mulheres mais jovens. E essa paciente tem que saber como ela é, para que a gente possa, mediante alguma modificação, avaliar e fazer esse diagnóstico. Então, tem uma área de maior incidência, que é de 50 a 79 anos, mas já qualquer alteração persistente, eu posso estar diante de alguém que está fora da faixa etária, que é mais comum. Posso só complementar aqui, Sara, uma coisa, até aproveitar a doutora Emanuele aqui? Tem um dado, doutora, que até nos preocupa muito, que, assim, acho que há quase 10 anos, né, que a gente acompanha muito a idade, né, da realização da mamografia, mesmo essa faixa etária, né, que ela é preconizada pelo Ministério da Saúde, com mais de 50 anos, que toda mulher precisa fazer a mamografia, as mulheres não estão fazendo, Sara. Então, eu acho que a gente precisa, né, aproveitar esse espaço aqui para conversar com essas mulheres, né, que hoje têm mais de 50 anos, que a gente sabe, né, que hoje a gente vem falando de mulheres dessa geração que estão vivendo bem, saudáveis, ativas, mas tem alguma coisa errada aí que elas não estão colocando seus exames em dia. Então, aproveitar de verdade esse espaço, porque a gente, assim, se a meta era 70%, né, dessa população, Marcelo, sim, a gente não passa de 30%. É bem importante. É bem importante, Luciana, esse alerta que você traz aqui, e o programa tem justamente esse objetivo de conscientizar não só as mulheres, mas nós homens também, porque todos nós temos ou mãe, ou filha, e amigas, e para mim é uma honra fechar esse programa com a participação de 3 mulheres e trazendo essa conscientização para as pessoas que estão assistindo, para toda a sociedade, sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Emanuele Valente, Luciana Rotz e Sara Reis, e agradeço especialmente a audiência de vocês que acompanham a TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber um pouco mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, em ponto. Até a próxima edição. E obrigado pela sua audiência. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei.
Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo a mais um programa Eco Senado. Você vai ver na edição de hoje. Outubro já chegou e muitos locais do país ainda sofrem com a falta de chuvas e muitos focos de incêndios. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós entramos esse ano com uma crise já instalada. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Eleições municipais. Que desafios ambientais terão os próximos prefeitos e vereadores? Investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Em 1 ano e meio, o desmatamento no Cerrado emitiu mais CO2 que o setor industrial brasileiro. E no quadro Ideias Verdes, um biocarvão magnético feito de farelo de coco verde para ajudar no tratamento de água e esgoto. Em 2024 registra a seca de maior extensão e intensidade no Brasil dos últimos 70 anos. Até setembro, mais de 4.000 municípios apresentavam algum grau de estiagem, sendo em mais de 200 deles de nível extremo. A condição prolongada de falta de chuvas agrava o cenário de incêndios florestais em grande parte do país. A gente está vivendo a maior seca de todos os tempos. Nós estamos vivendo um episódio climático extremo. O ano passado nós tivemos o fenômeno El Niño extremamente amplificado. Esse fenômeno fez com que uma boa parte dos rios amazônicos, o Rio Paraguai, não tivessem a reposição do seu volume de águas. Então nós entramos esse ano com uma crise já instalada. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o número de dias com ondas de calor no país aumentou mais de 7 vezes nos últimos 30 anos. E nas últimas 6 décadas, a média de dias seguidos sem chuvas foi de 80 para 100. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios, o fogo começa por causa de raios, se alastra na vegetação que está seca ainda, porque isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra. E o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas,
o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela. Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. Tivemos um volume muito grande na Amazônia e no Pantanal. Na Amazônia, os incêndios estão ligados diretamente a uma tentativa de ocupação das áreas. A gente está falando na Amazônia de mais de 10 milhões de hectares. 70% disso são áreas já desmatadas ou área de campos nativos. 32% é floresta nativa. As pessoas estão, em vez de desmatar, estão colocando fogo para depois poder utilizar essas áreas. O Cerrado também teve um estoque grande. A maior parte das áreas queimadas no Cerrado são áreas que já foram desmatadas e que estão sendo queimadas, principalmente para a limpeza de pastagens. O Cerrado foi o bioma com a maior extensão de área queimada em agosto, de acordo com o MAP Biomas, 2,4 milhões de hectares, 43% de toda a vegetação destruída pelo fogo no país. Aqui no Parque Nacional de Brasília, os incêndios que se intensificaram em setembro queimaram quase 2.000 hectares de áreas preservadas. Encontramos com o gerente do fogo do parque, que falou como foi o impacto aqui. Esse fogo aqui, ele impactou bastante pelo fato da grande profundidade que foi ele. Ele queimou muito, porque ele entrou numa época muito quente. As matas ciliares não aguentaram, não seguraram. Foi uma força-tarefa muito ágil na segunda e na terça-feira, ou seja, nos dias 16, 17, se não me engano, que fez com que a gente encurralasse o fogo. Nos dias mais críticos, em todo o país, o IBAMA e o ICMBio trabalharam com 3.200 brigadistas na tentativa de controlar as queimadas em áreas de proteção ambiental. Mais de 100 brigadas que conseguem combater pelo menos 80 incêndios simultâneos. Infelizmente, a gente apaga o incêndio de uma área e as pessoas colocam fogo em outra. Então, diariamente, incêndios estão sendo resolvidos, estão sendo extintos, mas muitos outros incêndios acabam tendo início por conta de ações, principalmente ações criminosas. Hoje, a gente tem ignições que não são naturais, então a maior parte das nossas ignições em todo o país, no ano todo, chega perto de 99% são humanas, e nessa época de estiagem elas são 100% humanas, porque não tem raio nenhum acontecendo. A gente tem detectado em alguns lugares o incêndio de descuido, aquela pessoa que faz uma pequena fogueira para limpar o quintal e perde o controle, mas na maior parte dos casos é um incêndio criminoso, intencional, de destruir a floresta. E aí entra o trabalho de fiscalização. Cerca de 700 fiscais fiscalizando, mais uma equipe especializada em geoprocessamento, pegando os alertas do INPE, fazendo os embargos e as autuações. Outra frente importante é a prevenção, como o uso controlado do fogo. Hoje ele é feito de maneira sistematizada e planejada somente em uma pequena parte do território brasileiro. Só nas áreas protegidas, federais, as unidades de conservação e as terras indígenas, e também nas unidades de conservação do Tocantins. Nenhum outro estado faz manejo do fogo nas suas áreas protegidas e ninguém faz manejo integrado do fogo em terras privadas. Isso pode passar a ser feito a partir da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Então, uma forma da gente se preparar para o futuro, a gente sabe que o futuro vai ser de condições mais extremas, é de fato implementar ações de manejo integrado do fogo para prevenir grandes incêndios. A gente não vai conseguir evitar todos os incêndios, mas se a gente conseguir manejar os nossos ambientes para evitar alguns ou diminuir o problema dos incêndios, vai ser muito bom. Os incêndios aqui teriam sido muito piores se muitas áreas não tivessem sido manejadas antes. Aqui, por exemplo, dá para ver que em vários pontos onde o fogo vinha avançando, ele parou exatamente onde houve as queimas prescritas. Uma técnica que também é importante é o resfriamento do solo. Os brigadistas jogam água na região afetada pelo fogo subterrâneo, ou seja, na matéria orgânica abaixo da terra, nas raízes, e assim identificam onde a queima ainda está ativa. Eu estou tentando fazer com que esse jato d'água fique sobre ela lá, para ver se ela apaga. Porque se pegar fogo aqui, ó, superficial vai queimar tudo e vai subir para arriba e vai embora. Isso aqui é uma área úmida
Isso aqui a gente chama de produção de água, né? Uma área que produz água. E agora isso aqui não se recupera igual o cerrado lá em 2, 3 anos, não. Nós acompanhamos o resgate de um tamanduá-bandeira que se feriu em uma dessas áreas com fogo subterrâneo. Vocês encontraram agora esse animal aqui no Parque Nacional? Foi às 5h30 mais ou menos, né? Isso mesmo, né? Isso. Nós estávamos no local de incêndio, passamos para outra área, chegamos numa área queimada e identificamos com ele. Todo ferido, queimado, as mãos, estava dentro de um buraco. Está tendo gente todos os dias procurando algum animal que esteja, porventura, machucado e resgatando e levando para os CETAS ou para o zoológico para a recuperação. A partir do momento que ele estiver apto para voltar ao seu habitat normal, eles serão devolvidos no mesmo local que foi achado. Nós recebemos nesse mês de setembro 4 animais. Então nós recebemos uma anta, 2 tamanduás e um urubu. Todos provenientes das queimadas aqui de Brasília. Eles estavam muito queimados. Tinha a questão da hidratação também, né? Então às vezes até com um pouco de anemia, também falta de alimentação, que queimou boa parte da área onde eles estavam. Já estão em fase de adaptação. A gente está fazendo um tratamento cuidadoso deles, tem uma equipe multidisciplinar na veterinária. Então está sendo acompanhado veterinário, biólogos lá também. Então tem feito esse cuidado deles e a gente espera que nos próximos meses a gente possa voltar com eles para a natureza. Nas áreas mais sensíveis, nas áreas com maior fauna, a gente tem trabalhado de maneira muito intensa na busca ativa por animais feridos, no resgate, na reabilitação desses animais. Até o mês de setembro, mais de 900 animais foram resgatados no Pantanal. Muitos já se recuperaram e já foram devolvidos à natureza. E a recuperação da vegetação em algumas áreas pode demorar muito ou nem chegar a acontecer. As florestas não evoluíram com fogo, elas não têm mecanismos para sobreviver ao fogo, muito menos a incêndios recorrentes. Então, às vezes, alguma planta pode sobreviver a um incêndio, mas a um próximo ela já não vai conseguir sobreviver. E o ambiente inteiro pode ser alterado. Então, quando você tem um incêndio numa floresta, muitas vezes você tem uma mortalidade de árvores tão grande que aquele lugar deixa de ser uma floresta. Talvez, se não tiver mais nenhum distúrbio, em muitos anos ele pode voltar a ser uma floresta, mas isso pode demorar centenas de anos, dependendo do ambiente que a gente tiver. E muito provavelmente o que acontece é, por exemplo, uma área de floresta no Cerrado, ou na Amazônia, ou no Pantanal, atingida por um incêndio, ela vai ser atingida por outros distúrbios, por exemplo, as espécies exóticas invasoras. Então é muito comum uma mata de galeria no Cerrado ser queimada e ser incendiada, muitas árvores morrem e em vez de a gente ter regeneração de árvores e de plantas que são daquele ambiente, a gente tem invasão de capins invasores, por exemplo, que aí crescem muito, produzem muita biomassa, muita palhada seca que vai servir de combustível para um novo incêndio. Então isso gera um ciclo de degradação que é basicamente irreversível. Precisa de muita ação de restauração para a gente retornar ao ambiente como ele era antes. Mais de 155 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher os prefeitos e vereadores que vão representar seus municípios nos próximos 4 anos. E uma das agendas mais urgentes e desafiadoras, certamente, é a ambiental e climática. Secas, enchentes, alagamentos, erosão, poluição. O brasileiro tem convivido com esses eventos ambientais e climáticos mais de perto nos últimos meses, reflexo da ação do homem, como mostra a ciência. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, já tem estudos científicos que comprovam isso, que as mudanças climáticas, na verdade, não é um fenômeno natural, é efeito totalmente da ação antrópica, e do modelo de desenvolvimento também que as nossas sociedades têm adotado. E grande parte desses efeitos, eles têm sido sentidos justamente nas cidades, A gente vai começar a perceber esses eventos de forma mais intensa e mais frequente. Tem um outro ponto que foi o aumento muito expressivo das taxas de desmatamento na Amazônia. Começou mais ou menos em 2012, intensificou muito no período entre 2019 e 2021, mais ou menos, Então isso também tem um impacto muito grande no equilíbrio climático do país. A área ambiental será uma das mais desafiadoras nos próximos anos, especialmente para os novos gestores municipais. No Brasil, temos o denominado federalismo cooperativo ambiental. A Constituição prevê que os entes federativos atuarão de forma sinérgica, por exemplo, na proteção às paisagens e aos sítios arqueológicos, no combate à poluição,
na preservação das florestas, da fauna e da flora e na melhoria do saneamento básico. Para cada nível de ente federativo, nós vamos ter tanto a política específica daquele ente federativo, quanto também a coordenação para a execução das demais políticas, de modo que elas estejam integradas, uma atuação cooperada. Quando nós falamos de meio ambiente, principalmente, é muito difícil individualizar uma ação. Ela é sempre coordenada no nível do ente federativo mais local para o mais abrangente, que seria a União. Não existe uma divisão principalmente temática. A expectativa é que todos os entes federativos atuem em todos os temas, resguardadas, é claro, o nível de sua competência e quais são as ações relacionadas, do ponto de vista da competência administrativa. O licenciamento ambiental para o empreendimento que possa afetar uma bacia hidrográfica, por exemplo. A bacia hidrográfica ela não se restringe necessariamente, por exemplo, a um município, a um estado ou mesmo a um país, porque ela não é uma divisão política. Ela tem outros critérios para a definição da sua circunscrição, dos seus limites. Então, supondo que essa bacia hidrográfica, por exemplo, acabe atingindo os impactos desse empreendimento mais de um estado da federação, Bahia e Sergipe, por exemplo. Nesse caso, uma vez que você tem 2 unidades da federação envolvidas, esse licenciamento vai ocorrer a nível de União. Esse é um licenciamento de um órgão federal. Supomos agora que a gente está trabalhando com um empreendimento que tem um impacto apenas local, e esse local tanto é referente à sua magnitude, quanto também à circunscrição territorial disso, que é definido de acordo com o Conselho. E aí você tem, esse empreendimento está localizado numa unidade de conservação municipal, com exceção das áreas de proteção ambiental. Esse licenciamento desse empreendimento, que é numa unidade de conservação municipal com impacto local, vai ser feito pelo órgão ambiental municipal. Pensando na preservação do meio ambiente, os próximos prefeitos e vereadores vão precisar se empenhar na criação de políticas públicas. E cada município tem uma peculiaridade, dependendo, por exemplo, de qual região do país ele é, ou até mesmo em qual bioma ele está inserido. Depende também do nível de urbanização desse município. Por exemplo, o caso do Pantanal, do bioma Pantanal. Então, tem dados do MAP Biomas Águas que mostram, que já mostram que o Pantanal tem sido um dos biomas mais afetados pela seca. Os próximos prefeitos, vereadores, eles têm que olhar para essa questão. Então, eles podem investir, por exemplo, em políticas de contenção de queimadas, reforçar a fiscalização ambiental também para inibir incêndios criminosos, investir em educação ambiental nessa área. No Pantanal também, uma peculiaridade interessante é que apenas 4% do bioma se localiza em unidade de conservação, É um dos biomas que menos tem unidade de conservação. Então, uma ação interessante na área ambiental também seria investir em unidade de conservação. E ao contrário da Amazônia, que está na maior parte em terras públicas, no Pantanal predominam as propriedades privadas, o que demanda um investimento em reservas particulares de patrimônio natural. E aí os prefeitos têm uma série de artifícios que eles poderiam utilizar para estimular a criação de RPPNs. Uma ideia seria transferir parte dos recursos do ICMS ecológico para remunerar os proprietários que criarem RPPNs ou mesmo ajudar na manutenção das RPPNs. Já para as regiões Sul e Sudeste, a prioridade é o enfrentamento às enchentes. É muito importante dar uma atenção para aumentar a capacidade da cidade de drenagem, de absorção da água. E aí algumas cidades no mundo têm adotado esse conceito, essa ideia de cidade esponja, que é justamente investir, por exemplo, em parques alargáveis, investir em áreas verdes nos centros urbanos, calçadas com bordas verdes. Então é pensar e ir atrás dessas adaptações frente a essas mudanças climáticas. Os municípios nem sempre precisam pensar em soluções individuais, sobretudo porque o meio ambiente não se distribui apenas numa circunscrição política. Às vezes, um determinado bioma, uma determinada unidade de conservação tem uma distribuição que abrange ou um determinado problema, como, por exemplo, a questão da gestão de resíduos sólidos, que atinge mais de um município. Então, você pode trabalhar através de consórcios intermunicipais, é possível que existam convênios. Um dos pontos-chave para que as problemáticas relacionadas à preservação ambiental não se agravem
também é o planejamento do crescimento urbano, por meio dos planos diretores municipais. Pode ser um instrumento muito importante para estimular o desenvolvimento sustentável. Então, esse tipo de planejamento vai justamente pensar quais são as áreas prioritárias para certos tipos de atividades, né? Como atividade industrial, atividade residencial, atividade comercial e também áreas destinadas para a preservação urbana. Também é muito importante para evitar crises hídricas, né? Que é algo muito comum nas nossas cidades. 2 inovações legislativas aprovadas recentemente pelo Congresso orientam as prefeituras quanto à atuação na área ambiental. A primeira delas é a Lei 14.904 de 2024, que traz as diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. A expectativa é que se tenha um plano nacional de adaptação e, a partir das orientações gerais trazidas por esse plano, que os estados, municípios e Distrito Federal desenvolvam os seus respectivos planos de adaptação. A segunda inovação legislativa é o Decreto 12.041 de 2024, que institui o programa Cidades Verdes Resilientes. O objetivo desse programa é aumentar a sustentabilidade e a resiliência das cidades brasileiras nessa interface, tanto de adaptação às mudanças climáticas, quanto também a atuação em defesa e proteção civil. É nas cidades onde acontecem e são sentidos os problemas que demandam intervenções. Só que muitas vezes, na hora de viabilizar políticas e planos ambientais, as prefeituras se veem sem orçamento ou capacidade técnica e intelectual suficientes. Por isso, é preciso, pelo menos, que a cidade tenha um sistema de gestão ambiental estruturado. É necessário que a gente tenha um órgão de meio ambiente, é necessário também que a gente tenha um conselho para viabilizar e aproveitar o potencial da participação social nas decisões relativas às construções ambientais. Nós também é importante se ter um fundo municipal de meio ambiente, porque é através desse fundo municipal instituído por lei que nós vamos ter a captação dos recursos a serem direcionados para esses planos municipais, esses planos de ação. Mas a consultora também fala dos pontos positivos da gestão municipal. Porque você está mais próximo à sociedade. Quem está no município consegue fazer o diagnóstico e reconhecer as especificidades daquele município de forma muito mais adequada, ao ponto de determinar quais são as intervenções realmente pertinentes. Então, assim, é a questão do diagnóstico relativo às especificidades que é feito também por quem mora e conhece aquele local. Ainda que a política pública a nível nacional e estadual seja mais abrangente, é no nível municipal que a gente consegue reconhecer quais são os efetivos problemas, os efetivos gargalos e, dessa forma, definir quais são as atuações mais estratégicas e mais efetivas. O desmatamento do Cerrado emitiu 135 milhões de toneladas de gás carbônico entre janeiro de 2023 e julho de 2024. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Segundo o Instituto, isso corresponde a 1,5 vezes os lançamentos anuais da indústria do Brasil. A maior parte das emissões, 80%, vem do desmatamento na região do Mato Piba, a fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia. Só nessa área foram emitidas 108 milhões de toneladas. O estado que mais desmatou foi o Maranhão, com mais de 300 mil hectares de perda de vegetação nativa, resultando em 35 milhões de toneladas de emissões, seguido de Tocantins, com 273 mil hectares desmatados, que emitiram 39 milhões de toneladas de CO2. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. As mudanças climáticas foram um dos destaques do discurso do presidente Lula na 79ª Assembleia Geral da ONU. O chefe do Executivo Federal destacou que as metas de redução de carbono são negligenciadas e os auxílios financeiros aos países pobres não chegam. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. O
Os desastres ambientais no Brasil e no mundo, a bioeconomia e fontes de energias renováveis também foram citadas na fala do presidente. Líderes mundiais votaram em Nova York o Pacto do Futuro. Entre as medidas voltadas para mudanças no clima estão a necessidade de se manter o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e a transição dos combustíveis fósseis. Os incêndios na Amazônia entre junho e agosto de 2024 emitiram 31,5 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, um aumento de 60% comparado ao mesmo período de 2023. Os dados são do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Conheça agora uma espécie encantadora do norte do país, mas ameaçada: o sauim de coleira. Neste ano, o Congresso aprovou a criação de uma área de refúgio da vida silvestre para ajudar na sua proteção. O sauim de coleira é uma das joias da Amazônia. Este pequeno primata, também conhecido como sauim de Manaus, vive em uma área restrita de apenas 7.500 quilômetros quadrados, entre os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Com uma pelagem bicolor marcante, metade branca e metade castanha, e cabeça pelada e preta, o sauim de coleira é um mamífero territorialista e se organiza em grupos de 2 a 3 indivíduos. Ele se alimenta de frutos, néctar, insetos e até ovos de pássaros. Mas essa espécie encantadora enfrenta sérios desafios. A expansão urbana de Manaus e a destruição do seu habitat resultaram em uma perda alarmante de 80% da população desde 1997. Classificado como criticamente em perigo pelo ICMBio, o sauim de coleira ainda luta por sobrevivência, com apenas 36 mil indivíduos estimados na natureza. Para proteger essa espécie ameaçada, em junho deste ano, o governo federal criou o Refúgio da Vida Silvestre Sauim de Coleira, localizado na zona rural de Itacoatiara. Com área aproximada de 15.300 hectares, o objetivo da unidade de conservação é proteger áreas florestais relevantes para a conservação do animal, símbolo da luta ambiental no Amazonas. Soluções para problemas ambientais resolvidos de uma só vez no estado do Rio de Janeiro. O reaproveitamento de cascas de uma fruta que demora mais de 10 anos para se decompor e uma maneira sustentável de tratar água e esgoto. Assista agora no quadro Ideias Verdes. Fármacos, produtos de higiene pessoal e microplásticos têm se tornado uma grande preocupação por estarem cada vez mais presentes em corpos d'água. Os chamados contaminantes emergentes representam risco para a saúde e para a natureza, porque não são removidos por completo no tratamento de água e esgoto. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, busca mudar esse cenário e ainda contribuir para o aproveitamento de cascas de coco verde descartadas nas praias de Niterói. A fruta leva até 12 anos para se decompor, sobrecarregando aterros sanitários. O método foi desenvolvido durante o doutorado do químico Bruno Salarini e consiste na transformação do farelo de coco em biocarvão, por meio de um processo chamado pirólise. O material, quando entra em contato com contaminantes, funciona como um coletor e faz com que a substância líquida fique retida na sólida. Depois do preparo do biocarvão de coco, partículas magnéticas são incorporadas ao produto para facilitar o seu resgate nas estações de tratamento de água. Dessa forma, substâncias químicas são removidas da água e cocos verdes descartados são utilizados. Solução para 2 problemas ambientais. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado.
dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. 456 mil candidaturas foram registradas para as eleições municipais deste ano. Desse total, 301 mil candidatos são homens e 155 mil mulheres. Entre as candidaturas femininas, 80 mil são mulheres negras. Já entre os homens, são 159 mil os que se declaram negros. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. O relator do Orçamento da União de 2025, o senador Ângelo Coronel, deve ter uma reunião hoje à tarde com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir uma nova regulamentação das emendas parlamentares impositivas. O repasse das emendas está suspenso por decisão do STF. Coronel disse que pretende apresentar um projeto de lei complementar na semana que vem, com as mudanças. Eu estou fazendo essa peregrinação, estive aqui hoje com o presidente Arthur, hoje devo estar à tarde com o presidente Pacheco, vou agendar com o ministro Lira, juntamente com o líder do governo, que é Otto Alencar, que está em exercício, para que a gente também vou agendar de hoje para amanhã com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para que todos os atores envolvidos fiquem sabendo previamente e que não seja nenhuma surpresa quando o PLP for protocolado. E com isso, ajustando o texto, a gente protocola esse PLP, no mais tardar na segunda-feira, para que quando os parlamentares voltarem do segundo turno das eleições, já possa se debruçar e apreciar que a gente possa votar o mais rápido possível. A ideia é que seja aprovado nas duas casas até a primeira quinzena do mês que vem. E o programa que prevê apoio financeiro a microempresas e empresas de pequeno porte deve ganhar caráter permanente. É o que prevê um projeto analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Criado por ocasião da pandemia do coronavírus, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, injetou em 826 mil dessas instituições quase 71 bilhões de reais em recursos extraordinários do Fundo Garantidor de Operações. O prazo para a devolução dos créditos à União foi prorrogado até 2025, mas um projeto de lei do Senado propõe transformar o programa em política permanente. A proposta está em análise terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. O PRONAMP foi um programa aprovado aqui por esta casa para que tivéssemos um fundo garantidor que pudesse ser alavancado pelos bancos. Qual foi o grande equívoco do governo passado? O governo passado, em vez de usar o fundo garantidor como fundo alavancador de empréstimos e fazendo com que o fundo fosse apenas
a alavanca do percentual de inadimplência, o que potencializaria em muito o tamanho do financiamento e o número de micro e pequenas empresas que fossem beneficiadas, permitiu que o fundo passasse a ser o fundo financiador. Relator do substitutivo previamente analisado em turno suplementar, o senador Esperidião Amin ressaltou a importância do incentivo às empresas beneficiadas. Até nesse incidente de São Paulo, são recursos do Pronamp que serão utilizados para mitigar os prejuízos dos comerciantes com aquela queda da energia elétrica. Como no Rio Grande do Sul, então é um programa vivo e mantê-lo vivo com esses recursos eu acho que é de interesse de todo o Brasil, repito, porque todos nós sabemos que o microempresário, o microcrédito, que se falam, afinal, um abastece o outro, são grandes geradores e mantenedores de emprego. Sem que houvesse apresentação de emendas, a matéria segue para a Secretaria-Geral da Mesa. E o senador Eduardo Braga anunciou na mesma reunião que vai entregar o plano de trabalho da regulamentação da reforma tributária hoje à tarde. O senador Exalci Lucas, que coordenou o grupo de trabalho que analisa essa regulamentação, pediu que o projeto fosse analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O texto vai passar somente pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário do Senado. Hoje à tarde devo estar entregando à CCJ o plano de trabalho da reforma, da regulamentação da reforma tributária, para que amanhã, na sessão da CCJ, ele possa constar em pauta. Não tem sentido uma matéria de tamanha importância ser votada em plenário, sem um debate maior. É evidente que quem participa da CAI, grande parte dos senadores, tem uma tendência, conhece do meio, entende um pouco das matérias econômicas e financeiras e tal. Aqui é uma comissão de mérito. Então, o mérito da reforma tributária, ela precisa ser discutida na CAI, não na... mas foi feito várias audiências. Foi. A gente conclui aqui, mas eu acho que os parlamentares da CAI precisam se manifestar sobre isso. O plenário é a última instância no Senado, exatamente porque os 81 senadores lá estão representados e o plenário tem, de acordo com o regimento da Casa, espaço para os senadores apresentarem as suas emendas em tempo próprio. Isso, inclusive, gera a necessidade de que a matéria retorne à comissão para receber parecer de emendas apresentadas em plenário. Portanto, o presidente Rodrigo está com essa preocupação presente, mas, mais uma vez, acolho as palavras de Vossa Excelência. Mais uma vez, quero aqui reconhecer o belíssimo trabalho que a CAI sempre tem trazido para a questão tributária, e nós estaremos aqui em sintonia com o presidente Vanderlan, com Vossa Excelência e com todos os membros da CAI, para que possamos aproveitar não só a sapiência, a sabedoria, o conhecimento, a experiência de vida dos senhores e senhoras senadores em relação à questão tributária. E a Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que facilita a alocação de recursos federais para drenagem em locais afetados por calamidade pública. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto vai direto para a Câmara dos Deputados. O relator citou o exemplo do Rio Grande do Sul, onde a previsão é de que a reconstrução dos estragos causados pelas inundações deve custar bilhões de reais e levar décadas. O texto aprovado retira da Lei de Saneamento Básico alguns requisitos para a destinação de recursos federais para drenagem e manejo de águas pluviais a municípios em situação de emergência ou calamidade pública ou suscetíveis a eventos extremos. Destina deste modo a localidades que enfrentam condições críticas de infraestrutura, garantindo maior flexibilidade nas implementação de obras que mitiguem os efeitos dos desastres naturais
e beneficiando os municípios menores e menos estruturados, que frequentemente têm dificuldade de cumprir todas as exigências burocráticas. Vai atender vítimas dessas tragédias ambientais que têm acontecido no nosso país, em várias áreas, pelas alterações climáticas completamente causadas, na maioria das vezes, pelo próprio homem, não só o desmatamento, como a questão dos incêndios florestais e várias outras ações que são nefastas ao clima e também alterações climáticas que ocorrem no nosso país. E neste domingo, dia 27 de outubro, acontece o segundo turno das eleições municipais. Serão eleitos prefeitos de 51 municípios brasileiros, sendo 15 deles capitais. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. Os outros 36 municípios onde haverá segundo turno estão distribuídos em 3 estados, sendo que em São Paulo se concentra o maior número de cidades. Além da capital, 17 municípios escolhem seu prefeito neste domingo. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral desta eleição, com 9.300.000 eleitores. E o menor é Imperatriz, no Maranhão, com 201.000. Pela Constituição, se no primeiro turno de votação nenhum candidato ao cargo de prefeito receber mais da metade dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Mas isso só vale para os municípios com mais de 200.000 eleitores. 358.000 mesários irão trabalhar neste segundo turno e 97.392 urnas serão utilizadas, uma urna para cada sessão eleitoral. Mas o TSE reserva um número extra caso seja necessária a substituição de algum equipamento. E agora uma notícia triste. No último domingo 9, integrantes de um time de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, morreram em um acidente de carro na BR-376, na cidade de Guaratuba, no Paraná. Eles estavam retornando da disputa do Campeonato Brasileiro Interclubes em São Paulo, quando foram atingidos por uma carreta container. Apenas uma pessoa sobreviveu. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade às vítimas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade às vítimas por meio de uma nota de pesar. Abre aspas, com tristeza, presto minha solidariedade às famílias e aos amigos das 9 vítimas, a maioria formada por adolescentes, do acidente ocorrido neste domingo no Paraná. A tragédia interrompe sonhos de jovens cuja trajetória de vida tinha como um dos objetivos a dedicação ao esporte. Fecha aspas. A dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da Instituição Fiscal Independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do Produto Interno Bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então, esses 2 principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1% e em 2026 chegue ao patamar de 84,1%.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma deferência, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. E se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar,
Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, não, aí é uma outra conversa. Mas é novamente o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão, e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso, e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos.
Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor, o relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112 milhões e 700 mil brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui.
Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas destinados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são cuidados pelos municípios, mesmo que sejam apoiados por programas estaduais ou federais. Além disso, preenchidos os requisitos da lei, prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores podem se tornar candidatos nas eleições estaduais ou federais. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu representante na prefeitura e na Câmara Municipal. Meu compromisso com o mandato estabelecido pelo arcabouço institucional e legal para a autoridade monetária brasileira. 2, a consciência da honra e responsabilidade que envolvem a indicação à presidência do Banco Central e do papel da estabilidade monetária e financeira na construção da sociedade que desejamos. Olhando para trás, o senhor acredita que as críticas direcionadas ao presidente do Roberto Campos foram justas? Pesando esses ataques, o senhor avalia que a permanência do presidente foi o melhor para a economia brasileira? Com o senhor na presidência do Banco Central, o que mais podemos ter de colaboração para chegarmos ao mesmo patamar de 2008, com Lula? O que mais pode ser feito com o senhor no Banco Central? O senhor é um homem equilibrado, mas como o senhor vai lidar quando figuras históricas do PT não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas? Como o senhor vai lidar com isso? Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que, ao entrar no Banco Central, fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. A reforma fala em neutralidade, ou seja,
não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou de uma família que tem 9 filhos. Nascemos numa cidade no Pará chamada Bujaru, 70 quilômetros da nossa capital. Minha família toda muito católica. E a partir das comunidades eclesiais de base, da pastoral da juventude da Igreja Católica, foi que eu ingressei, né, na vida política. Fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bujaru, depois diretor da FETAGRE, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da Central Única dos Trabalhadores. No primeiro governo do Lula, eu fui superintendente do INCRA e depois deputado federal, 4 mandatos, e agora como senador federal. Eu venho da área rural. Às vezes é mais fácil um cidadão que nasceu na cidade, médico, ir pegar voto na área rural do que um trabalhador rural, agricultor familiar, vir pegar voto na cidade. Então, nós precisamos reconstituir os órgãos federais que atuavam com política pública para esse segmento. Órgãos como o Banco da Amazônia, o próprio BNDES, que agora coordena o Fundo da Amazônia, inclusive a forma de como o governo federal vai chegar nesses assentamentos. Com as políticas, a gente tem que estar pensando e dialogando e adequando essas políticas às questões que são muito específicas lá do nosso Estado. Como é que vocês têm pensado em buscar essa capacidade técnica para trocar os próprios programas que nós temos estabelecido? O Pará é o estado que mais tem assentados da reforma agrária no Brasil. Foi o estado que mais se assassinou pela luta da terra. Agora se junta o governo federal e o governo do estado para não permitir que crimes possam ser cometidos nessa disputa. Nós somos um estado que é o 2º território maior do país. Portanto, cabe ter ali o grande, cabe ter o médio e tem que ter o espaço dos pequenos. Eu estou participando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, eu estou participando da Desenvolvimento Regional, de infraestrutura, sou presidente na Comissão de Meio Ambiente. O meu primeiro mandato é fazer uma ponte melhor entre o governo do Estado e o governo da União, para que a gente possa vir buscar aqui o que de direito para um Estado que tem uma população hoje chegando a 10 milhões de pessoas, que tem uma capacidade de se desenvolver muito grande. Eu acho que nós estamos iniciando bem, eu acho que tem tudo para que o Brasil volte a crescer, distribua renda e o Pará vá nesse caminho. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário e a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram.
legislatura. Olá, boa tarde. Estamos de volta e vamos transmitir a Comissão de Assuntos Econômicos, que vai discutir o projeto de lei sobre o perdão de dívidas da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Acompanhe. Com o objetivo de requer com fundamento no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública para debater o projeto de lei de número 596 de 2023, que dispõe sobre a remissão de dívidas relativa à contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, em atenção ao requerimento 74 de 2024 da CAI, de autoria da senadora Zenaide Maia, Alessandro Vieira, Luca Barreto e Damares Alves. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados: o senhor Gustavo Salton Roturno, coordenador de tributos sobre a renda e patrimônio e operações financeiras da Receita Federal, representante da Receita. O senhor Alexandre Ramos, gerente jurídico do Complice do Centro de Indústrias do Estado de São Paulo. Quem é o seguinte aqui que está presente? Pode sentar aqui. Quem é o outro que está presente? Só tem? Só dois? Certo. E vão participar também, por videoconferência, os senhores Leonardo Curti, que é o coordenador-geral de atuação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, responsável respondendo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o senhor Arnaldo Rodrigues da Silva Neto, advogado tributarista, e o senhor João Miguel da Silva, advogado tributarista. Eu queria aqui fazer uma fala, iniciando isso aqui, esse resumo dessa audiência pública sobre o projeto de lei 596 de 2023. Para todos que estão nos assistindo, porque isso é uma audiência pública que interessa a todos no Brasil. Não é só aos três poderes. Então, é o seguinte: o autor do projeto, o senador Hamilton Mourão, justifica a medida com base nos seguintes argumentos. Primeiro, segurança jurídica. O PL busca mitigar os efeitos de mudanças de jurisprudências recentes que reverteram entendimentos antigos e resultaram em débitos bilionários para algumas empresas. A decisão do STF, consolidada nos temas de repercussão geral 881 e 885, fez com que as empresas que obtiveram isenções de CSLL em julgamentos passados precisassem pagar retroativamente. Isso, segundo o autor, cria uma situação de insegurança para as empresas. 2. Impacto econômico. O autor afirma que a cobrança retroativa desses débitos pode colocar em risco a saúde financeira de várias empresas, resultando em efeitos negativos para a economia, como perda de empregos e desaceleração econômica. Mourão descreve a situação como um risco sistêmico absurdo, mencionando que o volume de dívidas acumuladas ameaça o funcionamento dessas empresas e, por extensão, a economia nacional. Desempenho do judiciário. A justificativa também menciona que o atraso do julgamento pelo STF nos temas de repercussão geral tanto contribuído para o acúmulo de dívidas e que, se a Corte tivesse decidido anteriormente, as empresas poderiam ter se ajustado de maneira menos prejudicial. Gente, é fundamental ressaltar que, apesar dessas justificativas, o perdão de dívidas tributárias precisa ser cuidadosamente avaliado, considerando os princípios de igualdade fiscal e a necessidade de recursos para a manutenção das finanças públicas. A concessão de remissões tributárias desproporcionais cria um ambiente de injustiça, beneficia empresas específicas e prejudica o equilíbrio fiscal necessário para atender às necessidades sociais do país.
o que é que chama atenção para esse projeto de lei? Incentivo à sonegação e desigualdade. O PL 596 de 2023 propõe o perdão de dívidas de contribuição social sobre o lucro líquido, que ao longo de 15 anos acumula valores bilionários. Isso incentiva a sonegação, beneficiando grandes empresas que burlaram a lei, enquanto pequenos comerciantes continuam pagando rigorosamente seus impostos. 2. Perda de recursos cruciais. Estima-se que as dívidas de CSLL ultrapassam bilhões de reais. Perdoar essas quantias prejudica a arrecadação de recursos destinados à saúde e assistência social, setores que dependem de tributos. Injustiça com contribuintes regulares. A proposta cria um tratamento desigual, favorecendo empresas que ganham muito, que optaram por não recolher a contribuição social sobre o lucro líquido, mesmo após decisões contrárias, punindo indiretamente quem cumpre suas obrigações fiscais. Eu tive aqui da Receita Federal, passaram para mim, isso eu acho que são 232 ações e que são bilhões. Por que a senadora Zenaide se interessou por esse processo? Sou médica de formação e sei da importância, se vocês me perguntarem, o que foi mais importante da Constituição de 88, em termos de diminuir as desigualdades sociais e ter esse olhar diferenciado, a Seguridade Social, que os recursos, a Seguridade, para vocês que estão nos assistindo, para vocês que são juristas, sabem perfeitamente, mas ao povo brasileiro é formado com a Seguridade, saúde, assistência social e previdência social. Isso foi a parte mais humana da Constituição Federal. Então, o que é que chamou a atenção da senadora Zenaide? Tirando recursos da saúde. A gente sabe que tem uma pérola nesse país, que é o SUS, mas nós sabemos que é subfinanciado. Então, quando eu vi isso, resolvi dar a oportunidade da gente discutir, porque no mérito, já deixando claro, mesmo que quem convocou e quem pediu a retirada de pauta, porque eu considero o seguinte, depois eu vou fazer pergunta a todos vocês. Ainda não tem para os tributaristas, porque como não estava ainda, eu não preparei. Queria dizer o seguinte, é injusto, sim, não pagar imposto. O argumento do projeto diz que vai inibir os investimentos nesse país. Esses 232 que entraram na justiça para não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, eles tinham conhecimento da lei. Eles resolveram burlar a lei e segurar, depositando, fazendo depósito judiciário. Sabe que isso me doeu? Porque tem ideia de quanto a saúde desse país deixou de receber nesses 15 anos? Nada contra, porque sempre que tem empresas, Pronamp, a gente está aí para incentivar as micro e pequenas empresas. A senadora Zenaide não é contra o setor produtivo. E ele tem que ter lucro. Não existe o setor privado não ter lucro. Agora, por favor, gente, contribuição social sobre o lucro líquido, não querer pagar, sabendo que aquilo vai salvar vidas na saúde. Aí, por isso, gente, que eu quero dizer aqui minha opinião. Foi isso que me chamou a atenção. Quando eu vi CSLL, aí eu digo contribuição social sobre o lucro líquido, isso não é uma empresa que esteja falindo e que esteja precisando do apoio desse Congresso, porque todas que vieram, a gente aprovou Pronamp, a gente aprovou a PEC de guerra, que você não estava, minha amiga querida Rossana, que só estamos nós duas de mulheres, somos maioria aqui, né, Rossana? Então, o que é que acontece? A gente aprovou tudo na hora de salvar emprego, de dar dignidade. Agora, o cara ter lucro líquido e não querer contribuir o mínimo para salvar vidas, aí isso foi muito duro para mim.
Mas eu já quero passar para os nossos debatedores, não aqui julgando os colegas, isso é um parlamento, cada um pensa da sua maneira, mas já deixando claro o porquê dessa senadora ficar contra essa remissão, essa anistia desses bilhões. A gente implora aqui por 1 bilhão para a saúde, para a educação. Ela sabe aqui que a gente vive para financiar a saúde das mulheres, né, Rosana? Então, eu vou chamar aqui o primeiro que a gente vai chamar, porque vai explanar. Quem, Moro? Antes dos... Pode ser, mas tudo bem. Passar a palavra aqui. Pode passar. Não, só tem, a gente vai dar a palavra a todo mundo. É um parlamento. Boa tarde a todos. Pronto. Boa tarde, senadora Zenaide. Boa tarde. Boa tarde a todos os convidados. Boa tarde a todos os convidados. Estão me ouvindo? Sim, sim, senador. Perfeito. Não, senadora, antes só de começar aqui a oitiva dos convidados, eu sou relator desse projeto e, inclusive, ele já foi aprovado na CCJ Venha-CAI. Só deixar claro aqui que o objetivo, evidentemente, não é retirar recursos dos cofres públicos ou da saúde, mas existe uma controvérsia jurídica significativa sobre a CSL e entendimentos jurídicos diferenciados. E assim como esse não recolhimento da CSL por um longo período afeta os cofres públicos, também afeta empresas que, se forem forçadas a pagar atrasados de 7, 15 anos, elas quebram, senadora. Então, assim, a questão não é tão simplista, com todo respeito, como foi colocado aqui nesse tema. E o projeto que é formulado, inclusive pelo ilustre senador Hamilton Mourão, vem buscar uma alternativa, um meio termo, em relação a esses débitos atrasados, permitindo que parte deles sejam reputados devidos, a partir ali do marco de 2017, e os anteriores sejam considerados remidos. Então, desculpe a sinceridade, mas não concordo com essa cisão aqui, empresas ambiciosas querendo não recolher tributos e o Estado depauperado. É uma controvérsia jurídica importante e um tema que é extremamente relevante para nós juridicamente é a questão da segurança jurídica. Ou o país tem segurança jurídica ou não tem segurança jurídica. E quando se tem, de repente, uma decisão judicial que a gente respeita, mas que obrigaria as empresas a recolher 15 anos de tributos que estavam controvertidos, isso pode gerar uma série de problemas. Pode ser até que, se no final a decisão, o voto na comissão ou do Congresso, o projeto não seja aprovado, mas ele tem sua razão de ser e não foi formulado pelo senador Mourão e nem foi aprovado pela CCJ com o intuito de beneficiar empresas inescrupulosas. Na verdade, é para solucionar uma pendência jurídica que foi provocada por decisões do Supremo Tribunal Federal, que resolveu a questão de uma maneira que a gente respeita, mas havia uma controvérsia jurídica significativa, porque várias empresas tinham conseguido coisa julgada em seu favor para não recolher os tributos. E a nossa Constituição tem uma garantia lá em relação à coisa julgada. Então, vou ouvir atentamente aqui os expositores. Nós estamos abertos a várias outras considerações e pode ser que a gente mude até o relatório, vamos preparar o relatório segundo essas considerações, mas não vamos reduzir essa questão a um debate simplificador entre governo e empresas inescrupulosas. Até porque a gente sabe que esse governo atual tem gasto em muita coisa que não tem nada a ver com gastos com saúde, né? Tem feito um grande desperdício, a gente está vendo, inclusive, as empresas públicas, as estatais, voltarem a apresentar um prejuízo de até 9 bilhões por conta de decisões erradas desse governo. Então é isso. Obrigada, tudo bem. Eu quero passar aqui agora para o nosso primeiro convidado, o senhor Leonardo Cuti, que ele representa a Procuradoria-Geral da Fazenda e também é semipresencial.
Boa tarde, senadora Zenaide. Boa tarde, senador Sérgio Moro, demais senadores presentes, colegas advogados, colegas da Receita, aos que nos assistem pelo YouTube, pela via virtual. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome da Procuradoria, o convite para poder participar da audiência. Eu acho que é um caminho democrático muito relevante o Senado permitir que várias partes exponham pontos, o cidadão possa participar de discussões de projetos de lei tão relevantes para a sociedade. E eu acho que isso faz parte indissociável do jogo democrático. É muito importante que isso aconteça em todas as esferas de discussão das mudanças que são proporcionadas pelas instituições no mundo jurídico de maneira geral. Bom, como bem disse o senador Sérgio Moro que me antecedeu, há sim uma contenda jurídica e por isso eu vou pedir todas as vênias à senadora para talvez dizer um pouquinho, numa linguagem um pouquinho mais técnica, mas tentar traduzir de uma maneira mais simples possível o que está em pauta e o que exatamente está em discussão e o que vai ser, ou que se pretende seja objeto do projeto de lei. Meu nome é Leonardo, eu sou atualmente o coordenador da atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional junto ao Supremo Tribunal Federal, e então a gente participou diretamente na atuação desse caso, do julgamento desse caso e dos outros casos que envolvem a matéria também, e eu posso dizer que várias das questões que estão sendo ou que foram discutidas pelo Supremo não contêm todo esse estardalhaço extraordinário que aparentemente se faz crer no mundo, no universo do direito tributário. Como bem pontuou o senador Sérgio Moro, a coisa julgada, né, que é a decisão judicial da qual não cabe mais recurso, é uma garantia que está no nosso texto constitucional. De fato, a Constituição ela protege essa decisão judicial que não cabe mais recurso. Acontece que desde muito tempo, e isso é entendimento da doutrina, da própria jurisprudência, tem-se a convicção de que essa coisa julgada, ela respeita os fatos sobre os quais ela foi proferida. E isso acontece em diversos ramos do direito, que a gente está acostumado a ver na nossa vida em geral. Por exemplo, uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso, que decide a guarda de um filho menor, ela vai ser revista no momento em que essa situação de fato muda. Uma decisão judicial que não cabe mais recurso, que arbitra um valor de pensão, ela pode ser revista a partir do momento que a situação de fato mude. Uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso de um trabalhador que está submetido a uma situação de insalubridade, de periculosidade, cessada a situação de periculosidade, de insalubridade, essa coisa julgada, ela não mais se aplica. Diz-se em direito que ela perde os seus efeitos, simplesmente porque o substrato fático, ou seja, os fatos nos quais ela se apoiava, não mais subsistem. Então, não faz mais sentido que aquela coisa julgada permaneça. Isso se dá especialmente nas relações que a gente chama de trato continuado. São aquelas relações que elas vão se protraindo no tempo. Por exemplo, eu pago o meu imposto de renda de 2023, não quer dizer que eu não vou precisar pagar ou vou pagar o mesmo valor de 2024. Porque os valores de 2023, os fatos geradores, como a gente usa no direito tributário, são diferentes em 2023 do que acontece em 2024, apesar de ser tudo imposto de renda. Então, o imposto de renda que eu paguei em 2022 não é igual ao de 2023, que não é igual ao de 2024, porque é uma situação jurídica que ela se perpetua no tempo. É tudo imposto de renda, mas são fatos diferentes. Consequentemente, são fatos geradores diferentes. Então, vejam, senhores, se eu tenho uma decisão judicial que em 2022 me deu alguma garantia com relação ao pagamento do imposto de renda daquele ano, caso em 2023 eu não tenha a mesma situação de fato,
é natural que eu não invoque a minha decisão transitada em julgado. Vamos supor que em 2022 eu tenha um filho na escola particular e eu consigo uma decisão judicial para deduzir integralmente o valor dessa escola particular na minha declaração de imposto de renda. A decisão judicial transita em julgado, faz-se coisa julgada imutável. Agora, a partir do momento que eu não tenho mais o filho numa escola particular, a situação de fato se alterou. Eu não posso impor à Fazenda que ela me dê essa dedução quando os fatos foram alterados. Tudo isso, senhores, para justamente fazer a analogia com o caso que a gente tem em debate. São situações que sofreram alterações no cenário jurídico a partir de decisões judiciais que abalaram a situação de fato entre fisco e contribuinte. Só para ser mais exato e mais preciso, a gente vai falar da CSL, que, como bem introduziu a senadora Zenaide, é uma contribuição que adveio ao universo tributário com a Constituição de 1988 e efetivamente é uma contribuição de seguridade social, né? É destinada à saúde, assistência e previdência social. E essa contribuição, assim que promulgada a Constituição de 1988, ela teve elementos dessa exigência tributária questionados no judiciário. Então, são ações judiciais que os contribuintes propuseram individualmente, questionando o recolhimento da contribuição pelos idos de 1990. Então, são ações que datam de 89, 90, 91, 92, ações judiciais que naquele momento entendiam pela inconstitucionalidade do tributo. A discussão judicial, ela se protraiu no tempo, ela foi sendo travada diante de todo o processo judicial que foi proposto por diversos contribuintes, até que em determinado momento foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Supremo Tribunal Federal resolveu definitivamente a questão, dizendo em 2007 que o tributo era constitucional. E nesse aspecto, e aqui é inegável, não dá para a gente fugir dessa conclusão, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir uma matéria jurídica em sede do que a gente chama de controle concentrado, ou seja, em ação direta de inconstitucionalidade, ele produz uma mudança no universo jurídico. Então, a partir do momento em que o Supremo, de maneira concentrada e de maneira da qual não cabe mais recurso, diz que aquele tributo é constitucional, o sistema jurídico brasileiro passa a receber aquela decisão do Supremo como uma decisão definitiva do Poder Judiciário. Então, vejam, senhores, que em 2007 não cabia mais discussão com relação à constitucionalidade do tributo. Em 2007, a partir de 2007, qualquer decisão judicial que disse que o tributo era inconstitucional, na verdade, era uma decisão que pode ser caracterizada como um ponto fora da curva, uma decisão fora do sistema jurídico. Então, a gente volta um pouco para começar a questionar os contribuintes que tinham coisa julgada, transitada em julgado antes de 2007. Bom, em 2007, o Supremo Tribunal Federal não se meteu, porque a discussão só dizia respeito para o futuro. Antes de 2007, a gente vai entrar numa exceção à coisa julgada que está no próprio texto constitucional, que é a possibilidade de ação rescisória e não foi objeto de discussão no âmbito dos temas 881 e 885. Voltando, então, para o nosso foco, o que a Fazenda Nacional passa a defender é algo que eu já expliquei. Em relações de trato continuado para o futuro, o que vale é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vejam que se a gente pegar o exemplo que eu dei, né, os diversos exemplos que eu dei, de uma situação em que você tinha uma controvérsia jurídica sobre CSLL e uma situação em que essa controvérsia jurídica não existe mais, o cenário fático é diferente. Então, aquela decisão transitada em julgado em determinado momento, ela não tem mais o substrato fático que lhe deu guarida. Logo, senhores, o que a Fazenda Nacional defendeu e o que o Supremo Tribunal acatou
pura e simplesmente foi a manutenção da segurança jurídica produzida por uma decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. E vejam que a Receita Federal ela só começou a cobrar daí em diante a partir da orientação jurídica do parecer da PGFN, reconhecendo essa cláusula que a gente chama de rebus sic stantibus na coisa julgada, em controle concentrado, e evidentemente qualquer cobrança nesse tipo de situação leva em conta o prazo prescricional de cobrança de qualquer tributo. Então, dizer que são tributos que vão ser cobrados por 15 anos foge do conceito natural do direito tributário. Se tem 15 anos de passivo tributário, é porque a empresa provavelmente vem discutindo essa questão, mesmo depois do Supremo Tribunal Federal já ter dito que o tributo era constitucional. E assim, esse é um ponto que é inescapável. Nesse ponto, o senador Sérgio Moro tem toda a razão, no sentido de que não se está aqui num certo maniqueísmo de dizer que a empresa A ou B é sonegadora e o Estado está sendo ceifado das receitas tributárias. O ponto é reconhecer que desde sempre houve a sinalização para as empresas que tinham ação judicial, que são titulares de corpos jurídicos competentes, de que aquela decisão judicial que elas possuíam, ela se encontrava sob um risco. E esse risco era a mudança do cenário fático. A mudança do cenário fático a partir de uma decisão de mérito em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. E isso, senhores senadores, senhores presentes, senhores colegas advogados, não é elemento de surpresa para ninguém. Muito pelo contrário, o empresariado sempre teve ciente dessa situação. Tanto que, em alguns casos, as próprias empresas apostavam nesse tipo de debate justamente para postergar o pagamento de tributo. A Fazenda Nacional toma a liberdade, aqui já para encerrar, senhora senadora, de transcrever um trecho que ele é muito exemplificativo da biografia autorizada de um grande empresário brasileiro, inegável a capacidade dele, que é o Abílio Diniz, presidente de um enorme grupo econômico financeiro no Brasil. Ele reconhece na biografia e, abro aspas para o livro, uma das decisões mais difíceis que Abílio tomou foi interromper o pagamento de impostos em novembro de 1990. Diz o empresário: avisei a todas as esferas de governo que eu pagaria quando pudesse, mas que naquele momento iria parar tudo. Lembra o empresário. Paralelamente, os seus advogados tratam de criar um planejamento tributário que aliviasse o bolso do varejista. Nesse sentido, e ele trata exatamente dessa discussão, nada teve impacto tão grande quanto a brecha que encontraram na contribuição social sobre o lucro. A Banca Matos Filho, que atendia o Pão de Açúcar, isso eu continuo lendo a biografia do Abílio Diniz, entrou com uma ação na justiça argumentando que a lei era inconstitucional. A parada foi ganha em 1991, uma decisão que prevalece até hoje, ainda que questionada de tempos em tempos. Ou seja, a plena ciência de que a decisão ela é precária. Fecho os meus parênteses. A Companhia Brasileira de Distribuição, que é o Pão de Açúcar, é uma das poucas empresas brasileiras que nunca pagou esse imposto. Conta Pedro Luciano Marre Júnior, sócio do escritório Matos Filho, responsável pela ação. Não é pouca coisa. Estou lendo ainda a biografia do Abílio Diniz. Já que no caso da varejista, esse tributo significa 9% do lucro líquido. Você tem ideia do benefício que isso trouxe para a companhia? Pergunta Marre Júnior, sem esconder um ligeiro sorriso de satisfação. Então, senhores, o que eu queria deixar muito claro é que o andamento desse PL, ele prejudica não o Estado brasileiro, ele prejudica o pequeno empresário que não teve essa oportunidade. O pequeno empresário que recolhe honestamente seus tributos, paga a CSLL pelo lucro presumido. Ele nunca pôde ter esse tipo de discussão.
Então, senhores senadores, a manutenção desse benefício fiscal nada mais é do que o incremento da iniquidade fiscal que a gente tem no nosso país. É pura e simplesmente manter o distanciamento cada vez maior da empresa que recolhe seus tributos em dia, se esforça para manter atualizada e em dia a sua contribuição à sociedade, em oposição àqueles que são titulares de grandes corpos jurídicos capazes de efetuar esse tipo de manobra e manter um sistema de concorrência desleal. Agradecendo a oportunidade, pedindo desculpas pelo excesso do tempo e me mantendo à disposição para quaisquer esclarecimentos, eu passo a palavra à senadora Zenaide para a continuidade da audiência pública. Muito obrigada, senhor Leonardo Cury. Imagine que eu sou médica, né? No meio desse mundo jurídico. Você é o quê de formação? Administradora, já se aproxima mais, né? Agora eu quero passar a palavra para o senhor Gustavo Salto Abreu Lima de Rosa, sou coordenador de tributo. Vou passar primeiro. Desculpe, primeiro o Alexandre. O senhor Alexandre Ramos, gerente jurídico do Compliance do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Com você, Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Zenaide, aqui cumprimentando e assim eu faço a todas as autoridades, a todos os senadores presentes. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui presente para poder trazer um pouquinho da nossa visão, da visão do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é uma entidade associativa que congrega realmente muitas indústrias num estado que efetivamente tem um peso para a sociedade. Senadora, eu ouvi com atenção aí as colocações iniciais de Vossa Excelência, ouvi com atenção aí as colocações do senador Sérgio Moro e do colega Leonardo Cury, e respeito muito todas as posições, mas serei muito breve e muito objetivo, com muita brevidade, para fazer alguns pontos e chamar a atenção para algumas questões. Realmente estamos falando de um ponto fundamental, que é a segurança jurídica. E se perdermos a segurança jurídica, a gente abre um espaço para perder muita coisa que a gente não pode nem citar aqui, porque a gente não consegue imaginar. A segurança jurídica, neste caso, ela está lá intimamente ligada com aquele empresário, seja ele grande, seja ele pequeno, e nós não estamos aqui, penso eu, para avaliar a capacidade de cada empresário de ter ingressado com uma ação, sim ou não. Se ele está num regime jurídico do lucro presumido, ele já está num regime jurídico diferenciado que lhe dá um benefício, lhe dá uma diferenciação em relação aos demais. A gente está aqui para falar da segurança jurídica de todos nós. E aí o empresário, ele deixa de recolher a contribuição por força de uma decisão judicial. Então ele não deixa de recolher, ele não deixa de recolher a decisão por uma vontade dele. Ele tinha uma decisão judicial, ou foi buscar essa decisão judicial e deixou de recolher com base em uma decisão judicial. Essa decisão judicial transitou em julgado, diversas outras decisões em sentido contrário, em sentido favorável, possam existir, mas o fato é que aquele empresário tinha a sua decisão que lhe garantia. Então, não há que se falar aqui em má fé desse empresário. Ele tinha uma ordem judicial que lhe garantia, que lhe assegurava o não recolhimento daquele tributo. E isso se perpetua no tempo. E isso está assegurado pela coisa julgada. Houve um trânsito em julgado, havia uma segurança jurídica para aquele empresário. E ele, a partir dali, fazia todo o seu planejamento financeiro de sua empresa ao longo dos anos. Vem uma decisão posterior do Supremo Tribunal Federal e muda o seu entendimento. E, definitivamente, conclui que a contribuição é constitucional, senadora. Ótimo, que bom. Dali para frente, ela é constitucional. Mas e aquele empresário que tinha assegurado esse seu direito ao longo dos anos? Que em todo o seu planejamento financeiro,
em todo o seu planejamento tributário, não contava com o pagamento dessa contribuição. Ele se vê obrigado, de uma hora para outra, a fazer esse recolhimento de todos esses anos do passado. Qual a segurança jurídica, qual incentivo ao negócio, incentivo à prosperidade que está se levando para esse empresário? Então, efetivamente, é disso que a gente está falando. O ponto fundamental é a gente ter uma segurança jurídica para que a gente possa atrair investimentos. Não dá para pensar em atração de investimentos quando a gente não tem uma segurança jurídica. Então, a gente queria trazer isso para a reflexão dos senhores senadores que irão nessa comissão analisar esse projeto. Há um projeto muito bem posto, há um projeto que garante aí a segurança jurídica de quem, com força numa decisão judicial, deixou de recolher esse tributo. Então, eu sinto muito, mas assim, devo discordar de algumas colocações de Vossa Excelência, no sentido de que todos são impactados, realmente todos são impactados, mas todos são impactados em ambas as situações. Esse empresário que não tem o incentivo de continuar com o seu negócio, o que pode até, com uma decisão dessa, ter que fechar o seu negócio, também vai causar impacto para a sociedade. Né? É muito desproporcional, não é razoável pensar que em uma decisão que se toma hoje, que pela constitucionalidade de um tributo se possa retroagir no tempo e voltar a 5, 10, 15, 20 anos lá atrás e se fazer a cobrança desse tributo. Ele tinha a garantia, a modulação dos efeitos que o STF faz, ela tem exatamente esse objetivo de trazer segurança jurídica. Vai lá no conceito de modulação dos efeitos, que está lá em toda a doutrina, é ensinada para todo mundo, né? como o colega disse, das bancas dos advogados, e todos nós advogados, todos nós que estudamos numa faculdade de Direito, uma das coisas que nós estudamos e tínhamos a certeza absoluta, a coisa julgada, trânsito em julgado. Segurança jurídica. Todos nós tínhamos isso como base fundamental. Uma decisão do STF que muda de entendimento e introduz uma sistemática de modulação dos efeitos exatamente para resguardar essa segurança jurídica a qual nós todos nos apoiamos desde sempre, desde a academia e desde o nosso dia a dia. Então, este é o ponto fundamental que a gente precisa trazer luz para esse debate. É o ponto da segurança jurídica, é o ponto da boa-fé do empresário e não da má-fé do empresário. O empresário que tem direito de fazer o seu planejamento tributário legal, lícito. Às vezes a gente ouve o planejamento tributário como algo ruim, como algo negativo. Então, se eventualmente o empresário, Abílio Diniz, resolveu fazer um planejamento tributário dentro da legalidade, ótimo. Se ele decidiu questionar, ótimo. Para isso, o judiciário foi posto dentro do sistema para ter uma decisão. Segue essa decisão. Então, não é razoável não resguardar o direito. A gente está falando aqui de resguardar o direito que o contribuinte tinha de não recolher esse tributo. E o projeto de lei, me parece que no texto como veio, e está posto aqui para discussão nessa comissão, senadora, é um texto que traz equilíbrio para isso. Ele traz a remissão daqueles débitos, daquelas cobranças lá do passado, que havia segurança jurídica, deveria haver a segurança jurídica, pois estavam acobertadas pelo trânsito em julgado, e de um período para frente, quando há essa definição aqui da decisão do STF, se propõe um parcelamento dessas dívidas. Então, eu acho que este projeto de lei, proposto pelo senador Hamilton Mourão, com aí as emendas aí e a proposta do senador Sérgio Moro, está muito bem colocado. É um projeto de lei que traz equilíbrio para essa questão, traz a oportunidade, tanto da Fazenda, do Estado, de arrecadar. Por outro lado, traz a possibilidade do empresário se ver garantido daquilo que ele tinha como certo, como absoluto, e, por outro lado, também pagar de forma parcelada aquilo que efetivamente, ali a partir de janeiro de 2017,
lhe é devido à cobrança e que, eventualmente, ele não fez os seus recolhimentos, amparado lá em eventuais decisões judiciais que ainda não estavam ali transitadas em julgado. Mas estes são os pontos dos quais eu queria que se trouxesse a reflexão, porque é muito importante a gente ter a certeza de que o empresário, o contribuinte que estava com essa decisão transitada em julgado, né? Essa decisão traz segurança para os contribuintes, traz possibilidade de investimentos para o país. No momento em que se vive, no momento que estamos, a insegurança jurídica e a falta de incentivo ao desenvolvimento econômico é realmente muito preocupante. De forma que, para me manter dentro do tempo estabelecido, senadora, eu encerro por aqui, devolvendo-lhe a palavra, permanecendo à disposição. Por favor. Não tá de bom tamanho. Vamos para as objetividades e abrir, eventualmente, para os debates aí posteriormente. Eu já avisei aqui os meninos que quem quiser, como a gente não tem sessão deliberativa, a gente vai ouvir a todos, né? Isso é o parlamento. Eu passo a palavra agora para o senhor Arnaldo Rodrigues da Silva Neto, advogado tributarista. Excelentíssima senhora presidente dessa comissão, senadora Zenaide, boa tarde. Boa tarde, demais senadores, boa tarde, colegas. Agradeço o convite em especial em nome do IAB, do Instituto dos Advogados do Brasil, que nos fazem permitir ter voz nesse processo democrático importante da elaboração das normas. Bem, Excelência, eu gostaria de pontuar algumas circunstâncias muito claras quando foram postas pelos meus colegas que me antecederam, que o princípio da igualdade, na principal regra das primeiras aulas das classes da faculdade, é tratar todos iguais na medida das suas desigualdades. Então, não há tratamento aqui privilegioso para determinados contribuintes em detrimento dos outros. O que existe aqui é uma tentativa de pacificar a sociedade, ainda que em parte dela. A grande missão das instituições democráticas é a pacificação da sociedade. Em grande medida, os contribuintes, muitas vezes, se sentem sobrecarregados e entendem que suas cargas tributárias estão indevidas ou ilegais ou inconstitucionais e procuram as portas do judiciário para a pacificação desse entendimento. O judiciário pacificou durante muito tempo essa matéria, dizendo que havia, de fato, uma inconstitucionalidade, tanto que vários contribuintes, de fato, conseguiram o trânsito em julgado dela durante muito tempo. Até que, em 2007, o Supremo Tribunal efetivamente vem e, numa matéria de direito concentrado, numa ação de direito concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade, declara a constitucionalidade da contribuição. Até aí, ok. Como é que ficam as empresas que buscaram a pacificação judicial anterior a essa data e que tinham suas decisões transitadas em julgado? Nós tínhamos duas situações constitucionalmente iguais, que eram a coisa julgada, material, passada muitas vezes até por ação rescisória, e tinha uma decisão posterior do Supremo dizendo que a matéria era constitucional. Qual é o maior? O Supremo não se posicionou naquela oportunidade. Ele não disse que automaticamente todas as decisões estariam revogadas. Ali estava o princípio, dois princípios de forma constitucionalmente estabelecidos. O princípio da coisa julgada e a competência do Supremo para declarar o que é constitucional e o que é inconstitucional. Como resolver este conflito? O Supremo já tinha elementos
jurídicos para definir tal circunstância, mas não foi feito. Também não foi, até porque a decisão de constitucionalidade da CSLL foi em 2007, quando em 2004 já havia o Instituto da Repercussão Geral estabelecido em Constituição, que caberia ao Supremo, poderia naquela oportunidade dizer todas as decisões contrárias estão automaticamente revogadas, mas assim não o fez e deixou a instabilidade jurídica no ar. 2011, Excelência, teve uma decisão do STJ que constitucionalmente ele é o guardião das circunstâncias infraconstitucionais. E o STJ disse que não poderia serem cobradas as contribuições sociais de lucro líquido das empresas que tinham suas decisões transitadas julgadas. Ou seja, a competência para regular infraconstitucionalmente as relações, que é do STJ, ela definiu isso. Ou seja, a Corte constitucionalmente competente para dizer se havia ou não possibilidade de revisão das coisas julgadas, ela se pronunciou em favor do contribuinte. O Supremo tem a última palavra. E o Supremo pode desdizer o STJ, não tem problema. Mas eu trago esse fato à reflexão para demonstrar que até a decisão do STJ havia segurança jurídica de que quem tinha passado em trânsito em julgado as suas decisões era imutável, o que é um princípio constitucional. O STJ reconheceu isso. A partir do momento em que, numa decisão, e vejam, Excelência, como as situações são inseguras até então. O ministro Barroso só admitiu discutir essa matéria no âmbito do Supremo depois de um embargo. Eu vou até mencionar que é tão comprido, Excelência, que eu fico às vezes perdido. Ele discutiu num embargos de declaração, num agravo regimental, num recurso extraordinário com agravo. Ou seja, a quinta quase decisão, ele passou a se convencer de que realmente o Supremo precisava apreciar isso. Até lá, era decisão do que o STJ tinha definido. Esse parecer normativo que o doutor Leonardo pontua que a Procuradoria fez, no sentido que era devido à contribuição, em 2011, esse parecer normativo silenciou em relação ao repetitivo do STJ. E, por previsão constitucional, a decisão do STJ em repetitivo obriga a administração pública. Só é capaz de revisar pelo Supremo. E desta decisão de repetitivo, a Fazenda não recorreu para o Supremo. A Fazenda não agravou para o Supremo. Então, é uma pá de cal em cima de outra na segurança jurídica, no sentido de que está pacificada a sociedade, de que quem tem suas decisões judiciais está resguardado. Apenas quando o Supremo diz que vai discutir isso em repercussão geral, é que surte alguma preocupação quanto à decisão que ele vai ter, que obviamente pode ser favorável, pode ser contra. Mas como é que as empresas poderiam adivinhar que depois de tantas decisões nesse sentido, o Supremo faria um cavalo de pau nesse sentido para dizer, olha, não, vamos retroagir. E aí eu preciso chamar a atenção de que não são nos últimos 5 anos. A Fazenda, desde 88, ela lança esse tributo de quem não paga. E quem tem decisão transitada e julgada, depois da decisão do Supremo, em 2015, a Fazenda voltou a lançar esse tributo. Então, tem várias empresas que têm que pagar esse tributo de longa data, sim. Lançamentos feitos neste período, o que não é atingido pela prescrição, porque foi feito o lançamento em tempo hábil. Então, essas condições
é importante relatar que não só são os últimos 5 anos, não, são os últimos 17 anos e lá vai força. Porque os lançamentos realizados lá atrás são exigíveis até hoje. Então, o que se discute aqui, senadora, é que não estamos privilegiando determinados contribuintes. Nós estamos pacificando a sociedade em relação a esses contribuintes que tiveram suas decisões judiciais passadas em julgado por um órgão, por um poder da República, que é o Poder Judiciário, constitucionalmente constituído e delegado a competência para dizer com quem está o direito para pacificar. Na hora que o Poder Judiciário determina que é o contribuinte que está com esse direito, ele pacificou aquela relação, em que pese a administração pública da Fazenda Federal não ter entendido ou não ter se conformado, tem seus méritos e suas razões, buscou até o Supremo a mudança desse posicionamento. Então, neste momento em que o Supremo definiu pelo tema 881, 885, aí sim se estabeleceu uma novidade. 15 segundos. E essa novidade jurídica é exatamente que, a partir de agora, as decisões em sentido contrário automaticamente passam a valer. Mas até lá não existia isso, ao contrário, existia o poder estabelecido, que é o STJ, para pacificar as matérias infraconstitucionais das relações individuais com o fisco, dizendo que o fisco não poderia cobrar em repetitivo. Ou seja, quase que a repetição geral, porque a diferença, Excelência, para justificar para quem é leigo, a repetição geral é o Supremo quem dá e o repetitivo é o STJ quem dá. Mas o efeito praticamente é o mesmo, tirando, obviamente, algumas questões técnicas que modificam um do outro. Mas a principal razão é a administração é obrigada a seguir. E, no caso do STJ, foi determinado que a Fazenda não poderia mais cobrar. Então, não havia uma aposta dos contribuintes, não havia uma tentativa de sonegação, existia uma pacificação social que o Judiciário deu e que depois tirou. E o que está tentando agora é que, já que o Judiciário não poderia ter feito, cabe ao Legislativo, nos seus sistemas de peso e contrapeso, resguardar esses contribuintes que foram vilipendiados do seu direito, da sua garantia, que constitucionalmente foi lhe dado num primeiro momento e ele foi tirado no segundo. Acho que caiu aí. A gente não está lhe ouvindo, seu Arnaldo. É aqui ou é lá? É lá. Agora voltou. Está nos ouvindo, seu Arnaldo? Vamos ver. Vou passar assim. Tá. Seu Arnaldo, está nos ouvindo? Não, o Arnaldo sai. Então, João Miguel da Silva, conseguir entrar. Ele não... peraí. Ouviu? Seu Boa João tarde. Miguel. Boa tarde, senadora Zenaide, senador
Sérgio Moro e demais participantes aqui dessa audiência pública. Eu quero aqui pontuar a respeito do vai e vem do judiciário. A questão central aqui não é discutir constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A questão é discutir o direito intertemporal, é discutir o princípio da segurança jurídica no tempo, porque a segurança é do movimento. Claro que não quer dizer que o futuro é prisioneiro do passado. Ok que pode haver mudança de pensamento dos tribunais no tempo. A questão não é esta. A questão também não é discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A questão é verificar o princípio da segurança jurídica no tempo. E, nesse sentido, para contribuir aqui ao debate e até para administrar o meu tempo, coisa de professor, se não tomar cuidado, avançamos no tempo. Então, me permitam, eu preparei aqui alguns slides para guiar a minha apresentação aqui, para servir aqui de âncora na minha apresentação. Então, sucede que nós temos aqui, no próximo slide, a evolução das decisões. Estou aqui, né, colocando o próximo slide. Este aqui. Esse é o breve histórico do vai e vem do judiciário. Este é o quadro. Na década de 90, houve um reconhecimento judicial da inconstitucionalidade da CSL em ações individuais. Não há que falar aqui em sonegação. O contribuinte não deixou de emitir nota fiscal, o contribuinte não deixou de declarar o imposto de renda, a CSL. Entretanto, ele entrou com uma ação e alcançou em juízo, em ação aí individual, o reconhecimento da não exigência da CSL, até porque o artigo 195 da Constituição de 88 atribuiu competência para a União instituir a CSL, e assim o fez pela Lei 7.689 de 88, logo em seguida, mas já na época, me lembro, nós, doutrinadores, já discutíamos, os tribunais, logo em seguida também se posicionou, os tribunais se posicionaram na medida em que havia sim vulnerabilidades no texto, havia lacunas na Lei 7.689 de 88. E aí, os contribuintes, num Estado democrático de direito, até porque Estado de direito, ora, o Estado submete seu direito, não o direito ao Estado. E aí o contribuinte, então, foi ao Estado buscar o seu direito e alcançou a declaração de inconstitucionalidade na década de 90. E aí vem a coisa julgada, que é a certeza jurídica. A coisa julgada não pode ser relativizada no tempo. Então, em 2007, o STF, na sua atribuição, o artigo 102 da Constituição Federal estabelece a competência do STF. O STF é o quê? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele guarda a Constituição. Ele não é dono da Constituição. Dono da Constituição é o povo. O artigo 1º da Constituição estabelece que o poder emana do povo. E o Congresso Nacional é a casa do povo. E se houve alguma decisão do STF que gerou uma inconsistência, uma vulnerabilidade na segurança jurídica, que é o caso aqui, ora, a casa do povo tem que sanar a lacuna. Até porque, no caso aqui, em 2007, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 15, o STF afirma que a CSL deveria ser paga, pois é constitucional. Ok, é a prerrogativa, é a atribuição do STF. E aí ele deu a palavra final, como guarda da Constituição. Ele disse, olha, a Lei 7.689 de 88 está em harmonia com o artigo 195 da Constituição. É devida à CSL. Tudo bem, mas quem já adotava, quem estava de posse da coisa julgada?
Coisa julgada não se relativiza. É isso que nós aprendemos há anos, há séculos, a propósito, na Constituição Primeira do Brasil, de 1824. No Império, estava lá o princípio da segurança jurídica. Não existe Estado de Direito sem segurança jurídica. O Estado de Direito existe para a segurança jurídica. Se não precisa se estamos falando de insegurança jurídica, não precisa de direito, não precisa de Estado de Direito, não precisa de Estado Democrático de Direito. Então, havia coisa julgada. E aí, em 2011, quem tem competência para dar palavra final no campo de norma infraconstitucional? Sim, porque se discutiu também, depois da decisão de 2007, a respeito da competência do STJ. O STJ, nos termos da Constituição Federal, dá a palavra final quando o assunto é estritamente legal e não constitucional. E aí se discutia na época. Ora, a matéria aqui é legal e, além disso, a coisa julgada. Ora, quem já está de posse de coisa julgada teria que voltar a pagar ou teria que pagar, enfim. Em 2011, o STJ apreciou isso como Corte Superior competente para dar palavra final em norma infraconstitucional e também apreciar a respeito da coisa julgada que o Código de Processo Civil, que é uma lei ordinária, estampa nos termos e em harmonia com o artigo 15, melhor dizendo, o artigo 5 da Constituição, que fala que a coisa julgada é uma cláusula pétrea, porque é uma garantia individual nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Dito isso, em 2011, o STJ, então, em repetitivo, quer dizer, vincula a todos, inclusive os poderes. Só não vincula, claro, o STF, caso ele queira revisitar o assunto, como revisitou lá na frente, em 2016. Mas dizer que havia sinalização, que havia elemento de surpresa, ora, em 2011, o STJ, tema 340, disse que é o quê? Decidiu pela impossibilidade de o fisco cobrar CSL dos contribuintes com decisão judicial individual com trânsito julgado. São desses contribuintes que o PL 596, de autoria de Hamilton Mourão e relatado pelo senador Sérgio Moro, cuida. É desses casos aqui de 2011. Não é lato sensu, não é para todos os contribuintes. Não, está dito aqui. Ora, o STJ estabeleceu da impossibilidade de o fisco cobrar. Está lá no texto do tema 340. E a coisa julgada? E a segurança jurídica? Então, a coisa julgada é de 90. 2007 é constitucional pelo STF. Mas e aí? Como fica? Quem está de posse de coisa julgada vai ter que pagar ou não? Aí o STJ, na sua competência, decidiu, vinculando a todos, porque tema repetitivo, estabeleceu que não. Quem está de posse de decisão transitada em julgado não precisa pagar. Ora, que elemento de surpresa é esse? Que sinalização de que há aqui a obrigatoriedade, a exigência tributária? Não podemos esquecer que, então, o tema aqui é discutir segurança jurídica. E em 2011, o STJ ofereceu segurança jurídica aos contribuintes que, na década de 90, estavam de posse de sentença transitada de julgado. Pois bem, em 2016, o STF, na sua prerrogativa, achou por bem revisitar o assunto. Afinal, a coisa julgada, considerando que ocorreu em 90, na década de 90, em 2007, o STF, não de forma em repercussão geral, ou seja, não em direito em ação concentrada, mas difusa. Eu decidi em 2007 que era devido à CSL, mas não
em ato concentrado. Agora, em 2016, visando dar uma posição, vinculando a todos, de cima para baixo, inclusive o STF, em 2016, definiu os temas 881 e 885. Ok, quanto ao STF assim decidir, é prerrogativa do STF, nós temos que respeitar as decisões da Corte Suprema. Agora, a questão não é o discutir a competência do STF, que assim concluiu que a coisa julgada manifesta antes de uma decisão do STF, né? A propósito, essa decisão de 2007, ela também foi concentrada porque foi a ação direta de inconstitucionalidade. Só que a coisa julgada, ela não foi prejudicada diante da decisão do STJ. Aí o STF achou por bem revisitar o tema e disse, olha, a coisa julgada é prejudicada sim. Então, tem que aqueles que estão com decisão transitária julgada voltar a pagar a CSL. Mas voltar a pagar a partir de quando? A partir de quando? Aí, ora, o STF, em 2023, porque em 2016 reconheceu a repercussão geral, dizia, vou revisitar o assunto e dar uma palavra final com eficácia erga omnes, ou seja, válida para todos os contribuintes. 15 segundos. E o STJ, então, em 2023, julgou o mérito considerando constitucional a cobrança da CSL, inclusive das empresas de posse de decisão com trânsito julgado. Ok, de tudo isso, o que se discute é a ausência de modulação em favor da segurança jurídica. E quando não há modulação, a Casa do Povo tem que sanar a lacuna no ordenamento jurídico. Então, por conta de sanar um vácuo no ordenamento jurídico, na medida que o STF não modulou, quer dizer, não disse para aquelas empresas que têm decisão transitada julgada para pagar depois de 2016. Não quer que se cobre de 2016 para trás. Não modulou em prol da segurança jurídica. Quando o guardião da Constituição não modula, só tem uma solução. A Casa do Povo sanar, que é o que o PL 596 sana, no sentido de dar remissão da dívida de 2016 para trás e de 2017 a 2022, dando um parcelamento especial. São as minhas palavras. Obrigado. Obrigada, senhor João Miguel da Silva. Passo a palavra agora para o senhor Gustavo Salto Abreu Lima da Rosa, coordenador de tributos sobre a renda, patrimônio e operações financeiras, COTI. Muito obrigado, todos me escutam. Sim. Em primeiro lugar, muito boa tarde, Vossa Excelência, senadora Zenaide, presidente dessa comissão, excelentíssimo senhor Sérgio Moro, senador federal, demais senadores que, porventura, nos acompanhem virtualmente, demais colegas, nobres advogados, que aqui fazem parte também dessa discussão. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Receita Federal, o convite, por participarmos dessa sessão, muito importante, nos sentimos honrados quando somos chamados à discussão de temas tão importantes aqui no Parlamento. E gostaria, em primeiro lugar, de deixar a controvérsia mais afeta a questão jurídica que transitou e que foi discutida nos tribunais a cargo dos nossos nobres colegas de Procuradoria da Fazenda Nacional, que estão brilhantemente aqui já expuseram a questão, e as também considerações trazidas pelos advogados tributaristas, mas render, em primeiro lugar, que para fins de Receita Federal, a matéria, para a gente, ela já se encontra razoavelmente pacificada há muito tempo,
Nós estamos falando de uma ADI, a número 15, transitada de julgado em 2007, que define que o tributo erigido na nossa Constituição de 88 é constitucional. Não há grande discussão, pelo menos em outros novos casos, em relação a isso na Receita Federal. E em relação aos contribuintes que, porventura, tinham essas decisões individuais, nós temos aí o parecer da Procuradoria de 2011, que já obrigava a Receita Federal a seguir a decisão do Poder Judiciário, emanada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, portanto, cogente, né, a qual a gente não poderia deixar de forma alguma em observar. Assim sendo, e adentrando mais especificamente a temática desse projeto de lei, a primeira coisa que a Receita Federal e a Fazenda como um todo, inclusive outros órgãos que tutelam aí questões orçamentárias e financeiras, eles são sempre obrigados, né, seja pela Constituição, em função de lei de responsabilidade fiscal, a abordar essa temática da dispensa de arrecadação, né, porque ela consta dos nossos orçamentos anuais, nós somos obrigados a observá-los. E em relação a esse tema, algo que nos preocupou preliminarmente, tá, gente? Isso são dados para lá de preliminares, nós coletamos esses dados da nossa Secretaria de Arrecadação e da Procuradoria da Fazenda Nacional em relação aos memoriais colocados. Nós temos aí algo em torno de 9 bilhões de reais em discussão em relação a este PL, o que poderia significar uma perda de arrecadação bastante razoável num período de, enfim, tem que definir como é que vai ser feito ao longo do tempo, se vai haver parcelamento, vai ser meramente a dispensa de pagamento de tributos, isso vai mais para cima ou mais para baixo, mas não deixa de ser um valor relevante e algo que nós obrigatoriamente temos que pontuar sempre que nós somos instados a falar sobre qualquer projeto de lei que tramita nesse parlamento. Um segundo ponto que nós gostaríamos de ponderar aqui é que, salvo a questão da remissão que está sendo proposta até 2016, em relação à capacidade que as empresas teriam de adimplir essas obrigações, que estariam, né, suspensas e que agora seriam exigíveis, cabe ponderar que grande parte desses valores já foram depositados em juízo, portanto, não vai haver descontinuidade de caixa para essas empresas. Em segundo ponto, a administração tributária, seja ela PFN, seja a Receita Federal, elas dispõem hoje já de instrumentos bastante poderosos, capazes de dar aos contribuintes que se vê diante de um grande volume de recursos a arcar com o fisco, a possibilidade de eles parcelarem, em caso tenham condições financeiras suficientes para tanto, ou mesmo transacionarem, mediante condições bastante favorecidas que nós temos no âmbito da legislação federal, com inclusive incentivos de redução, né, de juros. A multa aqui tem uma outra questão particular, mas que, em grande parte, esses instrumentos já colocados à disposição da administração tributária, a nosso ver, a princípio, data vênia, outros elementos possam ser trazidos à discussão, já suprem grande parte da demanda que é apresentado, né, a este parlamento. Um terceiro ponto que nós gostaríamos de abordar é em relação à própria segurança jurídica e a uma matéria que nos muito é cara, que é o incentivo ao litígio. Pois vejam, e ao ver da Receita Federal e da Procuradoria, imagino eu, quando a Fazenda em litígio ela se sagra derrotada de uma controvérsia, derrotada em um litígio no âmbito supremo, e aqui nós podemos citar vários. Nós temos aí a tese do século do PiscoFins, o tema 69, o IRPJ na repetição do indébito, o tema 962. Nós temos a questão de faturamento receita bruta no PiscoFins, o tema 110. A Fazenda é chamada a arcar com os custos, com aquilo que ela deveria pagar pelo fato de perder aquela contenda. E, inclusive, há uma forma rápida em os contribuintes a ver esses valores através de seus PERDECOMs. Eles, por vezes, sequer precisam entrar em precatórios. E a Fazenda arca com as suas obrigações em função de que ela perdeu a contenda.
Aqui, no caso posto, nós estamos diante de uma situação em que a Fazenda sagrou-se vencedora de uma contenda, em que, em função disso, ela já deveria obter os resultados de sua empreitada vencedora, mas que, ao momento em que deve ser satisfeita essa obrigação por parte de quem perdeu, a Fazenda perde, em função de que vai haver uma remissão, vai haver, enfim, algum tratamento diferenciado pela qual, quando a Fazenda perde, ela perde, e quando ela ganha, ela perde também. Nesse sentido, não nos parece ser razoável dispensar pagamentos de tributos que há muito consideramos devidos, especialmente a ADI de 2007. Constitucionalidade de CSL, a nosso ver, não é um tema que deveria gerar tamanha controvérsia. Afinal de contas, se é empresário, você tem que pagar uma contribuição sobre o seu lucro, desde o momento que a Constituição assim o fez e uma lei instituidora assim criou o tributo. Se alguém não paga, bom, alguém individualmente não paga, mas o coleguinha do lado vai pagar. Então, o supermercado da esquina A não vai pagar, mas o da esquina B vai pagar, e o da esquina B não vai conseguir competir com o da esquina A, porque jamais vai alcançar uma margem de alguém que tem 9% na sua frente, porque não pagam tributos. Então, há uma questão de concorrência desleal que também nos é cara em relação ao dever imposto a todos de pagar tributo, que, quando é afastado individualmente, prejudica a economia. E isso sim prejudica, a nosso ver, a economia. E as decisões econômicas dos agentes. Informar essa concorrência desleal. Por fim, não gostaríamos de nos alongar muito também, para deixar virem as perguntas, vir a discussão. Não consideramos aqui cobrar a CSL algo como uma empresa maldosa, de má fé, que está praticando atos desonestos. Não consideramos isso. Se havia uma contenda, havia uma discussão. Apenas gostaríamos de que as empresas arcassem com a sua obrigação. Afinal de contas, em algum momento isso tem que acontecer. Ademais, lembra-se, como muito bem falou a senadora Zenaide aqui no início dessa audiência, são recursos carimbados da Seguridade Social, esses aqui. Ainda que tenhamos aí 30% da destinação, nós temos aqui um tributo que financia, sim, saúde, previdência, assistência social. São questões caras, ao Estado brasileiro, que acreditamos que, enfim, esses 262 que foram agraciados aí com um projeto a seu favor, e que já foram agraciados, inclusive, em outras ações aqui que eu narrei, o caso da tese do século, eles já também exigiram da Fazenda que ela arcasse com seus compromissos, teriam sim capacidade de arcar com esse tributo em prol da Seguridade Social. A fim, e me dirigindo para o final dessa digressão, de se dizer, não cabe aqui a gente citar regimes tributários específicos como presumido para justificar que uma empresa não deveria pagar a CSL e outras deveriam. Veja, se o próprio presumido paga a CSL assim, não entendo cabível essa discussão, que pelo fato de que há algum regime tributário diverso daquele geral, não caiba a discussão aqui de falta de isonomia ao se não cobrar um tributo a todos os outros contribuintes de imposto. É isso. Muito obrigado, senadoras, senadores, plateia. Obrigada aí pelos esclarecimentos. E eu queria passar agora para a minha colega, senadora, viu? Vocês cumprimentaram todas. Senadora Rossana Martinelli, senadora. Em nome de todos os senadores. Mas essa questão da mulher, eu quero aqui passar para a minha colega Rossana Martinelli, para já fazer as perguntas aos nossos palestrantes. Tá certo. Eu quero parabenizar a senadora Zenaide. Eu acho que através do diálogo, e é excelente quando nós temos a oportunidade de discutir, de opinar, ouvir numa audiência pública. Então, quero realmente te parabenizar por essa audiência, estar presidindo
com muito esmero. Mas eu quero pôr e colocar a minha preocupação na questão jurídica. Porque eu, como empresária, né, administradora e empresária, eu me coloco também no lugar dos empresários e vejo com muita preocupação na questão dos investimentos. Quem que vai investir num país que não tem segurança jurídica? Isso é um absurdo. E esse projeto de lei 596 do nosso senador colega Hamilton Mourão, ele foi muito preciso e, juntamente com o nosso colega relator Sérgio Moro, essa preocupação, que eles estão propondo um meio termo que 2016 para cá, que se pague, né? Com um parcelamento que seja justo, a partir do momento do reconhecimento do STF lá em 2016. Porque até lá, realmente tinha essa possibilidade. A partir do momento que teve esse reconhecimento da repercussão geral, aí sim. Aí foi que chegou, se pacificou. Agora, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que agora o STF vem novamente passando por cima de nós todos, como tem. Consequentemente, agora, muitas vezes, passando por cima da Câmara dos Deputados Federais, do Senado, como fez anteriormente, fez esse ano, né? Passando aqui, decide, aí recorre para o STF e vem de volta para nós aqui estar discutindo como foi a desoneração da folha. Então, nós não podemos, nós temos que ter respeito com os empresários que fazem acontecer nesse país, porque é muito difícil você ser empresário nesse país. Eu não estou aqui discutindo, e eu acho também injusto quem não paga imposto, que tem que pagar imposto, concordo plenamente, mas se a justiça deu esse direito, tem que ser respeitado, transitado em julgado, gente. Porque, senão, o que adianta essa casa estar discutindo agora a reforma tributária? Senão que uns dias, lá vem de volta, recorre para o STF e volta para cá, nós estamos discutindo, ou algum segmento que vai perder ou vai ganhar, vai ser voltada a discutir. Então, Rosana, eu só queria perguntar, você vai fazer essa pergunta sobre insegurança jurídica. Eu diria que a senhora seria para, no caso, o Leonardo Curti, porque ele é justamente a atuação judicial perante o Supremo. Bem, pode ser. É só perguntando, pode continuar a falar, mas pode ser para quem vai responder. Nós temos que entrar no acordo, nós temos que colocar ordem nesse país, senadora. Temos que respeitar as leis, agora volta-se tudo. Quem é o investidor que vai investir no nosso país? E a gente se preocupa, porque nós precisamos. Esse governo precisa mostrar credibilidade para que venha investidor para o nosso país. Aí, quando acontece esse tipo de situação, não dá. Nós aqui, o pequeno, o médio e o grande, também fica difícil para todos. Nós sabemos que o pequeno sempre é o que paga, que não tem o recurso, que acaba não recorrendo. Mas sabemos também, senhor Gustavo, que a Receita também, 5 anos, se você tem um direito, prescreve. Então, hoje, também tem esse problema. Vem se cobrar até 2007. Então, eu acredito que esse projeto do senador Mourão, com a relatoria do Sérgio Moro, com o conhecimento que eles têm, mostram o equilíbrio de 2016, que é quando fala que realmente pacificou e tem que ser cobrado. Eu acho que tem que se entrar no acordo, eu acho injusto cobrar de 2007, 2008, porque senão, cada vez mais, não adianta essa casa estar discutindo reforma tributária, porque é um perigo. Aqui um tempo volta-se, não, o que eu paguei, o que eu deixei de pagar, que estava cobertado hoje, não vai valer aqui 10 anos.
Nós temos que colocar ordem nessa casa, presidente. Não é possível. Nós sabemos que o governo precisa arrecadar, que o gasto está descontrolado, mas precisa se gastar bem. Precisa arrecadar? Precisa. Agora, não pode passar por cima de uma segurança jurídica do que valia, né? Você tem a segurança como médica. Aí, de repente, lá vem... A Zenaide cometeu algum, se você, graças a Deus, não responde a nenhum processo, se você respondesse por um processo, aqui 10 anos, 5 anos, você voltaria a responder aquele mesmo processo que você ganhou, transitado e julgado? Então, assim, é uma insegurança que nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande, e eu te parabenizo justamente por causa disso, porque esse é o local de discutir. É esse o local de nós colocarmos o posicionamento e entrarmos no acordo. E só através da audiência pública que a gente tem oportunidade de ouvir, aprender. Então, eu quero direcionar a pergunta, já que eu tenho que fazer a pergunta. Então, qual que é a segurança jurídica nossa nesse país, se tem? Já estava transitado, em julgado, agora volta-se para trás. Qual que é a segurança jurídica que nós temos nesse país? Vai responder o senhor Leonardo sobre a segurança jurídica para a nossa colega aí, senadora Suzana. Bom, boa tarde, senadora Rosana. Em primeiro lugar, parabenizar as palavras de Vossa Excelência, que conseguiu resumir exatamente todo o juridiquês que a gente talvez tenha gasto muito mais tempo para dizer aqui, em palavras bem mais compreensíveis, foi diretamente no ponto da questão. E eu tento responder com a mesma qualidade, a mesma objetividade de Vossa Excelência. Senadora, segurança jurídica é exatamente o que a senhora disse. É as leis do país serem mantidas porque tem presunção de constitucionalidade. E foi o que o Supremo fez em 2007. É que talvez nós do campo jurídico, e aí me incluo também, tenha uma certa confusão entre coisa julgada e segurança jurídica, mas são coisas totalmente diferentes. Segurança jurídica é você ter previsibilidade de que o orçamento que você respeita, o ordenamento que você respeita, ele está submetido a uma Constituição. Então, quando a senhora senadora diz que está votando uma reforma tributária e espera que ela seja mantida, eu digo a mesma coisa a Vossa Excelência, nós também. E por isso nós temos o Supremo Tribunal Federal para manter essa presunção de constitucionalidade e exclusivamente afastar do ordenamento aquelas normas, ainda que aprovadas pelo Parlamento, que não se coadunem com o texto constitucional. E foi exatamente o que o Supremo fez. Em sua manifestação vinculante, concentrada, objetiva, o Supremo disse: a lei aprovada pelo Parlamento é constitucional. Ponto. Essa é a segurança jurídica que nós temos. E aí vamos analisar os pontos individuais. Determinado contribuinte que teve uma decisão, coisa julgada, que é diferente de segurança jurídica, que teve uma coisa julgada em outro ambiente, que o Supremo ainda não tinha dito isso, é óbvio que ele vai se sentir atingido por essa coisa julgada. E esse é o ponto que o Supremo veio a decidir. E aqui, veja, senhora senadora, senhores colegas, que a gente está tratando de uma matéria eminentemente constitucional. Me surpreende a contradição dos colegas ao dizerem que a Fazenda devia se submeter à decisão do STJ, quando a matéria é constitucional. Os próprios colegas dizem que a discussão é constitucional. E o parecer da PGFN, até um colega que me antecedeu disse que ele deveria mencionar o precedente do STJ, o parecer ele pode muita coisa, mas ele não pode prever o futuro. O parecer é de fevereiro, a decisão do STJ é de abril. E por que a PGFN continuou determinando a cobrança e orientando a Receita Federal a cobrar? Porque a matéria é constitucional. E quem dá segurança jurídica sobre as questões constitucionais no nosso país é o Supremo Tribunal Federal. E mais, senadora,
Eu digo que a lei do parcelamento, nesse caso, me perdoe todas as vênias por talvez levantar um ponto de discordância, é que esse tipo de parcelamento direcionado, individualizado, ele, pelo contrário, ele cria insegurança jurídica. Porque são normas que ninguém contava com elas. Elas não existiam naquele cenário de previsibilidade. Segurança jurídica, repito, é previsibilidade. As normas, elas não existiam quando a discussão estava sendo entabulada no judiciário. As normas vão ser criadas de ocasião. E posso dizer com experiência de causa que são normas que normalmente são nefastas, tanto a posição do empresariado, de maneira geral, que quem não está sendo atingido por esse parcelamento especial se sente lesado porque teve boa-fé, pagou o tributo devido no momento certo, deveria ter entrado na discussão judicial, porque agora vai poder pagar com um benefício melhor, e isso incentiva a litigância, ou seja, mais ações judiciais, criando mais demanda para o judiciário, que demora mais tempo para decidir e cria mais insegurança jurídica, e, via de consequência, menos gente aderindo ao pagamento espontâneo de tributos, porque passa a valer a pena a litigância. Só para fechar e não perder todos os temas que foram abordados, esse tipo de parcelamento específico é algo que já se foi tentado em diversos momentos da arrecadação tributária e, na prática, se mostrou muito ruim para a arrecadação por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Desde 2000, a gente já teve Refis 1, PAEX, PAEX, Refis 2, Refis 3... todos parcelamentos que resultaram em aumento de litigância, porque os contribuintes impugnam as regras dos parcelamentos, os contribuintes muitas vezes discutem as providências que administrativamente precisam ser tomadas para organizar esses parcelamentos e muitas vezes não veem interesse prático em aderir a esse tipo de recolhimento. Por isso que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela preferiu um modelo diferente, um modelo de segurança jurídica, de previsibilidade. Por isso que hoje nós temos um sistema de parcelamento perene, ele está disponível desde hoje, desde sempre. Ele não é esse parcelamento extraordinário, é um parcelamento perene da Lei 10.522 de 2002. Então esse parcelamento está disponível para todos os contribuintes, inclusive esses que porventura precisem desse sistema de parcelamento com relação a esses créditos tributários em discussão. E a PGFN, ela não é inimiga do empresariado, de maneira alguma. É o empresariado que mantém a economia do país funcionando. Por isso, ela tem um sistema de transação tributária, em que os procuradores da Fazenda sentam com os empresários, escutam e avaliam as medidas que permitem a esses empresários quitar a dívida da melhor maneira possível para ambas as partes. E isso tudo, senhora senadora, acaba sendo colocado de lado quando a gente tem a sinalização do parlamento de que é possível o atendimento desses interesses com uma norma específica, uma norma especial. Isso é insegurança jurídica. É abrir brechas no sistema em que você tinha previsibilidade. Então, justamente, eu concordo com a senhora que a gente precisa, sim, de segurança jurídica para investir no país. O empresário que senta aqui e me pergunta hoje, Leonardo, eu vou comprar uma empresa com débitos tributários. O que eu posso fazer? Eu vou falar para ele, senhor investidor estrangeiro, o senhor vai ter duas opções no âmbito federal. O parcelamento da 10.522 e a transação tributária que a gente vai negociar direto com a Fazenda. Amanhã, se essa lei é aprovada, ele vai vir me culpar. Ele vai falar, olha, você disse que eu só tinha duas opções, mas saiu uma lei ontem que criou uma terceira opção que é muito melhor. Aí eu vou falar, senhor investidor estrangeiro, sinto muito, mas eu não tinha como prever isso. Isso é uma situação de total insegurança. O investimento que, porventura, você sentou e fez a transação com a PGFN, se ele foi menos vantajoso para você, eu sinto muito porque foi criado um cenário de imprevisibilidade. Né? A situação para você ficou pior do que aquele que apostou na mudança do regime e na criação de um puxadinho para ele ter uma condição melhor. Isso é insegurança jurídica. Então, vejam, coisa julgada não é insegurança jurídica.
Só para encerrar, e o último ponto que eu queria deixar muito claro é a questão do passivo que está sendo cobrado. A prescrição tributária, ela é de 5 anos. Isso é imutável. Isso é inegável. A Fazenda Nacional, a Receita Federal, cobra os fatos geradores dos últimos 5 anos. Se existe alguma empresa com passivo de 15 anos, é porque desde 2011 ela está sendo cobrada. Desde 2011, ela sabe que aquela coisa julgada dela, ela está sendo rediscutida. Então, desde 2011, ela não pode falar em surpresa, porque ela está sendo cobrada. Esse passivo, ele só foi gerado porque ela apostou na litigância. E apostar é um termo ruim, eu reconheço, mas talvez, não no sentido de sorte, mas no sentido de razoabilidade em que ela avaliava a possibilidade de ganhar ou perder. E, de fato, ela fez uma opção e agora ela vai arcar com uma opção, porque ela está sendo cobrada desde lá de trás. A Fazenda só cobra os últimos 5 anos. Passivo de 15 anos é de empresas que estão discutindo desde então. E elas, sinceramente, pelo menos não consigo enxergar dessa maneira, não pode alegar situação de surpresa, ter sido surpreendida pela cobrança. Só para encerrar, e aqui eu prometo que é para encerrar, o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos, mas ele afastou as multas, todas as multas, para as discussões com relação a essa questão da cessação de efeitos da coisa julgada. Então, ainda que o empresário diga que não houve má-fé, portanto, não deve ser aplicada a multa, isso já foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo afastou todas as multas nesse tipo de cobrança de passivos, tá? Agradeço, peço desculpas por ter estourado o tempo da minha resposta. Você tem direito a uma réplica aqui? De poucos segundos. Eu acredito, senadora, que... então, nós vamos pedir realmente para que, se formos nessa linha, já faz 17 anos, né? Então, nós vamos pedir realmente o cancelamento e pedir o decreto de 20.910 de 1932, que tira o parcelamento de 5 anos. A dívida de 5 anos, né? A prescrição de 5 anos. Então, é muito preocupante quando vem muitos anos para você voltar. E que as empresas que fecharam? Como é que fica? As empresas que não estão mais no mercado. Então, tem que pedir. Eu acho que eu acredito que todas as vezes que o STF vem e interfere em decisões que justamente ele tem que mostrar, e ele é o guardião da Constituição, demonstra e nos mostra que nós temos que ficar realmente alerta, que estamos no canal vermelho. Então, eu acredito que vamos lá. Então, vamos pedir a prescrição dos 5 anos através do decreto 20.910 de 1932. Muito obrigada, senador. Passo agora para o nosso senador Moro. Bem, primeiro, cumprimento a senadora Zenaide, senadora Rosana, cumprimento todos os convidados pelas exposições, com perspectivas e pontos de vista, todos eles relevantes, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Esse debate não pode ser tratado, né, setor privado bom, setor público mal, setor público bom, setor privado mal. Eu acho que aqui não é uma discussão sobre bem e mal. Nós não temos empresas inescrupulosas não querendo pagar tributos e não queremos um Estado querendo recolher esse dinheiro para amparar a saúde dos aqueles que recorrem ao SUS. Né? Se a gente for falar em moralidade mesmo, aí a gente tem que falar, por exemplo, do perdão das multas às empreiteiras que envolverem corrupção, que esse governo acolheu de bom grado. A gente tem que falar do perdão da multa aplicada a JBS, JF, que se envolveu comprovadamente em corrupção. E esse dinheiro ia para os cofres públicos para custear serviços, obras públicas. Então, esse aqui é um debate absolutamente diferente. O debate que se faz aqui é sobre a questão da segurança jurídica. E aqui temos fatos que são fatos muito objetivos. Empresas brasileiras que merecem o respeito da lei e das instituições tinham coisas julgadas individuais ao seu favor.
dizendo que não tinha necessidade de contribuir com a CSSL. Veio o Supremo Tribunal Federal em 2007 e decidiu numa ação direta de inconstitucionalidade de maneira diferente, que a contribuição era devida. Mas não tratou, senadora Zenaide, o Supremo Tribunal Federal da questão relacionada àqueles que já tinham coisas julgadas individuais. E essa questão, a Fazenda adotou uma posição, os contribuintes adotaram outros, cada um fez suas escolhas jurídicas. Mas ela só foi solucionada definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal em 2023. Quem demorou para resolver essa questão foi o Supremo Tribunal Federal. E vejam que os contribuintes, as empresas, ainda nesse interregno, conseguiram um posicionamento favorável do STJ, dizendo que o imposto não era devido. Quando vem a decisão do Supremo Tribunal Federal, você tem daí uma questão de modulação, e o Supremo fez uma opção que, na visão do senador Hamilton Mourão, na visão dos senadores que aprovaram o projeto, embora modificado na CCJ, não é a melhor solução, porque implicaria na necessidade de pagamento desde 2007 por aquelas empresas. E aí você tem uma situação, sim, várias empresas depositaram, e as que não depositaram, como é que fica? Vão ter que pagar também esse tributo durante todo esse período? Sim, pode ter havido lançamento e ter havido essa cobrança, mas elas tinham a coisa julgada individual em seu favor. Então, o que foi feito no projeto foi buscar uma solução dos efeitos dessa decisão do Supremo, uma temporização, uma modulação temporal, que parece ao parlamento mais adequada, porque respeita, sim, o que é devido à Fazenda, e estabelece que tem que ser pago a partir de 2017, fixando esse marco temporal do momento que foi levantada os temas em repercussão geral, e ali, a meu ver, uma sinalização do Supremo de que ele poderia rever o entendimento que havia, então, consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e, do outro lado, estabelecendo essa remissão para trás. O que houve aqui um problema, e aqui eu vou ser franco e tenho que fazer uma crítica ao governo, foi que desde o início desse projeto nós tivemos dificuldade em colher informações do governo federal quanto à repercussão econômica. Quantas empresas estão nessa situação? Quais são as repercussões específicas? O Dr. Gustavo mencionou agora em 9 bilhões, salvo engano. A informação que eu recebi da PGFN, e ainda de maneira informal, não foi nos passado de maneira muito clara, foi que haveria um valor total de cerca de 6 bilhões, ou de 7 bilhões considerando as multas. Agora, mesmo assim, eu não tenho com clareza se isso aqui envolve depósitos judiciais ou envolve empresas que não depositaram, que têm apenas o valor lançado. Então, às vezes, fica difícil também para o legislador exercer a sua tarefa quando ele não tem uma contribuição clara por parte do governo quanto às consequências da decisão. E vou dizer aqui que diversas vezes esse projeto não foi votado na CCJ a pedido do governo para que o governo providenciasse esses dados. E o governo aqui, doutor Gustavo, não providenciou esses dados com clareza. Agora, se nós formos pegar uma empresa que confiava na coisa julgada, confiava na segurança jurídica, e ela tem que, de repente, pagar, porque foi lançado tributos que remontam a, desde 2007, 14 anos, a empresa vai acabar fechando, vai ter dificuldade em prosseguir. A solução que nós propusemos, a meu ver, é uma solução salomônica, que estabelece, olha, a partir de 2017 paga, inclusive depósitos judiciais são convertidos em renda, em definitivo, o que fica para trás é devolvido. Nós até cogitamos, doutor Gustavo, que já que foi depositado, a empresa, quer dizer que ela tem condições de arcar, não vai sofrer impacto econômico, de estabelecer que também os de 2017 para trás seriam convertidos. Mas aí nós ficamos na situação, puxa, mas aí vai prejudicar a empresa que optou exatamente por fazer o depósito, e isso vai acabar sendo um incentivo para que não se deposite mais em juízo.
Então, ali uma decisão difícil, mas nós acabamos optando por essa solução específica. Então, assim, o que eu pediria aqui, né, senadora Zenaide, acho que isso é muito importante, que nós não tratemos esse tema aqui, uma disputa entre o bem e o mal, empresas inescrupulosas e governo bom, ou mesmo vice-versa, um governo que é mau e as empresas que são boas. Não, é uma situação concreta de insegurança jurídica que foi gerada pela demora do Supremo Tribunal Federal em resolver a questão, em definir a questão entre 2007 e 2023, simples assim. E nem aqui estou colocando a pecha de vilão no Supremo Tribunal Federal, não. A gente sabe que, infelizmente, o processo judicial é demorado e, muitas vezes, levou todo esse tempo para se consolidar um entendimento no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, porque é um tema controvertido na doutrina, na jurisprudência, acerca do alcance dos efeitos erga omnes ou vinculantes de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em relação a fatos pretéritos, inclusive aqui a coisa julgada. Então, esse projeto, a meu ver, não tem nada de extraordinário, apenas tenta dar uma solução melhor do que aquela que foi dada pelo Supremo Tribunal Federal. Também não se sobrepõe ao Supremo Tribunal Federal, porque cabe sim, o Congresso tem competência, tem atribuições para dispor sobre tributos. E aqui nós buscamos uma solução específica para esse tema. A indagação que eu faria aqui, a única, respeitando, eu já ouvi todos os expoentes, expositores, respeito às perspectivas de cada um deles, mas faria uma indagação ao Dr. Gustavo, se tiver esses dados aqui, ou para providenciar depois, para ficar mais claro para nós, né, legisladores que vamos debruçar sobre esse projeto, o quanto nós temos disso, se são realmente 9 bilhões, em depósito judicial, e o quanto são valores lançados que vão ser cobrados, ou quantos são de valores que sequer ainda foram lançados, mas aí nem seriam afetados pelo projeto, já que é uma remissão apenas para trás de 2017. Se tiver esses dados específicos, a meu ver, seria um ponto interessante aqui para nós termos. Obrigado, Excelência. Assim, como havia falado anteriormente, os dados que a gente tem, eles são provisórios. A gente coletou eles faz pouco tempo, ainda não veio do nosso órgão que é competente para esse estudo, que é o nosso Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, tá? Então, esse requerimento ele teria que ser feito para a Receita Federal, para que providencie esse cálculo, caminha esse Ministério da Fazenda, veio um número para cá, o projeto tem um número, o qual pode se discutir, né? O que a gente tem hoje, coletado dos sistemas da Receita Federal, algo em torno de 2 bilhões e 300 milhões de reais lançados e suspensos. Desses aí, algo em torno de 1,5 bilhão em depósito judicial, e dentro da Procuradoria, inscritos em dívida ativa, algo em torno de 7 bilhões de reais, dados de março, pode ter aumentado até agora, e esse último dado a Receita Federal não teve acesso, especificamente até o momento. Teria que ser feito e ter acesso a ele mediante requerimento. Um adendo aqui, né? Então, veja, esse projeto nós apresentamos já faz um bom tempo, e nós, na CCJ, sucessivamente, suspendemos o debate, retiramos de pauta, com a promessa do governo de apresentar esses dados. E esses dados nunca foram apresentados, né? E o governo, é Receita, é a Procuradoria-Geral da Fazenda, para ser justo, a Procuradoria-Geral da Fazenda nos apresentou alguns dados, mas dados que nos parecem incompletos. Então, se são 2 bilhões, quanto disso se refere a depósitos a partir de 2017? Quantos são anteriores? São dados relevantes, mas eu não tenho. Agora, quem pode providenciar isso? É o governo. Agora, em relação aos valores lançados, se são 9 bilhões com 2 bilhões depositados, isso quer dizer que nós vamos cobrar 7 bilhões de reais de empresas privadas, o que pode significar aqui, para várias delas, a quebra. E eu acho que essas empresas merecem muito mais respeito do que aquelas que corromperam
e que foram premiadas agora pelo governo, por este governo, né, com abatimento das multas penais, porque aquelas sim cometeram crimes. Essas fizeram, né, uma aposta, a meu ver também não é o termo correto, mas fizeram uma escolha com base no entendimento jurídico, no planejamento tributário, e fizeram a escolha errada, talvez. Não foi aquele entendimento que prevaleceu. Mas nós precisamos encontrar uma solução, porque essas escolhas, apesar de não terem sido as melhores, foram escolhas lícitas, que não são escolhas criminosas. Agora, o que eu pediria à Receita, reiterando, não é? Mas eu creio que nós temos que votar esse projeto, porque nós estamos esperando isso há muito tempo, que tivéssemos uma precisão nisso. O quanto nós estamos abdicando de fato em relação, por exemplo, a depósitos judiciais, se o marco temporal for em 2017. Agora, eu vejo das duas maneiras. Assim como nós aprovamos o projeto, nós podemos gerar, sim, uma diminuição da receita arrecadada pelo governo, mas, do outro lado, nós poupamos empresas que fizeram uma escolha lícita da destruição por conta de ter que arcar com uma decisão que deveria ter sido tomada em 2017 e foi tomada apenas em 2023, o esclarecimento desse ponto. Então, esse é o espírito do projeto, e aqui, como eu disse, não é o objetivo ficar apontando o dedo para ninguém, né? É apenas dar uma solução que nos parece melhor e que se encontra dentro das opções da liberdade de conformação do legislador do que a opção de modulação temporal que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal nessa decisão em 2023. De qualquer maneira, fica registrado aqui o pedido dessas informações, que podem registrar aqui. E agora eu quero usar para fazer minhas perguntas. Pela primeira vez eu vou perguntar, ninguém perguntou aos advogados tributários. Uma pergunta. Primeiro, eu não disse em nenhum momento que era má-fé dos empresários. O que eu disse é que eles tinham conhecimentos da lei, certo? É essa pergunta que eu faço. Tinha alguma empresa que não conhecia essa lei, que resolveu investir de 2007 para cá, quando o Supremo disse que a CSLL tinha que ser cobrada? É a pergunta que eu faço para ele, mas deixa eu fazer para os outros também. O representante, doutor Leonardo Curti, da Procuradoria-Geral da Fazenda, com o PL 596 de 2023, propondo a extinção de mais de 2,33 bilhões em débitos do CSLL, não estou falando aqui da dívida ativa, que chega a uns 7 bilhões, o que foi informado, mas que Vossa Excelência pediu e que a gente precisa realmente saber de dados. E, além da devolução de 1,54 bilhão em depósitos judiciais, quais seriam os impactos dessa medida para o equilíbrio fiscal do Brasil, especialmente considerando a necessidade de recursos para setores essenciais como a saúde e assistência social? E antes eu queria dizer aqui o seguinte: responsabilidade fiscal é dos 3 poderes, não é de um deles. A responsabilidade fiscal desse país é do Congresso, é do Poder Judiciário e é do Poder Executivo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa remissão de dívidas, porque vai impactar nisso. Aqui se fala muito, o governo gasta muito, e eu não sou a favor de irresponsabilidade fiscal. Mas vamos deixar claro que renúncias fiscais influenciam em responsabilidade fiscal. Isso é responsabilidade da gente também. Nós não podemos estar cobrando aqui responsabilidade fiscal e fazendo renúncias fiscais bilionárias, porque senão não vai ter como cumprir isso. E a segunda pergunta, ainda para Leonardo, é: a proposta de perdão e devolução de valores vinculados a ações judiciais pode ser interpretada como um incentivo à sonegação e litigância tributária,
Como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vê essa medida em termos de precedentes para as futuras disputas fiscais e o incentivo ao não pagamento de tributos? Agora vou para ele aqui, estou fazendo o correto aqui. Com a Receita Federal tendo que devolver 1,54 bilhão em depósitos judiciais e extinguir mais de 2,33 bilhões em dívidas, como isso afetaria a arrecadação tributária futura e a credibilidade do sistema de cobrança fiscal do país? Pergunta 2 para o senhor. Isso aqui que eu estou falando não é só para nós parlamentares. Pais e mães de família desse país têm que conhecerem para onde vai seus impostos e por que estamos pagando contribuição social sobre o lucro líquido. Porque queremos salvar vidas. Isso é destinado para a saúde. Isso é real, gente. E a pergunta 2, caso o projeto de lei seja aprovado, a Receita Federal do Brasil precisaria implementar novas regras de parcelamento para débitos posteriores a 2022. Quais seriam os desafios administrativos e financeiros de operacionalizar essas mudanças? E qual o impacto esperado na recuperação de receita para o orçamento público, gente? O mérito que eu considero aqui, segurança jurídica, pela primeira vez, eu não acho que... Não é pela primeira vez. Começou isso aí, 2007 para cá, todos tinham conhecimento que tinham a obrigação de pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Quem preferiu continuar fazendo depósito judiciário, outros... eu não estou dizendo aqui que é de má fé, mas que tinham conhecimento, que vinham investir no país. Eu quero que ninguém vá investir no exterior e burle as leis lá. Crie essa... Aí isso é insegurança jurídica. Uns pagam, outros não pagam. Quem pagou durante esses anos? Como vai ficar? O governo vai ter que... O governo não, a Receita Federal e tudo dizer, que eu costumo dizer... Porque muitas vezes eu ouço dizer, a Receita Federal cobra muito imposto. Eu digo, não é para os funcionários da Receita Federal. Quando ela deixa de arrecadar, ela deixa de arrecadar para a saúde, para a educação, para a segurança pública desse país. Então, as perguntas são essas e eu vou esperar a resposta. Primeiro, que eu disse a ele, como é que pode? Os tributaristas, ninguém fez as principais perguntas. Senadora, muito obrigado por sua pergunta. E sua pergunta, se ela é objetiva, se eu posso afirmar que o contribuinte tinha ou não, todos eles tinham conhecimento ou não tinham conhecimento, a resposta é impossível lhe responder. Eu não posso responder pelo outro, se ele tinha ou não conhecimento de que ele tinha que pagar. Existe uma presunção de lei de que todos devem conhecer a lei. Então, objetivamente, eu não posso lhe responder, olha, todos os contribuintes tinham conhecimento? Tinham presunção de que tinham. Mas o sistema, senadora, ele permite que se discutam as leis. E é isso que o contribuinte busca, legalmente, fazer uma discussão da aplicação, uma discussão da legalidade daquela norma ou da constitucionalidade. E quando a gente coloca aqui o ponto, a gente coloca em relação àquele contribuinte em que ele teve uma decisão judicial favorável a ele. E a decisão judicial ela é um comando judicial que dizia: Receita Federal, deixe de cobrar este contribuinte. Porque eu, juiz, eu, judiciário, no controle, a gente tem controles de formas diferentes da constitucionalidade da norma, mas eu, judiciário, neste momento estou dizendo que para este contribuinte individualmente, você, Receita Federal, está obstada, está proibida de cobrar. Então, esse contribuinte, ele tinha sim a certeza de que ele não deveria pagar aquele tributo, porque ele tinha uma decisão judicial que lhe amparava. E essa decisão judicial se arrastou ao longo do tempo. Outras decisões, outras tentativas de discutir o assunto entraram no judiciário. A Receita, a Procuradoria foi tentando combater isso. Inclusive,
essa pergunta, assim como várias afirmações que aqui foram postas, elas são válidas e pertinentes para todos os lados. Basta que o interlocutor, eu ou o colega, mude de posição na cadeira e a pergunta e a afirmação continua sendo válida. Porque eu posso devolver a pergunta dizendo: a Receita Federal, a Procuradoria não tinha conhecimento de que aquele contribuinte individual estava desobrigado de pagar? Sim, tinha. E por vezes continua cobrando. Então, é uma questão de equilíbrio ali das normas. Então, neste sentido, eu digo que para aquele contribuinte, Excelência, que tinha a sua decisão individual, ele não tinha dúvida, ele tinha certeza de que ele não deveria recolher aquele tributo. E aí que a gente fala da segurança jurídica para aquele contribuinte, né? Porque aquele contribuinte tinha esta certeza, ele não tinha nenhuma dúvida. Ele começou essa discussão e o judiciário lhe deu amparo. Ora, o judiciário continua em ações individuais discutindo o assunto, mas eu já tenho a minha ação individual transitada em julgado favorável para mim. Né? Quando o colega bem fala que a União tem o seu orçamento, a Receita tem que cobrar, a empresa também tem orçamento. E aí, quando ela vai fazer o orçamento dela, ela fala: contribuição, eu vou pagar a contribuição? Não, não vai, porque você tem uma decisão judicial que lhe diz que você não paga a CSLL. Então, as afirmativas, as afirmações aqui, elas, por vezes, valem para os dois lados. Então, essa é a resposta que eu posso lhe dar. Efetivamente, a segurança jurídica de quem tem uma decisão transitada em julgada, desde sempre, ela é muito grande. E aí, quando isso se altera lá na frente, a modulação dos efeitos da decisão do STF, que vem só agora, muito recentemente, deveria resguardar esta segurança, resguardar essa ação que o contribuinte tomou com base em decisão jurídica, que lhe salvaguardava. Minha réplica: tinham conhecimento que o CSL era constitucional a cobrança desde 2007, e, sinceramente, eu não acredito que não tivesse. É tanto que optaram por fazer, sabiam que era tão inseguro, que fizeram depósito judiciário. Não, você não tem mais direito, só eu a réplica, viu? Certo, agora quero ouvir os outros. Debatendo. Eu vim para Brasília, que essa semana não tinha nenhuma sessão deliberativa, para dar oportunidade de debater algo importante, que justamente isso. Não pode ter uma lei que seja beneficiada individual. Quando a gente fala de parlamento e de lei, tem que ser para o coletivo, gente. Você não pode pegar e privilegiar 200 e poucas pessoas que não vão pagar algo que é importante. E que a gente aqui, como se você falou do orçamento, você falou muito bem. A gente tem o orçamento. E esse imposto aqui é sobre o lucro líquido. Depois que a empresa pagou todas as suas despesas, sabia que tinha que contribuir com essa parte social. Mas agora eu vou aguardar os dois que eu perguntei. Doutor Leonardo, prefere começar ou eu começo? Pode começar, Gustavo, fica à vontade. Perfeito, então. Então, em relação à pergunta, né, o que acontece tendo a Receita Federal tendo que devolver os recursos por fora lançados, né, não cobrados, mas aqueles depositados em juízo. Falta dinheiro, né, a primeira coisa que acontece. No entanto, é um dinheiro complicado, porque é aquele dinheiro que o contribuinte fica aberto, né, para fazer seus pré-decompos, então é um dinheiro que sai do Caixa da União com uma razoável velocidade. Um reparo que eu gostaria de fazer em relação a um dado que foi apresentado anteriormente é que a Receita tem lançados e suspensos por decisão judicial algo em torno de 2,3 bilhões, dos quais 1,54 estão depositados em juízo, né?
e na Procuradoria há outros 7 bem inscritos em dívida ativa, os quais nós não sabemos quanto que tem depósito em relação a ele. Então, não é inteiramente correta, né, a afirmação de que serão cobrados 7 bilhões da empresa. Provavelmente esse número é maior, há recursos em relação aos créditos inscritos em dívida ativa que já estão depositados em juízo. E aí sim, essa observação eu acho bastante pertinente. Os dados, eles são muito importantes para subsidiar a decisão parlamentar, e isso eu me filio aqui à fala das senadoras, do senador, em relação a que sim, é importante. Nós reconhecemos que em sede de Receita Federal, até em Procuradoria, há uma enorme dificuldade em dar conta da quantidade, do volume de informações requerido pelo Parlamento, por diversos outros órgãos em relação a aspectos tributários. Tá? Não é muito simples fazer essas contas. Os setores, eles não são muito pungentes em termos de recursos e pessoas. Então, assim, às vezes demora, há uma necessidade de priorização. Fazemos aqui, né, a nossa meia-culpa, no entanto, né, pedimos compreensão e também demandaremos, tá, que essas informações cheguem para que o debate ele fique qualificado em relação a esse montante, né? Em relação a qual o impacto esperado, né, em relação ao orçamento, tendo o número, a gente vai saber o tamanho do rombo. Tendo o rombo, alguém vai ter que cobrir o rombo ou uma despesa vai ter que ser tirada do orçamento da União, né? Não tem muita outra saída. O nosso orçamento é fechado, é a natureza dele. Para cada receita estimada tem uma despesa correspondente. Você mata uma receita, tem que matar uma despesa ou achar outra. Não tem muita alternativa. Então, ou alguém teria que pagar essa conta no lugar deste que não vai pagar, ou alguém que teria um recurso público destinado para esse orçamento não vai o receber. Em relação também à pergunta 2, uma coisa que nos traz um pouco de preocupação e aqui gostaríamos de externar é em relação à possibilidade de abrir um precedente, certo? Essa é uma das matérias que foi julgada agora no âmbito dos repetitivos, né, trato sucessivo lá no Supremo. Imagino que não vai ser a última, e se em cada vez dessa a gente tiver que tomar uma atitude dessa, isso causa uma preocupação. Então, para cada vez que a Procuradoria vai ao Supremo defender uma matéria em relação à temática desse assunto, ela vai ter que se preocupar com um possível projeto de lei remindo créditos tributários já lançados por sua própria orientação em relação à Receita Federal. Então, isso causa muita preocupação. E aí, me filiou o colega curte muita insegurança na atividade vinculada que nós temos. Acredito que seja isso, Vossas Excelências, nobres pares aqui de mesa, colegas demais que acompanham, posso, enfim. Eu não vou nem ter tréplica para ele, gente. Agora, as perguntas que eu estou fazendo aqui é o nosso representante da Procuradoria. O nosso... Tá aí, pode passar para ele aí para responder para mim. Obrigado, senadora, mais uma vez. Acho que a senhora fez muito bem o papel de mostrar que a preocupação, de fato, é tentar entender os dois lados. Eu acho que é para isso que serve a audiência pública, e eu aproveito para cumprimentar mais uma vez o quanto está sendo profícuo o debate, vários pontos de vista colocados em debate, em discussão pelo Parlamento, e de extrema qualidade a audiência pública. Assim, só completando então o que o colega Gustavo já falou, quanto à primeira pergunta dos valores, eu acho que ele já foi muito bem, disse de maneira muito enfática e objetiva que é dinheiro que vai sair diretamente do CAT de maneira muito rápida, né? Especialmente os depósitos. É inegável que no dia seguinte os contribuintes vão levantar todos os depósitos que porventura tenham sido feitos durante todo esse tempo, e naturalmente é um dinheiro que hoje ele está no Tesouro. Quando o orçamento anual, a LOA, foi aprovada, ela contava com esse dinheiro, porque era uma situação que tinha uma previsibilidade de que ele já estaria na conta do Tesouro, e naturalmente vai faltar em algum aspecto, aí, em algum ponto das receitas orçamentárias.
Eu acho que nesse ponto é importante a gente falar desse lado público, da queda de receitas, mas eu acho que é importante também a gente falar do aspecto privado, porque é um dinheiro que ele foi sendo, falando especificamente do depósito, falando também das empresas que não pagaram porque estavam acobertadas legitimamente, tá? Dicas de passagem, em momento algum estou julgando a subjetividade, o próprio trecho que eu li da biografia do Abílio Diniz é uma opção empresarial. Acho que até foi o senador Moro que assentou esse ponto e de fato, foi uma opção que ele tomou aquele momento, e talvez para ele tenha sido uma opção válida, mas o ponto que eu quero chegar é que essa conta, né, que vai ser cobrada das empresas que investiram na litigância, é uma conta que, na verdade, ela já chegou para os concorrentes dessas empresas. É uma conta que, na verdade, os concorrentes dessas empresas que pagaram, eles já pagaram essa conta. Então, seja lá, a empresa tem a pagar 1 bi, 1,5 bi, 2 bi, o concorrente dela pagou. A diferença é que ele foi pagando no curso do tempo e, tomara, ele tenha se mantido saudável e passível de concorrer com essa empresa no mesmo segmento econômico. Porque essa outra empresa que não pagou, seja por que motivo for, seja porque ela provisionou, seja porque ela estava acobertada por uma decisão judicial e agora ela não tem esse dinheiro, é óbvio que ela usou esse dinheiro para alguma outra coisa. Eu não sei efetivamente por quê, porque depende da decisão empresarial que foi tomada naquele momento. Então, tem um aspecto particular aí, um aspecto relacionado à concorrência, que ele é relevante de ser considerado também. Isso tudo para chegar num ponto que eu já tinha começado a abordar, e acho que vale a pena não ser cansativo, mas só repisar, isso tudo para dizer da insegurança. Qual a segurança jurídica daquele sujeito que tinha a decisão judicial transitada em julgado, dizendo que ele não tinha que pagar, veio a decisão do Supremo, em controle concentrado, ele viu a decisão do Supremo e falou, poxa, aquela decisão individual que eu tinha, ela está sendo abalada. Quando a Receita vier me cobrar, eu vou pagar. Ele foi lá e pagou. E agora que ele vê o parcelamento sendo editado para o concorrente dele, que resolveu investir na continuidade da litigância, ele vai se sentir numa situação de completa insegurança jurídica. Porque aquela decisão definitiva em controle concentrado, que ele sabia que atingia a decisão judicial que ele já tinha, ela não foi levada em consideração por aquele concorrente e foi levada em consideração por ele. E só para terminar, o último ponto da segunda pergunta é que esse tipo de parcelamento específico, ele é ruim para a postura, para as receitas estatais, como a gente já falou, e ele é ruim para a própria postura do cidadão, do contribuinte, porque ela incentiva cada vez mais a litigância. E eu não estou dizendo isso, senadora e demais presentes, senadores, senadoras aqui presentes, eu não estou dizendo isso por mera elucubração. Nós temos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional exemplos idênticos a esses em que a litigância não cessou. O cenário de insegurança jurídica ele foi incrementado. Uma discussão que a gente tinha e ainda tem era a incidência de PIS e COFINS sobre a receita financeira de bancos. Foi editada uma lei de parcelamento lá para os idos de 2010, 2012. Algumas instituições financeiras aderiram, outras não, continuaram litigando. Resultado, o Supremo teve que definir a questão recentemente, em 2023. Ou seja, a litigância continuou. E continuou potencializada pelas discussões com relação às regras do parcelamento. Então, na verdade, esse tipo de disposição, esse tipo de mecanismo, ele só cria mais deficiências no sistema. Ele só cria complexidade no atual sistema tributário, que já é complexo. Senhores senadores, eu peço que os senhores leiam a parte do parcelamento do projeto. É muito bem redigida, tecnicamente ela é perfeita. Quem é da área jurídica compreende muito bem o espírito do legislador. Agora, para um cidadão, para um empresário, ele não consegue compreender aqueles termos sem uma assessoria jurídica, sem uma assessoria contábil.
Ou seja, a gente vai inserir no sistema tributário mais complexidade que ele já tem. E convenhamos, isso não é algo que precisa ser feito, não é algo necessário e não é algo que contribui para a segurança jurídica. Então, esses são os pontos que eu queria abordar e me mantendo, obviamente, ainda à disposição caso haja mais questões a serem feitas. Não tem tréplica, eu já querendo aqui agradecer a todos, mostrando a importância desse debate. Isso é um parlamento que a gente tem que conversar. E aqui, por exemplo, quando eu vi primeiro, só tinha representação do Supremo, que não veio, da Receita Federal e da Procuradoria, e cadê o outro lado? E quando eu cheguei aqui, tinha 4 tributaristas. Isso que cada um mostrou o seu lado. É esse o papel do parlamento. Mas o papel do parlamento é também de defender o coletivo. E o coletivo se chama o povo brasileiro. Nós não podemos fazer renúncias fiscais bilionárias para 230 e poucos empresários que resolveram, optaram, isso eu não vou questionar, de se basear numa decisão judicial, certo? Então, não tendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Meu amigo chegou aqui, mas... No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A bióloga e professora da Universidade de Brasília, Isabel Schmidt, explica de que forma essas taxas contribuem para o aumento dos incêndios em vegetações que estamos vendo hoje. Normalmente, numa queima natural, que acontece só por causa de raios, o fogo começa por causa de raios, se alastra na vegetação que está seca ainda, porque isso geralmente acontece no início da estação chuvosa. A vegetação ainda está muito seca, então ela serve de combustível, o fogo se alastra. E o fogo natural, antes da existência de pessoas aqui, ele se apagava só pela chuva. O que a estiagem faz é manter o combustível, as plantas mais secas, o vento mais forte, o calor mais intenso, então o fogo se propaga mais. Ele não começa por causa da estiagem, mas ele anda muito mais rápido por causa dela. Os incêndios florestais no país já destruíram este ano mais de 11 milhões de hectares. O eleitor que estiver fora da sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar sua ausência. Nas eleições municipais não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por formulário nas sessões de votação, tribunais e cartórios eleitorais. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições
além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. A minha infância foi tranquila. Meu pai era bancário e então ele era transferido muito de um município para o outro, do interior do estado de Ceará. Sempre com a referência de voltar para a fazenda, para a casa da minha avó. Me formei enfermeira, voltei para trabalhar no município, que é o município de Graça, consegui ser prefeita. Bom dia, pessoal! Hoje vocês vão ser filmados. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de estar convivendo diretamente com as pessoas. Eu filmo toda a equipe, ó, que é para poder não ficar só para minha vergonha. Quando veio a oportunidade de ser a candidata, e aí vem o desafio de gestão. Um município que já teve um dos menores IDHs lá do estado de Ceará. Aí a gente estabeleceu metas. Vamos começar por escola, vamos botar pela escola que tem uma estrutura física na sede do município. Quando eu terminei o mandato, a gente tinha tempo integral em todas as escolas. E você conhece a menina Benigna? Essa aqui é uma beata lá do Cariri. E ela virou uma santa. Depois veio a oportunidade de ser candidata a deputada estadual. E aí veio a pauta, que é a questão das mulheres. Existe a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia. Então eu peguei e disse assim, eu quero assumir a Procuradoria. Aí veio a ideia de levar a Procuradoria para as câmaras municipais. Bom dia! Cheguei aqui no Senado, novos desafios, que hoje são 15, né? Só 15 mulheres aqui em 81 senadores e senadoras. Eu fui procurar as comissões da CCJ, que eu consegui, obviamente, estar nela, como também direitos humanos, eu gosto muito dessa pauta. Consegui estar como vice na Comissão de Infraestrutura, estou também como suplente na Comissão de Segurança, estamos na Comissão de Educação, que é uma pauta também muito forte. O que a gente pode fazer efetivamente? Né? É propor lei ou é cobrar que a lei seja executada? É articular essa audiência pública? Porque a preocupação aqui é única. O que fazer? Desde quando fui prefeita, sei da grande importância e do valor da educação e agora a gente tendo o ministro da Educação, né, do nosso estado do Ceará. Estou aqui num espaço, de certa forma, muito privilegiado. Eu venho hoje aqui falar de um projeto de lei que garante o piso da enfermagem, essa belíssima profissão que eu faço parte como enfermeira. O que depender do meu trabalho, da minha determinação, eu vou fazer o máximo desse mandato, que eu sei que não é meu, com muita responsabilidade, muita determinação e muito trabalho. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá,
A família viaja de avião, pai, mãe, filhos, incluindo aí gatos, cachorros. Aí começa o debate. O transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos. Animais se somem, morrem, o desespero das famílias. O Congresso quer regular o tema. Antes de tudo, segurança para todos, passageiros e pets. O debate aconteceu na Comissão de Meio Ambiente. A ideia, como já foi dito, é dar segurança a todos dentro da aeronave. Segurança e tranquilidade para os tutores. O avião é um meio de transporte sustentado por si próprio. Então, a milhares de quilômetros de altura. Então, é necessário que haja uma capacidade de prontidão das equipes que atuam na operação dessa aeronave, no sentido de garantir a segurança de todos que estão lá dentro. Tripulantes, passageiros, eventualmente animais que sejam transportados durante a viagem. Muitas pessoas me escrevem todos os dias, me implorando algum tipo de ajuda, porque tem que viajar com os seus pets e não querem colocar o seu animal no bagageiro. Porque hoje em dia é colocar o seu animal em risco de morte. É você assumir que você realmente assumiu o risco. E o fundamento de toda operação é sempre a segurança das vidas. Tudo que nós fazemos, né, seja o transporte que é realizado pelas companhias aéreas, seja a infraestrutura que é provida pelos aeroportos, é sempre pensando em como manter a vida em medida que qualquer episódio que atente contra a vida sempre toca muito pesado a cada um de nós, né, seja uma vida humana, seja a vida, então, de um animal. Vamos a alguns números. Ano passado, foram 80 mil animais de estimação transportados. 92% levados na cabine, 8% no compartimento de cargas, um aumento de 15% em relação a 2022. Acho que a gente tem, sim, exigir um lugar para os nossos pets que possam ir com segurança. Eu acho que o ideal era irem junto com a gente na cabine, ou então um funcionário vai junto com os pets, provando que realmente é totalmente seguro. Porque se não é seguro para uma pessoa, também não é seguro para o nosso cachorro. Eu não estou falando que o porão não é um lugar seguro. Ele é seguro, mas você precisa passar essa segurança para o tutor. Você precisa acompanhar esse pet. Você precisa, aeroporto e companhia aérea, saber da responsabilidade que eles têm e conversar com os seus tutores. Então, existem formas, existe tecnologia para isso. A cadela Pandora sumiu e reapareceu após um voo em 2022. Este ano, o cão Joca morreu durante o transporte aéreo. A morte do Joca repercutiu. No dia 22 de abril, Joca embarcou em uma viagem em São Paulo com destino a Sinop, no meu estado de Mato Grosso. Em uma viagem que duraria apenas 2 horas e meia, mas por um engano da companhia aérea foi levado para Fortaleza. Quando o erro foi percebido, Joca foi enviado de volta para São Paulo. Nesse trajeto, que durou cerca de 8 horas, ele não resistiu e acabou morrendo. O Joca, como todo mundo aqui falou, ele não morreu porque ele foi para outro lugar. Ele morreu pelo atendimento que foi feito com ele. Ele morreu de calor. Ele ficou totalmente largado, exposto a uma situação onde não tem legislação e as companhias aéreas fazem o que elas querem hoje em dia aqui no Brasil. Só no meu Instagram me passaram que eu tive 117 mil opiniões desde quando tudo aconteceu. Então, eu estou muito inserido hoje na causa animal, principalmente com a ajuda dos deputados Rafael, do Marangoni, e eu acredito que a causa animal ela inclua também essa forma de transporte. Entre os projetos que tratam de transporte animal pelas empresas aéreas, um deles já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está agora no Senado. O PL considera cães e gatos como animais de estimação. E se oferecer o serviço de transporte, a empresa aérea fica obrigada a oferecer também o rastreamento. Animais de estimação deverão ser transportados na cabine da aeronave e, dependendo do volume de operações do aeroporto, fica obrigada a presença do médico veterinário. Eu acredito que não precisa ser o veterinário ali 24 horas, mas todos os aeroportos que recebam, enviem ou
acolham pets, onde passe, onde tem fluxo de pet, naquele momento precisa ter um veterinário, pelo menos, ou uma clínica veterinária, um hospital veterinário, pelo menos vinculado, caso aconteça alguma coisa, o aeroporto tem para onde correr. O que não dá, e aí eu concordo, é inviável colocar veterinários em todos os aeroportos, mas uma validação entre uma parceria público-privada, do aeroporto com veterinários, os aeroportos com hospitais veterinários, isso precisa ser feito, isso precisa ser obrigatório. O aeroporto é um grande condomínio, imagina que no aeroporto você tem morando junto, né? Polícia Federal, Vigiagro, Anvisa, a própria ANAC, é uma série de atores que estão dentro do aeroporto, de forma que qualquer implicação de um espaço adicional estabelece a necessidade de rever a organização desse espaço. Eu realmente espero que não seja só mais um projeto de lei, porque assim, a minha experiência é muito, muito triste aqui no Senado, porque às vezes a gente consegue passar uma lei na Câmara dos Deputados, e aí quando chega aqui tiram várias coisas, e aí é o que eu, na verdade, acho que vai acontecer. Só passar, põe um GPSzinho, e não teria resolvido no caso do Joca. Há um animal que precisa de um atendimento, ou o veterinário vai até o aeroporto, ou a companhia leva o veterinário até a clínica, para que ele possa ser avaliado, para que ele possa eventualmente ser medicado em uma situação de urgência. Então, existe esse tipo de serviço que é prestado pelas companhias aéreas já. Não sei se haveria necessidade, como o Fábio mencionou aqui, da gente ter um veterinário em cada aeroporto 24/7, que é algo que, de fato, se mostra de pronto, considerando a vasta extensão territorial do Brasil, a quantidade de pontos de pouso que a gente tem no Brasil, algo inviável de ser realizado. Quem vai pôr o rastreador? A companhia, é o dono, vai ser uma tag na coleira, vai ser um chip. Na Suíça, por exemplo, você tem todos os cães com um chip, onde ele tem o localizador, o nome do seu tutor, com tudo, e você não pode deixar ele solto na rua. Se encontrarem ele, você é multado. Então, tem jeito de fazer, tem como fazer sim. O transporte de animais domésticos segue regras internacionais e é regulado internamente por uma portaria da ANAC. Possibilita às aéreas o transporte na cabine ou no compartimento de bagagem. Prevê indenização em caso de danos ao animal e observa regulamentações específicas de segurança da aviação civil. O transporte aéreo ele é muito regulamentado, ele é bastante regulamentado. Nós obedecemos regras que não são só regras nacionais. A bem da verdade, a maior parte das regras que obedecemos são, inclusive, regras internacionais. São regras, em sua maior parte, claro, muitas estabelecidas pela ANAC, muitas estabelecidas pelo nosso contrato de concessão, onde estão definidas as obrigações que temos nos nossos contratos, mas muitas delas também pela OASI, que é um organismo especial, né, uma agência especializada da ONU, que tem como missão regulamentar e estabelecer o funcionamento, disciplinar o funcionamento da aviação no mundo inteiro. O transportador tem a liberdade de definir as regras para realizar esse transporte e isso é essencial, porque as empresas aéreas elas observam normas de segurança da ANAC que estão em consonância com as normas internacionais. A empresa pode restringir quantidade, espécies, capacidade, em razão da capacidade da aeronave, incompatibilidade no espaço da cabine, por exemplo. O Ministério ele está bastante sensível ao tema, né, e preocupado com o transporte seguro e de qualidade, garantindo o bem-estar dos animais, foi criada a Comissão para Transporte Aéreo de Animais, que aí a gente conta como membros vários órgãos do governo federal, né, e também contando com a participação de outros setores, de outras entidades do setor, que têm ajudado e têm colaborado na criação, né, nesse novo marco que a gente pretende estabelecer para o transporte seguro e de qualidade dos animais. A ANAC é o órgão técnico que tem primazia para trazer o aporte técnico necessário para essa discussão. Talvez diferentemente de outros órgãos reguladores, a ANAC ela tem atuação e regulação em inúmeras etapas do processo de operação das companhias aéreas. Nós só somos menos regulados do que energia atômica.
porque de fato nós lidamos com a vida das pessoas e é necessário garantir esse tipo de monitoramento e de acompanhamento. O tema é delicado, complexo, envolve segurança do voo, dos passageiros, dos animais. E existe uma autonomia das companhias aéreas para a tomada de decisões. A ANAC, muito embora às vezes cria obrigações para a gente muito pesadas, fiscaliza a gente o tempo todo, mas é o órgão, é a entidade responsável no Brasil por fazer essa regulação, que respira segurança 24 horas por dia, que entende mais profundamente de aviação do que todo mundo e que tem as melhores condições, portanto, é o melhor foro para poder discutir e estabelecer medidas como essa. Nós temos um mecanismo que é um mecanismo de autorregulamentação do setor, que se chama Live Animals Regulation. É um instrumento que comporta as recomendações de procedimento operacional que todas as companhias associadas à IATA devem adotar mundo afora. É um regulamento tão profundo que ele traz desde cães e gatos, como esses que nós vimos aqui hoje, até animais de grande porte, animais selvagens. Então tem uma série de recomendações por uma gama infinita de espécies de animais que podem ser transportadas por uma aeronave. A gente não tem condição de estabelecer uma regulamentação muito dispar do que é praticado no resto do mundo. Uma aeronave que hoje está voando aqui no voo doméstico, amanhã ela está indo para a América do Norte, é a mesma empresa que vai para a Europa, e regulamentações muito distintas, praticamente que inviabilizam o transporte aéreo internacional. A gente entende, a gente compreende, né, que há uma ânsia por endereçar essas questões que estão sendo colocadas, e do nosso lado tem a ânsia por preservar a operação da companhia aérea, porque muitas vezes nós temos um animal a bordo, seja no porão, seja na cabine, e nós temos mais 180 pessoas dentro daquele avião. Então, o foco da companhia aérea é a preservação de todas as vidas. Nós temos situações, por exemplo, de evacuação em caso de emergência da aeronave, que muitas vezes um animal na cabine, ele pode representar, a gente tem 90 segundos para fazer a evacuação no caso de uma situação de um pouso de emergência ou alguma coisa assim, e a presença de um animal a bordo é um elemento que traz complexidade para esse tipo de prontidão. Animal não é coisa, um objeto, apesar do que diz o Código Civil atual. O que deve mudar com uma nova legislação. Animais capazes de ter sensações. Uma outra realidade. Antes de procedimentos técnicos, antes da burocracia, estamos falando de vidas. Muitos não entendem o amor que temos pelos animais. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Aqui lembra a frase que mais foi replicada esse ano. O pet não é uma bagagem, é o amor da vida de alguém. Eu não consigo entender, os cachorros respiram como a gente, aliás, para eles é pior, né? Os animais transpiram de uma maneira diferente, eles passam mais mal do que a gente. Então, eu acho que a gente tem que exigir sim, e não vai vir da autorregulação. Já faz 22 anos que eu acompanho de perto os casos, cada vez piores, cada vez com mais repercussão, porque é proporcional ao amor que a sociedade brasileira foi tendo cada vez mais, o local onde esses animais ocupam hoje em dia, que é com o filho mesmo. A gente tem animais braquicefálicos, que são aqueles de focinho curto. As companhias aéreas, como a IATA, eles dizem que não pode levar o pet no porão porque ele tem risco de morte pela questão da respiração. Só que a gente está falando de animais que têm 10 quilos, 11 quilos, e são pequenos, ou podem ser médios, mas, enfim, eles são saudáveis, eles têm uma anatomia diferente, as companhias aéreas restringem o porão, porém, pelo peso, restringe ir na cabine. O que você faz sendo pai ou mãe de um pet desse? Você abandona? Você perde uma oportunidade no exterior para melhorar de vida, por exemplo, e você deixa seu filho para trás? Isso não é viável. Como a gente vive numa família multiespécie, a gente respira, a gente precisa de cuidados, a gente precisa ter segurança no voo, então automaticamente os nossos filhos também precisam. Por que essa diferença? Entendeu? Então a regulamentação ela tem que ser feita para isso, para
a gente não precisar ter preocupação. Agora, a partir do momento que a companhia aérea, o aeroporto, se coloca responsável por uma vida de um filho, que todos nós aqui temos os nossos filhos de 4 patas, pode ser que não tenham, mas quem tem sabem que são filhos, não é simplesmente uma coisa, não é um sofá que a gente está falando de um filho. As minhas, por exemplo, eu tenho tatuagem de todos eles no meu corpo. Elas dormem comigo na minha cama e elas não são pequenas. Sim, animal tem que ser transportado em segurança, sem riscos. E eles existem. Já vimos o caso do Joca. Infelizmente, não é um fato isolado. Nesses 22 anos, eu perdi as contas de quantos animais foram vítimas da incompetência ou do absurdo que é esse sistema. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram, gatos que nunca mais foram encontrados por seus tutores, que a gente não sabe o que aconteceu, e até acidentes como ele, que o Joca foi para um lugar, depois foi para o outro. De aborte de decolagem ou de carga rápida de pouso, em que você tem um animal de 10 quilos, esse peso do animal é multiplicado muitas vezes por 10, depende muito da relação com velocidade. Mas esse animal solto dentro do avião, ele se projeta e pode tanto sofrer ferimentos como ferir outros passageiros. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando eu tive filho, é que o carrinho de bebê a gente só entrega aí na hora que você está entrando, porque, né, é muito importante. Já o cachorro, a gente tem que despachar ele muito antes, o que ajuda a acontecer dele ir para destino diferente. Os cachorros têm uma audição muito maior do que a nossa. O barulho realmente é terrível lá embaixo para eles. As temperaturas muitas vezes atingem níveis que também não são saudáveis. Então, assim, já é mais que comprovado que essa não pode ser a regra. Então, na cabine ou no transporte de cargas? Rastrear, fotografar, veterinário no local? Sugestões. Nos Estados Unidos, por exemplo, os pets são pets de serviço. Eles podem ter certificações, registros para provar que são... que é seguro e que sabem se comportar. Eu mesma, pessoalmente, já entreguei projetos tanto para a Câmara quanto para o doutor Adriano sobre uma certificação do binômio pet e tutor. Você tendo uma certificação onde o pet e o tutor passam por provas, passam por uma educação, principalmente para falar sobre segurança no voo. O tutor é responsável por esse pet, ele precisa saber quais são as dificuldades, quais são os riscos, e ele precisa estar ciente das responsabilidades dele. Assim como esse pet ser certificado, treinado para estar possível e ser viável esse transporte na cabine. Eu acho que poderia ter, não todos os voos, se não for possível, mas alguns por semana, por mês, aí a gente teria que, acho que eles melhor do que a gente podem decidir isso, mas com realmente um compartimento com uma caixa de transporte fixa ou lugares onde o animal realmente fosse em segurança para todo mundo, inclusive para a gente e para o próprio animal. Você tem como colocar um QR Code e colocar uma foto do pet quando ele é recebido no galpão. Você tem como mandar uma foto do pet quando ele vai subir a rampa para ir para a aeronave. Você tem como colocar uma foto do pet quando ele está ali acondicionado, por exemplo, num porão. Claro que isso não precisaria para um pet na cabine. A responsabilidade é do tutor. Ela falou da questão de registros de fotos. Isso acontece com o cavalo, quando é transportado o cavalo no avião. Então, por que não com animais igual um cachorro, igual um gato que precisa ir no porão? Cães, gatos de estimação, pesos e tamanhos diversos. Tem o cão-guia e agora, e muito falado, o cão de apoio emocional. Eles falam do cão-guia, mas não é apenas o cão-guia. O cão-guia tem um treinamento especial, poderia ser que esses animais saibam se comportar melhor. Mas a gente tem os cães de apoio emocional, que têm viajado bastante. Estão tendo muitos casos onde o judiciário tem
obrigado as companhias aéreas, que normalmente não querem, a fazer esse transporte. E não temos maiores consequências, a gente vê que é possível sim. A gente tem cão guia, a gente tem cão de apoio emocional, a gente tem cão de serviço, não só o serviço guia, né, para cegos, mas existe serviço para serviço psiquiátrico, para autismo, para surdos, para pessoas com deficiência de locomoção, e esses casos funcionam. Você tendo uma certificação de treinamento desses pets, eles não fazem um risco para o voo. É o cão guia, é o que tem o cão para dependência emocional, o mesmo de espectro autista, porque ele precisa do animal para poder viajar. Mas esse cão tem que ser treinado, como você falou, não tem como. Se tiver tudo isso, é possível, sim, a gente fazer um transporte seguro e chegar a um consenso, né? As regras são nacionais e internacionais, mas a necessidade das famílias exige algo além: a regulamentação. Se não tiver regulamentação, tanto do Legislativo quanto da ANAC, vai ficar como está nos dias de hoje. Ou seja, não está eficiente. A gente tem que pensar que tem animais que são idosos, que não podem viajar no porão, tem animal com problema de saúde, que toma remédio controlado, que não pode viajar no porão, mas sim teria uma viagem segura na cabine. Eu já participei de várias audiências e saber que vocês estão fazendo a junção dos melhores de cada PL para poder chegar numa regulamentação que seja a melhor regulamentação para a saúde, para a segurança dos animais, dos nossos pets hoje no Brasil, é muito importante. Eu queria muito agradecer a vocês. Sim, a gente precisa de uma legislação, porque não dá para deixar como está hoje na mão das companhias aéreas, de órgãos, porque não funciona realmente. O Brasil, como exemplo, o desejo de uma sociedade, a luta pela regulamentação. Acompanhe. Nós, companhias aéreas, setor aéreo, nosso esforço é no sentido de contribuir e trazer mais aportes de informação, não somente para a ANAC, mas eu quero disponibilizar aqui de viva voz para a senhora, senadora, que nós estamos à disposição do seu gabinete no processo de discussão do projeto de lei da relatoria que a senhora está responsável. A gente pode, aqui no Brasil, realmente começar a mudar o mundo. A gente não tem sempre só seguir o que o mundo está fazendo, a gente pode também começar uma mudança. Né? Eu, mais uma vez, ressalto aqui que essas coisas vão continuar acontecendo porque a gente trata os animais como bagagem. E qualquer pessoa que viaja bastante sabe que as bagagens muitas vezes não chegam ao destino final. Mas, como eu sempre digo, ok, minha mala, ficar 2 dias na viagem sem mala é sempre muito desagradável. Agora, perder o meu filho realmente é desesperador. E eu já vi inúmeros casos desses. Nós precisamos chegar um denominador em algo que seja viável, tá? E que seja seguro, que seja viável e que atenda a sociedade. Porque, como você falou, é um anseio de toda a sociedade para que isso seja realizado. Eu vou torcer ao máximo, até porque isso virou um propósito na minha vida. Então, eu vou torcer e eu vou lutar cada minuto da minha vida para que essa regulamentação saia. Porque isso é uma necessidade para o Brasil e isso precisa acontecer. Eu falo que eu sou um pouco leigo em tudo isso que acontece, mas o principal é que eu vou lutar a cada minuto da minha vida para que nenhum outro animal sofra. Eu, particularmente, na minha atuação, eu vejo muitos tutores que precisam, por exemplo, ir para a Europa, que precisam ir para a América do Sul, acabam fazendo uma rota para passar pelos Estados Unidos, onde lá as companhias aéreas passam e obedecem um sistema legislativo que tem e que vão conseguir levar os seus pets na cabine. Nos Estados Unidos funciona normalmente, não tem por que aqui no Brasil não funcionar. É isso. Uma boa viagem para tutores, animais de estimação, pais e mães de pets. Mas, antes de tudo, segurança no voo para todos. O Em Discussão fica por aqui. Até a nossa próxima edição. No dia
dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China e o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá!
Após enfrentar um tumor de mama, uma professora da UNB e a sua equipe descobriram que o veneno de uma espécie de marimbondo possui propriedades antitumorais eficazes contra células de câncer de mama e melanoma. Hoje conversamos com a pesquisadora Márcia Mortari, que transformou sua luta pessoal contra o câncer em inspiração científica, abrindo caminho para possíveis novos tratamentos com menos efeitos colaterais. Márcia, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Muito obrigada, Paula. É um prazer enorme estar aqui e poder participar desse momento. Márcia, conta pra gente a sua história, como é que começou tudo isso? Na verdade, você é neurocientista e aí você focou a sua pesquisa no câncer. Conta pra gente um pouquinho de como é que começou tudo isso. Então, eu realmente sou neurocientista, tenho trabalhado na descoberta da cura de algumas doenças, como a doença de Alzheimer e a epilepsia. Mas quando a vida desafia, a gente tem que enfrentar com coragem. E quando eu tive o diagnóstico do câncer de mama, eu fiz todo o tratamento e aí quando eu retornei para a universidade, eu me senti desafiada a tentar também descobrir algum tratamento que fosse menos nocivo e mais eficiente contra o câncer de mama. Então, eu melhorei, né, de todo o tratamento e do câncer e aí eu me senti desafiada a me vingar desse câncer que eu tinha tido e também contribuir com essa parte científica, que é o que eu sabia fazer e que eu poderia contribuir também para outros milhões, né, de pacientes que passam pelo mesmo desafio que é o câncer. E no primeiro momento, a gente sabe que pesquisa científica no Brasil nem sempre é fácil. Você teve que buscar recursos próprios, apoio financeiro e uma equipe que conseguisse com você estudar isso. Conta pra gente quais foram os desafios iniciais aí. É bem desafiador fazer ciência em qualquer canto, né, do mundo. Aqui no Brasil tem sido bem desafiador. Eu já tinha investimentos para trabalhar com veneno de marimbondos e as doenças neurológicas, neurodegenerativas, mas eu não tinha nenhum investimento para trabalhar com câncer, porque era algo novo para mim, né? E eu realmente tive investimentos próprios para essa pesquisa e também me associei aos parceiros, né? Então, a gente tem um grupo que colabora nesse projeto científico, que é da Universidade de Aveiro de Portugal, e nós, então, trabalhamos juntos com esse objetivo de tentar achar um medicamento novo para a cura do câncer de mama. E aí veio um marimbondo específico que você conseguiu identificar qual era o diferencial desse inseto para poder fazer com que você realmente desenvolvesse essa pesquisa com ele. Isso é muito interessante, né, Paula? A nossa biodiversidade ela é riquíssima e eu já trabalhava com marimbondos aqui da biodiversidade do Cerrado brasileiro. E a gente trabalhava com uma das espécies que são aqui presentes aqui no Cerrado, que é a Chategelus communis, né? Que é esse tipo de marimbondo que a gente estudou. É importante falar que no veneno de marimbondo tem mais de 200 componentes. Tem componente que causa alergias, dores, tem compostos que são neuroativos, né, que ativam o nosso sistema nervoso, e eu estava atrás agora de um composto antitumoral. Então, a gente escolheu dos marimbondos que a gente tinha no nosso laboratório, já que a gente tinha iniciado uma pesquisa de separação desses componentes, e eu fui escolher, né, aquele componente que tinha uma função antitumoral dentro dessa riqueza que é o veneno de marimbondo. Eu falo que é um tesouro que a gente tem, é uma gota única, o veneno é uma quantidade muito pequena em cada marimbondo, mas é uma riqueza inestimável. Agora, com relação a esse marimbondo, ele é um marimbondo muito comum aqui no Cerrado, ele tem um nome mais comum, mais popular, que a gente possa chamá-lo? Ele é conhecido como marimbondo e todos são conhecidos assim, né? Mas ele é de um tipo mais encontrado em áreas preservadas.
né? Não em áreas que estão muito atacadas. Então, a gente ia coletar em áreas que tinham maior preservação do ambiente. Isso é uma das... eu acho que é uma das coisas importantes da gente entender a importância da nossa biodiversidade para cuidar dela, né? Então, essa é uma espécie que é presente em áreas de preservação mais naturais, né? Que a gente tem uma preservação maior da natureza. E no momento cerrado. em que a gente vê o Brasil uma série de incêndios, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, a gente vê a importância de que uma riqueza enorme na nossa biodiversidade está ali escondida ainda, a gente ainda não descobriu, e o tanto que a gente pode trazer de soluções, por exemplo, uma doença como o câncer, que mata milhares de pessoas anualmente, né? No seu caso, foi o câncer de mama e tem um outro, que é o melanoma, que é o câncer de pele. Isso. E aí você começou a fazer a pesquisa e verificou o quê? Ele matava células tumorais? Como é que é esse processo? Essa é a parte grande e interessante desse novo medicamento, sabe, Paula? Quando a gente começou a pesquisá-lo, a gente viu que ele era muito efetivo em matar realmente as células tumorais de câncer de mama. A primeira pesquisa foi de câncer de mama e a gente fez uma segunda para melanoma. Então, ele era capaz de entrar dentro das células tumorais e dar um início de uma morte programada dessas células que a gente chama. Então, a própria célula entrava num processo de morte. Só que esse ataque desse nosso medicamento é só das células tumorais. As células sadias não eram afetadas pelo nosso medicamento. Então, esse é o grande diferencial dele. Ele é capaz, então, de encontrar essas células tumorais, levar as células a uma morte programada, mas não afetar as células sadias. E esses resultados a gente obteve tanto para o câncer de mama quanto para melanoma em seguida na nossa pesquisa. Agora, com relação ao câncer de mama, 2 tipos de câncer foram estudados, né? Explica um pouquinho para a gente por que esses 2 foram selecionados e o resultado deles ser tão positivo assim. Então, a gente quis investigar, né, esse medicamento nos principais tipos de câncer de mama que acometem, né, a população. A gente estudou o triplo negativo, que ele não tem uma ocorrência tão grande, mas ele é o mais resistente aos tratamentos e que mais tem metástase e espalhamento do câncer. E a gente quis estudar também células de tumores responsivas a hormônios, que são as mais presentes, né? 80% dos tumores de mama são esses responsivos a hormônio. Então, a gente quis estudar esses 2 tipos de tumores para que a gente pudesse ver diferenças e se ele era capaz de impactar essas células tumorais. E o que a gente viu com os nossos resultados é que ele afeta tanto o triplo negativo quanto as células de câncer de mama responsivas a hormônios. Isso quer dizer que, na realidade, ele vai detectar células tumorais, né? Independente desses subtipos de câncer de mama. Só para a gente explicar melhor para quem está nos assistindo, essas células tumorais, elas estão no meio ali das células boas, né, que a gente produz. Então, hoje, os tratamentos, a maioria dos tratamentos, eles matam tanto as células ruins quanto as boas, e isso é um grande problema. O diferencial do seu estudo é que ele vai exatamente detectar as células tumorais apenas, sem agredir as células que a gente tem, que são as sadias. Exatamente, né? E como é que tem sido recebido pela comunidade científica, esse estudo? Como é que você tem recebido o feedback disso? Porque é um achado, é uma coisa extraordinária que nós brasileiros temos o orgulho de trazer aí como novidade. Então, assim que essas pesquisas foram publicadas, a gente teve uma resposta muito interessante, né, de vários grupos científicos ao redor do mundo que pediram para colaborar com o nosso grupo para que pudesse testar para outros subtipos de câncer, e isso está em testes, e também testar
desenhar novos análogos, que a gente chama, ou seja, novas estruturas próximas, novos medicamentos, para que a gente pudesse aplicar no maior número de tipos de câncer diferentes. Então, vários grupos presentes de cientistas que trabalhavam com câncer entraram em contato com a gente para que a gente pudesse compartilhar informações, né? Então, teve um grupo na Índia que entrou em contato com a gente. Então, em várias partes do mundo, para que realmente esse novo medicamento possa chegar à comunidade científica. Além disso, Paulo, eu continuo pesquisando esse medicamento novo. A gente já produz ele em larga escala. E a gente está passando agora para uma etapa que chama de segurança, né? Então, a gente quer ver o quanto ele é seguro, efetivamente, para ser administrado nos pacientes. Ou seja, a gente não vai precisar pegar um marimbondo toda vez para poder produzir. Vocês já conseguem fazer isso no laboratório, que é uma facilidade enorme para aumentar a escala de produto, né? Do produto. Isso é importante, a gente já não faz mais, né, coletas de marimbondo, agora a gente já faz uma síntese que a gente já produz em larga escala, numa quantidade grande, porque isso é muito importante, né? Então, a gente já produz isso em laboratório e a gente só agradece, né, aos marimbondos e à natureza por ofertar, né, esse novo medicamento que a gente possa estudar. A gente, quem está em casa também, quem tem parentes que tiveram câncer, sempre se pergunta por que a gente hoje, com tanto estudo, ainda não chegou na cura do câncer. E o que você estava me explicando ali nos bastidores é que o câncer, ele na verdade são vários, né? Cada célula que a gente tem no corpo pode produzir um tipo de câncer. Por isso que é tão difícil, né? Para cada tipo de câncer que surge, a gente criar um novo antídoto contra ele. É isso que é a dificuldade hoje na ciência. Então, é difícil exatamente por isso, né? O próprio câncer de mama são vários tipos, né? Então, na realidade, o câncer não é uma doença única, ela não é uma unidade. Então, você tem vários fatores, várias características que alteram o tipo de câncer e, por isso, altera o tratamento. Então, algumas células são sensíveis a um tratamento, mas outros tipos de câncer não. Então, a gente não consegue ter um tratamento único, porque não é uma doença única. Então, é muito difícil. Além disso, a gente ainda tem hoje alguns tipos de câncer que se tornam resistentes ao longo da terapia. Isso dificulta ainda mais. E por isso, a gente tem que ter uma qualidade de vida e aquelas características que ajudam a prevenção e ajudam a gente a estar saudável o suficiente para combater também, ajudar a combater essas doenças, né? Como é o câncer. Conta um pouquinho pra gente de como foi a descoberta do seu câncer e como está o tratamento atualmente. Você já está curada? Eu estou em remissão, que chama, mas muito feliz, né, de estar podendo estar aqui hoje contando a história, livre de células tumorais, mas cuidando, né? Eu descobri num exame de rotina, né? E isso é algo importante, é muito importante os exames de rotina e a prevenção, principalmente para o câncer de mama. E como eu conheço, né? E eu, quando vi a imagem daquele nódulo com aquelas características, eu já saí sabendo, né, os desafios que eu iria enfrentar. E então, assim foi a descoberta, foi no exame de rotina, ele era muito pequeno, isso ajudou muito no tratamento. E me vi enfrentando esse desafio, né, que é esse câncer de mama. É importante a gente lembrar que o câncer de mama afeta o nosso físico, mas afeta também o nosso emocional. E eu acho que o tratamento ele tem que acompanhar todo o amor, o carinho e a empatia de todos que estão ao redor, porque isso contribui muito. E também toda a terapia que é necessária.
A importância é a prevenção e também depois logo rapidamente fazer o tratamento, né? É importante as pessoas que estão nos acompanhando sempre estarem alerta com relação a isso. E como é que foi com relação ao tratamento, a pesquisa no laboratório? Você utilizou células cancerígenas tumorais de animais ou não? Foi própria do humano? Como é que você fez essa pesquisa? Conta pra gente como é que foi o procedimento. Essa pesquisa ela foi feita com células de câncer de mama de humanos separadas, né? De mulheres que tiveram câncer de mama. Então, elas foram testadas realmente em células tumorais, né? E agora a gente está nessa etapa de testar a segurança em animais experimentais, mas elas foram feitas em 2 linhagens de câncer de mama de células de humanos. E esse procedimento de teste em animais e depois para ser a liberação da Anvisa, como é que é todo o caminho que ainda falta percorrer para a gente poder efetivamente já ter esse tratamento aí à disposição? O caminho não é rápido como nós pacientes gostaríamos que fosse, mas a gente tem que respeitar os protocolos de segurança e os protocolos que a Anvisa estabelece exatamente para que a gente possa ter um medicamento seguro, né, e efetivo. E aí a gente passa por várias etapas de testes que a gente chama pré-clínicos, são testes antes, né, dos ensaios clínicos, que são testes realmente realizados em animais de experimentação, que a gente deve estar iniciando até o fim do ano. Então, nós vamos iniciar esses testes pré-clínicos, após aprovação pelas comissões de ética e por todos os protocolos que são exigidos, e para uma possibilidade, né, se tudo der certo, né, da gente iniciar alguns testes clínicos. No melanoma, né, com relação ao melanoma, também está nesse estágio de pesquisa ou não? Ainda vocês estão desenvolvendo? Os testes de segurança farmacológica, eles vão ser os mesmos tanto para o câncer de mama quanto para o melanoma. Então, todos precisam passar por essa etapa de segurança. O melanoma, a gente já fez uma composição do peptídeo, né, do medicamento novo, num gel que possa ser passado, né, no local da lesão, tanto antes, né, da cirurgia ou pós. Então, a gente já tem uma formulação, né, para que a gente possa administrar. Mas todos precisam passar antes por testes de segurança. Então, o que vocês preveem aí é que daqui um ano e meio, se tudo correr bem, já vai estar autorizado pela Anvisa, liberado? Difícil de prever. Difícil. Os resultados precisam ser positivos primeiro, né? Então, primeiro a gente passar por essa etapa dos pré-clínicos e verificar. Nós também queremos fazer uma pesquisa que a gente já trabalha com alguns cães com epilepsia, né, para aquela pesquisa que eu faço. Então, a gente já faz alguns testes com cães com epilepsia, com outro medicamento, e a gente pensou também em fazer uma pesquisa com cães com câncer, né, para também, depois de verificar a segurança, né, antes, mas se ele também é efetivo para câncer em cães, né, que é uma ocorrência grande hoje, né? Isso, então a gente vê muito. A gente está seguindo vários caminhos, né, para que a gente possa realmente conseguir contribuir com a sociedade para seria maravilhoso, porque realmente o número de cães com câncer de fêmeas, principalmente com câncer de mama, é bem assustador. A gente até acha que, de repente, a alimentação, né, as rações podem estar influenciando, porque o número realmente tem aumentado bastante. Agora, o que muita gente deve estar se perguntando em casa é como é que você chegou ao marimbondo? Você já estudava o marimbondo? Da onde surgiu a ideia de que o marimbondo podia ter uma substância antitumoral? Então, como eu falei, o veneno de marimbondos é uma gota realmente extraordinária, né, cheio de componentes. Mas o início da minha pesquisa, na realidade, com marimbondos, foi quando eu iniciei o meu doutorado. Eu trabalhava com veneno, na realidade, de sapos, né? E eu comecei a
ler e começar a observar que os marimbondos eles tinham alguns comportamentos e eles utilizavam o veneno para diferentes ações. Então, o marimbondo usa o veneno para espantar o predador, no caso, nós já, né, provavelmente boa parte da população já levou uma picada de marimbondo porque chegou perto, né, então eles utilizam para espantar, mas eles utilizam também para pegar o alimento deles. Então, eles usam a picada e essa larva, né, que é a presa deles, ela fica paralisada. Então, ele utiliza o veneno de diferentes maneiras. Mas uma das maneiras que eu acho extraordinário é que ele borrifa o veneno no ninho para que não tenha infecção por bactéria, nem fungo. Então, eles utilizam o veneno para proteção contra bactérias e fungos. E aí eu pensei, nossa, esses compostos que são capazes de matar bactérias, será que também não são capazes de interagir com alguma célula tumoral? Ou esses compostos, né, que são protetores do ninho, será que não conseguem? E aí eu fui atrás desses compostos, deixei os neuroativos, né, um pouquinho de lado, que é a minha grande paixão, é a neurociência, mas deixei de lado e falei, não, eu vou atrás desses que eles usam para proteger o ninho. E aí a gente conseguiu identificar esses antitumorais. Então, eu falo que é uma riqueza muito grande, né? Tem mais de 200 compostos, tem um que serve, que tem uma ação antitumoral, tem um que tem uma proteção cerebral. Então, é muito rico. Nossa, e a gente fica aqui, você falando e eu pensando o quanto é o conhecimento tradicional da floresta, dos povos da floresta, você analisando aí o veneno do sapo, o veneno do marimbondo, o quanto essas populações tradicionais que já vivem lá e muitas vezes já utilizam algumas substâncias, ervas, também podem contribuir com conhecimento científico, não é? Sim. Realmente eles conhecem, né, a floresta e conhecem as propriedades das plantas mais do que qualquer cientista e eles podem sim contribuir muito. O nosso lado de observação da natureza também, né? Então, a natureza, você observar a natureza, ter calma para olhar, para ouvir, também contribui muito. Agora, com relação aos marimbondos, você pesquisou vários ou você foi diretamente nesse? Eu, ao longo da minha carreira, já pesquisei vários, né? Porque eles já também contribuem com a questão da epilepsia e outros tratamentos. Exatamente. Então, a gente já tinha pesquisado e estudado vários. Esse, em especial, é de um tipo de marimbondo que a gente começou os estudos para também a epilepsia, mas que tinha muitos compostos inéditos que ninguém nunca tinha estudado. E são esses compostos que a gente tem estudado hoje, esses que realmente completamente novos. Você falou que o seu foco foi para a questão do câncer, mas a sua paixão é a neurociência. E você, vou dar um spoiler aqui, mas esse é um assunto para um outro programa, mas você colocou para mim que há uma pesquisa em andamento com relação ao Alzheimer, né? Também ligada a alguma substância específica de algum inseto? Como é que você está trabalhando? É de um outro tipo de marimbondo, do veneno do marimbondo, e já trazendo um pouquinho, né? A gente conseguiu identificar né, dos componentes desse veneno que foi capaz de impedir a morte de neurônios e capaz também de não deixar, né, que aquelas proteínas erradas no Alzheimer se agregassem, protegendo o cérebro e evitando a morte e essa perda de memória nos nossos modelos animais. Nossa, isso aí vai ser também um outro estouro aí. Você falou para mim que deu já 15 entrevistas, daqui a pouco com Alzheimer, então, tomara, olha, a gente torce muito para que essa pesquisa ela tenha um grande sucesso e que você venha nos contar também a próxima grande descoberta e já testada também, que é a questão do Alzheimer, que são duas questões, são duas doenças que hoje afetam a população em larga escala no mundo inteiro. Com certeza a sua contribuição é muito valiosa e a gente tem o maior orgulho de ser aqui de Brasília e a Universidade de Brasília está podendo ter profissionais tão importantes assim no campo científico para contribuir. Eu agradeço muito a sua entrevista.
Obrigada. Eu sempre tenho isso como uma visão, né? Uma das funções de um cientista é servir a sociedade naquilo que a sociedade tem de demandas, né? E eu estou à disposição para novas entrevistas, mas também queria deixar o recado que a gente trabalha com muito empenho, se dedica muito e é uma honra poder servir o Brasil e poder servir a população, tanto na descoberta da cura do Alzheimer quanto no câncer. Muito obrigada, muito bom ouvir isso. Bom, gente, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 81% dos brasileiros consideram que a disseminação de notícias falsas pode impactar significativamente os resultados eleitorais. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Data Senado. 72% dos entrevistados também disseram já ter se deparado com esse tipo de notícia nos últimos 6 meses. Fique atento! Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, a família e a sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Jovem vereadora eleita em Curitiba foi participante do programa Parlamento Universitário. A partir do parlamento é que eu comecei a entender que o espaço político também podia ser nosso, da juventude. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e pessoas com deficiência no Espírito Santo. Especialista esclarece que mamografia não faz mal e deve ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. A gente não tem que ter medo da mamografia, isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Foi no Parlamento Universitário de 2018 que Camila Gonda sentiu o gostinho pela política. Hoje ela é vereadora eleita da cidade de Curitiba. Ela olha para os espaços da Assembleia Legislativa do Paraná com nostalgia. Foi aqui que a semente da vida política foi semeada na vida da Camila Gonda. Agora ela se tornou vereadora de Curitiba, algo que sequer sonhava até entrar para o programa Parlamento Universitário. Foi na edição de 2018 desse projeto da Escola do Legislativo da Assembleia que o interesse pela atividade parlamentar começou. A partir do parlamento é que eu comecei a entender que o espaço político também podia ser nosso, da juventude. O parlamento abriu essas portas para mim. Foi nesse momento que eu comecei a compreender processo legislativo, como que aconteciam as votações, CCJ, né, comissões temáticas, tudo isso eu aprendi dentro do parlamento universitário. E foi muito bacana, porque na época eu era estudante de Direito e eu consegui ali linkar a teoria com a prática do processo legislativo, entender tudo o que acontecia dentro de um parlamento. Isso foi muito importante para mim. Então, o Parlamento Universitário me abriu portas e depois dele é que eu comecei a política partidária. Muito embora eu já fosse uma agente política antes, ali no movimento estudantil, depois do Parlamento Universitário eu me filiei a um partido político e aí sim eu comecei toda a minha trajetória partidária para chegar até onde eu cheguei hoje. Olha ela aí 6 anos atrás, cursando o primeiro ano da Faculdade de Direito e engajada com a turma nas atividades do Parlamento Universitário. Na Assembleia, ela passou semanas vivendo na prática o dia a dia de um deputado, elaborando projeto de lei, participando de reuniões de comissão, votando em sessões, e as características de parlamentar já estavam presentes. Com o Parlamento Universitário, eu espero poder levar ao povo mais dessa cultura do legislativo. Então, eu acredito que o povo ele precise saber o que acontece dentro da Assembleia, precisa saber o que acontece dentro de um parlamento. E esse projeto, ele vem com esse intuito de mostrar ao povo e de levar ao povo o que acontece aqui, porque a gente está representando o povo. E o que você diria para essa Camila lá de trás? Eu sou muito grata àquela Camila, porque aquela Camila, mesmo com tantas dificuldades, ela não desistiu. Ela foi muito forte, foi perseverante, porque a gente teve várias dificuldades ao longo do caminho e aquela Camila não soltou a mão dessa Camila de agora. Eu diria para ela que ela estava certa, ela tinha que continuar mesmo e perseverar nessa questão, porque a gente, o nosso projeto ia ser reconhecido aí por Curitiba. Então eu tô muito feliz que aquela Camila segurou as pontas na época para que a Camila de hoje pudesse usufruir aí de toda a construção. De lá para cá, muita coisa mudou. O que era só uma ideia distante passou a tomar forma. Os pais que acompanharam de perto essa jornada lembram da importância que o Parlamento Universitário teve na vida da filha. A gente sabe que é uma retribuição assim, de um trabalho muito grande, né? Ela sempre trabalhou muito para isso, a gente sabe as dificuldades.
Nós, como pais, é preocupante, né? A gente fica muito preocupado com a questão, né, de como que vai ser, né, de tudo que pode sofrer, que a gente sabe que não é fácil o caminho, né? É um caminho, assim, que ela está desbravando, né, para que outras venham, assim como outras foram e ela veio atrás. Esse trabalho, assim, de construção mesmo, difícil, né? Sem apoio político muito grande, sem investimento, foi muito corrido, mas que foi um trabalho totalmente feito pela juventude, né? Então, o que eu vi aí nesses últimos tempos foi a Camila, não sozinha, com jovens, né? Jovens, né? Junto com eles, e construindo, assim, algo muito diferente, algo, assim, que vale a pena ser acreditado, vale a pena agora ser acompanhado ali, vai dar resultado para Curitiba. A semente plantada em 2018 floresceu. Camila foi eleita para a legislatura de 2025 a 2028 na Câmara Municipal de Curitiba. É a mais jovem entre as 12 vereadoras eleitas, a maior bancada feminina da história da Câmara da capital paranaense. Cargo que ela está empolgada para assumir com responsabilidade e compromisso, levando na bagagem as lições do parlamento universitário. Foi no Parlamento Universitário que eu aprendi a fazer negociações, que eu aprendi a entender todo o contexto de uma aprovação de um projeto de lei. Então foi aqui que a gente formou aliança, que a gente compreendeu como que as coisas funcionam, e esse ensinamento que eu tive lá em 2018 eu carreguei comigo até hoje, né? Tanto em outras, né, contribuições ali na sociedade. Então isso é muito bacana, com certeza o Parlamento Universitário me formou. Eu digo que eu sou uma filha do Parlamento Universitário e eu levo comigo esse projeto com muito carinho. Participem e engajem outras pessoas a participarem também, porque não só se a pessoa quer ser algum agente político, né, ou não, o Parlamento Universitário forma cidadania. Imagina isso, um parlamentar quer usufruir de uma lei que ele mesmo ajudou a aprovar, mas descobre que ela não está sendo cumprida. Isso realmente aconteceu e foi em Mato Grosso. Indignados, deputados da Assembleia Legislativa exigem o cumprimento da legislação. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O deputado Wilson Santos voltou a tratar da criação de uma comissão ou um mecanismo dentro da Assembleia Legislativa para cobrar o cumprimento das leis sancionadas em Mato Grosso. O parlamentar relatou constrangimento em uma praça de pedágio na BR-163 por não conseguir pagar via Pix. Vale ressaltar que essa modalidade de pagamento está prevista na Lei 11.491 de 2021, que garante a possibilidade de pagamentos instantâneos autorizados pelo Banco Central do Brasil. Eu já disse aqui mais de uma dezena de vezes que a Assembleia precisa exigir o cumprimento das leis, grande parte delas feita pelo Parlamento Estadual. Nós trabalhamos aqui, elaboramos, discutimos, construímos leis e elas não são simplesmente cumpridas na cara do Poder Legislativo. Vou novamente hoje, talvez pela 16ª, 17ª vez, retornar à tribuna e cobrar de novo dos colegas deputados, da mesa diretora especial, que faça cumprir as leis que nós construímos aqui no Parlamento. Quem também tratou da pauta foi o deputado Dr. João, só que na área da educação. Ele também cobrou que o parlamento acompanhe o cumprimento das leis. Muitas universidades particulares, eles cobram matrícula de novo em julho, rematrícula em dezembro, ou seja, é 14 meses o coitado pagando. Então, e prova de segunda chamada. Já faz 2 anos que existe essa lei e ela não é cumprida. Então, nós temos que realmente fazer alguma coisa, alguém aqui, para ver o que é lei e o que está sendo cumprido nesse Estado. Porque esse Estado está parecendo o quê? O Estado de ninguém? Atual primeiro secretário da Assembleia, o deputado Max Russi será o próximo presidente da Casa de Leis a partir de fevereiro de 2025. Ele também se mostrou favorável à sugestão do deputado Wilson Santos
e deve levar a iniciativa adiante durante a gestão dele à frente da presidência. Não adianta se aprovar uma infinidade de projetos, defender esses projetos, discutir e não ter ele na prática, aí não vale de nada. Então, se você aprova um projeto e um projeto passa por uma votação aqui, passa por sanção do governo, volta para cá, passa por 2 votações, ou seja, passou todo o trâmite legislativo, não tem vício de inconstitucionalidade. Se tiver, tem o Poder Judiciário para derrubar. Essa lei tem que ser cumprida e executada, porque a população quer essa lei. Então, o deputado Wilson tem razão nisso e eu, como presidente, pretendo sim buscar meios e mecanismos para que as leis sejam cumpridas. Idosos e pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção podem vir a receber em casa, de forma gratuita, remédios utilizados no tratamento de doenças crônicas ou degenerativas. Essa foi uma sugestão do deputado Dr. Bruno Rezende, em forma de indicação parlamentar feita à Secretaria de Estado da Saúde. Na justificativa da proposta, Dr. Bruno cita que muitos pacientes têm limitações e não conseguem se deslocar para buscar a medicação, dependendo da boa vontade de terceiros. Nas ruas, pessoas ouvidas pela TV Alice consideraram a medida relevante. Eu acho ela boa iniciativa, né? Deve ajudar muitas pessoas que precisam, né? Principalmente aqueles que realmente não conseguem se deslocar para ir até um posto de saúde e pegar essa medicação. Eu creio que o Estado pode estar assim ajudando essas pessoas que necessitam dela. Então o Estado podendo atuar junto, né, com o cadastro que já tem e ajudar essas pessoas a receber a medicação mais rápido seria melhor. Eu vejo várias pessoas, né, assim, no posto médico, pegando medicamentos na unidade de saúde, vamos dizer assim, né, e vão com muita dificuldade, quando não na cadeira de roda, com um acompanhante, né? E se entregasse em casa, facilitaria muito mesmo. Acho muito viável, muito bom. Além de facilitar o acesso aos medicamentos, o deputado destaca que a entrega dos remédios em casa para idosos e pessoas com deficiência proporciona segurança e conforto, adesão ao tratamento, redução de custos, independência e qualidade de vida, além de ser um cuidado especializado. Eu achei interessante, porque a pessoa pode ficar em casa, né? Não ter essa preocupação de se locomover e receber o remédio em casa. Você conhece pessoas que têm essa dificuldade? Conheço e vai. Se o projeto aprovar, ela vai adorar. A Câmara dos Deputados aprovou a criação de um cadastro de pedófilos. O texto voltou para a apreciação dos senadores. A Câmara aprovou a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O texto, que agora retorna ao Senado, permite a consulta aos dados de condenados em primeira instância por crimes contra a dignidade sexual pelo período de 10 anos. A relatora do projeto foi a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Muitas vezes, enquanto o processo vai passando por várias instâncias, o que a gente vê é que a vítima está ali desprotegida e uma pessoa que é um pedófilo, ele fica livre e vai lá trabalhar em lugares como escolas, como os hospitais infantis, igrejas, e é necessário que as pessoas, por exemplo, que são proprietárias de escolas, elas possam ter direito a consultar se aquela pessoa que se apresenta como professor, por exemplo, está lá condenado por pedofilia. Outubro Rosa. Especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e deve ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Veja na reportagem da TV Senado. Meu nome é Andréa Moura. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2016, aos 49 anos. E tô aqui, né? Tô aqui sobrevivendo e tentando vencer todos os dias. Meu nome é Cláudia, eu sou médica e sou paciente em tratamento de câncer de mama. Eu sou a Maria José, trabalho aqui no Senado Federal. Através do Outubro Rosa eu fiz um autoexame
a mamografia e descobri um câncer. Desde os anos 90, em todo o mundo, outubro é um mês de alerta. A cor rosa, presente em edifícios como o Congresso Nacional, lembra que é um mês para se falar de uma doença que só este ano deve afetar mais de 73 mil brasileiras. Eu percebi o nódulo na mama assim no mês de maio, né? Um carocinho pequenininho, eu mesmo fazendo aquele autoexame. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Mas se antes um diagnóstico de câncer de mama era visto quase como uma sentença de morte, hoje, com a evolução dos tratamentos e o diagnóstico precoce, as chances de cura são de mais de 95%. E é por isso que as campanhas focam tanto em prevenção. A gente precisa falar que mamografia deve ser feita acima de 40 anos, anual, para todas as mulheres. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente está salvando vidas. A gente está falando de mulheres que não vão morrer de câncer de mama. A gente não tem que ter medo da mamografia. Isso é um mito que a gente precisa também falar. A mamografia não tem uma radiação significativa para um adoecimento. A mamografia ela vai encontrar lesões não palpáveis que vão salvar a vida da paciente. Por isso é importante garantir a todas as mulheres não só o acesso à mamografia, que é a prevenção, mas também ao tratamento. Atualmente enfrentamos diversos problemas no SUS quanto às enormes filas e demoras para conseguir exames complementares, consultas com especialistas e até mesmo o início do tratamento oncológico. Para vocês terem uma noção, atualmente no Brasil, a espera média para uma mastectomia, que é uma cirurgia de retirada da mama, é em média 166 dias, mais de 5 meses. Então precisamos aproveitar o Outubro Rosa para conversar também sobre isso, sobre essas dificuldades do SUS e exigir melhorias no SUS, principalmente no âmbito da oncologia. São 14 etapas. Cada etapa demora um tempo, a mulher fica na fila. Precisamos encurtar essas etapas. Se queremos diagnosticar o câncer e tratar precocemente, se queremos mudar a história do tratamento oncológico no Brasil, precisamos encurtar essas etapas. E a gente propõe uma forma, deputado, de encurtar essas etapas. A criação de centro de diagnóstico, resultado do câncer no mesmo dia. Deputados, senadores, eu tive o diagnóstico do câncer há 17 anos atrás, em 2007, na Austrália. E eu cheguei na clínica com um nódulo palpável, foi feito o exame clínico, fiz a mamografia, fiz a mamotomia, que foi a retirada do nódulo para avaliação, e no mesmo dia eu saí da clínica com o resultado que eu tinha câncer de mama. Há 17 anos foi feito lá na Austrália. Podemos e devemos fazer isso aqui no Brasil também. Não é possível que em pleno século XXI, mulheres desse país precisem andar de 100 a 150 quilômetros para fazer uma mamografia. A maioria dos cânceres diagnosticados de mama nesse país, na rede pública, que ainda quem salva a gente, é diagnosticado com câncer já avançado. Então precisamos sim rever, ou seja, vamos botar a saúde da mulher no orçamento desse país. Em parceria com a Câmara, o Senado oferece mamografias de graça para as colaboradoras terceirizadas. E foi graças ao engajamento do Senado na campanha Outubro Rosa que a Maria José, que trabalha na limpeza, descobriu a doença a tempo e conseguiu o tratamento. Eu senti uma ardência, mas eu pensava que era por causa do tempo. Mas aí, quando teve a campanha da mamografia, aí eu fiz e deu o câncer. É doloroso a gente descobrir um câncer, mas a gente cuidando, a gente vence. Outubro Rosa é um mês, um chamado para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar, né? Eu acho que é aquela parada durante o ano para vamos refazer os exames, né? Vamos fazer os periódicos e lembrar também do autoexame de mama. A Liga do Bem, grupo de voluntários do Senado, também abraçou a causa e durante todo o mês de outubro tem uma programação voltada para o apoio às mulheres com câncer.
A parceria com salões de beleza no corte solidário, que se transforma em perucas para as mulheres em tratamento, oficinas de maquiagem e a fabricação de bandanas e almofadas para apoio após a cirurgia, são ações que revelam o cuidado e o amor por quem passa por momentos tão difíceis. As peças que produzimos aqui estão recheadas desse carinho. Eu, como responsável, me sinto imensamente gratificada e feliz por isso, por fazer parte desse projeto que é tão grande. O cuidado de instituições como o Senado, ONGs e grupos de apoio, por exemplo, realmente fazem a diferença na vida das mulheres que passam por esses momentos de dor. O convite feito pela ONG Recomeçar para ser modelo na exposição Mulheres e Niemeyer, aberta no Senado, devolveu a Andréia a autoestima perdida. Para mim foi assim um desafio, né? Um desafio porque eu nunca tinha feito fotos. Para mim foi uma oportunidade de trabalhar minha autoestima, né, que realmente estava uma baixa estima, mas agora melhorou bastante com as fotos e com o resultado de toda a campanha. Fiquei muito feliz. É muito importante você se tratar, você se cuidar, porque não é só você, é uma família toda que está atrás disso, né? São pessoas que amam você, então a gente tem que pensar não só em nós, temos que pensar nas pessoas que nos amam também. Caxias do Sul elege 7 mulheres vereadoras. É a maior bancada feminina da história caxiense. Eram 114 mulheres ao lado de 226 homens, todos disputando as mesmas 23 cadeiras do segundo maior parlamento do estado. Campanhas em todo o país fomentavam o voto nelas, com o objetivo de ampliar a participação feminina na política. É nesse cenário que Caxias entra para a história com 7 mulheres eleitas, pela primeira vez em 132 anos do Legislativo. O feito com 5 vereadoras já havia ocorrido na última eleição municipal. As petistas Estela Balardim, a vereadora mais nova da Câmara Municipal, e Rose Frigeri, advogada e historiadora, que assumiu a cadeira da então vereadora Denise Pessoa, Marisol Santos, do PSDB, jornalista e a segunda mais votada na legislatura passada e na nova, foram reeleitas. A gente sempre tem que lutar e acreditar na necessidade de termos mais representatividade para que a gente tenha mais luta, mais política pública. Então a gente está feliz, mas a gente tem a certeza de que a luta não pode parar, porque a gente precisa ampliar. Eu sempre falo, somos a maior parte da população, somos a maior parte do eleitorado, precisamos ser também e estar representadas como maioria nesses espaços de poder. Eu acho que eu tenho ainda muito a contribuir, tenho vários projetos que eu iniciei, frentes parlamentares de luta que eu quero continuar e muito feliz por estar com essa maior bancada de mulheres da história de Caxias. Daiane Mello, do PL Relações Públicas, e Andressa Marques, do PCdoB Assistente Social, que já estiveram na Câmara como suplentes, desta vez voltam ao parlamento como escolhidas pelas urnas. Para nós, ter sido eleita foi o resultado do nosso trabalho de todo esse período, porque não paramos de trabalhar e isso para nós foi uma resposta muito positiva de reconhecimento. É um mandato novinho em folha e muito bem votada, né? Então, para representar sim a comunidade, mas a votação expressiva nos dá a real sensação que estamos no caminho certo. As empresárias Andressa Malman, do PDT, e Sandra Boneto, do Novo, estreiam na Casa Legislativa. Concorreram pela primeira vez e garantiram uma vaga para os próximos 4 anos. Quero representar a toda a comunidade caxiense, principalmente os nossos agricultores, porque eu sou do interior, eu vim do interior e sei o que cada agricultor necessita. Mas também quero representar a classe cultural, porque trabalhei muito tempo com a cultura e ainda trabalho. Eu estou imensamente feliz também em fazer parte desse grupo da Casa das 7 Mulheres, né? E eu tenho certeza que nós vamos fazer um ótimo trabalho juntas. Agora, a Galeria das Vereadoras vai contar com mais 2 fotos, a das novatas. São no total de 22 mulheres eleitas e suplentes
que ocuparam mandato ao longo desse mais de um século de legislativo caxiense. Caxias não é a única com aumento da representatividade. Nessas eleições, as mulheres alcançaram 18% do total de eleitos, mais de 1.232 vereadoras em todo o país. Nas últimas eleições municipais, elas representavam 16,13%, um avanço para a luta das mulheres nos espaços de decisão e mudanças sociais. Parabéns e sucesso à Casa das 7 Mulheres. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. São mais de 3.000 todas as semanas. A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Vir a Brasília e não conhecer as principais casas legislativas, o que é tão representativo para o Brasil, seria como passar despercebido ou não visitar Brasília. Recomendaria a visitação aqui nos espaços para que possa ter um conhecimento não só sobre os espaços físicos que tem na cidade de Brasília, mas também para aprofundar o conhecimento sobre a história do Brasil, as casas que representam o povo e aonde chega o voto do povo brasileiro. Eu me orgulho muito de ser brasileira, eu gosto muito do Brasil, então dá um senso, acho que o brasileiro gosta muito do Brasil e tem esse senso de esperança sempre, né? E quando a gente vê que aqui é um lugar sério, é tudo muito organizado, tudo tem um porquê, tudo muito bem explicado, dá uma esperança assim mesmo, dá pra ver que o trabalho é sério, dá pra ver que tem gente querendo fazer um trabalho bem feito. Acho que tem que vir mesmo, acho que tem muita história aqui. Uma coisa que chamou muita atenção é o fato super recente do 8 de janeiro, que está muito bem representado aqui. O fato, né, da uma história tão recente, tá viva, a gente está falando sobre isso. Tudo chama atenção, né? Porque a gente geralmente costuma ver pela televisão, as sessões, conhece um pouco de como funciona cada casa e vai resgatando mesmo até o que a gente aprendeu um pouco na história, ainda no colégio. Eu amei tudo, não só a arquitetura, mas também as obras plásticas, as obras de arte, a própria equipe que faz a visita, explicando tudo como a gente deve se portar dentro da casa, os espaços, orienta com relação aos acontecimentos, aos fatos históricos, né? E eu adorei tudo, eu acho que é uma programação obrigatória para quem vem para Brasília, conhecer essa casa que representa o Brasil. O que mais me chamou a atenção acho que foi a arquitetura e as artes. Tem várias exposições muito bacanas aqui para você conhecer e assistir. E é uma cidade muito diferente também, então acho que não só a arquitetura aqui dentro, como de toda a cidade, é bem bacana. Como brasileiro, eu fico alegre em saber que entre trancos e barrancos, entre dificuldade, a máquina funciona. A máquina federal é onde tudo acontece. Apesar dos pesares, a República funciona. Nem toda lei nos deixa muito alegre, mas é a lei e lei tem que ser cumprida. E venha conhecer e para poder criticar naquilo que a gente não gosta. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde, assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida, foi a escola. Estudar, e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigo, aí vem aquele jet, aqueles cabulos, e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem, né? Achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula,
O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, hoje o Cidadania vai falar sobre um tema atual e polêmico, o celular na sala de aula. Vamos conhecer o ponto de vista de um educador. O nosso convidado é Rafael Parente, fundador de Empresas de Educação e Tecnologia e ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo, é um prazer poder ter essa conversa sobre algo tão importante nos tempos atuais. Bom, o governo, através do Ministério da Educação, cogita enviar um projeto de lei proibindo o celular nas salas de aula. No Sistema Municipal de Educação do Rio de Janeiro, desde 2023, os celulares não são admitidos. Bom, existe uma necessidade, no seu ponto de vista, de que isso vire uma lei, essa proibição? Paulo, essa discussão e essa decisão é compreensível dadas as consequências que nós temos visto com o uso que tem sido muito mal feito dos celulares e das redes sociais pelas crianças e pelos jovens. Então, o que vem acontecendo dentro das nossas escolas e fora das nossas escolas está sendo muito grave. A gente tem visto os problemas seríssimos de saúde física, saúde mental, de perda cognitiva, perda de capacidade de concentração, e isso tem gerado resultados em todo o mundo. Tanto é que quando nós avaliamos, por exemplo, os resultados do PISA, que é o principal teste de avaliação da qualidade do ensino em todos os países, a gente vê que a partir ali de 2015, alguns países até antes, que foi quando os smartphones chegaram na mão das crianças e jovens, a gente começa a ver um decréscimo nos resultados de aprendizagem de matemática, de linguagens e de ciências. Então, já existe uma correlação da chegada dos smartphones com menos aprendizado nas escolas. Isso, e também a gente viu agora, inclusive tem um livro bastante famoso que foi lançado há pouco tempo, chamado A Geração Ansiosa, que fala sobre os problemas da utilização dos celulares por crianças e jovens. E isso a gente já estava vendo, inclusive eu participei de 2 governos, fui subsecretário no Rio e fui secretário por algum tempo aqui no Distrito Federal, e a gente já tinha começado a ver que alguns problemas, por exemplo, que a gente via só nos anos finais, quando as crianças já estavam entrando ali na puberdade, na adolescência, 12, 13, 14 anos, como problemas de ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, esses problemas começaram a vir para os anos iniciais. Então, às vezes, crianças com 8, 9, 10 anos já estavam começando a demonstrar problemas sérios de sociabilidade, de ansiedade e de saúde mental. E isso também, as pesquisas já demonstram que esses problemas também estão relacionados à má utilização das ferramentas tecnológicas. Só que existe um problema, Paulo, de que adianta a gente... Aliás, vou fazer algumas provocações aqui. A primeira é que
as crianças e jovens, elas utilizam os aparelhos celulares muito mais fora da escola do que dentro da escola. A escola é uma microsociedade, mas o tempo que elas passam dentro da escola é um tempo limitado. De nada adianta a gente limitar essa utilização dentro da escola se fora da escola, no espaço social, nas famílias, em sociedade, a gente não fizer um trabalho de, como exemplos, como pais, como cidadãos, a gente aprender a usar os celulares e as redes sociais de forma adequada. E isso nós sabemos não tem sido feito. Nós todos estamos viciados nos celulares, nas redes sociais e o comportamento do brasileiro em geral não é adequado, não é feito de forma responsável e crítico. Essa utilização das tecnologias não é feita dessa forma. É comum a gente ver, inclusive, casais quando vão ao restaurante com crianças pequenas, colocam lá um desenho animado no celular, algo ligado, evidentemente, ao entretenimento e não interagem com os filhos. Né? Existe, inclusive, aquela frase do tablet é a nova babá. Né? Então, para algumas famílias de alguns locais, na verdade, existem várias famílias que têm utilizado os celulares e os tablets como forma de ter menos trabalho, e isso é muito triste, né? Porque isso, inclusive, desagrega e faz com que você tenha menos relação, você seja menos pai ou mãe daquela criança e daquele jovem. A outra provocação, Paulo, está relacionada ao papel da escola. A gente sabe pela nossa própria Constituição que o papel da educação e o papel da escola é formar o cidadão na sua integralidade, ou seja, formar em todas as dimensões humanas e formar também para uma vida em sociedade, formar inclusive para o mercado do trabalho. Nós sabemos que nós temos aí uma nova era chegando, com a inteligência artificial se acelerando muito, e nós sabemos que a automatização, inclusive, já está substituindo uma série de empregos. Nós sabemos, inclusive, que os profissionais de agora já estão tendo de se atualizar numa velocidade muito rápida, e as crianças e jovens de hoje já provavelmente... com o celular na mão, às vezes são até mais hábeis que o professor na sala de aula. Sim. No manejo do celular. Né? Mas as crianças e jovens de hoje provavelmente vão ter de se adaptar e se readequar 2 ou 3 vezes na vida, porque aqueles empregos que elas tinham provavelmente vão ser completamente substituídos por máquinas ou por inteligências. E aí elas vão precisar se reinventar. Como é que nós preparamos as nossas crianças e os nossos jovens para uma realidade completamente diferente da nossa realidade de hoje, se não é com a escola exercendo um papel protagonista na utilização correta dessas novas tecnologias? Então, é claro que em algumas leis, inclusive na lei municipal do Rio de Janeiro, existe aí uma exceção que é permitida a utilização com intencionalidade pedagógica dos celulares e dos tablets. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que os governos municipais, estaduais e federais precisam prover uma política integrada, olhando para todos os detalhes para que isso aconteça. Então, é preciso olhar para a infraestrutura, para a formação dos profissionais, para os conteúdos digitais e para toda essa integração de fatores que muitas vezes não está só na educação. Você precisa de políticas intersetoriais que casam políticas da educação com a saúde, com a assistência social, porque tudo isso está interligado. Mas a gente não vai preparar as nossas crianças e os nossos jovens para um futuro que é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, e lembrando que a única coisa que a gente tem certeza é que a mudança vai ser cada vez mais acelerada, a gente vai ter desafios maiores relacionados ao clima, relacionados à saúde mental, relacionados à empregabilidade e muitos outros, pandemias, por exemplo, se a gente não ensinar dentro da sala de aula, dentro das escolas, com os nossos educadores também sendo prontos, por mais, como você falou de forma brilhante, que os nossos jovens e as nossas crianças vão sim já saber mais da utilização das tecnologias do que os nossos professores. Inclusive, tem uma história muito interessante, se você me permite, que um professor da Universidade do Arizona, que é a universidade
universidade, uma das mais inovadoras do mundo, ele criou um curso para que os seus alunos pudessem utilizar da melhor forma a inteligência artificial, para depois de um ano ele entender que aquele curso já estava ultrapassado. E aí o que ele fez foi o seguinte: como avaliação final de cada semestre, os alunos têm que ajudá-lo a atualizar aquele curso. Ou seja, são os alunos que têm a obrigação de fazer uma atualização do curso para os alunos do semestre seguinte. E aquilo faz parte da avaliação final do curso dos alunos. Ou seja, ele saiu da posição da pessoa que define o currículo para os estudantes e passou essa responsabilidade para os próprios estudantes, entendendo que eles, melhor do que ele, professor, conseguem se atualizar tecnologicamente mais rapidamente. Bom, aí vamos pensar em termos práticos, como fazer essa intervenção de limitar ou disciplinar o uso do celular dentro das escolas. Certo. Na Europa, eu percebi, nas minhas leituras, que o professor é empoderado. O professor, a sala de aula, ele é empoderado e cabe a ele estabelecer. Isso me traz duas perguntas. Primeiro, será que é necessário mesmo colocar dentro da lei, judicializar, o que, por outro lado, daria maior segurança ao professor face à posição dos pais dos alunos? Não, como é que vai tirar o celular do meu filho? Eu quero ter um controle sobre a vida dele e tal. Bom, e a segunda pergunta é assim, será que aqui no Brasil funcionaria da mesma forma ou vamos partir para aquela judicialização de pequenas coisas? Esse é outro ponto importantíssimo. A aplicação dessa lei é extremamente complexa e, em vários casos, a gente vê que a proibição ela não funciona e a proibição vai no caminho contrário ao caminho da educação, que é um caminho de conscientização, de informação e de ensino de como fazer a melhor utilização. Então, na maioria dos países, de fato, como você acabou de mencionar, existem problemas sérios na hora de se implementar essa lei. As crianças e principalmente os jovens, eles burlam as regras e eles dão conta de fazer a utilização dos celulares, mesmo as leis valendo naqueles países. Inclusive, a gente tem, por exemplo, alguns cursos de universidades famosas, como Harvard, no curso de engenharia, por exemplo, acho que é o de engenharia, que já proibiu também a utilização de celulares e os alunos voltaram a fazer os cálculos todos à mão, porque inclusive existem pesquisas que demonstram que a gente aprende mais quando a gente está escrevendo... cursiva, né? Sim, cursiva, mas existe um processo de conscientização. Ou seja, antes da proibição, e talvez mais efetivo do que proibir, é você mostrar para as pessoas aquilo que é o correto e por que é correto. Na hora que as pessoas compreendem o que é correto, por que é correto e o mal que vai causar se você não for naquele caminho, isso é muito mais efetivo e isso é um processo educacional. A proibição é um processo mais fácil, mas muitas vezes, como a gente já viu em vários casos, historicamente, aí a gente pode fazer analogias, por exemplo, na tentativa da proibição do consumo de álcool nos Estados Unidos, a própria proibição de drogas ilícitas ainda no mundo todo, né? A gente tem uma guerra às drogas ilícitas que a gente não consegue vencer. E por mais que a gente invista... Só torna mais caro o preço da própria droga, né? Exatamente. E o custo para o Estado fica gigante. Ou seja, as proibições, implementar as proibições, né? Se a gente vê até a questão, se a gente puxar a questão do cigarro, o Brasil é um caso de sucesso da diminuição do consumo do tabaco no mundo. Isso foi dado pela proibição? Não. Foi dado pela educação, por tratar a questão como uma questão de educação, de conscientização e de saúde pública. A gente informou mais, a gente mostrou para as pessoas quão mal o cigarro fazia para elas e aquele custo todo que estava envolvido à saúde, ao Estado, a tudo, todos os problemas que eram causados pelo cigarro. Então, se a gente mostra para as pessoas, para os pais, para as crianças, para os jovens, todo o problema que está envolvido com a má utilização dos celulares, isso talvez fosse mais efetivo do que tentar fazer a proibição. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, como algo emergencial é compreensível. Se é efetivo ou não, já é outra história. Provavelmente não.
Bom, uma pesquisa do IBGE do ano passado apurou que 97% dos alunos da rede privada têm acesso às redes sociais e 89% dos alunos da rede pública, quer dizer, sabidamente pessoas de menor poder aquisitivo. O problema seria, então, disciplinar limitar o uso do celular, tirando fora, elidindo o acesso às redes sociais? E isso é possível? É possível você bloquear as redes sociais, mas se você tiver, por exemplo, só a utilização de aparelhos tecnológicos da própria escola ou do próprio sistema dentro da sala de aula. Já exigiria outro tipo de programação e equipamento específico? Sim, você pode fazer essa programação nas escolas. Então, você pode, dentro das escolas e com os computadores e com os celulares que estiverem dentro das escolas, você pode falar, olha, isso daqui, essas redes sociais, você não pode acessar. Você pode acessar esses sites, como os filtros acontecem de pais que controlam aquilo que as crianças e jovens assistem ou deixam de assistir, que eles acessam ou deixam de acessar hoje. Então, existe essa possibilidade tecnológica de fazer essas limitações. Desculpa. Por favor. Agora, ao mesmo tempo, é aquilo, né? A gente precisa, de novo, pensar de que forma que a gente vai utilizar o desenvolvimento, especialmente com a inteligência artificial, que está chegando, inclusive em sistemas educacionais. Está vindo muito devagar aqui no Brasil, apesar de que a gente já tem alguns casos de sucesso, como, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que conseguiu sair de 9º lugar para o 1º lugar nas notas de produção de texto, de redações dos seus estudantes, por conta da utilização de inteligência artificial. Ou seja, passou a corrigir os textos que são produzidos pelos alunos com a ajuda de inteligência artificial, e aí conseguiu fazer com que os seus alunos do estado do Espírito Santo saíssem da 9ª posição e fossem para a 1ª. Então, a gente está começando a fazer um bom uso das novas tecnologias, mas isso poderia ser muito ampliado. O problema está que a gente está olhando só para os problemas e não para as soluções. Com a inteligência artificial, a gente poderia, por exemplo, utilizar sistemas adaptativos que pudessem fazer um mapeamento daquilo que cada criança e cada jovem sabe e não sabe e criar trilhas formativas personalizadas para cada estudante. Mas isso exige uma formação top para os docentes, né? Para os professores, inclusive da rede pública. Seria um cálculo realista, isso possível de ser feito? Ao mesmo tempo, Paulo, a gente sabe que hoje já é possível termos uma conversa natural como essa que estamos tendo com uma inteligência artificial. Então, provavelmente, muito rapidamente, nós teremos tutores complementares que vão atuar ao lado dos professores e vão ensinar os professores a fazer essa melhor utilização das plataformas adaptativas. Ou seja, ao mesmo tempo em que a utilização é feita e os tutores virtuais auxiliam os professores de verdade, os professores estão aprendendo e estão se atualizando em tempo real. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, à época da pandemia, quando os alunos, quando tinham aula, eram aulas remotas e tenho certeza que, de alguma forma, talvez não muitos, um percentual não muito significativo, tenha obtido ensino razoável através dos telefones celulares, mas eles foram importantes. Se acontece uma nova pandemia, onde a gente falhou, onde o ensino através das redes sociais, através do aplicativo no celular falhou, poderia ter sido melhor, teve bom resultado? Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, nosso principal erro foi não prever que a pandemia seria tão longa. A gente ficou muito tempo acreditando que a pandemia duraria 1 ou 2 ou 3 meses ou 6 meses, até a gente se dar conta que seria um processo longo de anos, até que a gente se mobilizasse para criar as estratégias que foram criadas e que a gente mobilizasse o aparato governamental para implementar essas estratégias, a gente levou muito tempo.
Agora, por outro lado, assim, então, essa é uma coisa. A gente demorou muito tempo para criar as estratégias e para implementar as estratégias. A nossa desigualdade social e econômica também tem um impacto forte aí, porque a gente sabe, por exemplo, que tem famílias que têm um celular, que é um celular pré-pago, e que a família toda precisa usar aquele mesmo celular para acessar as atividades e para fazer as aulas online. Se o Estado não prover um aparelho para que a família e para as crianças e os jovens utilizem no caso das aulas à distância, e que na maioria dos casos não aconteceu, né? Você teve distribuição de apostilas e a utilização do que a própria família tinha à sua disposição. O Estado não ofereceu materiais como celulares ou equipamentos para que essas aulas fossem assistidas ou houvesse essa interação com os professores. Foram raros os casos que a internet ou computadores ou equipamentos fossem oferecidos. Por outro lado, Paulo, quando a gente olha para os resultados do PISA, o que é impressionante é que o nosso resultado ele caiu menos do que o resultado dos outros países. Então, comparado com o resultado aqui do Brasil? Sim. Com quais países nós os comparamos? Na média dos outros países. Todos os países mais avançados, inclusive, eles caíram bastante. E o nosso, ele caiu pouco. Inclusive, as nossas posições, elas melhoraram no PISA logo depois da pandemia por conta disso. Agora, o que a gente não sabe explicar é o seguinte: se isso aconteceu porque as nossas estratégias foram efetivas durante a pandemia, ou se logo depois da pandemia a gente conseguiu se recuperar muito rapidamente. Então, isso a gente ainda não tem pesquisas suficientes para explicar o que aconteceu. O que a gente sabe com certeza é que os resultados pós-pandêmicos, os nossos, foram menos piores do que a média dos países que estão muito melhores do que nós na educação. Bom, então vamos voltar um pouco mais no tempo aqui, porque eu também sou de outra faixa etária. Eu me lembro que, não sei se hoje ainda é assim, mas naqueles cursinhos para vestibular, para concurso, Sim. tem aquele professor que é quase um entertainer. Ele conversa, faz piada com os alunos para dar um certo molho naquilo que está sendo. Será que o professor que vai dar uma orientação com relação aos alunos, principalmente aqueles mais jovens, do correto uso do celular, será que isso não vai exigir também que ele seja um professor sedutor desse tipo assim? Certo. Aí eu estou falando um pouco contra a inteligência artificial. Você está vendendo o peixe do educador. Né? Tá certo. Eu vou fazer outras provocações para você aqui. Mas eu também fui um professor de cursinho pré-vestibular e tive de fazer esse papel aí, Paulo. E, de fato, quando a gente para pensar quem teve a chance de ter bons professores durante a vida, a gente sabe que, além dos nossos pais, bons professores também são capazes de nos influenciar para o resto da vida. Então, são pessoas que, de fato, nos transformaram, né? E foram importantes na nossa formação. Isso é muito difícil a inteligência artificial substituir. Ao mesmo tempo, Paulo, a capacidade de transmitir conteúdo que não é o todo e nem a parte principal da educação, ela provavelmente vai ser feita da melhor forma pela inteligência artificial. Por quê? Porque a gente vai poder ver uma pessoa em um vídeo dando uma aula tão bem quanto Einstein, ou tão bem quanto os melhores professores de qualquer matéria, só que aquela pessoa não é real. Então, a inteligência artificial ela vai ser capaz de imitar e de aprender com os melhores professores do mundo, pegar qualquer assunto do mundo, e hoje a gente já sabe que, desde a última atualização do GPT, por exemplo, ele já consegue passar nas provas mais difíceis do ITA. Ele já chegou no nível de PhD. Inclusive de química, física, matemática. Antes o GPT era burro em exatas. Agora ele já é um PhD em exatas, inclusive, né? Então, para essa explicação de conteúdo, transmissão de conteúdo, a inteligência artificial provavelmente vai fazer um papel melhor do que nós humanos. Aonde que vai ser a nossa parte? Na parte relacional, na parte que está nas nuances mais da subjetividade, das relações, do brilho no olho. Na sedução
pela atenção de quem está nos observando. E também no que faz de nós humanos. Então, na parte criativa da resiliência, do socioemocional, de você tocar outra pessoa, de você fazer ela entender que ela é importante, né? E que você enxerga ela e que você enxerga o potencial que ela tem, que você consegue identificar o potencial e que você está ali para ajudá-la a desenvolver o seu potencial plenamente, de encontrar um sentido para a vida dela, né? Essa parte é algo que provavelmente eu acho que nunca vai acontecer, mas as máquinas e a inteligência artificial nunca vão conseguir substituir os professores. Quais são, rapidinho aqui, as principais qualidades do educador? O bom educador, ele tem primeiro, ele gosta daquilo que ele faz, né? Mas ele tem essa capacidade de mostrar para cada um dos seus estudantes o quanto ele pode, o desenvolvimento, além da autonomia, de pensar criticamente, de agir criticamente, de atuar sobre o mundo e de poder criar a sua própria visão sobre si, sobre o seu país, sobre a sua realidade, mas de conseguir identificar e desenvolver o potencial de cada pessoa. Rafael Parente, muito obrigado pela sua genial visita aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, que eu Paulo. aprendi e os telespectadores também. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O eleitor que estiver fora da sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar sua ausência. Nas eleições municipais não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título ou por formulário nas sessões de votação, tribunais e cartórios eleitorais. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas do segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais
para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial Eleições. No programa de hoje vamos falar sobre os efeitos das eleições na sociedade brasileira. Com a alta polarização política, amizades e relações familiares enfrentam desafios significativos. Vamos entender como as disputas eleitorais geram essas divisões e conflitos e também oferecer estratégias para reconstruir laços e promover o diálogo. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Aline Tomé, doutora em Ciências Sociais. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, como que a polarização política tem afetado as relações interpessoais no Brasil hoje? Então, no Brasil a gente vê, né, especialmente de 2018 para cá, as famílias serem muito atingidas, as relações de amizade, elas passarem por momentos delicados por conta de questões políticas, né? E como a política está sendo interpretada atualmente pelas pessoas, isso leva a brigas, a pessoas que não se falam mais, a conflitos, né? O que é muito delicado e difícil de conviver, né? E como que isso abala o bem-estar mental dessas pessoas no médio ou longo prazo? Pois é. Do ponto de vista da própria pessoa, do indivíduo, né, isso vai gerando um isolamento que os próprios tempos que levam a esses conflitos da forma como eles acontecem, envolvendo muito as novas mídias, as redes sociais, a internet, né, isso já tende a isolar bastante mais os indivíduos. E com essa polarização, a gente ainda tem um outro aspecto que é o da convivência afetiva, emocional com pessoas mais próximas, como família e amigos, que vão sendo prejudicadas também. Então, se o processo já seria de individualização, já seria muito complicado, fica mais ainda com esse fenômeno da polarização, da forma como ele está sendo construído, né? A doutora comentou nas redes sociais. Qual o papel das redes sociais enquanto responsável por essa polarização? Pois é. Grande parte das tentativas que têm acontecido agora de negociações para normativas, para políticas públicas, tem sido no sentido de como regulamentar essas redes sociais. E aí é um conflito grande, porque vai envolver as chamadas Big Techs, vai envolver o governo, os indivíduos, a sociedade e, de certa forma, também outros grupos econômicos de poder,
né? Então, tem muitos agentes importantes envolvidos aí nessa questão. Porque o que acontece? A gente vive em uma era em que a necessidade da viralização, do escândalo, que é o que faz com que o algoritmo se alimente e vá reproduzindo, que é totalmente do interesse de políticos para ganharem projeção, para aparecerem. É necessário que esses escândalos aconteçam e aí isso vai gerando conflitos e ódios de várias partes. A questão é que, para a democracia, isso é muito problemático, porque a democracia ela pode e envolve conflitos, porém é necessário um diálogo ou uma disputa no espaço público que leve a algum lugar e não somente que separe ou que faça com que as pessoas não se falem mais entre elas ou algo nesse sentido. Então, é um novo contexto. Regulamentar ainda é algo muito desafiador, mas já está acontecendo e a expectativa é que continue. A gente hoje já tem na ONU uma discussão de a questão de a imagem que a pessoa tem ser um direito fundamental. Então, ela não pode ser destruída, ela não pode ser ferida por meio de mentiras ou algo nesse sentido, que é o que acontece muito nesse contexto, né? Então, a Europa já tem uma regulamentação, outros países já têm trabalhado, o Brasil, inclusive, tem trabalhado também nesse sentido, embora muitas vezes possa lidar de uma forma muito difícil com outro pilar da democracia, que é a da liberdade de expressão, da livre imprensa, da diversidade de fontes de informação, ainda assim faz parte da realidade atual e isso precisa de regulamentação, não dá para ser uma terra de ninguém. E qual que é a expectativa da doutora a respeito? A doutora acredita que vamos conseguir chegar em breve a esse momento de regulação, porém mantendo a democracia na sua plenitude? Sim, sinceramente eu creio que até para manter a democracia na plenitude isso vai ser essencial, né? Uma das grandes características também desse momento que vai formando a imagem da polarização é a difusão de falácias. As pessoas elas vão divulgando informações que não são verdadeiras como se fossem, elas se repetem e as pessoas passam a acreditar ao ponto de muitas vezes se tornarem verdades, né? Então, isso para a democracia, do ponto de vista do pilar de haver eleições justas, livres, frequentes, com tantas mentiras sendo colocadas e viralizadas e se tornando verdades tão rapidamente, esse pilar da democracia fica extremamente prejudicado. Então, até para que haja uma liberdade de expressão, as instituições democráticas elas não podem ser prejudicadas. Então, não é regular, não é entrar na casa da pessoa, no celular da pessoa e dizer o que ela vai ou o que ela não vai fazer. É ter algum tipo de regulamentação como o espaço público tem. A internet ela é uma espécie de espaço público. Então, se na nossa convivência a gente tem tipificações de crimes, a gente tem responsabilidades, não pode ser diferente com o universo das redes sociais e da internet. Um comportamento que surge com mais evidência nessa época eleitoral é o viés da confirmação, que é um fenômeno psicológico em que a pessoa tem suas crenças pré-existentes e ela ignora tudo que for contrário a isso. Perfeito. Como que esse viés da confirmação contribui para a divisão da sociedade? Então, nas ciências sociais, a gente tem uma discussão sobre as questões para além da racionalidade que afetam a política. O que levam as pessoas a votarem num determinado partido político, num determinado candidato ou apoiar uma determinada ideologia? Ela está pensando racionalmente em custos, benefícios, observando o que está acontecendo na realidade, ou existem outros fatores que levam a isso? Então, existem fatores de ordem tradicional, é difícil quebrar com tradições. Existem também os fatores de ordem emocional.
Aquelas lideranças que ficaram bastante famosas há um tempo atrás aqui no Brasil também, as lideranças carismáticas, elas trabalham muito com isso, com o desenvolver nas pessoas o emocional, o afetivo, as paixões, os ódios, e aí a racionalidade ela pode ficar um pouco de fora. Então, quando a pessoa está nessa lógica do viés da confirmação, ela pode ver do ponto de vista racional números, dados, situações da própria vida dela. Tem muitos estudos atualmente sobre as pessoas que era chamada classe C, né, que apoiam medidas que, em geral, precarizam ainda mais os seus trabalhos, as suas vidas. Muito pouco muda ou tem mudado nas vidas deles e eles apoiam ideologias que, evidentemente, vão prejudicar ainda mais afrouxamento de legislação trabalhista, de proteção, precarização da saúde, né? E, ainda assim, essas pessoas, elas estão, de alguma forma, apaixonadas, seduzidas ou com medo, né? As emoções também de medo, de ódio, elas também acabam dominando muito, né? Cria-se esse opositor que gera muito medo, que gera possibilidades da pessoa pensar que ela vai passar por alguma coisa muito ruim se ela seguir uma lógica de algo que ela não acredita, e aí ela perde a racionalidade dela, ela passa a agir com paixões, e isso é uma característica que reforça muito governos populistas, né? Essa perda da racionalidade. E aí as pessoas elas só querem realmente confirmar aquilo que elas acreditam, ou pelo menos que foi construído mentalmente para elas, mesmo que seja recente, mas parece que é uma coisa muito antiga e não necessariamente é, né? E existe alguma maneira eficaz de se combater esse comportamento do viés da confirmação? Ou é infrutífero tentar convencer alguém de que ele não está atuando com racionalidade e que ele pode vir a ter um diálogo mais racional e vendo até números e comprovações que a doutora falava? Perfeito. Em algum momento isso precisa acontecer, né? Ao longo da história, a gente teve outros casos de momentos em que isso ocorreu, né? Em governos populistas que tinham uma grande adesão, muitos deles autoritários, né? Acaba o caso mais famoso, que muitas associações complicadas são feitas, que é o caso do nazismo na Alemanha, né? Ali chegou-se ao ponto absurdo de as pessoas elas não perceberem que outras pessoas estavam sendo mortas, que outras pessoas elas não tinham não só direitos de cidadão, direitos econômicos, mas que essas pessoas estavam sendo exterminadas. Via-se, mas não enxergava-se. A desumanização dessas pessoas ela era tão extrema que isso acabou levando a um dos vários grandes absurdos que a gente teve e tem ainda hoje, ao longo da história, né? Então, se chegou várias vezes a soluções e creio que a gente vai chegar também agora, em algum momento, né? Agora, para isso, eu imagino que a gente precise primeiro lidar com esse novo ambiente que nós temos, as comunicações. Então, essas iniciativas de regulamentação, essa nova compreensão do ser humano com seus direitos fundamentais, tendo a questão da sua imagem, que não pode ser corrompida, que não pode ser falseada, que não pode ser tratada como algo que não é um bem precioso, um direito fundamental. Isso precisa, essa mudança de mentalidade, eu acredito que seja um caminho para a gente começar a lidar um pouco melhor com isso, para que as pessoas comecem a voltar um pouco para o seu prumo e entender que a política ela é a arte da disputa do espaço, mas sem necessariamente haver uma aniquilação de um polo oposto ou algo nesse sentido. Um fato que preocupa muito a sociedade é o número dos crimes motivados por política. A gente trouxe aqui uma arte para ilustrar. Só no primeiro semestre de 2024, são 187 registros de crimes motivados por política em que a vítima é uma liderança política ou seu familiar. Esse número, comparado com o mesmo período dos 2 últimos anos, ele até é menor. Aqui a gente trouxe por tipo de crime, sendo
com mais ocorrências, ameaças, agressões e, em terceiro lugar, homicídios. Na visão da doutora, o que fazer para reduzir esse número de crimes motivados por política? Pois é, se a gente olhar os dados ali no slide anterior, a gente observa que nos períodos como o que nós estamos vivendo agora, de disputas eleitorais, isso aumenta bastante, salvo 2020 ali, que a gente sabe muito bem que, além da questão das disputas eleitorais, a gente tinha a pandemia, então as pessoas elas estavam numa dinâmica muitíssimo complicada e que ela era atípica, ainda bem que é atípica, né? Mas em períodos de disputa eleitoral, isso tende a aumentar, que é o que a gente está vivendo agora. Então, por enquanto, não está tão alto assim, o que pode ser uma evidência de que nós estamos um pouco melhor adaptados, né? Não tenho como confirmar isso, mas pode ser que agora que as disputas eleitorais elas já foram quase que totalmente transferidas para a necessidade do uso do espaço virtual, das mídias, das redes sociais, da internet, né? Agora, talvez as pessoas elas estejam um pouco mais acostumadas, né, de perceber que nem tudo que elas recebem é verdade, de que muitos prejuízos já aconteceram devido a essas brigas, a esses conflitos, talvez nem tanto no espaço público da política mesmo, mas nas vidas pessoais delas, né? Isso afeta a família, isso afeta as amizades, isso afeta relacionamentos amorosos, né? Porque cria-se imagens, mas está em jogo convivência, está em jogo moral, né? Então, espero que seja algo que aponte para que estamos, pelo menos, começando a nos adaptar a esses novos tempos, né? Porque muitas coisas aconteceram e muitas outras estão acontecendo e tendem a piorar. As questões climáticas, de aquecimento global, e isso afeta diretamente a vida pessoal de todos. Então, aqui no Brasil, o caso das enchentes que a gente teve no começo do ano, no Rio Grande do Sul. Imagina famílias polarizadas, separadas, numa situação de calamidade como aquela. Infelizmente, a tendência global é que esse tipo de situação piore. Então, pode ser que isso também faça com que a consciência vá voltando, de alguma forma, percebendo que existem laços que eles não podem ser rompidos e que, observando a política, ali os políticos eles não são amigos ou inimigos, eles são políticos, eles fazem alianças quando é necessário que se faça alianças, quando há interesses que façam alianças. Então, talvez perceber um pouco disso faça com que as pessoas elas aprendam a lidar, porque chegar a situações de crimes, imagina, ameaças constantes. Políticos sempre foram ameaçados, as famílias sempre foram ameaçadas, mas esse número tão alto assim e da forma como tem acontecido, isso é perigoso, né? Então, que seja um momento em que isso esteja sendo um pouco amenizado. Vamos ver, né? A doutora comentou em laços familiares, laços afetivos, amorosos. E na abertura do programa, eu falei sobre reconstruir esses laços. Então, quais recomendações a doutora enxerga como positivas para que as pessoas reflitam e reconstruam esses laços afetivos quebrados ou danificados, prejudicados por discussões políticas? Pois é, né? Às vezes a gente fica falando de voltar num tempo, pode nem fazer muito sentido para uma parcela da população que é muito jovem e que é bastante afetada por esse mundo, até mais do que outros, porque é uma geração que nasce conectada, que entende que a lógica é essa que a gente tem no espaço virtual, então para eles não tem para onde voltar, é o mundo que eles viveram, né? Por exemplo, eu sou professora, dou aula em universidades e, especialmente os nossos alunos mais jovens, quando chegam, a noção que eles têm de política é de que a política é algo polarizado, é algo que é muito semelhante a uma guerra, que tem lados opostos, muito semelhante a uma novela, a uma disputa, né, que é matar ou morrer, o que a política não é nem pode ser, isso não é política. Então, a gente vive em um ambiente em que isso
isso se torna uma realidade. Então, é construir daqui para frente, é pensar dentro desse contexto o que é mais importante, o que deve ser priorizado, não desprezar a política como uma variável importante, não. Acho que se é que vai ter alguma herança positiva desse momento que a gente vive hoje, dessa concepção de política em voga agora aqui no Brasil, é que seja a valorização da importância que a política tem na vida de todos, do vigiar o governo, os parlamentares, de observar o que o judiciário está fazendo, mas de uma forma que não seja por meio de perseguição, por meio de ataques ou algo nesse sentido, que faz parte da vida de todos e que precisa ser tratado como tal. Porém, que não pode se sobrepor às suas interações afetivas, à sua família, às suas relações amorosas, às suas amizades, né? Que as pessoas elas percebam que existem universos diferentes que se conectam, que se tocam, sim, mas que não podem ser afetados de uma forma tão brusca, de forma que prejudique um mundo que já está muito difícil por várias razões e que vai ficar mais ainda com as pessoas sozinhas, isoladas. Então, acho que muito nesse sentido da saber o que priorizar, né? A política é importante, mas ela não é tudo. E a política, da forma como está, ela não é uma política. Ela é uma guerra, ela é uma fantasia que vai se tornando realidade, quase de um mundo distópico, né? Que não pode ser o que predomina na vida em sociedade das pessoas. Então, priorizar outros laços afetivos, os mais importantes de fato, os mais próximos, até porque a gente tem muitos problemas atualmente com a questão da saúde mental. Isso tem sido uma das grandes discussões que vem sendo feitas. Como ter saúde mental se o ser humano ele é um ser social e ele está vivendo isolado, cheio de ódio, em um mundo em que a perspectiva de futuro ela é, infelizmente, muito ruim. Não necessariamente esse futuro vai ser tão ruim assim, mas a expectativa, o que esses mesmos jovens para quem eu dou aula e que entendem que a maioria deles entende que a política é algo polarizado porque é o que eles conheceram, a perspectiva de futuro para eles também é muito difícil. Então, como pensar no futuro e como ter saúde mental diante de uma situação como essa? E certamente os laços afetivos, eles vão fazer parte de uma possibilidade de reconstrução ou de, pelo menos, que isso seja amenizado, que as pessoas elas passem a ter mais saúde mental, que elas recriem ou que elas criem laços e consigam, de fato, social, cultural, mentalmente, serem humanos, porque são características dos seres humanos, todas essas. Né? Que cheguem em determinado momento e pensem até que ponto vale a pena manter essa relação distante com o meu ente querido, meu familiar, meu amigo, até que ponto isso está valendo a pena para mim? Exatamente. É nesse sentido, né? Exatamente isso. E, doutora, a doutora até comentou, se vai haver uma herança positiva desse momento tão dividido de política, discussões. Essa própria paixão que a política tem causado nos últimos anos, ela engajou mais o público. Sim. A gente pode considerar isso como um dos fatores positivos, esse engajamento, novamente, do público em relação à política, um interesse maior na política? Pois é, vamos ver, né? Porque, por enquanto, os resultados, eles têm sido muito negativos. Olha os números, né, que estão aparecendo aqui de crimes e de como as relações estão sendo prejudicadas, né? No futuro, talvez a gente tenha como saber se isso foi realmente positivo, porque como também a gente vive nessa era com tantas falácias, com tantas mentiras, com tantas destruições de imagens de pessoas, de partidos políticos, de lideranças, né, dos próprios agentes políticos, isso tudo é extremamente prejudicial. Né? Então, é como se a gente tivesse um olhar para a política
que pode ser positivo, mas por enquanto a gente não pode afirmar, porque são muitos crimes envolvidos ali, né? De mentiras, de discurso de ódio, que depois vão se concretizando fisicamente mesmo, né? Mentalmente e sem chegar às vias de fato, como homicídios, isso já é extremamente prejudicial. Acabar com a vida de uma pessoa soltando uma mentira sobre ela e viralizando. Isso é muitíssimo complicado, seja essa pessoa um político ou não. Né? Então, dizer que isso agora, né, está melhor é muito complicado nesse contexto, mas que de fato a gente tem um foco maior na política e quem sabe, né, ela sendo um pouco, essa polarização sendo um pouco menos exacerbada, talvez isso traga sim algo de positivo, né, para a gente poder afirmar que é realmente positivo. A doutora considera que falta um discurso mais enfático por parte dos nossos líderes políticos hoje no país, para que haja menos ódio, discurso de ódio, haja menos divisão política? Eles teriam esse poder. A questão é que, da forma como nós temos hoje, é o oposto que acaba sendo o interesse deles. Exercer poder no mundo contemporâneo é conseguir divulgar a sua imagem, se fazer conhecido, criar uma imagem usando dos recursos das redes sociais. Fora a parte do usar os recursos das redes sociais, isso sempre foi algo presente na política. O político ele precisa convencer, ele precisa criar uma imagem, ele precisa de visibilidade, popularidade, mas na era que nós vivemos, isso acontece de forma muito mais rápida com os escândalos, com aquilo que viraliza, né? Então, é exatamente esses escândalos, essas disputas, essas brigas que estão fazendo com que eles consigam se promover de alguma forma. Né? E isso, eu estou falando eles, mas estou generalizando, não é uma verdade que todos ajam da mesma forma, né? Mas é uma realidade que cada vez mais isso é essencial, né? Que eles precisem viralizar para ficarem conhecidos e têm feito isso a qualquer custo. Né? E quanto pior, quanto mais chocante for, melhor para eles. Então, esperar que eles tenham a responsabilidade do que deveria ser, né, de buscar uma sociedade mais coesa, mais justa, em que até as disputas que são essenciais no espaço público, elas aconteçam de uma maneira que seja razoável e que de alguma forma leve a algum lugar, que seria a responsabilidade mesmo desses políticos, parece ser exatamente o oposto do que é o interesse da forma como eles têm de se promover politicamente atualmente, né? Então, é uma contradição muito difícil. Seria a responsabilidade, mas atualmente é o oposto, que realmente tem contado, né? Doutora Aline Tomé, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Imagina, eu que agradeço muito a possibilidade de discutir esse tema e eu espero contribuir para a vida das pessoas e das famílias com algumas reflexões a respeito disso. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês.
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei, e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos, o período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. Maria acordou com uma missão: escolher o prefeito ou a prefeita que vai administrar o dinheiro dos impostos que ela paga para manter a cidade limpa, melhorar a escola dos filhos, solucionar os ônibus lotados e acabar com as filas nos postos de saúde. Maria sabe que o voto afeta diretamente a sua vida e pode transformar a cidade onde mora. Vote com responsabilidade. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ingressar no mercado de trabalho é um dos grandes desafios para as pessoas com deficiência. No Brasil, cerca de 9% da população, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência e enfrenta barreiras para ter trabalho digno e até acesso à educação. Direitos das pessoas com deficiência é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Valnei Mário. Ele é o gerente substituto da ouvidoria da empresa Infra SA. Valnei, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço e agradeço também por ter sido liberado para poder estar aqui hoje com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre esse universo, né? O IBGE ele incluiu na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, um módulo específico para as pessoas com deficiência. E traz esses números que eu comecei a apresentar no começo da nossa conversa. Vou chamar aqui um gráfico para a gente ter uma ideia, uma dimensão do número de pessoas com deficiência no Brasil, né? São 18,6 milhões de pessoas, esses dados são de 2022, a pesquisa foi de 2022, publicada em 2023, então são dados recentes, 8,9% da população. Você faz parte desse grupo, você está no mercado de trabalho, a gente conversou um pouco antes de começar essa entrevista, você tem uma longa trajetória no mercado de trabalho e também em formação acadêmica. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o universo dessas pessoas, porque é senso comum
quando a gente fala em pessoas com deficiência, as pessoas associam a deficiência física, normalmente aquelas visíveis. Mas esse conjunto é um pouco maior. Queria que você falasse um pouco sobre esses diversos tipos de deficiência que compõem essa parcela da nossa população. Bem, é bom tocar nesse assunto, porque, como você diz, né, as pessoas costumam sempre a questão da visualização da deficiência, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência visual que ela não é perceptível, ou uma deficiência intelectual, ou mesmo outros tipos de deficiência, como a auditiva. Elas não são perceptíveis, a não ser que a pessoa esteja usando um aparelho ou outros meios para poder ter uma melhor qualidade de vida e melhores oportunidades graças a esse aparelho, né? Então, é bom ver que a deficiência não é uma coisa só, né? Ela é multifacetada, ela é cheia de nuances, né? E ela é complexa, tanto quanto a própria sociedade brasileira. A gente inclui nessas pessoas com deficiência também as pessoas com uma deficiência cognitiva, deficiência intelectual. Esse é um dos aspectos também que caracteriza uma pessoa como uma pessoa com deficiência? Sim, claro, né? É bom observar que as pessoas com uma deficiência intelectual, dentro do recorte das pessoas com deficiência, elas são sempre as mais prejudicadas, né? Seja na questão educativa, seja na questão de oportunidades de trabalho, seja nas questões até de segurança, né? Já que elas normalmente são as que, dependendo da circunstância, são as que sofrem maiores agressões quando isso acontece. Essa pesquisa nacional por amostra domiciliar, que foi realizada pelo IBGE em 2022, ela traz um aspecto que permeia todas as informações dessa pesquisa, que é a desigualdade em relação, especialmente ao mercado de trabalho, quando se compara, né, os números, né, os percentuais de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e de pessoas sem deficiência. A gente vai trazer aqui mais alguns gráficos, mais algumas informações sobre isso para a gente comentar um pouco, e você vai poder trazer um pouco da sua opinião, inclusive como uma pessoa que está no mercado de trabalho há bastante tempo, né, uma longa trajetória, a gente conversou bastante sobre isso aqui. Então, a gente tem, por exemplo, né, num plano mais geral, 66,4% das pessoas sem deficiência estão no mercado de trabalho. Aqui a gente está falando de pessoas em idade para estar no mercado de trabalho. Sim. As pessoas com deficiência, apenas 29,2%. As pessoas que passam pela etapa escolar no ensino e chegam ao ensino superior, o que é um percentual mais baixo também das pessoas com deficiência comparado com as pessoas sem deficiência. A gente vai tratar desse assunto também da educação, mas dentro do mercado de trabalho aumenta a empregabilidade, mas mesmo assim a gente tem uma diferença de praticamente 30%, né, das pessoas com deficiência ocupando postos no mercado de trabalho e as pessoas sem deficiência. E o nível de ocupação do mercado de trabalho, as pessoas sem deficiência, o nível de ocupação é mais do que o dobro do que as pessoas com deficiência. Quais são as barreiras para o ingresso no mercado de trabalho? Que dificuldades são essas enfrentadas pelas pessoas com deficiência? Como o Brasil não é simples, né? O Brasil sempre é um país de complexidades. Acredito que esse recorte, né, da população representa as dificuldades históricas, né? No passado não se tratava a pessoa com deficiência com a dignidade merecida a qualquer cidadão, né? Aí se pleiteia não somente a questão da dignidade, mas da dignidade como a qualquer indivíduo. As questões de acessibilidade, que só há poucos anos, né, há poucas décadas, a gente começou a falar sobre isso, né, a trabalhar sobre isso. As leis foram aprimoradas graças às associações de classe, associações de pais, ONGs, né? Isso foi um diferencial para que hoje eu pudesse, por exemplo, estar aqui falando sobre o tema, né? Ter acessibilidade à educação, que é complicado, né? Se você não tem uma simples calçada pavimentada adequadamente, as pessoas cadeirantes, né, os deficientes cadeirantes, eles não terão essa oportunidade de chegar à escola. Se elas não chegam à escola, seja o ensino fundamental ou superior, né, o ensino básico ou superior, elas não conseguirão chegar a melhores situações no mercado de trabalho.
Então, eu acredito que seja isso. Se há oportunização dessas pessoas dentro da educação, né, há também a oportunização delas por causa da qualificação em melhores postos de trabalho, esses números, eles estão melhorando. Eles já foram muito piores, né? Então, se há acessibilidade, há oportunidade, consequentemente, as pessoas com deficiência poderão ser inseridas nesse mercado. A gente tem alguns aspectos interessantes para falar sobre isso, que a gente tem mudanças legislativas que abrem novas oportunidades, que acabam mudando a realidade da sociedade, como a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse arcabouço jurídico é um dos fatores que contribui para a melhoria desse cenário, mas existe uma questão que você falou das barreiras físicas, né, como, por exemplo, às vezes uma calçada para um cadeirante, né? Isso realmente pode pode ser o que vai determinar numa entrevista de trabalho se ele vai chegar ao lugar da entrevista ou não. Isso pode definir se ele vai ter ou não aquele posto de trabalho. Mas existem barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais, né? E aí entra a questão do preconceito, de como a gente vê e entender que as pessoas com deficiência são pessoas capazes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão específica. Essa questão específica é bem complexa e ela é uma questão de educação. O indivíduo precisa se educar para entender que a pessoa com deficiência não é um empecilho, não é um problema, né? E mudar uma cultura, uma visão, eu acho muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque as leis, elas são postas, mas a atitude de um indivíduo, ela não acompanha a legislação. É preciso mudar a cultura das pessoas. E isso leva tempo. A gente tem que entender que a pessoa que não tem deficiência, que não é uma pessoa com deficiência, ela precisa enxergar o outro como e esse outro com deficiência como uma pessoa que precisa ter oportunidades e que é uma pessoa como outra qualquer, que tem seus momentos de angústia, de dificuldade, de alegria, mas que pode contribuir com a sociedade. Quando as pessoas nos veem humanizando, né, a pessoa com deficiência, eu acredito que faz a diferença, essa atitude faz a diferença. Porque quando a frase que a gente ouve muito, né, Andinho, infantiliza a voz para falar com uma pessoa com deficiência, ou trata com condescendência, né, não, mas bichinho, coisas assim. Não é essa atitude que precisamos. Precisamos que por exemplo, já que falamos do mercado de trabalho, que o empresário, ele possa dizer, não, eu tenho uma vaga que cabe para esse indivíduo, eu vou dar essa oportunidade, né? E se ele performar, se ele conseguir fazer os trabalhos como qualquer outro empregado, por que não dar melhores oportunidades? Eu acho que é o que falta, né? Mudar a postura, a cultura e oportunizar oportunidades. É o tratamento igual. Sim. Né? A gente tirar essas barreiras que são muitas vezes preconceitos. Agora, você tem uma trajetória profissional bem interessante, você veio do Rio Grande do Norte, já trabalhou em vários estados do país, conversou um pouco sobre isso comigo aqui antes da gente começar a entrevista e você investiu na sua formação. Sim. Né? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre essas dificuldades de acesso à educação que você já trouxe para a gente também e o percentual de pessoas com deficiência que consegue completar o nível superior é bem inferior ao número de pessoas sem deficiência que chega a essa etapa da formação educacional. E aqui nesse gráfico que a gente apresentou, na parte que fala ali das pessoas com o nível superior completo, como eu comentei, né, a empregabilidade aumenta, mas a desigualdade permanece ali na casa dos 30%. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, o quanto o investimento em educação ajudou você a crescer no mercado de trabalho e ter a riqueza de experiências profissionais que você teve. Eu acredito que começa por minha mãe ter me tratado como uma pessoa,
né? Ela, claro, como boa mãe, ela é super protetora e tal, mas ela não me tratava diferente da minha outra irmã, né? E eu comecei a trabalhar como uma criança que vem de outra situação muito cedo, né? Comecei numa época que não tinha legislação que impedisse isso e havia uma desigualdade muito maior no país. Então, há mais de 40 anos comecei a trabalhar. E minha trajetória teve os seus percalços. Por exemplo, eu passei na universidade pública, mas não tinha passagem para ir até lá, né? Na época não existia nenhum meio que eu pudesse. Ou eu tinha que trabalhar, né? Ou eu tinha que estudar. E o estudo de universidade pública era, no meu caso, o curso que eu escolhi era durante o dia, né? Não era um noturno, era um diurno. Isso impossibilitou de eu poder acessar, mas eu nunca desisti. Não que tenha sido fácil, não que seja uma coisa que deva ser romantizada. Ele conseguiu, né? O merecimento e tal. Não, foi uma luta constante para melhorar as questões que eu precisava. Eu disse, não, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo de ter um melhor emprego, eu tenho um objetivo de estar melhor educado, de contribuir com a sociedade. Eu tinha esse objetivo. Ou era isso, ou as situações seriam diferentes, né? E, infelizmente. Acredito que, por exemplo, pessoas que me ajudaram a fazer cursos que eu não tinha condição na época e que eu fiz e que, por causa disso, eu consegui melhores posições no mercado de trabalho e que fui investindo a partir de então. Peguei empréstimos para fazer cursos, os paguei e transformei em outras coisas. E, assim, me profissionalizando, me aperfeiçoando, eu consegui isso. Isso a gente está falando numa trajetória de 20, 30 anos. Não foi o ensino superior, esse investimento seu no estudo, essa sua persistência, mudou a sua realidade. Claro, claro. Apesar de que isso tem mudado, o ensino superior no país ainda é uma porta que se abre, né? Você é inserido na educação superior e você sai, mesmo que você não execute a sua função estudada, você sai com uma outra cabeça, com outra percepção de mundo, e aí você, por causa disso, também tem novas oportunidades. Sem dúvida. Falando em educação, a gente vai trazer aqui agora uns gráficos que mostram um pouco dessas desigualdades, ainda também sobre essa pesquisa do IBGE, no que diz respeito à educação, né? O ensino também é uma das barreiras. Na verdade, essa barreira do acesso ao ensino começa ainda no começo, ali no ensino básico, né? Ainda na infância das pessoas com deficiência, os números ali já começam a mostrar as diferenças entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Alguns dados que eu trouxe aqui. Primeiro, a taxa de analfabetismo, né? A taxa de analfabetismo de pessoas com deficiência chega perto de 20%, 19,5%. E de pessoas sem deficiência, 4,1%. É um índice elevado ainda, a gente gostaria que não tivesse taxa zero, né, no país para todos, mas a diferença é muito grande. E ensino médio incompleto, quer dizer, aí eu coloco essa dificuldade que as pessoas têm desde a infância, né, no acesso ao ensino. 57,3% das pessoas com deficiência não completaram o ensino médio, enquanto que esses números para as pessoas sem deficiência está em 25,6%, quer dizer, menos da metade. No aspecto da educação e pela sua experiência, uma pessoa que passou por todas as etapas do ensino médio, se formou, investiu em cursos, o que falta no ensino para inserir melhor esse grupo da nossa população? Uau! A gente entra em uma série de situações, né? Quando a gente fala de deficiência, pessoas com deficiência, a gente tem um Brasil profundo. A gente tem cidades que não estão preparadas para receber nem os alunos regulares, né? Quanto mais os alunos com deficiência. Então, isso talvez um reflexo que dê esses números, né? A gente tem professores comprometidos, engajados, mas muitas vezes famílias desestruturadas para lidar com a deficiência daquele indivíduo, né? Daquele cidadão. Então, uma criança com deficiência, eu tenho uma experiência particular,
Tem uma amiga minha que ela teve que desistir da vida dela, teve que, no caso, parar de trabalhar para cuidar do filho com deficiência, né? Para levá-lo a médicos, para poder educar. Ela conseguiu levá-lo ao ensino médio, mas ela teve que estudar junto. Então, assim, alguém tem que abrir mão da sua vida para que isso seja oportunizado muitas vezes. Felizmente, não é em todas as situações. Mas é complicado falar sobre isso quando o universo dos deficientes é gigantesco e nem todos os lugares, nem todas as capitais, as grandes capitais, normalmente você vai ter acesso, você vai ter alguma coisa. Mesmo com as dificuldades que se apresentam, existe alguma coisa, né? ONGs e etc. Mas e nas cidades menores? Nas cidades com menor população, com menor recurso, às vezes isso não se apresenta, né? Porque quando a gente fala de Brasil, eu sempre penso no Brasil como um continente, como um país de inúmeras desigualdades. E essas desigualdades se apresentam também no universo da pessoa com deficiência, independente do que a gente possa fazer. Eu acredito que, primeiro, melhores políticas públicas voltadas a este público e que possam ser fiscalizadas e que possam ser reexaminadas se elas não estão sendo eficazes, né? Se elas não estão cumprindo seu papel, pode diminuir essa diferença gritante que a gente está vendo no quadro apresentado. Sobre esse assunto, chegando assim na questão do ensino superior, eu recebi pelas redes sociais de uma professora da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, a professora Maria Paula Zaituni, um comentário interessante. Ela falou assim, olha, aqui na Universidade de Brasília, nós temos um programa para acolhimento, para receber as pessoas com deficiência, mas daí ela citou duas questões, né? Ainda existe preconceito dentro da universidade e, embora a universidade esteja preparada para receber essas pessoas, muitas vezes o corpo docente, quer dizer, os professores e mesmo as demais pessoas que trabalham na comunidade acadêmica, não estão preparadas para lidar com essa parcela da população. Como é que foi a sua experiência dentro do ensino superior? Você vê melhorias nesse sentido? O que você sentiu em relação ao preparo dos professores para trabalhar com as pessoas com deficiência? Bem, eu acredito que tem melhorado, que tem melhorias. Não dizer que não tem é injusto com as pessoas que estão tentando mudar isso, né? A sua própria fala diz, a Universidade de Brasília tem tentado inserir pessoas com deficiência e isso realmente existe uma série de programas para que isso aconteça. A questão do preconceito é uma questão dificílima de lidar porque você está lidando com um humano, né? Não adianta dizer, eu não tenho preconceitos. Os preconceitos nos permeiam, é a forma que a gente vê o mundo, né? Esses preconceitos existirão, né? Lamentavelmente, porque quem tem deficiência, por exemplo, sofre com eles muito mais, né? Todas as pessoas sofrem com preconceito, mas as pessoas com deficiência, nos seus recortes da etnia, raça, idade e etc., sofrem muito mais com isso. Acredito que os programas das universidades, sejam públicas ou privadas, têm melhorado com relação à inserção, mas com relação à preparação, tanto do aluno, que muitas vezes sai do ensino médio sem entender o universo acadêmico, quanto do docente, né, que vai lidar com essa diferença, com essa pessoa com deficiência que ele não está preparado, né? Ele não foi preparado no seu mestrado, na sua graduação, na sua pós-doutoração sobre a pessoa com deficiência. Aí cabe a cada circunstância uma adaptação para que essas pessoas possam não só entrar na universidade, quanto sair dela, né, qualificadamente. Para a gente completar aqui nossos gráficos, eu vou trazer mais uma informação agora sobre os rendimentos, né? A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios revela uma diferença, aí também a gente vai ficar na casa dos 30%, entre o rendimento médio das pessoas com deficiência e o rendimento médio das pessoas sem deficiência. Entre 30% e um pouco mais. Qual é a questão dentro do mercado de trabalho, né? Um outro dado que não está nesse gráfico também é que há muito mais informalidade quando se examina os dois grupos no mercado de trabalho. Sim. Por que
essa diferença? Isso faz parte dessas barreiras atitudinais ou a questão da escolaridade, de alguma forma, está prejudicando isso? Ou como você enxerga essa situação? Enxergo como você já falou, né? Você fez a pergunta e você respondeu de alguma forma. São a questão das atitudes, né, individuais, e também são a questão dessas pessoas não estarem qualificadas muitas vezes. Se você tem barreiras para poder chegar no ensino fundamental, você não vai chegar no ensino médio ou no superior. Primeiro ponto. Se você tem dificuldade para pegar o ônibus, calçada, família que muitas vezes não consegue levar você, né? E eu estou falando da locomoção, mas tem outras barreiras que devem ser levadas em consideração, é óbvio que isso vai se refletir, né? E por que a informalidade? Porque muitas vezes é o caminho que se tem para a sobrevivência, né? Quando a gente e também essa diferença salarial se dá porque muitas vezes as pessoas enxergam o deficiente como, não, a gente tem que dar cumprir uma cota de 2% a 5% de acordo com a legislação, então a gente vai dar um subemprego. A gente não vai dar oportunidades, que é o que eu bato sempre na tecla. Nós necessitamos de oportunidades. Se o seu empregado com deficiência performa tanto quanto o outro e ele é melhor qualificado, por que não fazer com que ele tenha uma carreira? Por que não fazer com que ele possa estar inserido em sua empresa de maneira plena, o máximo que for possível, né? Então, são questões um tanto quanto complexas, não são simples. Falando aqui parecem simples, não são simples. Nem para o empregador, nem para o empregado, nem para o aluno, nem para o professor, mas a gente precisa fazer com que a mudança seja feita para que haja a cidadania, para que a pessoa com deficiência também seja colocada como cidadã neste mundo, chamado Brasil, né? Olhar para a pessoa e não para as características da pessoa, né? Olhar com esse olhar da igualdade. Agora, você citou a importância de essa mudança de comportamento, desse olhar mais igual, né? Um olhar mais acolhedor para essas pessoas, como um instrumento também de cidadania, né? E daí eu trago uma pergunta aqui, uma pinga-fogo para você. O que é cidadania? Uau! Cidadania é exercermos, enquanto indivíduos e sociedade, nossos deveres perante a democracia. Nós entendemos que nós temos papéis, e esses papéis são fundamentais para que nós cresçamos como país, como um país mais igual, mais cidadão, né? Mais equânime. Bom, Valnei, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a presença, por estar aqui, agradeço àqueles que puderam me ofertar isso. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos. Não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas
mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. É fato. O voto é um direito de brasileiras e brasileiros. Outro fato é que o voto é um instrumento para que eleitoras e eleitores indiquem quem querem como representantes. Tem circulado por aí uma informação falsa de que este ano o voto serviria também como prova de vida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso é boato. Em outubro, o voto vai ser exatamente o que sempre foi: a manifestação livre, individual e sigilosa da vontade de eleitoras e eleitores. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite, hoje é terça-feira, 22 de outubro e o Senado Notícias está no ar. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve se reunir na próxima semana para ouvir os depoimentos da influenciadora digital Deolane Bezerra e do jogador de futebol Lucas Paquetá. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir a influenciadora digital Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. As oitivas estão marcadas para os dias 29 e 30 de outubro. Eles foram convocados, o que significa que são obrigados a comparecer. Paquetá responde a acusações de envolvimento num suposto esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês e corre o risco de ser banido do esporte no país. Deolane foi presa no início de setembro, durante a operação da Polícia Federal, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Ela ficou cerca de 20 dias detida. A influencer pediu ao Supremo Tribunal Federal que não seja obrigada a comparecer à CPI. Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também convocada, juntamente com ela,
o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. É repugnante a gente ver influenciadores digitais ligados a essas bets que se fazem valer da ingenuidade, da dificuldade financeira do povo brasileiro para levar vantagens, relações prostituídas, que nós, como parlamentares, temos o dever moral, a obrigação de enfrentar e acabar. A CPI também aprovou o requerimento para os senadores Jorge Cajuru, Eduardo Girão e Romário, que é o relator da CPI, irem até Portugal ouvir o investigado William Rogato em sessão reservada. Ele admitiu ter manipulado jogos de futebol no Brasil e em outros países e disse que o esquema existe há mais de 40 anos. O senador Eduardo Braga anunciou hoje que deve apresentar amanhã o plano de trabalho da regulamentação da reforma tributária na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Isalci Lucas, que coordenou o grupo de trabalho que analisa essa regulamentação, pediu que o projeto fosse analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas a previsão é de que o texto passe somente pela CCJ e pelo plenário do Senado. Não tem sentido uma matéria de tamanha importância ser votada em plenário, sem um debate maior. Evidente que quem participa da CAI, grande parte dos senadores tem uma tendência, conhece do meio, entende um pouco das matérias econômicas e financeiras e tal. Aqui é uma comissão de mérito. Então, o mérito da reforma tributária, ela precisa ser discutida na CAI, não na... Ah, mas foi feito várias audiências. Foi. A gente conclui aqui, mas eu acho que os parlamentares da CAI precisam se manifestar sobre isso. O plenário é a última instância no Senado, exatamente porque os 81 senadores lá estão representados e o plenário tem, de acordo com o regimento da Casa, espaço para os senadores apresentarem as suas emendas em tempo próprio. Isso, inclusive, gera a necessidade de que a matéria retorne à comissão para receber parecer de emendas apresentadas em plenário. Portanto, o presidente Rodrigo está com essa preocupação presente, mas, mais uma vez, acolho as palavras de Vossa Excelência. Mais uma vez, quero aqui reconhecer o belíssimo trabalho que a CAI sempre tem trazido para a questão tributária e nós estaremos aqui em sintonia com o presidente Vanderlan, com Vossa Excelência e com todos os membros da CAI para que possamos aproveitar não só a sapiência, a sabedoria, o conhecimento, a experiência de vida dos senhores e senhoras senadores em relação à questão tributária. O relator do Orçamento da União de 2025 negocia alterações no texto do projeto de lei complementar para uma nova regulamentação das emendas parlamentares impositivas. O repasse das emendas está suspenso por uma decisão do STF. Ajustando o texto, a gente protocola esse PLP, no mais tardar na segunda-feira, para que quando os parlamentares voltarem do segundo turno das eleições, já possa se debruçar e apreciar que a gente possa votar o mais rápido possível. Nós estamos naquelas determinações, naquelas questões feitas pelo ministro Dino, na questão da rastreabilidade, na questão da transparência. Vamos ampliar o máximo possível para que fique bem claro, tanto para o Supremo Tribunal Federal como para a sociedade em si, o que cada parlamentar destinou para a sua base. A Comissão de Assuntos Econômicos debateu hoje o projeto de autoria do senador Hamilton Mourão, que perdoa dívidas de empresas que não pagaram a contribuição social sobre o lucro líquido. A senadora Zenaide Maia se posicionou contrária ao texto. Já o relator da matéria, senador Sérgio Moro, foi favorável ao projeto.
O projeto discutido em audiência pública na CAI propõe a extinção dos débitos da contribuição social sobre o lucro líquido anteriores a 2017 e alvo de ação na Justiça com sentença final favorável ao contribuinte emitida até 2007. A senadora Zenaide Maia, autora do requerimento para audiência pública, posicionou-se contrária ao PL. É injusto, sim, não pagar imposto. O argumento do projeto diz que vai inibir os investimentos nesse país. Esses 232 que entraram na Justiça para não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, eles tinham conhecimento da lei. Eles resolveram burlar a lei e segurar, depositando, fazendo depósito judiciário. Sabe que isso me doeu? Porque tem ideia de quanto a saúde desse país deixou de receber nesses 15 anos? O PL, de autoria do senador Hamilton Mourão, também permite o parcelamento dos débitos gerados entre 2017 e 2022. A proposta recebeu voto favorável do relator Sérgio Moro, no substitutivo já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O objetivo, evidentemente, não é retirar recursos dos cofres públicos ou da saúde, mas existe uma controvérsia jurídica significativa sobre a CSL e entendimentos jurídicos diferenciados. E assim como esse não recolhimento da CSL por um longo período afeta os cofres públicos, também afeta empresas que, se forem forçadas a pagar atrasados de 7, 15 anos, elas quebram. A CSLL foi criada em 1988 e, desde então, muitas empresas recorreram à Justiça, alegando que o tributo era inconstitucional. Várias dessas ações já haviam tido uma sentença final da Justiça, com vitória para esses contribuintes, quando, em 2007, o STF julgou a contribuição constitucional e obrigatória para todos os contribuintes. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se posiciona de acordo com o STF. Antes de 2007, o Supremo Tribunal Federal não se meteu, porque a discussão só dizia respeito para o futuro. Antes de 2007, a gente vai entrar numa exceção à coisa julgada que está no próprio texto constitucional, que é a possibilidade de ação rescisória e não foi objeto de discussão no âmbito dos temas 881 e 885. Voltando, então, para o nosso foco, o que a Fazenda Nacional passa a defender é algo que eu já expliquei. Em relações de trato continuado para o futuro, o que vale é a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo defende que o projeto seja aprovado sob pena da falência de muitas empresas e de uma brecha para a insegurança jurídica no país. É um projeto de lei que traz equilíbrio para essa questão, traz a oportunidade tanto da Fazenda, do Estado, de arrecadar. Por outro lado, traz a possibilidade do empresário se ver garantido daquilo que ele tinha como certo, como absoluto, e, por outro lado, também pagar de forma parcelada aquilo que efetivamente, ali a partir de janeiro de 2017, lhe é devido à cobrança. O programa que prevê apoio financeiro a microempresas e empresas de pequeno porte deve ganhar caráter permanente. É o que prevê um projeto analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Criado por ocasião da pandemia do coronavírus, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, injetou em 826 mil dessas instituições quase 71 bilhões de reais em recursos extraordinários do Fundo Garantidor de Operações. O prazo para a devolução dos créditos à União foi prorrogado até 2025, mas um projeto de lei do Senado propõe transformar o programa em política permanente. A proposta está em análise terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. O PRONAMP foi um programa aprovado aqui por esta casa para que tivéssemos um fundo garantidor que pudesse ser alavancado pelos bancos. Qual foi o grande equívoco do governo passado?
O governo passado, em vez de usar o fundo garantidor como fundo alavancador de empréstimos e fazendo com que o fundo fosse apenas a alavanca do percentual de inadimplência, o que potencializaria em muito o tamanho do financiamento e o número de micro e pequenas empresas que fossem beneficiadas, permitiu que o fundo passasse a ser o fundo financiador. Relator do substitutivo previamente analisado em turno suplementar, o senador Esperidião Amin ressaltou a importância do incentivo às empresas beneficiadas. Até nesse incidente de São Paulo, são recursos do Pronamp que serão utilizados para mitigar os prejuízos dos comerciantes com aquela queda da energia elétrica. Como no Rio Grande do Sul, então é um programa vivo e mantê-lo vivo com esses recursos eu acho que é de interesse de todo o Brasil, repito, porque todos nós sabemos que o microempresário, o microcrédito, que se falam, afinal, um abastece o outro, são grandes geradores e mantenedores de emprego. Sem que houvesse apresentação de emendas, a matéria segue para a Secretaria-Geral da Mesa. A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que facilita a alocação de recursos federais para drenagem em locais afetados por calamidade pública. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto vai direto para a Câmara dos Deputados. O relator citou o exemplo do Rio Grande do Sul, onde a previsão é de que a reconstrução dos estragos causados pelas inundações deve custar bilhões de reais e levar décadas. O texto aprovado retira da Lei de Saneamento Básico alguns requisitos para a destinação de recursos federais para drenagem e manejo de águas pluviais a municípios em situação de emergência ou calamidade pública ou suscetíveis a eventos extremos. Destina deste modo a localidades que enfrentam condições críticas de infraestrutura, garantindo maior flexibilidade nas implementação de obras que mitiguem os efeitos dos desastres naturais e beneficiando os municípios menores e menos estruturados, que frequentemente têm dificuldade de cumprir todas as exigências burocráticas. Vai atender vítimas dessas tragédias ambientais que têm acontecido no nosso país, em várias áreas, pelas alterações climáticas completamente causadas, na maioria das vezes, pelo próprio homem. Não só o desmatamento, como a questão dos incêndios florestais e várias outras ações que são nefastas ao clima e também alterações climáticas que ocorrem no nosso país. Neste domingo, dia 27 de outubro, acontece o segundo turno das eleições municipais. Acompanhe o mapa das capitais, onde os eleitores vão decidir a disputa pelas prefeituras. Serão eleitos prefeitos de 51 municípios brasileiros, sendo 15 deles capitais. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho e São Paulo. Os outros 36 municípios onde haverá segundo turno estão distribuídos em 3 estados, sendo que em São Paulo se concentra o maior número de cidades. Além da capital, 17 municípios escolhem seu prefeito neste domingo. A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral desta eleição, com 9.300.000 eleitores. E o menor é Imperatriz, no Maranhão, com 201.000. Pela Constituição, se no primeiro turno de votação nenhum candidato ao cargo de prefeito receber mais da metade dos votos válidos, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Mas isso só vale para os municípios com mais de 200.000 eleitores. 358.000 mesários irão trabalhar neste segundo turno e 97.392 urnas serão utilizadas, uma urna para cada sessão eleitoral. Mas o TSE reserva um número extra caso seja necessária a substituição de algum equipamento.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China. E o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A ideia da meritocracia eu acho ótima, cara. Mas ela é uma desculpa muito boa pra você não ter que resolver alguns problemas, sabe? Fazer uma corrida pra chegar no topo do prédio, só que o cara tá largando do 5º andar e eu tô largando do subsolo. E ele vai de elevador. Qual jovem que tem capacidade, tem tempo pra sonhar, né? Acordar e falar assim, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje a vida tá dada pra ele. É acordar, atravessar o rio e vir pra escola. Não faz sentido um Brasil tão desigual. Todas as dimensões foram esgarçadas com essa desigualdade. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão do dia a dia da moradia, a dimensão da circulação urbana, a saúde, a segurança, a educação. A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de vir para a escola, eu acho que é muito importante para qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo para esse professor. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbada. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente.
e o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Mal saído da sua adolescência rebelde, Teotônio é atraído ao Rio de Janeiro. Ali, assiste à agitação dos anos 30, sacudidos pelas revoluções no Brasil e até onde chegam os ecos das guerras na Europa. Nesse tempo convulso, ele faz uma vida boêmia, desiste de uma sonhada carreira militar e frequenta as rodas literárias. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A minha infância foi tranquila. Meu pai era bancário e então ele era transferido de um município para o outro, do interior do estado de Ceará. Sempre com a referência de voltar para a fazenda, para a casa da minha avó. Me formei enfermeira, voltei para trabalhar no município, que é o município de Graça, consegui ser prefeita. Bom dia, pessoal! Hoje vocês vão ser filmados. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de estar convivendo diretamente com as pessoas. Eu filmo toda a equipe, ó, que é para poder não ficar só para minha vergonha. Quando veio a oportunidade de ser a candidata, e aí vem o desafio de gestão. Um município que já teve um dos menores IDHs lá do estado de Ceará. Aí a gente estabeleceu metas. Vamos começar por escola, vamos botar pela escola que tem uma estrutura física na sede do município. Quando eu terminei o mandato, a gente tinha tempo integral em todas as escolas. E você conhece a menina Benigna? Essa aqui é uma beata lá do Cariri. E ela virou uma santa. Depois veio a oportunidade de ser candidata a deputada estadual. E aí veio a pauta, que é a questão das mulheres. Existe a Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia. Então eu peguei e disse assim, eu quero assumir a Procuradoria. Aí veio a ideia de levar a Procuradoria para as câmaras municipais. Bom dia! Quando cheguei aqui no Senado, novos desafios, que hoje são 15, né? Só 15 mulheres aqui em 81 senadores e senadoras. Eu fui procurar as comissões SCJ, que eu consegui, obviamente, estar nela, como também direitos humanos, eu gosto muito dessa pauta. Consegui estar como vice na Comissão de Infraestrutura, estou também como suplente na Comissão de Segurança, estamos na Comissão de Educação, que é uma pauta também muito forte. O que a gente pode fazer efetivamente? Né? É propor lei, ou é cobrar que a lei seja executada, é articular essa audiência pública, porque a preocupação aqui é única, o que fazer. Desde quando fui prefeita, sei da grande importância e do valor da educação, e agora a gente tendo o ministro da Educação, né, do nosso estado do Ceará. Estou aqui num espaço, de certa forma, muito privilegiado. Eu venho hoje aqui falar de um projeto de lei que garante o piso da enfermagem, essa belíssima profissão que eu faço parte como enfermeira. O que depender do meu trabalho, da minha determinação, eu vou fazer o máximo desse mandato, que eu sei que não é meu, com muita responsabilidade, muita determinação e muito trabalho. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. Começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado